siri é uma espécie de crustáceo encontrado em locais de areia ou de mangue. O termo siri também vem do tupi e tem o significado de correr, deslizar, provavelmente em razão de como ele se move. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Até que ponto nós devemos nos adaptar ao trabalho? Até que ponto nós conseguimos nos adaptar ao trabalho? Essas perguntas surgem quando, na vida moderna, é cada vez maior o número de pessoas que se queixam de esgotamento físico e mental, atribuindo ao trabalho a origem dos sintomas. Cidadania hoje vai conversar com a psicóloga Raquel Millions, especialista em transtornos e análise comportamental. Seja bem-vinda, Raquel. Muito obrigada, Paulo. Obrigada, Cidadania, por me receber aqui hoje. O conceito de síndrome de burnout, ele deriva de sintomas de esgotamento, cansaço e vários outros, falta de ar às vezes, inadaptação ao trabalho, né? Isso. Essencialmente. Existe esse conceito desde 1974, quando foi citado a primeira vez. Mas a Organização Mundial da Saúde, só em 2019, ele incorporou isso a uma evidência de faz mal às pessoas, como se for, não é uma doença, mas é um conjunto de sintomas que é o que caracteriza a síndrome. Como você definiria, então? Paulo, o burnout, inclusive, ele tem que tomar muito cuidado porque ele pode ser confundido com ansiedade e depressão. Então, os sintomas do burnout, por serem muito próximos de um diagnóstico de ansiedade e depressão, eles têm que ser presentes de forma persistente. Então, por exemplo, igual isso que você trouxe, exaustão, esgotamento mental, físico, essa sensação de desmotivação, de desânimo, de procrastinação intensa, eles são sintomas que eles devem ser persistentes. Isso, inclusive suscitando outros problemas, como problemas digestivos, insônia. Né? Exatamente, dores de cabeça constantes. É a famosa somatização que a gente fala, né? Que quando o estresse mental ele fica num nível tão alto, tão grande, que o corpo acaba reagindo a isso. Ou seja, não é algo que o diagnóstico seja feito através de exame de sangue, de urina, nem de eletroencefalograma, senão pelo profissional da saúde mental. É isso? Exatamente. Um psicólogo, um psiquiatra. É muito importante, caso a pessoa se identifique com esses sintomas, e necessariamente, Paulo, relacionado diretamente ao trabalho. Mas o burnout, ele pode afetar outras áreas da vida, mas ele não deriva de outras áreas da vida, ele é derivado exclusivamente do trabalho. Então, caso a pessoa se sinta inclusa dentro desses sintomas que a gente trouxe, é importante procurar um profissional, sim, um psicólogo, um psiquiatra, porque muitas vezes pode necessitar de uma intervenção medicamentosa com antidepressivos, ansiolíticos, e esse acompanhamento psicológico que ele é de extrema importância. Raquel, quando a pessoa tem uma lesão de esforço repetitivo, porque está digitando muitas horas, ou porque um problema de ficar sentado muito tempo no computador, sente uma dor nas costas e tal, isso pode ser uma inadaptação ao trabalho também. Mas isso pode ser corrigido com equipamentos, enfim, com outras providências. Só que o burnout psíquico, né, mental, ele às vezes não é muito fácil, né? Porque muitas vezes nós temos que nos sujeitar às condições do trabalho, não é isso? Exatamente. E é importante, Paulo, a empresa estar sempre atenta e ter aquele olhar cuidadoso para com os seus colaboradores, por ser justamente algo muito sutil. E aí, daqui a pouco, começam os funcionários a entregar muito atestado, já começar a conversar sobre demissão. Então, se a empresa não estiver atenta, se o RH, a psicóloga organizacional em questão, não estiver atenta a esse processo, fazer uma pesquisa de clima organizacional, uma análise empresarial, fazer até uma pesquisa de motivação, porque muitas vezes esse processo de burnout ele está ligado à falta de motivação, à falta de reconhecimento da empresa. E as empresas elas têm aquela ideia de muita produção, fazer mais com menos e exigir muita economia e corte de gasto, e aí acaba gerando acúmulo de função, aí desentendimento de equipe, aí às vezes o líder não consegue fazer aquela mediação e muitas vezes a empresa não está prestando atenção nisso. Agora, você acha que as empresas brasileiras, nós estamos num país pobre, né? E onde o desemprego sempre foi o problema, agora está eventualmente no nível bastante baixo, mas nem todas as pessoas estão num trabalho que gostam, né?
Deve ser bastante minoritário, muito menos gente trabalha naquilo que gosta do que é obrigado a fazer o salário, ganhar o sustento em alguma atividade que tem que suportar um cotidiano, né? Principalmente se for uma atividade repetitiva. Você acha que as empresas brasileiras, elas já estão criando uma certa consciência com relação a essa coisa do burnout ou simplesmente demite, chama outro para a vaga? Sendo bem sincera, Paulo, eu acho que a maioria das empresas ainda está naquele pezinho de que se você não entrega, você não é o funcionário para mim. Então, isso acaba gerando esse conflito de interesse, de certa forma. Então, tem uma teoria do Douglas McGregor que ele fala da teoria X e Y, que a teoria X é esse processo de que as pessoas eram entendidas com motivação externa, então só trabalhavam por causa do dinheiro, elas não trabalhavam porque gostavam. E aí ele traz essa teoria Y, que é justamente o oposto, de que as pessoas podem sim gostar dos seus trabalhos, elas podem sim ser automotivadas e autodirecionadas. Então, se a empresa conseguir oferecer um ambiente acolhedor, um ambiente com comunicação aberta, um ambiente em que os colaboradores se sintam parte da empresa, se sintam vistos e valorizados, essa empresa ela com certeza vai ter muito menos prejuízo do que aquela que olha para o funcionário e fala: esse não está entregando a forma como eu gostaria, então ele vai ser descartado. Agora, existe uma certa tendência também, por outro lado, de principalmente os jovens, os mais jovens, serem classificados de mimimi. É muito frequente isso dentro do ambiente empresarial? Por quê? Porque hoje essa geração Z, né, eu acho que já está na Z, eles são muito mais atentos aos processos trabalhistas, aos direitos do consumidor, aos direitos sociais do que a gente. Né, dos millennials, os boomers. A gente então... muita consideração Exato. sua, porque eu sou muito mais idoso que você. Né? Mas eu percebo, Paulo, que assim, tanto da sua geração quanto a minha, a gente tem muito isso de se a empresa fala para ficar até meia-noite, a gente fica. Às vezes de mau grado, mas fica. A geração Z já fala: não está no meu contrato, eu não vou receber hora extra por isso. E, querendo ou não, eles estão certos. Então, a nossa geração, ela estava acostumada a espremer muito, assim, sabe? De dar sangue e suor para a empresa e não ter nada em troca, muitas vezes, que a gente volta a falar sobre esse processo do burnout, porque a gente está lá dando sangue, suor e ossos e carne para a empresa e, no final, a gente ganha um tapinha nas costas e um aperto de mão por ter... Você acha que a vida hoje, com celulares, com filmes, com atrações o tempo todo na telinha desse objeto que nos persegue, que nos tem a todo momento, isso contribui também para o burnout? Eu acho que não necessariamente para o burnout, porque assim, esse processo de celulares e telas envolvendo o ambiente de trabalho nos tornou pessoas muito imediatistas. Nós éramos, mas agora nós estamos muito mais. Então, esse processo de constantes interações, constantes recepção de imagem, constantes informações em curto período de tempo, isso pode sim fazer com que o nosso emocional, vamos colocar assim, fique um pouco mais sensível a certas coisas. Sem falar que o celular também fez com que o trabalho... o ambiente do trabalho invadisse a nossa casa. Virou uma extensão do trabalho, WhatsApp Business, e-mail. Agora todo mundo tem que ter o e-mail no celular, porque se alguma coisa acontecer, tem que estar todo mundo ali online. E se você não responde, você já fica mal classificado ali na turma, né? Exatamente. Bom, e quando você recebe uma pessoa que vai lhe procurar, quem encaminha normalmente para você? É de motivo próprio? A própria pessoa vai porque está sentindo alguma coisa ou alguém identifica e encaminha a pessoa para você? Ambos os casos, Paulo, porque... O que é mais frequente? Porque eu acho que a própria pessoa identificar que aquilo é síndrome de burnout deve ser bastante complicado. Isso, não é comum. A própria pessoa procurar falando de burnout. Às vezes ela procura pelos sintomas que ela está sentindo. E aí nós, profissionais, iremos identificar será que isso se trata de um burnout? Será que é uma ansiedade? E aí, conforme a terapia vai desenvolvendo, nós profissionais da psicologia, a gente vai fazendo uma avaliação do processo do cliente para a gente chegar nesse ponto de falar, é burnout. E aí, às vezes, a gente encaminha para um psiquiatra, talvez se houver a necessidade de um acompanhamento medicamentoso, um afastamento do colaborador da empresa, porque às vezes pode piorar o processo dele, estando fazendo terapia e ainda estar nessa... que eu chamo de burnout funcional, que é o mesmo processo da depressão funcional, que a pessoa está em processo de burnout, mas ela não pode parar de trabalhar, porque tem que botar comida em casa, tem que pagar a escola, tem que pagar contas,
Então, tem que comprar aquilo que desejou tanto tempo e entrou na prestação, não é isso? Exatamente. A pessoa não pode se dar o luxo, sabe, de pegar um atestado ali de 20, 30 dias, que inclusive é reconhecido pelo INSS desde 1999. Não como burnout, mas como um distúrbio ocupacional. Inadaptação ao trabalho. Exatamente. Mas até que ponto você pode classificar que quem está inadaptado é a pessoa ou é o ambiente de trabalho que é, digamos assim, tóxico? Uhum. Eu acho que dentro dessa própria análise, Paulo, que o profissional vai fazer durante a conversa, o processo de terapia, ele é muito sutil. Então, o psicólogo vai observar coisas que não são ditas. Então, às vezes, querendo ou não, o cliente... A própria linguagem corporal. A linguagem corporal. O cliente pode, às vezes, falar algo que ele não percebeu, mas a gente pega. Então, às vezes, tem até a necessidade do profissional, se ele se sentir à vontade a isso, porque ele tem esse direito, de fazer uma visita in loco ao local de trabalho, para incluir essa análise, se ele estiver fazendo uma avaliação específica. Mas aí, como é que você age nesse caso? Porque parece que o empregador, em princípio, ele não vai aceitar muito essa ideia. Né? Pois é, inclusive, isso Já é... conta aí pra gente um caso, assim, evidentemente, sem falar o nome de empresa, nem de ninguém, se você puder relatar. Eu tive uma empresa que eu participei de um processo de treinamento e de acolhimento de equipe, porque entrava nesse processo de a empresa estava exigindo demais e os colaboradores não estavam conseguindo trabalhar à altura. Então, tivemos demissões, pessoal se afastando, e aí eu entrei nesse processo de fazer um momento de acolhimento com a equipe, fazer uma dinâmica, fazer uma conversa com os donos da empresa para tentar entender a visão deles desse processo, porque é muito importante olhar também para os donos da empresa, porque a forma como eles se comportam, a forma como eles querem desenvolver a empresa, pode ser positivo ou não para os colaboradores. O quanto é importante para a pessoa ela entender qual é a filosofia do local de trabalho, qual é o resultado do seu próprio trabalho e não se sentir apenas como um elo dentro de uma correia, dentro de uma máquina? Uhum. Antigamente, Paulo, o ambiente trabalhista, o ambiente profissional, ele era para ser um ambiente agradável, um ambiente que as pessoas estariam participando porque gostam, porque querem se desenvolver, querem se encontrar como pessoas naquele ambiente. E hoje já vira um ambiente nocivo, um ambiente que a pessoa acorda de manhã já irritada porque tem que trabalhar. Então, eu conheci, inclusive, empresas que o trabalhador acorda de manhã feliz por estar indo. Então, eu vejo que existe sim uma possibilidade da empresa se adaptar a esse processo de fazer essa análise do clima organizacional, dos afastamentos e das rotatividades de colaboradores, saber onde exatamente ele pode investir. E não digo investimento financeiro, porque teve um gestor uma vez nesse processo de empresarial que eu fiz, que ele falou para mim assim, ser gestor é você pegar o mesmo e fazer melhor. Mas já há uma certa pressão nisso aí, né? Sim. Que não é necessariamente negativa. Mas, assim, o que eu queria te perguntar é o seguinte, como é que você identifica que é um caso de burnout? Porque aí você tem que afastar outras síndromes que são mais de psicogênicas, problemas psicológicos, problemas que não são ligados ao trabalho. Exato. A pessoa chega lá e diz, bom, eu estou com problemas no meu trabalho. Como é que você faz para separar e fazer o diagnóstico de burnout? Como eu comentei, o burnout ele é uma síndrome diretamente relacionada ao trabalho, que pode, porventura, afetar outras áreas, então social, familiar, relacionamento. Então, durante o processo dessa avaliação, nós profissionais da psicologia, nós vamos fazendo direcionamentos com as perguntas. Então, se eu percebo que aquela pessoa começa a ter uma certa crise ansiosa, só dentro de contextos que envolvem trabalho, ou, por exemplo, tive um caso que a pessoa estava de férias e na última semana, faltando uma semana para voltar, ela começou a ter crise. Então, ela passou as férias tranquilas, relacionamento familiar estava ótimo. É como se fosse uma síndrome do domingo à noite. Exatamente. Né? Você acha está chegando a hora, e às vezes a pessoa nem é capaz de reconhecer, né? Exato, aquela famosa coisa de sextou, estou muito animado, de finalmente acabei a minha semana para curtir o meu final de semana, chega domingo à noite, bate aquele humor depressivo de, meu Deus, segunda-feira tem que acordar cedo para estar lá de novo. As pessoas costumam se questionar se o problema não está com elas e não com o trabalho?
acostuma, porque existe uma certa autopressão também, né? Essa pressão pessoal de eficiência, de que tem que entregar, que tem que fazer o trabalho perfeito, que meu chefe pediu para entregar o relatório hoje até meio-dia, mas eu saio às 2, então preciso dar o sangue e suor. Então, sim, muitas vezes a própria pessoa começa o processo de desencadear os sintomas do burnout. Então, não necessariamente é o ambiente empresarial, mas ele é um dos maiores causadores. Eu queria que você analisasse o que aconteceu durante a pandemia e o que isso mudou na relação das pessoas com o trabalho. Para alguns foi um alívio, para outros até deu até separação de casais. Pois é. O que aconteceu, à luz assim, da psicologia, como você analisa quais os efeitos da pandemia, se ela aumentou a síndrome de burnout, se ela deu uma aliviada eventual? Eu acho que é um caso muito, eu colocaria subjetivo, Paulo, porque é o seguinte, ao mesmo tempo que eu vi empresas desenvolvendo muito mais durante a pandemia, pelo fato dos colaboradores estarem em home office, porque até então não se falava de home office, existia essa categoria de trabalho, mas era assim, mínima. E aí eu vi empresas se desenvolvendo o suficiente para manter. Acaba a pandemia, vamos manter home office, porque eu vi que as pessoas desenvolveram muito mais. E, ao mesmo tempo, eu também, inclusive, trabalhei numa empresa com esse processo de clima organizacional, que falar da volta ao presencial, tivemos muitos problemas. Pessoas com crise de ansiedade, porque não queria voltar, ou essa dificuldade de se readaptar a essa rotina de acordar cedo, se arrumar, deslocamento, trânsito. Então, eu vejo que, ao mesmo tempo, foi muito positivo, em certo ponto, de que as empresas tiveram a oportunidade de observar a eficiência com outros olhos, mas, ao mesmo tempo, as pessoas se desassociaram dessa realidade presencial e tiveram essa dificuldade do retorno. Você acha, então, que o ensino da psicologia, por exemplo, mudou em função desse diagnóstico de burnout? Houve alguma orientação diferente na aprendizagem, no ensino na aprendizagem? Não necessariamente, Paulo, porque assim, o burnout sempre esteve aí, né? Ele sempre existiu, mas não com essa nomenclatura. Então, dentro da psicologia, sempre era muito comum a gente precisar fazer esses acolhimentos em relação ao trabalho, a disfunções ocupacionais. Você, às vezes, está atendendo um cliente que está com uma demanda de ansiedade ou depressão e, conforme a terapia vai se desenvolvendo, você percebe que está diretamente ligado ao trabalho. Então, ela sempre existiu, mas agora ela está sendo colocada à vista. Então, ela está sendo falada, ela está sendo discutida, está sendo trabalhada, o que antes ela era trabalhada por fora, assim, vamos dizer. Você acha que a pessoa pode gostar, amar o trabalho que faz e mesmo assim ter burnout? Eu acho, por conta dessa pressão pessoal que eu falei, que às vezes a própria pessoa coloca essa pressão nela de eficiência ao extremo, de que ela precisa entregar, de que ela tem que entregar aquele relatório, de que ela tem que fazer a perfeição. Isso talvez seja mais comum em atletas, né? Como aquela Simone Biles, a ginasta americana, que é recordista de tudo no mundo, enfim, em vários aparelhos, na ginástica do solo, mas ela teve que parar um tempo para recuperar a cabeça. Né? Exatamente. O burnout, ele tá muito relacionado justamente com trabalhos, com funções que experienciam um estresse diário constante. Então, por exemplo, professores, médicos, policiais, jornalistas. Então, são pessoas que têm uma cota de estresse muito grande todos os dias, então elas estão bem mais propícias ao desenvolvimento do burnout, apesar de amarem o que fazem. Você já aconteceu do seu consultório, no seu atendimento, você chegar à conclusão e falar para a pessoa, mude de trabalho? Sim, eu, inclusive estou com uma cliente hoje que eu trabalho com ela a ideia de a solução não necessariamente está na troca de trabalho. Porque às vezes você vai levar o problema de um lado para o outro. Aí ela chega numa empresa, passa um mês, fala, quero ir embora. Aí vai para outra, quero ir embora. Então, a gente vai identificando nesse processo que às vezes o problema não é só do local de trabalho, que foi onde você trouxe. Eu acho que eu fiz a pergunta, talvez eu tenha formulado mal. Já aconteceu de você dizer, troque de trabalho? Então, esse não lhe serve? Não, sim. É igual eu comentei. Eu estou com essa cliente agora de que ela pediu desligamento. Ela saiu do trabalho onde ela estava. Ela pegou
primeiro atestado de 60 dias, depois pegou um outro de 120 dias. Então, fazendo essa análise empresarial junto com a empresa onde ela trabalhava, de fato existia uma certa resistência quanto a ela, sabe aquelas questões às vezes pessoais que se tornam trabalhistas pela hierarquia da pessoa. Então, de fato, hoje ela está em outra empresa e nós estamos juntas trabalhando esse processo de: será que talvez o problema não é a empresa? Como é que a gente pode se adaptar melhor a esse processo? Porque tem coisas, Paulo, que a própria pessoa pode fazer para melhorar esse processo. Agora, o burnout, ele parece que tem uma ligação também muito próxima com o bullying, né? Com alguém que pode ser alguém superior hierarquicamente que fica cobrando demais, ou então isso é percebido pela pessoa. Não estou dizendo que seja o chefe ou o superior hierárquico que faça isso. Não há uma certa proximidade? Como é que você faz para identificar quando uma pessoa se queixa, se isso faz parte do mundo real ou imaginário? Eu acho que caracterizar como bullying, não sei se é próximo. Por que eu digo isso? Eu pergunto porque para mim o bullying pode fazer parte contribuir para o burnout. Sim, então, exatamente essa virada de chave que não é bem por aí. Por quê? Quando a gente identifica, por exemplo, igual como você trouxe, o bullying dentro do ambiente empresarial, que é como é que a gente diz? Quando a pessoa está no cargo de hierarquia superior e acaba impondo certas coisas para quem está abaixo. Então, o burnout, ele tem uma certa categoria que é esse excesso de exigência, cobranças, sim, mas ela entra nesse caráter de uso excessivo de poder quando ela é direcionado. Então, por exemplo, eu sou a chefe do Paulo, então toda vez eu vou até o Paulo e falo: e aí, Paulo? Cadê o relatório que eu pedi? Só que eu não faço isso com mais ninguém. Assim, aí há uma diferença marcada. Marcante, aí, né? exato, Marcante, que é né? pessoal. O bullying, ele tem esse caráter pessoal. É frequente você fazer tratamento em consórcio com a medicação? Você trata de uma parte e o psiquiatra ou psicanalista trata de outra? Sim. Psicanalista, no caso, não, mas o tratamento medicamentoso, tomar remédio, digamos. Sim, inclusive, dentro dessa análise da psicologia, conforme o desenvolvimento da terapia vai seguindo, a gente percebe se existe uma necessidade de um ansiolítico, um antidepressivo, e aí a gente faz esse trabalho multiprofissional, sim, com os psiquiatras. A gente faz reuniões para saber como é que está o cliente, se ele foi na consulta que ele falou para mim, psicóloga que tinha marcado. Eu dou a minha opinião de eu acho que não sei, a dosagem da medicação talvez esteja muito alta ou muito baixa, e aí existe e é necessária essa troca entre profissionais. Como a pessoa pode diagnosticar se ela está com burnout ou não? Quais são os sintomas mais frequentes? Então, esse sintoma sintomas constantes, que é exaustão mental, exaustão física, esse sentimento de inadequação, de incapacidade, desmotivação, essa falta de produtividade. Às vezes a pessoa produzia que era uma beleza e agora ela não se vê mais interessada pelo que faz. E aí tem os sintomas físicos, como você mesmo trouxe, essa náusea, dor de cabeça constante, essa insônia, e que é a famosa somatização. Às vezes pode dar até psoríase, né, que são aquelas alergias. Já vi casos, inclusive, de desenvolvimento de vitiligo por conta de estresse mental. Ou seja, o nosso corpo, ele reflete tudo o que acontece. Nós podemos, assim, não é uma somatização pura e simples, é algo que é real, né? Exatamente. Você pode ficar com hormônio, com hormônio da tireoide fora dos níveis, pode ficar com açúcar, insulina, etc. Enfim, mas é uma coisa preocupante de qualquer forma. Isso, desregula a nossa homeostase, né? Porque o corpo e a mente, eles trabalham juntos. Não tem como um estar funcionando se o outro não está. Ok. Raquel, muito obrigado pela nossa presença aqui no Cidadania. Espero que você volte numa outra ocasião para conversarmos mais sobre esse e outros temas. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro-Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026 e 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. A comunidade é uma comunidade quilombola, né? Onde o nosso antepassado foi sequestrado nos países africanos e trazido para aqui, para esta região, e utilizado como escravo, né, naquela época. O que é um quilombo? É aquela comunidade negra que se originou da Lei Áurea, porque aí, sabe, ela está caracterizando a resistência contra a escravidão. Aqui nós estamos na sede. Aqui tem igreja, tem o cemitério da época. Tinha a Casa Grande, que não tem, caiu em 1978, e tem as ruínas da mineração. Afirma bem a história de que nós ficamos abandonados a partir da morte da Maria Joana. A população negra tomou a decisão de não voltar mais a ser escravo. A história do quilombo no Brasil, o Brasil não conhece, muito menos os países aí fora. O que é conhecido, tudo nós temos acesso? Aquela história escrita por eles, mas a verdadeira história, principalmente dos quilombos, ela está para ser contada. E nós estamos tentando fazer isso aqui. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica. Nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 20h, aqui na TV Senado. Uma notícia falsa pode vir de quem a gente menos espera, no grupo da família ou nas nossas redes sociais. Mas como saber se uma informação é verdadeira? Agora, as informações sobre o Senado podem ser checadas pelo WhatsApp. Envie texto, link, foto, captura de tela ou vídeo de qualquer notícia duvidosa sobre o Senado Federal. Nossa equipe vai analisar o material e responder se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado verifica. A história do setor saneamento no Brasil, que é lastimável, ela é absolutamente visível nos rios. Não é o Rio Carioca especial, não. Qualquer um é igualzinho. Porque ele conta a mesma história que qualquer outro rio. Pega o Rio Iguaçu, mesma coisa. Abasteceu a cidade. Aí virou uma cloaca. Ah, não dá mais para tratar. Então, vamos pegar água lá longe. Vai pegando agora, pegamos no Guandu. Tá todo poluído. Qualquer dia vamos pegar água no Amazonas. O ator principal dessa novela é esgoto, que é que mata os rios. Metade dos lares brasileiros não tem rede. Aí vem, mas tem fossa. A fossa não entope. Quando enche, ela cai na água pluvial. E a água pluvial cai no Rio Carioca. E todos os rios. Por isso que o Rio Carioca morreu logo.
Olá, bom dia. Segunda-feira, 16 de junho, o Senado Notícias está no ar. O Congresso vai se reunir amanhã para analisar vetos presidenciais e o requerimento para a criação da CPMI do INSS. Mais de 60 vetos trancam a pauta da sessão do Congresso, entre eles o veto ao uso do Vale Cultura para atividades esportivas, o veto à lei que cria o Cadastro Nacional de Pedófilos e Predadores Sexuais, o veto à indenização e pensão para vítimas do Zika vírus e o veto à versão do Programa de Pleno Pagamento da Dívida dos Estados, PROPAG, aprovada pelo Congresso. Nós estamos falando de 64 vetos ao todo. Desses 64 vetos, nós vamos manter o sobrestamento de alguns desses vetos e outros o governo chancelará. O governo, por exemplo, tem disposição de aquecer e chancelar a derrubada de vetos como o veto relativo ao Zika vírus, né? O governo fez uma análise mais pormenorizada e compreendeu que é de bom tom autorizar que esse veto seja derrubado, né, pelo Congresso. Então, alguns vetos serão derrubados e outros houve já um acordo prévio com os líderes da Câmara pela derrubada pela manutenção. A sessão também será destinada à leitura de requerimentos, incluindo o que propõe a criação da CPMI para investigar as fraudes nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS. O requerimento foi protocolado, o requerimento tem que ser lido por determinação constitucional e regimental pelo presidente do Congresso na primeira sessão do Congresso. Nós vamos fazer as indicações e claro que nós vamos participar da CPMI. E vamos atualizar as informações sobre essa sessão do Congresso com o repórter Tiago Tibúrcio. Bom dia, Tiago. Bom dia, André. A sessão do Congresso Nacional está marcada para esta terça-feira, ao meio-dia. São 60 vetos na pauta, 2 projetos de lei e 2 projetos de resolução do Congresso Nacional. Quanto aos vetos presidenciais, só há acordo para a derrubada de um deles, que é justamente o que trata sobre pensão para as vítimas do Zika vírus e também indenização por danos morais para elas. Quanto aos projetos de lei, o primeiro deles trata de alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 para permitir que o governo federal apresente projetos de lei que reduzam o imposto de renda das pessoas físicas e que essa redução não fique limitada ao tempo de 5 anos, que é o que hoje a legislação estabelece para projetos de lei desse tipo. A intenção, então, é dar aí uma maior justiça tributária, para que o tributo seja também cobrado de maneira progressiva e de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. Já o outro projeto de lei do Congresso Nacional abre um crédito suplementar no valor de 816 milhões de reais para a área do transporte ferroviário. Quanto aos projetos de resolução, o primeiro deles cria a liderança de oposição no Senado e o segundo apresenta novos ritos para a apresentação e indicação das emendas parlamentares aqui no Congresso Nacional. Lembrando que esse assunto está em ação no Supremo Tribunal Federal, que visa dar mais transparência e rastreabilidade a essas emendas. Então, um projeto importante também que deve ser aprovado, esse projeto de resolução, na sessão do Congresso Nacional. E também podemos falar sobre um outro assunto importantíssimo desta sessão, que é a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as fraudes no INSS. O presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse que vai ler esse requerimento, que foi assinado por 223 deputados e 36 senadores, um número bem superior ao mínimo necessário, e foi protocolado no dia 12 de maio. Essa comissão parlamentar mista de inquérito será formada por 15 deputados titulares, 15 deputados suplentes, 15 senadores titulares e 15 senadores suplentes e terá um prazo de 180 dias para investigar essas fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Esses, portanto, os destaques dessa sessão do Congresso Nacional, que ocorrerá amanhã ao meio-dia, aqui com transmissão pela TV Senado. André. Obrigado, Tiago, pela participação. O governo publicou medida provisória com providências alternativas ao decreto que aumentou o IOF.
A MP já está valendo, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Ela foi apresentada como alternativa ao decreto publicado no mês passado, que aumentava o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O novo decreto traz regras mais amenas quanto ao IOF. Por outro lado, a medida provisória estabelece mudanças na tributação de aplicações financeiras e aumento da carga tributária para determinados tipos de empresas. Entre as principais propostas estão a cobrança de 5% de imposto de renda sobre títulos de renda fixa que eram isentos dessa cobrança, como, por exemplo, as letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA. A cobrança será sobre a emissão desses títulos a partir de janeiro do ano que vem. O dinheiro que os bancos arrecadam com esses títulos é usado em empréstimos tomados por produtores rurais e por construtoras. A MP também muda a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, de instituições financeiras. As fintechs e instituições de pagamentos recolhiam entre 9% e 15% para financiar a Seguridade Social, enquanto bancos tradicionais pagavam 20%. A MP acaba com a alíquota de 9% e agora pequenas fintechs pagarão ao menos 15%. A taxação das empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, também fica maior com a medida provisória. Hoje elas recolhem 12% sobre o rendimento das apostas, descontados os prêmios e o imposto de renda sobre as premiações. Esse percentual sobe para 18% e começa a valer a partir de outubro deste ano. O ministro Fernando Haddad já vinha conversando sobre as medidas em reuniões com líderes de partidos e com os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E nesta quinta-feira, a medida provisória foi um dos temas discutidos na reunião de líderes do Senado. Nós não aceitamos mais aumento de impostos. E o governo insiste nessas novas medidas, na taxação da LCI, que compromete a construção civil, não é? Um alíquota de 5%. Também a LCA, que é a questão da agricultura, do agro. Então, são aumentos de impostos, aumentando inclusive as bets, que todo mundo concorda, evidentemente, de aumentar as bets. Dificilmente essas matérias serão aprovadas. O primeiro eixo da medida provisória é o próprio esforço fiscal que o governo faz. O segundo é a medida de justiça tributária. Nós não estamos aumentando carga tributária. Nós estamos ponderando na medida provisória que, sobre CSLL, por exemplo, que não é aceitável que a maioria dos brasileiros paguem tributos e uma parcela pequena, que estão nos bancos, que são os multimilionários, não paguem. É uma questão de justiça fiscal, sobretudo, em primeiro lugar. E a terceira questão é essa que relatei para vocês, que é uma questão de saúde pública, que fala sobre o aumento da tributação em relação às bets, sobretudo para ter um poder e um papel de inibir o consumo desenfreado que tem desta epidemia que assola os brasileiros. Semana mais curta por conta do feriado de quinta-feira começa com audiência pública e sessão de debates temáticos. Há ainda previsão de sessão do Congresso e votação no plenário do Senado de projeto que prevê presença feminina nos conselhos de administração de alguns tipos de empresa. Confira a agenda de hoje e os destaques da semana. Daqui a pouco, às 9h30, a Comissão de Direitos Humanos tem reunião marcada. Uma audiência pública que é parte de um ciclo de debates sobre os direitos das pessoas idosas. O foco é o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A data foi instituída pela ONU em 2006 e é comemorada anualmente em 15 de junho. Às 10 horas, o plenário do Senado deve fazer sessão de debates temáticos. O tema, o papel da ciência, tecnologia e inovação na prevenção e redução de futuros desastres e enchentes no Rio Grande do Sul. E logo mais às 14h está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores.
Nesta terça-feira, às 9 horas, a Comissão de Infraestrutura tem na pauta, entre outros, projeto que prevê o direito de uso e compartilhamento de postes, dutos, condutos e outros pelas concessionárias de energia elétrica, prestadoras de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público. Ao meio-dia de amanhã, como vimos, está prevista a sessão conjunta do Congresso Nacional para exame de vetos presidenciais a matérias aprovadas pelo Legislativo. E às 4 da tarde desta terça, o plenário deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, um dos projetos estabelece a obrigatoriedade de reserva mínima de participação de mulheres em conselhos de administração de empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias, controladas e outras em que União, Estado ou município detêm a maioria do capital social com direito a voto. As mulheres deverão ocupar pelo menos 30% das vagas de membros titulares dos conselhos de administração, havendo percentual inclusive para mulheres negras. Na quarta-feira, às 11 horas, reunião marcada na Comissão de Direitos Humanos. O primeiro item da pauta é o projeto que destina recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente a políticas públicas, projetos e programas direcionados à primeira infância. Agora vamos falar sobre a crise militar entre Israel e Irã. O presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado está em contato com o Itamaraty para tentar repatriar brasileiros que estão na região do conflito. Vamos voltar a falar ao vivo com o repórter Tiago Tibúrcio. Tiago, o senador chegou a solicitar um avião da FAB para auxiliar nessa volta dos brasileiros? Exatamente, André. O senador Nelsinho Trade, que é o presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui do Senado, desde o início do conflito bélico entre Israel e Irã, já entrou em contato com o Itamaraty e solicitou que um avião da FAB pudesse fazer o resgate dos brasileiros que estão lá, sobretudo das autoridades. São aproximadamente 30 pessoas e uma comitiva de autoridades brasileiras que estava em Israel, conhecendo projetos e desenvolvendo parcerias com as autoridades israelenses. E aí começaram os ataques. Israel primeiro bombardeou lugares militares lá no Irã, o Irã retaliou bombardeando também cidades em Israel. Essa comitiva de brasileiros então ficou presa em Israel. Isso até porque mesmo o principal aeroporto da capital, Tel Aviv, o aeroporto Ben Gurion, ele também foi atingido por mísseis do Irã e está inoperante até o momento. Hoje já é o 4º dia dessas ofensivas militares, mísseis de ambos os lados cruzando países e atingindo alvos tanto em Israel quanto em Irã, causando muitas mortes. Mas uma notícia até boa. Por meio de contatos diplomáticos ocorridos durante o final de semana, essa comitiva brasileira hoje será deslocada por terra para a Jordânia, que é um país que faz aí fronteira com Israel. E na Jordânia, esse avião da FAB já está aguardando para trazer ao Brasil, para repatriar essa comitiva de brasileiros, de autoridades brasileiras que está na região do conflito. São, por exemplo, aí autoridades do Distrito Federal, de Goiás, do Mato Grosso do Sul, de Rondônia, e também há prefeitos e vice-prefeitos, 8 prefeitos e vice-prefeitos aqui do Brasil, entre eles Álvaro Damião Vieira da Paz, que é o prefeito de Belo Horizonte, Cícero Lucena, ex-senador e atual prefeito de João Pessoa, o Elbert Porto de Resende, que é prefeito de Macaé, no Rio de Janeiro, Janete Aparecida Silva Oliveira, vice-prefeita de Divinópolis, em Minas Gerais, Mariane Terezinha Matos, vice-prefeita de Florianópolis, em Santa Catarina, Cláudia Silva Lira, vice-prefeita de Goiânia, aqui em Goiás, e Vanderlei Pereira, vice-prefeito de Uberlândia, em Minas Gerais. Portanto, aí essas autoridades hoje devem ser deslocadas para a Jordânia e aí sim lá um avião da FAB deve trazer aqui de volta. Bom, o presidente do Senado, Nelsinho Trade, explicou um pouquinho em um vídeo que enviou para a nossa reportagem sobre aí as providências que tomou para ajudar nesse resgate, podemos dizer assim, da comitiva brasileira. Vamos ouvir.
Estou dando toda a atenção à questão dos brasileiros que estão em Israel, instalados num local seguro, a fim de atender a um protocolo decorrente do provável e possível ataque que esse país poderá sofrer em função da guerra bélica que lá está acontecendo. Dentre esses brasileiros, nós temos prefeitos, secretários estaduais, secretários municipais e 3 sul-mato-grossenses que foram, a convite do governo de Israel, participar de um seminário de tecnologia. Estou aqui fazendo gestões junto ao Itamaraty, a fim de que possa disponibilizar uma aeronave da FAB para repatriar esses brasileiros que lá estão. Acompanho com atenção e vou informando vocês. Bem, vimos aí então o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, o senador Nelsinho Trade, que também já identificou que lá em Israel há outros 56 brasileiros que estavam fazendo parte de um grupo em uma peregrinação religiosa, lá é um dos lugares santos para várias religiões, e esses brasileiros também vão tentar ser incluídos nessa comitiva que está sendo resgatada via Jordânia, né, junto às autoridades brasileiras, para que regressem ao país em segurança. Enquanto isso, a Comissão de Relações Exteriores continua acompanhando a situação dos brasileiros e dando o apoio necessário para fazer essa repatriação. André, sobre esse assunto seria isso. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Tiago, pelas informações. O Senado realizou sessão especial na última sexta-feira para celebrar o Dia da Ciência e do Pesquisador Científico, comemorado em 8 de julho. Convidados cobraram mais investimentos na área considerada estratégica para o país. Criado para valorizar a produção científica no Brasil e destacar o papel essencial de pesquisadores e instituições no desenvolvimento do país, o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico é comemorado em 8 de julho. Os profissionais dessa área foram celebrados nesta sexta-feira por meio de uma sessão especial no Senado. Nós temos um caminho claro a seguir. A gente só precisa ter coragem para seguir nesse país e colocar realmente prioridade nas coisas que são prioritárias. E a ciência e a tecnologia são prioritários. Parabéns aos nossos pesquisadores, a todos aqueles que construíram a história e a estrutura da ciência e tecnologia no país, pessoas e instituições que lutaram para que a gente chegasse onde nós chegamos. Senadores destacaram propostas legislativas de incentivo à ciência, tecnologia e educação, com destaque para a chamada PEC da Ciência, que busca simplificar e fortalecer a pesquisa no Brasil. A proposta permite parcerias entre setor público e privado e dá mais liberdade para o uso de recursos no setor. Para aumentar os recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento no país dos ridiculamente baixo, cerca de 1% do PIB, para aproximadamente 2,5% ou acima de 2,5% do PIB num prazo de 10 anos. O que nos levaria a ficar próximos da OCDE, dos países da média da OCDE, de 2,73%. E ainda muito distante de alguns países como Japão, Coreia, Israel, que estão lá nos 5%. A PEC já dá mais consistência e dificilmente você muda de qualquer jeito. Então, a gente avançou muito, mas eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. As pessoas precisam entender a importância da ciência, a importância da inovação, da tecnologia. Falta de financiamento e a burocracia no acesso a recursos são alguns dos obstáculos enfrentados por quem faz ciência no Brasil. Pesquisadores alertam que sem o apoio contínuo, o país corre o risco de perder talentos e desacelerar o desenvolvimento tecnológico. Financiar a pesquisa básica, a ciência em prol da compreensão, é um investimento em soluções imprevistas. Não sabemos qual descoberta aparentemente de nicho resolverá a crise de amanhã. Cortar esse financiamento é como recusar a comprar um mapa, porque você não sabe exatamente qual estado irá precisar. Nós enfrentamos desafios hoje, né, com a transição energética. Esse é um desafio fenomenal e que o Brasil hoje desponta como nação,
soberana nesse campo, mas nós temos muito que avançar. Somente seguindo a nossa trajetória de investimentos robustos em pesquisa, em ciência, investindo na formação de novos quadros, nós ajudaremos o Brasil e o mundo a construir o seu futuro. No fim da sessão, a arqueóloga Niede Guidon, reconhecida por suas contribuições à ciência e à preservação do patrimônio histórico brasileiro, foi homenageada. Ao longo de sua carreira, enfrentou adversidades com coragem, rigor científico e paixão pelo conhecimento. Suas descobertas e hipóteses ousadas provocaram o debate acadêmico e ampliaram os horizontes sobre o povoamento das Américas. Sua contribuição permanece viva e essencial para as futuras gerações de cientistas. Por 4 votos a 3, o relatório final da CPI das Bets foi rejeitado pelos senadores da comissão. Alguns senadores já demonstraram insatisfação com o relatório e com os trabalhos da CPI logo no início da reunião. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção envolvendo agentes públicos e privados, além de supostas extorsões praticadas contra usuários e empresas do setor. Contudo, infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. O senador Eduardo Gomes disse que o prazo para analisar o relatório não foi suficiente. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora, mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Nós tomamos o cuidado de indiciar apenas as pessoas cujos indícios estavam robustos. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano, eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios sim, mas eu não quero de forma alguma expor ninguém. O relatório pedia o indiciamento de 16 pessoas, empresários, donos de casas de apostas, influenciadores digitais, entre eles Virgínia Fonseca, suspeita de estelionato e propaganda enganosa, e Deolane Bezerra, pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dos indiciamentos, o relatório propunha alterações na legislação, como a proibição de jogos de azar online. Você pode jogar numa disputa de futebol, por exemplo, mas essa questão desses joguinhos de tigrinho, de zebrinha, enfim, esses, o meu projeto que já está no sistema é para acabar com esse modelo de jogo. Foram 7 meses de reuniões, investigações e depoimentos. 19 pessoas foram ouvidas e centenas de documentos analisados. Durante as audiências, um depoente chegou a ser preso. O empresário Daniel Pardim Tavares Lima foi acusado de falso testemunho. Ele estava entre os possíveis indiciados. A senadora Soraya Tronic, autora do relatório, disse que encaminhará tudo o que apurou diretamente aos órgãos competentes, como Polícia Federal e Ministério Público, independentemente da rejeição do relatório. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes para continuarem na investigação, indiciarem ou não e depois apresentar para o Judiciário. O projeto que consolida as leis eleitorais e partidárias e cria um novo Código Eleitoral foi debatido na Comissão de Constituição e Justiça, mas ainda não foi votado. Os senadores esperam chegar a um entendimento para a votação da proposta até 9 de julho.
Antes mesmo do relator, senador Marcelo Castro, dar parecer sobre as últimas emendas apresentadas, o senador Eduardo Girão apresentou o requerimento para adiar a votação. Entendo que o adiamento da votação permitirá que o debate avance com a devida responsabilidade e maturação, garantindo que cada ponto seja examinado com rigor técnico, jurídico e político. O relator justificou que o tema já estava maduro para ser votado. Essa matéria era para ter entrado em vigor para a eleição de 2022. Não foi votada a tempo. Era para entrar em vigor na eleição de 2024. Não foi votado a tempo. Se nós não votarmos até o final de setembro deste ano, ela não vigorará para 2026. Então, não vejo por que a gente protelar mais. E olha aí a esperteza do nosso colega senador Girão. Ele está pedindo a prorrogação para o dia 22 de julho, quando nós já estaremos no recesso. Está jogando a matéria para o segundo semestre. Outros senadores reforçaram o pedido para adiar a votação e apontaram pontos ainda sem consenso, como a quarentena de 2 anos para juízes, policiais, membros do Ministério Público e militares que quiserem se candidatar. A quarentena não está restrita a militares fardados, não. Está colocando guarda municipal, colocando todo mundo. E não faz o menor sentido constitucional. Eu estou praticando ou tentando praticar uma discriminação contra categorias que se dedicam à segurança pública, com base em ilações. Imagine, Vossa Excelência, médico consagrado, tem que ser proibido 2 anos antes de operar, porque cada paciente ser operado sai com uma gratidão muito grande, porque o senhor fez um bom trabalho. Imagina o senador da República, que a cada ano pode levar para o seu estado em torno de 100 milhões de reais em emendas. Ele pode concorrer dentro do cargo. O governador que assina a ordem de serviço concorre no cargo. O guarda da esquina não. Porque alguém decidiu que ele pode influenciar demasiadamente uma eleição. Isso não faz o menor sentido. Uma operação policial conduzida direcionadamente, ela inviabiliza uma eleição há um ano antes. Não é um caso ou outro que a gente tem, depois da operação feita, o desastre feito com a reputação de uma pessoa, e depois disso cai por terra e aquela pessoa está destruída. Senadores de oposição apontaram outras discordâncias, principalmente com relação ao uso da tecnologia nas eleições. Não se pode fazer censura prévia, nem se pode banir perfis ou conteúdo de cidadãos se não houver uma motivação judicial e a comprovação de que há um ilícito. Aqui se chega a um detalhamento de que fatos sabidamente verídicos são crimes, ok, na contramão do que diz o acordo do eminente ministro Alexandre de Moraes. Mas você vai mais adiante, que você deveria ter esse conhecimento. Imagine que eu vá conversar com o eminente senador Marcelo Castro e ele me conte um caos do Piauí. E eu, acreditando na fé pública do eminente senador, eu propague essa ideia. Mas era uma brincadeira, um xiste. E eu recebo uma pena de prisão ou de multa. Dizer que a gente vai votar esse projeto no meio de um recesso parlamentar é dizer que não quer o projeto aprovado. Então, eu quero pedir aqui a benevolência para que a gente possa seguir uma linha que Vossa Excelência adota, que é separar aquilo que realmente a gente não consegue evoluir para nenhum tipo de entendimento, mas votar a matéria principal. Fazer destaque, retirar o que for preciso, mas votar aquilo que é principal e não deixar de votar. Diante de tantas divergências, ficou definido, por sugestão do presidente da comissão, senador Otto Alencar, que o relator vai se encontrar, vai conversar com um representante de cada partido para buscar um consenso. E só depois disso o texto retorna à pauta. A votação do projeto já está marcada para o dia 9 de julho. Novas emendas só poderão ser apresentadas até o dia 2 de julho. A criação do Comitê Gestor do IBS também foi destaque na Comissão de Constituição e Justiça. Foi a 4ª audiência pública do colegiado sobre reforma tributária.
O Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços é um órgão especial responsável por coordenar o IBS, tributo criado ano passado pela reforma tributária para substituir os atuais ICMS, tributo estadual, e o ISS, municipal. O comitê já foi criado temporariamente, mas precisa ser implementado de forma definitiva até o final deste ano. Durante a audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, o secretário extraordinário da Reforma Tributária do Ministério da Fazenda detalhou o funcionamento do órgão. Então, o Comitê Gestor, na verdade, não é um ente estranho aos estados e municípios. Ele é os estados e municípios que estão atuando de forma conjunta através do Comitê Gestor. Às vezes, senador, a gente ouve falar que o Comitê Gestor vai ter muito poder. Na verdade, não. A função do Comitê Gestor são funções de natureza administrativa, operacional. Ele, inclusive, não tem poder, por exemplo, ao contrário do CONFAS hoje. O CONFAS pode conceder benefícios fiscais, autorizar a concessão de benefícios fiscais. O Comitê Gestor não tem esta competência. O Comitê Gestor, ele não legisla, embora ele tenha, sim, a competência de interpretar a legislação do IBS. A Frente Nacional dos Prefeitos e a Confederação Nacional dos Municípios enfrentam um impasse em torno da eleição dos 27 representantes no Conselho Superior do Comitê. O que nós entendemos é que também, no caso dos municípios, as funções deveriam ser ocupadas pelo secretário de Fazenda. Por que isso, prezado senador Confuso, senadoras e senadores? Porque nós corremos o risco de ter uma entidade que vai cuidar de R$1 trilhão dos brasileiros, que vai ter um orçamento de 5 bilhões de reais, ser tomada por pessoas que têm isso como a sua atividade profissional. Não podemos permitir uma politização dessa nova entidade, que no caso dos municípios a representação é do conjunto dos municípios do Distrito Federal e não de cada ente individualmente. Vamos mudar a Constituição aqui agora? Logo, o representante não pode ser trocado pelo prefeito. Infelizmente, nós estamos nessa situação. O ideal seria que a gente chegasse a um acordo, porque todo modelo tem funcionado até agora com base num modelo de federalismo cooperativo e seria muito bom que a gente conseguisse superar esse impasse. Muito obrigado. A participação de crianças e jovens nas decisões sobre o clima foi tema de um encontro em Brasília. O evento faz parte da preparação do Brasil para a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, em novembro. Qual a importância da participação de crianças, adolescentes e jovens nas decisões climáticas? O tema foi discutido com representantes da sociedade civil, especialistas em clima, gestores públicos, jovens lideranças e estudantes. Tenta colaborar nesse processo que é de incluir mais pessoas na conversa sobre o nosso futuro, né? Sobre como que a gente pode enfrentar a crise climática, principalmente as crianças e jovens, que é o trabalho que a gente faz com muito empenho aqui no Brasil. Na primeira mesa, os participantes discutiram o que falta para que os jovens deixem de ser vistos apenas como símbolos e passem a fazer parte das soluções. É preciso, para além de ouvir, essas crianças, é quando pensar em leis, em projetos, incluir essas crianças, esses jovens, e aí também apoiar financeiramente esses projetos de territórios que já existem, porque em territórios quilombolas, indígenas, de comunidades tradicionais, a solução já existe para mudanças climáticas. Elas só bastam serem ouvidas. A gente não quer só um quadrado da sala de aula para ficar falando, a gente não quer passar horas ouvindo alguém falando. A gente quer poder criar, construir, ao mesmo tempo que fala, também faz ação. Então, é entender também a dinâmica que as crianças, que os adolescentes e a juventude interagem para o seu saber. Às vezes a gente quer colocar as crianças no lugar de adulto, né? Quer que fique mais séria, fique mais rígida, fale direito, quando na verdade deixa elas se expressarem do jeito delas, né? Que eu acho que aí já faz muita diferença. Na segunda mesa, o foco foi o papel da juventude na política ambiental brasileira. Um dos desafios é transformar a escuta em ação concreta. Além disso, jovens estudantes reforçaram a importância da participação juvenil em debates que impactam diretamente a vida deles. Eu acho muito importante que as escolas estejam comunicando. A educação sobre o meio ambiente é mais que importante. É muito importante que a gente esteja aqui participando desses debates. Os debatedores do evento pretendem encaminhar as propostas discutidas aqui para os fóruns preparativos da COP30 e assim ampliar a participação de jovens e crianças em todo o processo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv.
Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro-Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026, 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A saúde eu não sou muito bem, não, porque além de ser diabética, eu tive 3 AVCs. Aí depois eu estava atrapalhando meu filho trabalhar, eu falei, me inscreve no Lar dos Velhinhos. A senhora foi chamada para um Lar dos Velhinhos, eu falei, graças a Deus. Ele falou, só que lá tem a diferença. Eu falei, qual? Lá é espírita. E a senhora é evangélica. Eu falei, eu vou. Se Deus me chamou para lá, então eu vou, tem alguma coisa para fazer. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos, com o nosso megafone, que é o diploma na mão, nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão do Senado. O tempo é mesmo inexorável, passa para todo mundo. Para uns, de forma mais branda, para outros, tempos difíceis. Mas, sem exceção, são muitas histórias para contar. O que o senhor acha da palavra idoso? Muito bom, significa que a pessoa já viveu bem, não é? Já tem uma idade boa. Eu não vejo um peso nessa palavra, porque se eu já cheguei nessa fase de idoso, é porque eu já deixei muita estrada para trás. Muita água eu já vi passando por baixo da ponte e elas não voltaram. A população 60+ cresce, o país envelhece e é preciso aprimorar as políticas públicas para a terceira idade. Como estamos hoje? Para onde caminha essa terceira idade? O que a gente tem hoje é uma população de idosos já significativa no Brasil, de aproximadamente 32 milhões de pessoas, que corresponde aí a cerca de 14% dessa pirâmide demográfica. O que nós estamos observando com base nos números de hoje e daqui para frente é que essa população idosa caminha para um aumento de mais de 100%. Em 2010, agora há pouco mais de uns 15 anos, nós celebramos um marco dentro do Brasil que não foi grandemente noticiado, mas que foi interessante de ser lembrado, que foi o fato de que pela primeira vez nós passamos a ter mais idosos em sociedade do que crianças em primeira infância, de 0 até os 5 anos incompletos.
Então foi a primeira vez em que no nosso país, na nossa estrutura etária, pirâmide etária, nós passamos a ter mais avós do que netos. Até 2050, nós vamos celebrar o momento em que nós vamos atingir uma revolução da longevidade, com o Brasil tendo pela primeira vez mais idosos, 60 anos ou mais, do que jovens no geral. E quando eu falo jovens, ali contabilizados do 0 até os 19 anos, chegando aos 20. Isso vai ter uma consequência do ponto de vista das políticas públicas, porque se você tem uma sociedade que envelhece, você tem também demandas específicas que tomam a centralidade, o protagonismo da agenda pública. A maioria dos países ditos do primeiro mundo, né, ficaram ricos antes de ficar velhos. E aqui é o contrário, a gente está caminhando para um envelhecimento populacional muito grande. Eu acho que a parte da população que mais cresce é a faixa da população idosa, sem que a gente tenha resolvido problemas básicos, né, como é que eu vou chamar, de saúde social, não sei se esse termo existe, né? Melhor educação, melhor saúde para todos, desenvolvimento, infraestruturas, né? Sanitárias, etc. e tal, tudo que o país precisa para se desenvolver, né? Qual seria o prejuízo econômico para o país? Uma relação entre a questão do mercado de trabalho e a questão previdenciária, quando a gente olha para esse processo de envelhecimento populacional. Porque no âmbito do mercado de trabalho, especialmente no setor privado, à medida que as pessoas envelhecem, elas são consideradas inaptas para a ocupação de certas posições. Então, ainda existe um grande, é um termo que a gente vem utilizando muito hoje, ainda existe um grande etarismo, uma grande discriminação contra pessoas idosas, ou pessoas que nem são idosas, mas que já estão ali acima dos 45, acima dos 50, com relação à inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, ela está acima de 50, sendo considerada ainda muito jovem para aposentar. Com a reforma previdenciária de 2019, você teve um aumento da idade de aposentadoria dos homens para 65 anos, das mulheres para 62. Como é que essas pessoas vão encerrar o período de completar o tempo mínimo de contribuição previdenciária? Até 2070 é projetado que nós praticamente teremos uma falência do modelo de financiamento da Previdência Social. Por quê? Porque hoje quem sustenta a Previdência são as pessoas que estão no mercado de trabalho, injetando recursos para pagar os benefícios de aposentados, o que hoje está na faixa aí dos seus 5, 6 trabalhadores para cada pessoa aposentada. Em 2070 será 1 para 1, será um trabalhador para cada aposentado. Hoje já não consegue atingir a taxa de reposição populacional necessária para fazer, fazer a reposição da população. Essa taxa é de 2,1. Hoje o Brasil já não alcança essa taxa, está por volta de 1,7. A reposição populacional, ela está intrinsecamente relacionada a uma forma de você manter a força de trabalho necessária para que a economia continue funcionando e continue produtiva, vamos dizer assim. Então você tem uma questão que é com a aposentadoria e com os benefícios sociais também, né? O BPC, outros programas sociais que podem vir a atender tanto pessoas idosas quanto pessoas com deficiência, né, que não conseguem atingir esse tempo de contribuição. Então existe uma pressão enorme sobre os sistemas previdenciários e da Seguridade Social. Já que estamos falando de economia, podemos até utilizar o modelo atual do Japão. O Japão hoje é no mundo o país mais envelhecido, já é aquela população, já é aquele país que tem sua população com 30% de idosos na sua Constituição. E o que a gente pode tomar a partir do modelo japonês? Que eles se prepararam para o envelhecimento. Eles foram um país que buscaram enriquecer antes de atingir o seu clímax de envelhecimento. Como? Através de investimento em tecnologias, através do investimento em educação, e conseguiram chegar até a ser a segunda grande potência no mundo. As famílias, inclusive, precisam tomar para si essa lição, no sentido de cada vez mais poupar aquilo que obtém em termos de renda. Para quê? Para podermos gastar nas nossas respectivas velhices. O idoso de ontem, o idoso atual. Melhoramos, pioramos nesse cuidado?
houve progressos, houve melhorias, no sentido de que nós deixamos de ser um país em que vários benefícios sociais, vários serviços, né, ao público que envelhece, às pessoas, né, que atingem seus 60 anos ou mais de idade, deixaram de ser meras gratuidades, né, ou concessões fornecidas pelo Estado e passaram a ser direitos, né, direitos que a pessoa tem de envelhecer com dignidade e, portanto, podendo contar com, por exemplo, um benefício de prestação continuada, que lhe assegure uma renda mínima, também podendo contar com, eventualmente, o apoio de instituições de longa permanência, os antigos asilos, mas que hoje ganham essa denominação nova de instituição de longa permanência, que funcionam como casas, como residências com que as pessoas podem contar quando não podem mais ter um apoio, por exemplo, de um núcleo familiar. Eu estou com 86 anos, estou aqui no lar dos velhinhos. E estou contente de estar aqui, porque aqui é lar dos velhinhos. Tem gente que não gosta de ser chamada de velha, mas eu sei que eu sou velha. Hoje eu já sou avó, sou bisavó. Quantos anos o senhor já está aqui? Eu já estou nos 14 anos, entrei para 14 anos. Pega amor pelo lugar, pelas pessoas, por tudo, pelo espaço que é grande. Quando eu fiquei muito doente, tive 6 meses internada aqui no Hospital de Sobradinho. A assistente social desta casa maravilhosa foi lá conversar comigo. Aí eu falei, asilo, casa de idoso, prefiro ir para o cemitério. Tá, foram embora. Aí depois voltaram, eu já estava com a cabeça mais fresca. Falei, vou tentar. Pode me levar que eu vou tentar. Aí quando eu cheguei aqui há 7 anos atrás, eu cheguei na ambulância, cadeirante, porque eu tinha cirurgia na perna, não podia andar. E essa casa, para mim, eu vou te dizer, para mim é um paraíso, porque aqui não me falta absolutamente nada. Diferentes áreas das políticas, como mercado de trabalho, previdência social, educação, a própria questão da oferta de cuidados, né, que é um tema importantíssimo quando a gente olha para essa população, saúde, todos esses campos de políticas públicas, eles vão ser atravessados por essa questão. Nessa transformação demográfica, você também tem uma transformação das famílias, uma redução dos núcleos familiares. As pessoas têm menos filhos, às vezes têm filhos mais tarde, né? Tem se tornado mais comum esse fenômeno. E nesse processo, o que existe é uma tendência de que a disponibilidade de cuidadores no interior da família diminua, até porque as mulheres, que são a maioria absoluta dessas cuidadoras familiares, elas têm se inserido cada vez mais no mercado de trabalho nas últimas décadas. O que se vê é a necessidade de olhar para formas de cuidado que estão para além da família. O idoso hoje é uma fonte de recursos. É um serviço que no nosso país ele está crescendo nesse sentido. Criar locais onde tenham casas mais adaptadas, né? Mas isso é uma outra população. A população que está aqui é uma população vulnerável. Quando a gente pensa no idoso que está lá dentro da casa, e muitas vezes a gente resgata, por exemplo, de idosos, famílias que são numa situação vulnerável, que precisam de ajuda. Muitas pessoas permanecem com os idosos dentro de casa porque a renda do idoso é o que ajuda a manter a família. Mas até que ponto a pessoa está cuidando bem desse idoso, né? Essas reconfigurações familiares, elas vão impondo também a necessidade de que as pessoas procurem essas instituições, justamente porque elas não contam com assistência no âmbito doméstico. Essas instituições de longa permanência são o que se tradicionalmente chamou e ainda se chama culturalmente de asilos, né? Mas hoje a gente usa mais o termo técnico ILPIs. O país está envelhecendo e talvez a gente não tenha os profissionais suficientes para suprir essa... Infelizmente. Embora a situação tenha melhorado nos últimos anos, ainda tem uma grande carência. Eu não sei exatamente agora quantos geriatras tem no Brasil. Há poucos anos atrás tinha 1000 e poucos.
para o Brasil. A gente tem que dar um jeito de fazer com que o médico de família tenha uma formação melhor na saúde do idoso. A gente pensa cuidador de idoso, o que precisa fazer? A gente acha que não tem muita coisa. Depende do idoso. Se for um idoso com uma doença neurológica, com alteração de comportamento, com risco de queda, ou cego, a gente tem que ter um cuidador minimamente preparado para lidar com essa pessoa, senão vai deixar a pessoa cair, não vai saber como reagir em determinada situação, vai ser caótico. E é o que a gente vê no dia a dia com os nossos pacientes. Tem projetos para regulamentar a profissão de cuidador, em debate na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Programas de incentivo ao envelhecimento saudável também estão na pauta do Congresso. E tem proposta que altera a Constituição. A proteção ao idoso passaria a ser competência não só da União, mas de estados, municípios e do Distrito Federal. Olha, eu apresentei essa PEC exatamente porque o nosso país é um país continental. E os idosos hoje, cada dia mais, precisa de atenção, até porque a população idosa está duplicando. Então, nós precisamos criar política pública de atenção ao idoso, mas de acordo com as regiões do Brasil. Por isso, o nosso projeto da PEC é para descentralizar, dar oportunidade para que estados e distritos federais possam também atuar, criando leis e oportunidade para os nossos idosos. Agora, nós vamos trabalhar na Câmara dos Deputados para incluir também os municípios. Então, da mesma forma, União, estados, municípios e Distrito Federal, legislando, trabalhando, criando oportunidades de política pública para que os nossos idosos possam, acima de tudo, serem respeitados, terem uma atenção de saúde, terem atenção na convivência com a sociedade. Espero que não fique só na criação de leis, não é? Que se materialize na prática com realmente ajudas efetivas que possam melhorar e facilitar a vida das pessoas idosas, notadamente na assistência social, na assistência da saúde, na assistência de produtos farmacêuticos e outras necessidades básicas que a população de idosos tem e que nem sempre consegue ter, né? Cada município tem uma liberdade de fazer leis acima daquilo que nós temos hoje. E eu dei alguns exemplos na saúde, no transporte, no dia a dia. A violência contra o idoso, por exemplo, é muito forte dentro da sua própria casa. Os dados mostram que as agressões aos idosos surgem principalmente de seus familiares ou amigos próximos. Ora, se isso acontece nesse ou naquele município, a própria Câmara de Vereadores poderá tomar medidas que vão na linha de proteção aos idosos. Então é um movimento aberto, eu diria, fraternal, solidário, carinhoso e respeitoso com a nossa gente mais velha. A nossa população está indo, na verdade, para a terceira idade, envelhecendo e precisa envelhecer com qualidade de vida. Eu acho que essa proposta que nós estamos aprovando, ela força a criação de uma política pública mais arrojada e de uma política pública que contemple todas as necessidades da população idosa brasileira. A PEC 81 corrige uma omissão constitucional. Ela reconhece que a proteção da pessoa idosa é uma responsabilidade compartilhada, permanente e estratégica. Ao aprová-lo, estaremos fortalecendo o sistema de garantias de direitos e criando condições para que o futuro, ou seja, que o Brasil se prepara com justiça social para o futuro que já começou. Ao aprovar a PEC, ilustre presidente senador Humberto Costa, é garantir que nenhuma pessoa idosa seja deixada para trás. É reafirmar o compromisso desta casa com a dignidade humana em todas as fases da vida. E os recursos para isso? De onde vem? Bom, nós temos um convênio com a SEDES. A per capita vai direcionada totalmente... O que é a SEDES? É Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, não é isso? Acho que o nome completo é esse. E o recurso vai diretamente para a folha de pagamento. Com os valores, ele não cobre a nossa folha. Então, a gente tem que fazer eventos, campanhas.
E conta com a ajuda da comunidade para a gente todo mês chegar no valor, porque aqui a gente não tem histórico de atraso de salário, graças a Deus. A alimentação é comunidade, né? A gente conta muito com a comunidade para poder nos ajudar. Nós fazemos campanhas. Ontem foi o dia, toda segunda-feira nós temos 2 pessoas que vão ao SEASA e eles fazem uma arrecadação de frutas, verduras, legumes. Isso, graças a Deus, também nos ajuda bastante. Falar de qualidade de vida é tratar de alimentação, exercícios físicos, cuidados básicos. Mas quando o assunto é a terceira idade, é preciso buscar ainda mais um prazer, um propósito, aquilo que te motive a sair da cama todos os dias. Eu diria que o recado geral é tentar curtir a vida, simplesmente, viver um dia depois do outro. Quando a gente está bem, às vezes a gente negligencia a saúde. E depois a conta chega. Então tem que, obviamente, cuidar bem da pressão, cuidar bem da alimentação, se tiver diabetes, se tiver colesterol alto, etc., cuidar bem dessas doenças, fazer uma prevenção adequada, né? Colonoscopia de tempo em tempo, depende da história familiar também, uma coisa que não é, a prevenção não é a mesma para todo mundo, depende da história familiar da pessoa, do risco que a genética a pessoa tem. Mas, enfim, prevenir doenças preveníveis, fazer as vacinas, tomar as vacinas corretamente e também tentar manter uma vida social. Isso é outra coisa que eu não falei, mas que é interessante. A vida social, ter a pessoa isolada fica muito mais depressiva e envelhece pior. É uma ginástica que a gente trabalha na segunda e quarta com o professor Helder. E nos dias de sexta-feira a gente faz o alongamento. A gente tem bastante idoso entre aí... Na verdade, a gente tem a partir dos 60 anos até os 90. A gente também vê essas atividades importantes pela socialização que eles têm, né? Para eles poderem sair de casa. Estava meio baixo astral. Aí minha filha descobriu que tinha um grupo aqui que fazia ginástica e que interagiam e que eram extremamente um grupo unido, um grupo solidário em todos. E aí eu vim. Em menos de um mês eu estava já alegre. E eu acho a coisa mais importante é essa confraternização que nós temos aqui. Isso não tem exercício que pague, nem dinheiro que pague. Essa é uma maravilha, essa turma toda aqui é uma maravilha. Eu fiquei entusiasmada, a gente brinca, sabe? Sempre está todo mundo bem-humorado e é muito bom. Aqui ajuda na coordenação motora, no equilíbrio emocional, em todos os sentidos, né? Temos esses estagiários maravilhosos que dão apoio aos professores. Você precisa de massa muscular, você precisa de acordar que tem que crescer. A idade não vale derrubar. Por quê? Eu sempre falo, a idade biológica hoje não vale nada. Hoje é você que faz sua idade, você que faz sua desenvoltura e que você quiser saúde tem que começar por aqui. O fator da educação física aumenta mais uns 2, 3 anos de vida para eles. Tem uma área que é heterogênea, é essa área do envelhecimento. Então as pessoas já nascem diferentes do ponto de vista genético, já nascem diferentes do ponto de vista sociocultural, econômico. E com a vida, né, com o passar dos anos, essas diferenças se acentuam. Tem gente que vai ter sorte na vida, tem gente que vai ter azar, tem gente que fez tudo certo, tem gente que fez tudo errado, fumou, bebeu. Eu não falei, obviamente, né, evitar, né, tudo que faz mal, evitar cigarro, evitar bebida, enfim, exagero. Tudo isso é óbvio que é muito importante para prevenir o envelhecimento patológico. E quando esse momento a pessoa ou a família deve identificar e deve se preocupar, a pessoa deve se preocupar em ir a um geriatra? Quando a pessoa começa a perder a autonomia funcional, gerenciava suas finanças sozinho, agora delegou para um filho. Declaração de imposto de renda, sempre fez sozinho, agora é um filho que está fazendo. Por quê? Porque ficou velho, porque o filho entende mais, ok, mas alguma coisa aconteceu, por que 2 anos atrás fazia e hoje não faz? E uma das coisas que a gente encontra nos centenários, tem um estudo sobre centenários muito interessante, procuraram, né, o que os centenários tinham em comum. E, basicamente, eles não encontraram nada, né? Tinha até uns que fumavam há 100 e poucos anos, quer dizer, tudo que a gente fala para não fazer e tal. Mas eles tinham uma coisa assim em comum, eles gostavam de viver, eles tinham essa tal de motivação, eles tinham um motivo de estar aqui, eles queriam viver um pouco mais. Porque estavam se divertindo com os amigos, com a família, estavam fazendo alguma coisa, estavam com o objetivo de ver o neto se formar ou simplesmente, enfim, tinha alguma coisa, fazendo atividades voluntárias, né, inclusive, às vezes, que dão significado para a vida, né?
cuidado que você tem que ter com o idoso é paciência e responsabilidade. Você tem que dar amor para ele, porque se você der amor para o idoso, ele vai te retribuir. Como tem deles que não fala, não faz nada, mas te mostra um sorriso, te olha com carinho, porque muitas vezes a boca não consegue mais pronunciar palavras, mas os olhos pronunciam. Você tem uma família, como é que hoje? Tem, graças a Deus, eu tenho 2 filhas. 2 filhas, tem um bocado de netos, né? Bisnetos. São 10 netos, 5 de cada filha e 7 bisnetos. São muito carinhosos comigo. A mulher ligou aqui e falou assim, daí, Angelina, tudo bem? Falei, maravilhoso. Eu não lavo nem minha mão para comer. Tem quem vem, joga água, seca. O que eu quero mais? Por isso, eu amo esta casa. Mas eu posso dizer que o filho dos meus pais tem uma coisa que é mais importante em tudo, e eu achei que dentro, meus pais tinham amor por nós. E aqui nessa casa eu encontrei amor também. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro-Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026 e 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas 2 profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. Naquele momento, não estávamos apenas criando regras técnicas para o orçamento público. Estávamos, acima de tudo, firmando um pacto que atravessaria gerações. Um compromisso moral e institucional de que o dinheiro público deve ser tratado com zelo, austeridade e respeito. O Brasil foi um dos primeiros países em desenvolvimento a adotar um marco fiscal dessa natureza, sendo referência internacional em boas práticas de gestão pública. A LRF introduziu regras claras, objetivos prudenciais e mecanismos de controle capazes de assegurar maior previsibilidade na condução da política fiscal. Temia-se, me lembro bem naquele momento, que haveria uma paralisia da administração pública, que haveria o sacrifício de questões relativas às políticas públicas, mormente na área da saúde, da educação, da segurança pública. Lê do engano. Exatamente o inverso foi comprovado. Então, somente com a aplicação responsável, com a aplicação planejada, com a indicação de metas, de resultados, com um bom planejamento, é que conseguimos reverter, de fato, debilidades e fragilidades anteriores.
Eu creio que é um momento para se discutir a lei de responsabilidade fiscal, porque tivemos uma experiência de 25 anos. É possível verificar a possibilidade de ajustes e modernização, sem perder de vista o rigor que se impõe para evitar a irresponsabilidade fiscal. Modernizar, sim. Aperfeiçoar, sim. Retroceder, jamais. O IPES tinha a função de criar propaganda política para que a população aceitasse o golpe de 64. Esses filmes passavam nas sessões de cinema, eram veiculados nas empresas, na hora do almoço, para o operariado. E eles eram levados para o interior, para pracinhas do interior do Nordeste, interior de Minas Gerais. Leve à compreensão do homem, do povo, o valor da sua empresa para a comunidade brasileira. Media operations, labor operations, helping to support strikes, planting false articles in the newspapers, that kind of thing, which frankly is the CIA's bread and butter in a lot of countries where it's trying to orchestrate instability and overthrow. Não havia nenhum minuto no Brasil, das 24 horas do dia, em que não houvesse uma emissora financiada pelo IBAT dizendo algo contra o presidente João Goulart. Agora é lei. A reforma tributária promete simplificar o pagamento de impostos no Brasil. A nova lei detalha reduções e isenções de tributos, além de regras para a devolução de impostos para famílias de baixa renda. O mecanismo de devolução deverá valer para contas de energia, água, saneamento, gás e telefonia, e as mudanças serão implementadas de forma gradativa. O Senado votou, agora é lei. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica, nesta terça, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Na rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou 57ª legislatura. A audiência pública será realizada nos termos dos requerimentos 16 de 2025, de minha autoria, para a realização do ciclo de debate sobre direitos das pessoas idosas, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. A reunião será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal e-Cidadania em senado.leg.br/e-Cidadania ou pelo telefone da ouvidoria 0800 061 2211. Nós temos hoje nessa nossa audiência ilustres convidados e que a comissão está muito feliz por terem aceitado o convite para estarem conosco. Convidados que têm a pauta no coração e que hoje é um dia para eles de muita atividade, porque ontem foi o nosso Dia Mundial de Conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa. Então, eu creio que todos estão com uma agenda lotada hoje e eu quero agradecer por estarem colaborando com o Senado Federal, com o Parlamento, com o Congresso, nesta audiência pública, neste ciclo de debates sobre os direitos da pessoa idosa. Nós faremos várias audiências públicas, diligências, reuniões, com o objetivo da gente discutir os direitos, a garantia dos direitos das pessoas idosas. Mas hoje a gente vai dar um foco diferente a essa audiência. Nós falamos tanto de violência, mas nós temos no Brasil boas práticas. Nós temos no Brasil pessoas fazendo coisas incríveis
para cuidar das pessoas idosas. Propostas super interessantes. E hoje a gente vai falar sobre isso. Nós queremos dar um tom de alegria hoje também. Ontem foi o dia de enfrentamento à violência, mas nós estamos no Brasil enfrentando a violência com boas práticas. E nós vamos conhecer algumas boas práticas hoje. Eu tenho a alegria de convidar para compor a primeira mesa, nós vamos ter 2 mesas. Alexandre da Silva, secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Secretário, que alegria lhe receber mais uma vez. E hoje nós vamos ouvir as políticas públicas sendo desenvolvidas pela Secretaria. É uma alegria tê-lo conosco, secretário. Queremos convidar com muita alegria o Marco Túlio Valberto Sintra, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, especialista na área da saúde da pessoa idosa, atuando na promoção do envelhecimento saudável, acesso à saúde e cuidado integral. Doutor Marco, muito obrigado pelo convite, é uma alegria recebê-lo nessa comissão, uma alegria. E nós vamos convidar para compor a mesa Maurício Geller, prefeito de Paranavaí, uma cidade linda do Paraná, e o presidente do Instituto Maurício Geller. Eu já vou preparando os corações. Muita gente vai querer hoje ir embora para Paranavaí para morar lá no Instituto. Eu tenho um sonho há anos. Bem-vindo, prefeito, bem-vindo. Há anos de já guardar o meu lugarzinho lá no Instituto. Eu não sei se o secretário conhece. Eu estudei 4 anos. Estudou lá? Então o secretário vai também trazer as impressões do coração. Doutor Maurício, prefeito Maurício, que alegria tê-lo conosco, que alegria. O Brasil precisa conhecer. Eu sempre disse isso, nós temos que mostrar para o Brasil quão lindo, interessante a experiência que o Instituto desenvolve. Nós vamos ter aqui na nossa mesa também Mauro Moreira Freitas, presidente da Associação Brasileira de Cidadãos Sênior, ABRACS. Doutor Mauro, obrigado por estar conosco, uma alegria. Vem aqui para a mesa conosco. E nós temos online o juiz auxiliar, a juíza auxiliar, corregedora, Monize da Silva Freitas Marques, nossa grande amiga, colaboradora de inúmeros debates aqui na comissão. Ela é juíza de direito, coordenadora da Central Judicial da Pessoa Idosa, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E nós temos também o doutor Egídio Dória, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade da USP e coordenador do Programa Envelhecimento Ativo do Hospital das Clínicas de São Paulo. Referência em envelhecimento ativo, cuidado comunitário, autonomia e inclusão social. A doutora Monize e o doutor Egídio farão a participação via videoconferência. E está conosco no auditório também, que fará parte da segunda mesa, o nosso querido presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. A sociedade civil, o controle social vai ficar por último nessa audiência, porque com certeza esse fechamento com o Conselho, com certeza elogiando as experiências que estão aqui na mesa e falando de outras e trazendo para nós os desafios, que eu sei que não tem sido fácil, presidente, mas é uma honra tê-lo conosco nessa audiência. Nós vamos fazer da seguinte forma a nossa exposição. Nós vamos começar com o doutor Alexandre. Inclusive, doutor Alexandre, a gente sabe que a sua agenda deve estar lotada hoje. O senhor pode fazer a sua exposição, se precisar se retirar, fique à vontade, fique à vontade. Depois, com certeza, a sua assessoria lhe passa se chegou alguma pergunta ou não direcionada ao senhor. Nós vamos fazer da seguinte forma. O doutor Alexandre falará em primeiro lugar, o Maurício. Nós vamos depois trazer a doutora Monize em terceiro lugar. Na sequência, a gente falará o Maurício Geller, o Mauro Moreira Freitas. Depois, a gente ouvirá o nosso doutor Egídio e, por último, a gente encerra com o conselho, ok? Nós vamos fazer nessa ordem. O Egídio ficou por último, né? Ok, isso, tá?
Vamos ter a alegria de ouvir agora o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, doutor Alexandre. 10 minutos, aquele cronômetro ali para o senhor acompanhar, mas eu sou bem generosa aqui. Mas antes, doutor, deixa eu fazer uma introdução que é com profundo senso de responsabilidade e urgência que iniciamos hoje. Mas um debate crucial, interessante, dentro do nosso ciclo sobre os direitos das pessoas idosas. Celebrar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. É, sim, fundamental, mas vai além de uma data. É um chamado contínuo à ação. Nossa legislação, desde a Política Nacional do Idoso, de 1994, até o Estatuto da Pessoa Idosa, em 2003, sempre buscou assegurar dignidade, autonomia e participação efetiva para nossos cidadãos e cidadãs com 60 anos ou mais. Essas leis foram marcos garantindo preferência na formulação de políticas públicas e um arcabouço para a proteção. No entanto, a realidade nos impõe um desafio crescente. O censo de 2022 revelou que a população idosa no país atingiu 32,1 milhões, um aumento notável de 56% em apenas 12 anos. Essa longevidade, que deveria ser motivo de celebração e orgulho, tem sido ofuscada por uma estatística alarmante, o aumento das violências contra esse grupo. Os dados mais recentes da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, são claros e chocantes. Em 2023, o país registrou um aumento de 50 mil casos a mais de violência contra idosos em comparação com o ano anterior, totalizando mais de 408 mil notificações entre 2020 e 2023. E o cenário de 24 e o início de 25 não é menos preocupante. Em 2024, o Disque 100 registrou 179.600 denúncias envolvendo pessoas idosas como vítimas, dentro de um total de mais de 657 mil denúncias gerais de direitos humanos. No total, foram registradas mais de 960 mil violações dos direitos das pessoas idosas em 2024. Para o primeiro trimestre de 2025, já observamos um preocupante aumento de 140% das denúncias de violência contra os idosos em relação ao mesmo período do ano anterior. Mas aqui eu faço um destaque. Os canais estão mais acessíveis hoje. Quando a gente ler esses números dos últimos anos, com tecnologias que estão sendo levadas para os canais, eu estive lá e a gente deu esse pontapé inicial em tecnologia, em aplicativos, WhatsApp, Telegram. Então, os idosos hoje estão tendo mais acesso, mais campanhas também. Então, assim, aumentou tanto a violência, nós estamos tendo um aumento enorme de denúncias que estão sendo possíveis porque os canais estão sendo mais modernos, estão sendo atualizados o tempo todo. Mas é claro que a violência está aí e é uma preocupação. Essas não são apenas estatísticas, são histórias de vida, de confiança traída, de dignidade roubada. A negligência, a exposição a risco de saúde, a tortura psíquica, os maus tratos, o abuso financeiro e a violência patrimonial seguem como as principais violações. E nessa audiência, estaremos discutindo as boas práticas de enfrentamento às violações dos direitos das pessoas idosas no país. Doutor Rafael, por 10 minutos, seja muito bem-vindo. Desculpa, doutor Alexandre, muito bem-vindo, desculpa. Bom dia a todas as pessoas que estão agora ao vivo nos assistindo e depois boa tarde, boa noite para quem for ver no momento que for possível. Vou fazer aqui brevemente uma audiodescrição. Sou um homem preto, 1,90 m, um blazer bege, uma camisa branca. Do meu lado esquerdo, a senadora Damares. Mais uma vez, obrigado pelo convite e pela apresentação desse tema. Trazer esse tema para o Senado é algo para nós de extrema importância, né, e tem um valor simbólico, e daqui também a gente pode pactuar ações ainda mais importantes para as pessoas idosas.
Do meu lado direito, o prefeito de Paranavaí, o doutor Maurício. Agradeço também o Marco Túlio, da SBGG, e também o Mauro, também um grande ativista aí. Já acompanhei várias aulas dele também pela TV. Também agradecer aqui a coordenadora do Conselho, Ana Lúcia, da Pessoa Idosa, o presidente Rafael, também um grande aliado aí, um amigo, né, que vai também falar um pouco dessa aproximação que a gente construiu. Acredito que a gente, né, teve esse compromisso da Secretaria e do Conselho e demais pessoas presentes. Também agradecer às assessorias, né, dos parlamentares e também a equipe técnica. Bem, eu começo, senadora, fazendo já a primeira provocação e que eu chamo de boa prática que a gente traz, que é discutir as várias manifestações do idadismo, dessa discriminação que se dá pela idade. E aí eu estou falando que as pessoas mais jovens também podem sofrer o idadismo, mas é mais frequente que as pessoas idosas sofram, porque se a pessoa mais jovem sofre porque é mais jovem, com o passar do tempo ela vai deixando de sofrer. Mas a mais velha não, ela vai envelhecendo, com isso vai só aumentando. Então a primeira provocação que eu faço é: vamos envelhecer juntos nos próximos minutos. E isso não vai ser ruim, vocês vão ver. Porque a gente vai aprender muita coisa, a gente vai rediscutir algumas coisas, a gente vai conhecer muitas ações, como a própria senadora disse, boas práticas. E daqui, com certeza, sairão algumas pactuações que eu considero muito importantes. Como a própria senadora disse, hoje é um dia para nós importante, porque nacionalmente e internacionalmente nós estamos fazendo uma data alusiva ao mês de conscientização contra a violência das pessoas idosas. E, como a própria senadora já adiantou muito bem, agradeço, os números da violência têm a ver também com o maior acesso e o melhor acesso às informações. E, a partir disso, o tema desse ano será Fortalecendo Laços, saberes e práticas intergeracionais no enfrentamento à violência contra as pessoas idosas. Foi lançado ontem o nosso vídeo, ele está bem bonito, convido as pessoas que ainda não assistiram, que possam assistir. E a gente vem, senadora e demais pessoas presentes, de fato construindo eu não vou falar o letramento, mas uma maior conscientização, um melhor acesso ao que é violência. Talvez tenha sido aqui mesmo que eu dei um exemplo muito simples, que só o fato de uma pessoa chamar a pessoa idosa por um nome que ela não queira, né, e seja usando o inho ou um outro nome que ela não queira, isso é uma violência, não só para ela, mas para qualquer pessoa. Uma outra situação é quando a pessoa idosa não maneja o seu próprio recurso, e a gente sabe que é muito frequente. Toda a família sabe quanto a pessoa idosa ganha, mas ela não sabe o quanto as outras pessoas, caso ela esteja no ambiente familiar, o quanto elas ganham. Então, isso já define um pouco a sutileza e, ao mesmo tempo, a naturalização da violência ou das violências contra as pessoas idosas. E depois nós temos os casos mais conhecidos e que são também tão marcantes quanto. Eu falo isso porque não é só a violência física que marca, né? A gente já ouvia tanto dos mais velhos, né, que às vezes falavam: olha, eu preferia ter, né, levado um tapa a ter que ouvir isso. Então, a violência, ela é sempre na intensidade de quem a sente. Não cabe a nós falar se é pouco, se é muito, se é uma palavra ou não. Então, foram diversas ações trazendo essa questão da informação, da conscientização, algumas ações que já começaram. Então, a gente tem, senadora, uma série de ações que são boas práticas, por exemplo, mostrando até como a gente pode nos comunicar por meio das redes sociais e materiais diversos para se referenciar às pessoas idosas. Por exemplo, evitar, né, o diminutivo, vozinho, vozinha. Não, é senhor, senhora ou o nome da pessoa. Nem sempre mostrar a pessoa com uma postura, né, encurvada, que não é todo mundo que é assim. É a bengala. Tem pessoas jovens que já estão, por algum motivo, já nessa posição também. Então, diminuir os estereótipos para nós é sempre bastante importante.
Convido todas as pessoas também a participarem. Nós teremos o evento que começará amanhã, lá no Ministério dos Direitos Humanos, a primeira parte, e o segundo dia será no Espaço Cultural Renato Russo, com uma mostra trazendo as experiências de diversas partes do nosso país, falando sobre o que a gente tem feito em parceria, mostrando essa diversidade das ações para as pessoas idosas. Bem, e lá também será anunciado algumas entregas que também, imagino, será de bom acolhimento da sociedade brasileira. Pela Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, a gente segue os legados deixados e aprimora também a partir das demandas que surgem e também a partir dos problemas mais antigos que ainda não tiveram a sua resolução da maneira que era necessária. Então, nessa gestão, o nosso legado é pensar o direito para que todas as pessoas envelheçam com dignidade e com seus direitos respeitados. Isso pode parecer meio óbvio, mas não é. Porque nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, nós temos grupos sociais que não envelhecem, que não chegam bem aos 60 anos e alguns, infelizmente, morrem, de fato, aos 50, aos 45. E outros grupos chegam com uma morte social, vamos dizer assim, aos 60 anos, porque todo aquele planejamento que tinha de uma renda, de saúde, de participação, de aprendizagem, nem sempre isso é possível. E tivemos, infelizmente, um fato histórico muito importante, que foi a pandemia, que acelerou ainda mais para muitas pessoas esse esvaziamento de perspectivas, de expectativas, de esperanças. Então, é dessa forma que a gente traça as ações dentro da Secretaria Nacional de Direitos da Pessoa Idosa, que está no Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. Bem, o Brasil hoje tem já, senadora, 35 milhões de pessoas idosas, então já está aumentando esse número, já estamos em torno de 16,1% e convivendo com uma diversidade e uma distribuição que varia muito. Então, nós temos o Rio Grande do Sul, onde hoje, de cada 5 pessoas, uma já é idosa, enquanto que Roraima ainda não temos, de cada 10 pessoas, quase uma é pessoa idosa. E, ao mesmo tempo, temos municípios onde, a cada 3 pessoas, uma já é idosa. Então, essa necessidade das boas práticas, eu acho que veio no melhor momento, porque, de fato, não dá, e eu falo isso muito tranquilo, não dá para a gente sempre reproduzir as experiências de outros países. O Brasil é outra coisa, né? Já foi cantado e já foi dito em verso e prosa, o Brasil é outra coisa, né? Então, veja, a nossa dimensão, que são 35 milhões de pessoas. Isso é muito mais que em muitos países, né? E o Brasil não teve a possibilidade de enriquecer para depois envelhecer. Então, nós temos que considerar esses pontos e, ao mesmo tempo, valorizar a nossa diversidade, que esse é um ponto muito rico que nós temos e que eu acho que a gente não explorou ainda 10% de tudo que nós podemos fazer, inclusive na perspectiva das pessoas idosas. Porque são várias as manifestações culturais que nós temos nas diversas partes do nosso país que celebra sempre o mais velho, sempre a mais velha. E por que a gente ainda reproduz números, né, em termos de percentual muito próximo de outros países que não têm, por essência, essa mesma valorização cultural? Então, é importante que a gente pare de pegar tudo de fora e valorize um pouco mais do que nós temos aqui dentro do nosso país. Sobre o aumento da violência, a senadora já trouxe um cenário bem interessante. De fato, a violência aumentou, isso nos preocupa demais, mas também a gente celebra as melhorias que vem acontecendo nessa captação e no encaminhamento também das denúncias e das violações. E para a gente o que importa, e é esse também um outro passo nosso enquanto Ministério, pela ouvidoria, também acompanhar melhor esse encaminhamento das ações e estimular para que municípios e estados também criem melhores alternativas para mitigar essas violências. E eu vou falar um pouco mais à frente quais são as nossas ações. Então, dado isso, o nosso desafio, e é um desafio que eu até peço a ajuda do Senado, senadora, é como a gente vai promover e incentivar as ações intersetoriais envolvendo os mais diversos arranjos institucionais.
pensando Estado, município, as OSCs, pensando os institutos, organizações, enfim, esse é o grande desafio. Nenhum problema para a pessoa idosa se resolve tão facilmente. Vamos dar um exemplo, o Brasil hoje ainda tem o maior percentual de pessoas analfabetas são pessoas idosas. E a gente sabe que sem essa alfabetização para acessar o meio digital, para buscar um serviço de saúde, isso vai gerar muitas vezes uma não possibilidade de tratamento. Então, eu consigo, pela alfabetização, melhorar o acesso e manutenção e permanência das pessoas no serviço de saúde. E isso melhora no convívio social, e isso melhora até na questão dela estar trabalhando ou não. Então, são problemas que a gente chama de complexos, mas que dá para ter soluções, e aí eu aproveito para dizer o quanto o Brasil é rico em experiências, em boas práticas, e duas que para nós são essenciais são as políticas do SUS e do SUAS. Isso, para mim, é um ponto central da nossa revolução da longevidade. A gente tem uma série de sugestões, de críticas, de aprimoramentos, de necessidade de capilaridade dessas duas políticas, mas o que já existe é bastante importante para nós. Sobre as boas práticas, eu vou trazer aqui um pouco, e eu vou falar um pouco resumidamente para apresentar todas as ações. Nós temos alguns programas que foram criados, então a gente tem, senadora, duas lógicas para pensar essa garantia dos direitos e mitigação também das violações, que é ora a gente pensar a política pelo território, ora pensando nos grupos específicos. Pensando na lógica dos territórios, nós temos o programa Envelhecer nos Territórios, que é um programa que tem como um ator social novo na lógica dos direitos humanos, até porque a gente percebe pela própria evolução, e a senadora entende bem isso, não dá só para a gente ficar no campo da articulação, os direitos humanos hoje precisa também tentar minimamente criar espaços mais institucionalizados. Então, esse agente vem nessa lógica, é uma pessoa que vem da comunidade, e aí nós temos diversas experiências, são as boas práticas, ora são agentes vindos da comunidade, mas que são pessoas estudantes, são pessoas idosas, são pessoas cadastradas no CAD único, enfim. Então, tem uma série de composições desses agentes justamente para garantir essa inserção. São agentes que recebem uma bolsa, então gera empregabilidade. Nos pequenos municípios faz uma grande diferença, uma bolsa que chega próximo dos R$1.000, e cada agente pode atender até 200 pessoas idosas, fazendo essa escuta. Não é pegar, ou tentar sobrepor ao que já existe, do agente comunitário de saúde ou de profissionais do SUAS. É justamente nessa lacuna. Hoje pela manhã eu vi, por exemplo, o quanto tem aumentado as pessoas dependentes nos jogos. Essas pessoas dependentes dos jogos, elas só vão talvez chegar num serviço de saúde ou de assistência se chegar nesse grau extremo do adoecimento ou da sua vulnerabilidade econômica. Mas e se ela já perdeu metade da sua poupança, do seu acúmulo material? Talvez nenhum desses serviços poderia captar. Então, o agente vem porque ele tem algo que é muito importante, e as pessoas idosas sabem muito bem isso, que é a escuta. Então, o ponto central da formação desses agentes é saibam escutar, para depois a gente ver o que é possível fazer. Além disso, esse programa também trabalha com a equipagem, tanto daqueles municípios que não têm um espaço na gestão municipal específico para tratar da pessoa idosa, como também para estimular ou fortalecer os conselhos locais. Também tem uma formação em direitos humanos, e nós estamos nas 5 regiões do país, já com mais de 50 municípios, chegamos a 70 na época do Rio Grande do Sul, naquele momento da pandemia, então a gente tem esse programa. O outro é o Viva Mais Cidadania, que esse programa vem pela lógica do artigo 5º da Convenção Interamericana, que fala que nós temos, enquanto Estado, garantir os direitos dos mais diversos grupos que sofrem as mais diversas vulnerabilidades e discriminações. E a principal é por ser uma pessoa mais velha. Então, mais velha, se pobre, com deficiência, se mulher, se negra, enfim, se indígena. Então, são várias intersecções que vão determinando um acúmulo de discriminação. E é isso
que é um ponto central do nosso país. Enquanto algumas pessoas, alguns grupos sociais vão envelhecendo com uma série de oportunidades, eu acho que o Senado é um espaço que eu posso dizer isso, porque mais da metade de senadoras e senadores são pessoas idosas, estão fazendo um grande trabalho para a nação. Então é esse envelhecimento da oportunidade, enquanto outras pessoas idosas só vão envelhecendo, acumulando mais uma discriminação, né? Ficou mais pobre, ficou deficiente, enfim. Então esse é um ponto que nós temos como a ação importante do Viva Mais Cidadania. E também tem a questão de, com o recurso que é destinado, fazer os primeiros encaminhamentos das principais demandas. São as pessoas idosas que determinam o que vai ser feito com esse recurso, e esse é, senadora, uma das grandes inovações da atual gestão, porque todos os marcos nacionais e internacionais falam da necessidade de que todos os programas sejam centrados na demanda da pessoa idosa. Não é o que tem lá colocado e eu vou fazer. Não, é o que ela quer que façamos, e a gente tem que dar um jeito de tentar alcançar o máximo possível aquela condição. E também alguns mutirões. O Viva Mais Cidadania hoje está atendendo 2 comunidades quilombolas, povos ciganos ali de Souza e povos de terreiro ali no Recôncavo Baiano, e queremos chegar, e aí peço também o apoio do Senado, para as pessoas idosas em situação de rua também, que é um ponto muito importante, que também é um grupo que tem crescido muito nos últimos anos. Temos alguns projetos, um que a gente tem visto uma grande necessidade, né, diante do que tem se colocado nos últimos meses, mas que já começou desde 2023, que é o nosso projeto Viva Mais Cidadania Digital, que é um projeto que vai dar a inclusão e o letramento digital para as pessoas idosas. Nós já temos, senadora, mais de 1.000 pessoas formadas, tanto aqui na Ceilândia, né, das maiores favelas do nosso país, que está paradoxalmente, né, na região mais rica também do país, das mais ricas do país, mas também em 2 estados, em Pernambuco e no Piauí. Há um outro projeto nosso, e é lindo, esse programa é muito bonito, porque as pessoas... E tem um ponto, senadora, que eu acho muito interessante e que me alegra muito, é que a gente cria esse programa com uma intenção de que elas não caiam tanto nos golpes financeiros dados pelo ambiente virtual. Mas o que está acontecendo também é que, para além de não cair nos golpes, elas começam a ter algumas conquistas. Então, são pessoas mais velhas que não conseguiam fazer uma videochamada com a família e agora faz, que conseguem chamar um táxi, que conseguem marcar uma consulta, que conseguem chamar um serviço. Então, isso para a gente é aquele ganho direto positivo que nos faz também se animar e ver que é algo que deu certo. E nós podemos ter, senadora, e eu estou aproveitando esse momento porque acho que é isso também que a gente faz, de, quem sabe, esse projeto virar um programa, né, de alcance nacional. Temos também outros 2 projetos, um que é o Vida Digna em Casa, que é um projeto voltado para o cuidado ampliado, o cuidado que é uma demanda não só do nosso país, mas também de muitos outros. E esse programa tem, por essência, olhar tanto a pessoa idosa como também quem cuida. E essa pessoa que cuida também tem que ter os seus respeitos respeitados. Não é só cuidar. Às vezes ela queria não cuidar e está fazendo outra coisa. Então esse programa cria essa oportunidade também. E o outro, dado o cenário que eu trouxe das pessoas idosas não alfabetizadas, que é o Educação para Toda a Vida, que é uma parceria com as secretarias estaduais locais de educação, mas também aqui com o MEC, para sair dessa lógica de sala, então é extra sala, numa educação popular, para fazer no quintal, para fazer na rua, com as pessoas idosas, para que elas possam aprender um pouco mais sobre isso. Nós temos também algumas consultorias, tá? A consultoria que nós temos, que é bastante importante, que trata dos eventos climáticos e desastres naturais. Então, foi feito um levantamento e agora materiais para que as pessoas idosas conheçam. Temos também um que é bem interessante, que é para todo mundo aqui, que fala sobre o desenho universal, que são espaços para que todos possam envelhecer com dignidade. Isso está para além da questão da acessibilidade, é pensar produtos, equipamentos, é pensar a forma de transmissão de informação, a forma de aprendizagem. Nós teremos na conferência um espaço até para mostrar isso, e teremos também um curso para todo mundo poder fazer e aprender um pouco mais. E também estamos com 8 consultorias abertas, também as pessoas aí que queiram se interessar, que estão aqui, estão nos ouvindo, caso queiram, será ótimo também trabalhar
tá? Que vocês trabalhem conosco. Temos um plano nacional que está aí num ponto aí final de conclusão. Estamos num momento de contingenciamento, então isso tem que ser feito com muita responsabilidade para não prometer o que não dá para entregar. Então o plano ele vai sair, é uma ação que envolve vários ministérios e a gente vê que ele vai sair num ano bastante importante, que é o ano da nossa conferência, que eu vou falar um pouco mais. Mas é isso, a gente já viu as pessoas idosas falando da demanda que tem para a saúde, da demanda que tem para a assistência, demanda que tem para o trabalho, demanda que tem para a educação, então que esse plano consiga minimamente atingir essas demandas e com o passar do tempo, ainda na gestão, que nós possamos aprimorar e que eu acho que é importante, senador, é que a gente possa criar mais raízes das políticas para as pessoas idosas, que elas ganhem cada vez mais força, até para ter um orçamento mais substancial nos próximos anos. Estamos no ano da conferência, então teremos a 6ª Conferência Nacional de Direitos da Pessoa Idosa e para a gente é um evento magnífico, é o ponto central da nossa gestão. O tema é envelhecimento multicultural, falando de justiça, falando de equidade. Então, eu convido todas as pessoas aqui que estão assistindo que participem das conferências locais onde vocês residem. Incentivem também as pessoas idosas, principalmente aquelas que nunca estavam participando desse cenário político, que agora possam participar. Então, nós estamos com as conferências municipais em andamento. Teremos em breve, já começou uma ou outra estadual, mas elas começam muito mais em breve. Temos as conferências livres e as livres nacionais, que também têm tido uma boa repercussão, e quero agradecer aqui, né, a coordenadora, o Rafael, que também ajudaram muito nessa articulação, que não é algo tão simples, para quem muitas vezes faz a política do dia a dia para pagar a conta, chamar para um espaço como esse muitas vezes é um desafio. Nós temos também, além das conferências, a rede de gestores, que esse também é um ponto estratégico, senadora, e demais pessoas presentes, que a gente entende também que, por mais que nós tenhamos recursos, incentivos, quem consegue fazer a gestão das ações locais são os gestores locais, tanto secretários municipais como também secretários estaduais. Então, a gente cria uma rede de gestores de direitos humanos estaduais para que eles possam capilarizar essas ações com os seus gestores municipais, a fim de fato, ver implantado, monitorado e aprimorado os programas e projetos daquela região. É um desafio também para o segundo semestre e todo o ano que vem a gente aprimorar e, de fato, concretizar, materializar ainda mais a Renadi, que é uma demanda já de muito tempo. Então, nós queremos e contamos com todas as pessoas para que nos ajudem a construir essa rede nacional de defesa da pessoa idosa, com as experiências, aí também pode ser até um outro ponto, tá, senadora? Da gente falar sobre a Renadi, quer dizer, o que os municípios têm feito, o que os estados têm feito, e o que cabe também à União fazer para aprimorar essa rede nacional de defesa da pessoa idosa. No cenário internacional, e esse vai ser meu último ponto aqui dessa rodada, a retomada do Brasil no cenário internacional, acho que essa era uma demanda muito grande, né? O Brasil tem muito para mostrar, eu tenho certeza disso. O fato de a gente ter mais pessoas idosas em demais espaços é o sinal de que a gente consegue, sim, garantir um bom envelhecimento. Ainda não para todo mundo, mas que é esse o nosso ponto de encontro. Acho que esse é um ponto central dessa audiência. Então, estivemos na ONU, na RAAD, no PICSPAN. E temos 2 pontos que eu queria muito, senadora, pedir o apoio, que é para que a gente consiga ratificar a Convenção Interamericana sobre proteção de direitos humanos dos idosos, que o Brasil foi signatário, né? Faz 10 anos agora, né? Então, assim, é algo que a sociedade está demandando, né, do executivo, do legislativo, que a gente possa garantir isso. Tudo bem que nós temos vários marcos normativos importantes, mas a ratificação seria, de fato, né? Já temos mais de 10 estados-partes que já ratificaram, então acho que o Brasil está ficando um pouco para trás, né? Vai ter já a primeira reunião esse ano para a criação do mecanismo, e o Brasil não pode ser convidado, né? Porque ele não ratificou. Até se podia ir, né, como observador, mas não, você tem que ratificar para poder estar lá, tá? E o último ponto, agora para a atualização do senhor e das senhoras, é que o Brasil também faz parte de um grupo que está cofacilitando a possibilidade de uma convenção internacional
Então, o Brasil, junto a Portugal, fizeram os primeiros movimentos, ficou por muitos anos lá na ONU, no Grupo Aberto, e agora foi para Genebra para ver essa viabilidade. É necessário ter cautela, né? O mundo não está fácil, né? As guerras aí acho que é um sinal disso, né? Enfraquecimento, até enfraquecimento orçamentário de muitos órgãos que eram potentes, fortes, consolidados, mas a gente está também correndo aí para tentar essa convenção internacional, que para nós, eu vejo, seria de fácil acolhimento, porque nós temos já essa política que acolhe, né? A gente vê o quanto as pessoas migrantes vêm para o nosso país em busca dos benefícios das nossas políticas, mas para outros países isso ainda está muito longe de acontecer, tá bom? Mais uma vez, obrigado. Desculpa passar um pouquinho de tempo aí, mas como era para falar das boas, eu tinha que trazer todas que nós estamos fazendo pela nossa secretaria. Obrigado. Ô, secretário, nós temos que agradecer. Essa é a comissão, é a sua comissão, é a Comissão dos Idosos. E o Brasil precisa saber o que está sendo feito. Porque nós somos tão criticados, né, secretário? Eu estive lá no seu lugar, somos tão criticados. O que está sendo feito? Aí a gente vê ele apresentar um leque de ações. Desejamos, secretário, ao senhor, a sua gestão, boa sorte, sucesso, sucesso. E aí os desafios cada vez maiores. Essa semana eu li, secretário, que a minha geração poderá viver 110 anos com tranquilidade. E a gente já está vendo isso. Muitas pessoas, muitas histórias sendo divulgadas de pessoas de 100, 105, 110 anos. Mas o mesmo cientista garantiu, prefeito, que a pessoa que vai viver 400 anos já nasceu. Que a tecnologia, os novos medicamentos, a longevidade está posta. E aí, o que a gente vai fazer? Que desafio. Nós avisamos há 30 anos atrás que nós chegaríamos a esse número de idosos que o Brasil está vivendo hoje. Nós avisamos. Mas era tudo tão... O Brasil é um país em desenvolvimento, é um país jovem. A gente acreditou tanto que era um país jovem, tanto tempo, que nós esquecemos que esse jovem iria envelhecer. Eu sei que são grandes os seus desafios, os parabéns pelo que a Secretaria está fazendo. O senhor disse uma coisa que me incomoda muito, o futuro dessa secretaria. É uma secretaria recente, a gente sabe, nova, tem menos de 10 anos a secretaria. É uma secretaria que pode executar mais, que a gente precisava rever a nível de legislação, orçamento maior para a secretaria, atribuição maior para a secretaria. Quando o senhor falou que nós temos quantos milhões de idosos? 35. 35. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. É isso. Então, nós temos 10 uruguais dentro do Brasil só de pessoas idosas. Imagina o desafio de uma secretaria como a sua. Então, aproveitar que este é o meu sonho, que eu estou aqui nesse período do parlamento, a gente fazer uma discussão pé no chão com o parlamento sobre a atribuição dessa secretaria, a necessidade da gente incrementar mais essa secretaria, mudando algumas coisas por meio de lei. Sim. Porque quando a gente faz só por meio de decreto, não tem sustentabilidade, o outro governo que vem derruba. Então, a gente estabelecer, inclusive, presidente, algumas políticas públicas, eu tenho feito o seguinte, eu tenho conversado muito com senadores que foram ministros ou governadores. As boas políticas públicas que estão dando certo, seja qual for o governo, transformá-las em lei. Por quê? A gente garante a continuidade. A gente garante a sustentabilidade e o orçamento. Os gestores precisam entender que a gente não precisa inventar a roda. Tem muita coisa boa que já foi feita. Talvez dar a continuidade e talvez uma atualização ou outra, mas tem muita coisa boa sendo feita. Então, parabéns. Mas enquanto o senhor falava, secretário, para a gente encerrar a sua participação, a assessoria achou o vídeo da campanha. E nós vamos exibir o vídeo, vamos ver se a gente consegue. O senhor falou que está muito bonito, então todos nós queremos assistir o vídeo. Troca de saberes cria laços entre gerações. Redes de cuidado protegem contra a violência. A convivência cria laços. Os laços rompem preconceitos. As velhices são plurais. E cada história importa. Entre gerações estão os laços que protegem.
Junho Violeta. Mês de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. Respeite. Proteja. Quero agradecer as pessoas que se envolveram aí tecnicamente para fazer esse vídeo. Trazer duas informações aqui. A gente também tem esse... Bom, a primeira informação é, ao mesmo tempo que tem já esses centenários que já nasceram, tem um lado também que fala que a gente pode, se a gente não pensar o envelhecimento de todos e todas, pode ser uma geração de pais que vão enterrar os seus filhos. Né? Então, algumas doenças que antes só afetavam pessoas idosas, né? Aí, acho que o Marco Túlio vai falar bastante, hipertensão, diabetes, né? Hoje pega pessoas mais jovens. Né? Quem não conhece alguém de 30, 35 anos que já tem essas doenças que antes eram chamadas doenças das pessoas mais velhas. Vocês viram aqui um gibi, né? Uma história em quadrinhos, e isso também é uma ação nossa que faz parte até dessa ação nossa de ações para estimular o convívio intergeracional. Então, em parceria com o Instituto Maurício de Souza, criamos História em Quadrinhos, que já está sendo utilizado em algumas cidades para fazer esse letramento, né, sobre o que é envelhecer, redução do idadismo, e queremos também que esse material seja utilizado com professores, para que eles aprendam a aproveitar melhor esse material, mas que para eles também seja uma forma para que eles sofram menos idadismo. A gente fala de professores já a partir dos 50 anos que têm relatado para nós, né, essa situação. Agora sim, obrigado. Obrigada, secretário. Para quem está ligando a televisão agora, que assistiu o vídeo, esse vídeo vai ficar à disposição aqui na Secretaria. Vocês podem baixar, publicar nas suas redes. Ele foi feito exatamente para isso, né, secretário? Queremos agradecer a presença do secretário, se puder ficar mais um pouco, mas a gente sabe que seu dia está bem complicado. Nós vamos agora ter a alegria de ouvir o Marcos Túlio Marcos Túlio está na segunda mesa, está na primeira mesa. Marco Túlio Gualberto Sintra, doutor Marco Túlio, presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, especialista na área da saúde da pessoa idosa, atuando na promoção do envelhecimento saudável. Doutor Marco, uma alegria tê-lo conosco. 10 minutos, o senhor viu que o 10 minutos dele foi bem longo, né? Vou tentar também fazer a mesma coisa com o senhor. 10 minutos, seja muito bem-vindo à nossa comissão. Tá certo. Então, bom dia, muito obrigado, senadora Damares, pelo convite. Em nome da senhora, eu cumprimento todos os membros da mesa. Eu não vou falar o nome um a um por conta da questão do tempo. Agradecer o convite em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Acredito que coube a mim aqui falar da questão do aspecto da violência na área quanto à área da saúde, e o quanto que não é feito e o quanto que precisa ser feito. Esse é um tema que preocupa muito a todos os geriatras especialistas de gerontologia do Brasil. Inclusive, hoje nós vamos fazer uma live também no YouTube sobre o tema, discutindo, né, essa questão da necessidade, né, da conscientização da questão da violência e em questão da identificação, inclusive. Esse slide que eu estou colocando aqui, os geriatras, especialistas de gerontologia, muito falam do fenômeno do iceberg. O que é isso? Porque geralmente, a pessoa idosa ela é vista pela área da saúde por conta de ter hipertensão, de ter diabetes, da doença renal crônica, insuficiência cardíaca. Mas, muitas vezes, o que importa e não é visto, é o que está na parte de baixo, que é a maior parte. O iceberg, você vê um pedacinho do lado de fora, ele é enorme por baixo. E entre essas várias questões, como a fragilidade, como a demência, a incontinência urinária, os déficits sensoriais, quantos idosos têm problemas visuais e auditivos, por exemplo, muitos são dependentes, apresentam perda de funcionalidade e estima-se que aproximadamente 10% dos nossos idosos, das pessoas idosas brasileiras, sofram algum tipo de violência. E isso não é detectado. Tá? E, obviamente, há uma curva do mal disso, do agravamento das situações, e quando é identificado, muitas vezes nós estamos enfrentando situações muito graves e que poderia ter sido detectado nos territórios precocemente e evitado o agravamento do quadro com algum nível de intervenção. Tem que virar para cá para passar. E aí, quando a gente fala em violência, nós temos que colocar alguma questão que é importante. Por quê?
pensa-se em violência do ponto de vista de violência física, mas não é a maior parte dos idosos que vocês vão ver com marcas de hematomas, com olho roxo, com marcas de arranhões, cabelos arrancados, etc., fraturas. Não é o principal que predomina no idoso. Então, nós temos outras questões que envolvem violência nessas pessoas. Entre elas, a violência psicológica e emocional, muitas vezes com ameaças de abandono, chantagem para conseguir o que desejam da pessoa idosa, humilhações, né? A pessoa está dependendo dentro de casa, sendo exposta a essa questão da dependência e que ela é inútil, que não consegue ajudar em nada na família. Nós temos a questão da violência financeira e patrimonial, que é muito prevalente. Quantos idosos, sem ter problemas cognitivos, têm seus cartões de benefícios surrupiados, né? Não tem direito ao próprio manejo das próprias finanças. Muitos desses idosos estão mantendo vício de jogos, vícios de drogas dos seus parentes mais novos, entre outras questões que a gente vê, né? A questão da negligência do abandono. Nós estamos falando de idosos que são morando sozinhos, com dependência. Nós estamos falando de idosos que são deixados nos hospitais e nenhum familiar vai buscar quando esse paciente tem alta. E por aí vai, são essas situações muito frequentes, tá? E existe a violência institucional, que também a gente não fala, né? Quantos ambientes que atendem a pessoa idosa não estão devidamente com acessibilidade. Nós estamos falando de pessoas também que enfrentam escadas, degraus, mas nós estamos falando também de profissionais que estão lá e que não estão treinados a atender essa pessoa idosa, e muitas delas são, vamos dizer assim, desrespeitadas quanto ao tratamento e aos direitos dela por conta dessa situação. Então, existe essa violência do ponto de vista institucional, né? Eu coloquei aqui o perfil das vítimas, e que muitas vezes não são identificadas no ambiente de saúde, que a gente tem que pensar. Nós estamos falando geralmente de mulheres muito idosas, geralmente acima de 80 anos, geralmente são pretos e pardos. Tá? Então, nós estamos falando de pessoas muito idosas que muitas vezes elas são sobreviventes. No país, preto e pardo chegar nessa idade de 80 anos e mais, são, por ponto de vista, qualquer ponto de estatística, sobreviventes, porque eles já enfrentaram toda a lógica possível e inimaginável de preconceito e de desafios de chegar na cidade e ainda vão sofrer violência ao chegar na cidade. Boa parte delas já são viúvas, porque são mulheres, muitas vezes são solteiras, divorciadas também. Então, nós estamos falando de uma situação de isolamento. Frequentemente, nós estamos falando de pessoas com dependência. Então, nós estamos falando de pessoas que não conseguem mais sair de casa sozinhas, não conseguem ir ao mercado, não conseguem ir ao centro de saúde. E muitas dessas pessoas têm algum nível de comprometimento cognitivo. Então, quanto mais dependente, quanto mais problemas cognitivos, quanto maior a idade, geralmente, e quanto mais isoladas, geralmente são mais expostas à violência. Esse é o perfil. E aí, como eu tinha colocado, não é a agressão física necessariamente os mais prevalentes. E nós temos muita... A estatística brasileira aponta para negligência e abandono, de violência psicológica, moral e patrimonial como predominantes, até mesmo contra a violência física. Então, nós estamos falando de pessoas que não são identificadas porque elas não têm marcas do ponto de vista de hematomas, de fraturas, de agressão. E que essas pessoas não tenham, muitas vezes, a oportunidade de falar o que está acontecendo dentro da casa delas, que é o próximo slide que eu vou mostrar. Né, de passar o dia todo sozinhas, de não ter acesso ao próprio cartão lá do benefício, de não saber o que está sendo feito do dinheiro dela, e por aí vai. Então, são situações das agressões do ponto de vista emocional, dos xingamentos, das humilhações que essas pessoas passam dentro de casa. E por que eu falo dentro de casa? Porque 60% das agressões, das violências contra o idoso ocorre dentro de casa. Então, essas pessoas estão sendo agredidas, sofrendo violência dentro das suas próprias casas. E é uma das questões que já foi citada aqui da territorialidade, né? O território dessas pessoas, da necessidade de identificar o que está acontecendo dentro do território, porque se nós estamos falando de pessoas dependentes, muitas dessas pessoas não têm nem condição de ir sozinha a uma unidade básica de saúde, para isso ser detectado. Isso tem que ser detectado dentro de casa. Né? Muitas vezes é o papel, inclusive, quem vai ver o que vai acontecendo é um agente comunitário de saúde que visita essa pessoa em casa. Muitas vezes pode ser a pessoa que vai começar a detectar que algo errado está acontecendo. A agressor, muitas vezes, são parentes. E, frequentemente, o filho. Tá? Então, o que chama atenção, né? O local, então,
é a casa dessa pessoa cometido pelo filho. E essas situações de isolamento são as pessoas que não conseguem sair de casa sozinha, não conseguem unidade básica de saúde, são pessoas muitas vezes com demência ou dependência, são pessoas que vão sofrer esse tipo de abuso, de violência, e fica difícil detectar. Quem vai à unidade básica de saúde? Geralmente é o idoso que mora próximo dessa unidade de saúde. E geralmente o idoso que está em condição melhor de saúde. Tá? Isso, boa parte do território brasileiro é acidentado. Inclusive a minha cidade, Belo Horizonte, que é um mar de morros que a gente fala. Né? Então, quem vai perto do centro de saúde é quem mora perto e que consegue ir com as próprias pernas e não vai se perder no caminho. Então, essas pessoas não são detectadas porque elas estão dentro de casa e sofrendo violência. Então, o nível de violência é difícil saber exatamente, estima em 10%. O nível de notificação vem aumentando, nós estamos falando de mais de 400 mil notificações. Claro que aumento de denúncia, existe uma questão de melhor acesso a denunciar, não há dúvida disso, mas também um aumento de número de denúncias pode indicar situações difíceis que estejam acontecendo. E que, então, nós temos que estar atentos a esses números, e principalmente, a gente vai começar a falar mais adiante, prestar mais atenção à parte de baixo do iceberg. Né? Nós somos um país que fala em 70% dos idosos não têm direito ao diagnóstico de demência, por exemplo. Quantos por cento desses idosos recebem diagnóstico de violência? Talvez a gente nem saiba a estatística disso, mas provavelmente mais de 90% não receba, e por isso não tenha como se detectar. Então, nós temos alguns desafios adicionais antes de falar desses propósitos de sociedades. Nós temos que nossa rede de assistência, né? Então, é uma questão importante, há um avanço, mas tem a necessidade de aumentar as delegacias especializadas, centros de referência, locais de acolhimento, as equipes treinadas para esse tipo de situação. Quem já trabalhou no hospital, eu trabalho dentro de que é o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais, sabe a dificuldade que a gente tem de assistir uma pessoa idosa que vítima de violência, são enormes os desafios do que fazer com essa pessoa, como ajudar essa pessoa. Tá? A capacitação profissional ela é importante, porque se você não capacita os profissionais, primeiro, né, você não vai fazer o diagnóstico dessa situação. O assistente comunitário de saúde está treinado, a enfermeira do centro de saúde, o médico dessa unidade, os médicos que assistem esses profissionais na atenção secundária, os do hospital, os assistentes sociais estão capacitados para detectar essas situações. Né? É essa questão que a gente tem que lidar, porque senão você não detecta a situação e, mais que isso, não sabe o que fazer com ela. Então, a maior parte dos idosos que sofrem violência, elas vão voltar, mesmo sabendo violência, para o lar onde elas estão sendo violentadas. E a questão da conscientização do etarismo. A gente fala que o etarismo, muitas vezes, é o preconceito final, já foi citado aqui, porque os sobreviventes do preconceito, por que eu falo de sobreviventes? Quem sofre preconceito vive menos, vive pior. Tá? São piores tratados quanto à saúde, então, geralmente, elas têm um maior nível de agravo à saúde. Então, quando a gente fala que pessoas pretas e pardas com 80 anos ou mais sofrem mais violência, nós estamos falando de sobreviventes, porque a maior parte delas ficaram pelo caminho. Mas aquelas que conseguiram sobreviver vão sofrer do etarismo. E aí que é a grande questão da falta da sensibilidade ao tema da violência. Se você entende a fase de velhice, 60 anos ou mais, com uma idade de que é normal andar com bengala, normal ser dependente, normal ser demente, e pensa que essas pessoas são inúteis, e pensa que essas pessoas não se prestam a nada para a sociedade, você não liga para a violência. Você não pensa nisso. Nós vamos detectar os quadros. Então, a gente precisa fortemente combater o etarismo nesse país, que me impressiona muito. São 35 milhões de idosos. Se a gente fala em população votante, a gente tem mais 60 a mais votando nesse país, inclusive, do que 16 a 24 anos. Mas nós não olhamos pessoas idosas. Parece que o país continua um país infantil dos anos 70. Mas não. Nós somos um país que está envelhecendo rapidamente, dos mais que envelhece no mundo. Mas não nos preocupamos com as políticas públicas, nós nos preocupamos, inclusive, na minha área de geriatria, de ter mais vagas para residência, por exemplo, para ter geriatras para assistir os idosos mais dependentes. Né? Nós temos imensa quantidade de vagas, por exemplo, de pediatria, nada contra a pediatria, nós temos que cuidar das crianças, porque elas possam envelhecer, mas nós não temos para formar geriatras, por exemplo.
Então, desculpa ultrapassar o assunto, a gente às vezes empolga e passa um pouco, mas o tema é importante. Algumas propostas da SBGG quanto ao tema, né? A gente precisa expandir a rede de assistência de serviços especializados contra a violência, delegacias, promotorias, centros de atendimento. E outra coisa, divulgar o que já existe. A maior parte dos profissionais não sabem o que fazer quando detectam uma situação de violência. Tá? A gente precisa destinar recursos para equipes multidisciplinares e abrigos para situações de pessoas que sofrem situação de violência no idoso. Por que eu falo isso? Porque essa pessoa sofre violência e elas voltam para o lar onde elas estão sofrendo violência. Então, elas não estão sendo acolhidas, não estão sendo atendidas às necessidades e faltam pessoas para fazer isso. Há necessidade de uma capacitação continuada para que os profissionais que atuam com as pessoas idosas. E aí, nós estamos falando, por exemplo, de toda a atenção primária e agentes comunitários de saúde também. Porque lá, a porta de entrada no sistema de saúde é a atenção primária. Quem visita o idoso nos seus territórios é o agente comunitário de saúde. A maior parte das situações de violência tem que ser detectada nesses locais, não é dentro dos hospitais, que provavelmente estão os casos mais graves. Tá? É quando está começando a situação para que a gente possa evitar o agravamento. E essa educação é extremamente importante, porque a gente não faz diagnóstico. A gente precisa educar a população. A maior parte das pessoas não sabe que se pegar um cartão de um idoso, ela está exclusiva e que ela está ocorrendo um crime. Ah, mas tem demência, então precisa de uma curatela, precisa de algum sistema judiciário vigiando o que está sendo feito com o dinheiro dessa pessoa. Você não pode simplesmente pegar o cartão dela, né? Pegar uma pessoa que não tem capacidade de saber o que está sendo feito e mandar assinar uma procuração que ela não sabe o que é, e por aí vai os níveis de violência, né? E precisa incluir o tema nos currículos escolares, inclusive na educação básica. Então, nós estamos falando que as crianças precisam discutir temas ligados ao envelhecimento. Cuidado paliativo, demência, perda funcional, violência. Porque se a gente forma as crianças sobre o assunto, nós vamos formar um futuro melhor, uma geração com maior nível de consciência sobre todos esses temas que hoje nós não temos. E mais que isso, os dados que nós temos sobre violência no nosso país ainda são muito precários. A gente precisa formatar a pesquisa para a gente ter dados mais seguros, a gente saber, inclusive, o nível da gravidade do problema. E eu falo isso, o governo tem um papel disso. Hoje que a gente consegue falar, por exemplo, que a gente sabe que 70% das pessoas com demência do país não recebem diagnóstico. Mas isso foi com recurso do governo que fizeram todos esses levantamentos. A gente precisa também desses dados na área da violência. Então, e colocar, para terminar a apresentação aqui, que todo profissional da área de saúde, ao detectar alguma situação de violência, tem obrigação, o dever, inclusive legal, de denunciar. E a população nossa, você coloca aqui as fontes que podem, as fontes que elas podem denunciar situações. Perceber uma situação de abandono, de que alguém está sendo explorado do ponto de vista financeiro, perceber alguma situação de agressão verbal, violenta, de humilhações, de física, entre outras, denuncie. A gente tem um Disque 100, tem outros meios de denunciar que estão aqui, denuncie as situações de violência. Quando a gente cala, a gente consente uma violência, a gente permite que as situações se agravem. Tá? Eu agradeço muito, em nome da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, a oportunidade de falar de um tema tão importante. Faço apelo a todos que a gente esteja atento a essa situação da violência, em que não permita que mais pessoas idosas sofram com essa situação. Muito obrigado, senadora Damares, pela oportunidade. Desculpa ter ultrapassado um pouco o tempo. Doutor Marco, que alegria. Não tem que pedir desculpa, não. A gente ficaria te ouvindo por muito tempo. Obrigada. Mas eu vou fazer aqui um diálogo entre as duas falas, o secretário e o doutor Marco. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque os idosos que você mostrou ali, eles estão numa comunidade religiosa. Eu não sei se o secretário sabe, se o prefeito sabe, eu também sou pastora, fui pastora. E esses idosos estão lá na igreja, às vezes, em busca de um milagre. E o milagre, às vezes, já somos nós. Se a gente pudesse, secretária, que é um desafio. O senhor já ouviu aquele ditado que santo de casa não faz milagre? Tentei muito trazer, especialmente a comunidade evangélica, quando ministra, para o enfrentamento à violência contra o idoso. Mas a gente teve aqueles 2 anos de pandemia que o senhor sabe que tudo muda. Todo o planejamento da secretaria mudou.
Mas, antes da conferência, se o senhor puder fazer um chamamento às grandes igrejas do Brasil, numa roda de conversa, para essas igrejas estarem com o senhor, e o senhor desafiar as comunidades cristãs a terem um olhar especial. Tem muita experiência boa acontecendo dentro das igrejas, mas especialmente com relação ao estupro de mulher idosa. Eu tenho falado muito sobre isso com a igreja. Quantas irmãzinhas minhas, com o Cocó, o Coque, as irmãzinhas canelinha de fogo, que eu falo, que às vezes na hora de sentar no banco da igreja estão sentando de lado, com dores, porque acabaram de vir de um estupro dentro de casa. E a igreja não consegue ler esses sinais. Então, junto com a Sociedade Brasileira de Geriatria, a Secretaria, todos nós, a gente trazer as comunidades religiosas para essa conscientização, e eu lhe ajudo nessa interlocução, a gente fazer uma reunião da Secretaria com as grandes igrejas. Às vezes basta um cartaz na igreja, com o número 100. Explicar como a igreja fazer a denúncia anônima, se o pastor não quiser se comprometer. Mas eu acho que seria uma agência extraordinária para lhe ajudar, secretário. E aí, a outra, antes que o senhor saia, secretário, eu estou recebendo mensagens de membros da comissão que a gente vai dar um encaminhamento no final dessa audiência. Nós estamos para instalar, nos próximos dias, a CPMI do INSS. E aí, secretário, essa comissão vai acompanhar, afastando todas as brigas políticas, porque a gente sabe que os descontos indevidos aconteceram em 4 governos, tá? E eu acho que tudo tem que ser investigado, inclusive para que o erro não se cometa. E a gente queria saber se a secretaria, nós estamos muito preocupados, e é a pergunta que eu estou recebendo aqui, a gente fazer uma busca ativa daquele idoso lá do interior que não tem o celular, não tem a tecnologia para fazer a reclamação que teve o desconto indevido. Uma das coisas que essa comissão está pensando é de seguinte: na CPMI a gente ter um servidor da secretaria acompanhando, só como ouvinte, a CPMI, para a gente fazer junto a garantia do reembolso. A gente já sabe que a AGU está atuando de forma brilhante, CGU, o governo está se movimentando, mas a gente precisa pensar naqueles que não sabem fazer o reconhecimento facial. Então, a secretaria tem alguma iniciativa, já está pensando, se a gente fizer um caminhamento de vocês fazerem um acompanhamento à CPMI para a gente fazer sugestões de busca ativa das pessoas que tiveram os descontos indevidos, porque na grande maioria serão idosos. Sim. Bom, nós já temos o próprio projeto Viva Mais Cidadania Digital, é uma resposta do governo, então a gente tem agora até uma intenção de aumentar esse alcance. Criamos uma cartilha já também sobre essa denúncia e agora em parceria com a SECOM, com a EBC e outras, até entidades do Conselho, a gente quer que isso capilarize mais para mostrar. E tivemos semana passada uma reunião com o presidente Volney justamente para falar sobre isso, e foi uma proposta até do Conselho, né, também do qual eu faço parte, mas o presidente falará um pouco mais sobre isso, que a gente tenha outros espaços para além do correio, como os CRAS também, para poder fazer isso. A gente sugeriu também, e aí foi uma provocação da secretaria, que também tenhamos outros atores sociais envolvidos nisso para ajudar nessa captação. Então, que a gente volte os atendimentos presenciais, que as agências voltem a ter mais profissionais. Colocamos também até alguns centros religiosos, como esse espaço, que realmente tem pessoas idosas ali que frequentam. Os nossos agentes de direitos humanos vão fazer isso também. Então, a gente está já fazendo esse movimento, mas entendendo também que muitas das respostas estão sendo dadas pelo governo. Então, a gente não quer também ultrapassar, né, o que está sendo já coordenado e a partir do que foi feito, e como a senhora mesmo disse, né, quer dizer, não é de hoje que isso ocorreu, então, e tem outros dados sendo revelados, então a gente tem acompanhado, tanto pelo Ministério dos Direitos Humanos, pela sua essência, também o Conselho tem feito isso, e essa conversa com o presidente Volney, e tem uma marcada agora também com o presidente do INSS, já é uma forma da gente ficar acompanhando mais de perto, tá bom? Obrigada, secretário. Bem, na sequência nós vamos ouvir a doutora Juísa
Auxiliar corregedora, Monize da Silva Freitas Marques, juíza de direito, coordenadora da Central Judicial da Pessoa Idosa do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Doutora Monize, uma alegria tê-la conosco mais uma vez. A senhora tem seu tempo. É possível que uma campainha toque aí para a senhora, mas a gente tem sido generosos aqui com o tempo. Doutora Monize. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. Sei que estou entre amigos, muitos queridos aí participando dessa primeira mesa e também da segunda. Não vou nominá-los para eu não correr o risco de ouvir a campainha, senadora. Espero ser breve, mas de toda forma quero parabenizar a iniciativa, porque de fato a gente precisa concentrar os nossos esforços em fortalecer a nossa rede. Esse é um assunto que não tem ideologia política. Eu acho muito salutar estarmos todos na mesma mesa e acredito que a sociedade civil, o Estado, o governo, os poderes, a academia com a presença do doutor Egídio, todos nós juntos, nós podemos de fato ressignificar o envelhecimento no Brasil e trazer mais dignidade para esse assunto, né? Eu quero fazer um compartilhamento breve aqui dos nossos da minha apresentação. Não sei se já está na tela para vocês. Já chegou? Ainda não, doutora. Só confirma, por favor. Não sei se já está aí na tela. Eu não consigo ver aqui. Consegue passar por aí? Nós vamos passar por aqui, doutora. Tá bom. Pronto, já está na tela. Peraí, então deixa eu botar aqui. Já tirei da tela, né? Então é aquele delayzinho. Vou voltar aqui para a apresentação e vou seguir na expectativa de que rapidamente ele já comece a compartilhar. Bom, vou focar aqui na experiência da Central. Algumas informações que constam aqui nessa minha apresentação já foram brilhantemente apresentadas tanto pelo secretário quanto pelo Dr. Marco Cintra, então eu não vou repetir essas informações, eu vou focar de fato na experiência que nós estamos trabalhando aqui há 15 anos. Não é mais um projeto, é algo consolidado, que nós tivemos a oportunidade de pulverizar através da política nacional de atenção à pessoa idosa e suas interseccionalidades pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos coordenando lá, estamos na coordenação executiva de um comitê, juntamente com outras pessoas que estão aqui à mesa, Dr. Rafael também, para a implementação de uma política de atendimento à pessoa idosa no âmbito dos tribunais. Por quê? Porque nós identificamos que, de fato, nós temos uma população de pessoas idosas crescentes, cada uma com suas peculiaridades, o envelhecimento é, de fato, heterogêneo. Nós precisamos nos preparar para 2 pontos específicos de atenção. Tanto a proteção para aqueles idosos que estão com a sua autonomia reduzida, com a sua independência reduzida, que estão de fato vulneráveis do ponto de vista da fragilidade física, mas também nós precisamos preparar a população para acolher o envelhecimento protagonista, né? O envelhecimento de pessoas que envelheceram gerenciando suas escolhas, manifestando a sua vontade no mercado de trabalho, continuam desenvolvendo seus projetos. Então, enquanto instituição, nós também não podemos cair no risco de colocar todos os envelhecimentos no mesmo pacote, né? Nós precisamos compreender que há velhices que são diferentes, mesmo que estejam no mesmo contexto. Eu trago essa foto, que fui eu que tirei, uma foto da minha família. São idosos que vieram da mesma família. Essa segunda que está aí de azul é minha avó, já falecida, infelizmente, mas faleceu aos 94 anos. Mas, assim, por que eu gosto dessa foto? Porque o fato de ser mulher, de ter sido criada para o processo do cuidado, fez com que a minha avó tivesse a sua participação social diminuída. Então, minha avó não estudou, minha avó não conheceu um avião, minha avó não conheceu o mar,
ela se manteve muito satisfeita com a experiência de vida para a qual ela foi designada, né? E os irmãos dela, que estão aqui à esquerda, foram muito mais preparados para uma nova vivência social. Tanto é que meu tio está aí de bermuda, de tênis, bem moderninho, né? Então, a gente imagina, frutos da mesma família, nas mesmas circunstâncias, com velhices completamente diferentes. Meu tio estudou, foi formado, viajou o mundo todo. Então, nós precisamos, enquanto instituição, olhar para essas diversas formas de envelhecer. E foi por isso que a central foi pensada, porque nós implementamos materialmente, né, institucionalmente, algo que o Capelletti, que foi um estudioso de direitos humanos, lá na década de 70, materializou em termos de estudo. Quando a nossa Constituição em 88 foi, de fato, apresentada, nós vislumbramos, né, importamos essas perspectivas que ele trouxe nos estudos na Itália, na seguinte perspectiva: nós precisamos, para promover o acesso à justiça, de contemplar 3 ondas. Nós temos uma onda que diz respeito à participação coletiva, ou seja, nós precisamos avaliar o coletivo numa perspectiva de proposição de políticas, e no caso da central, o coletivo está sendo representado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Nós precisamos de atenção às pessoas que possuem uma hipossuficiência de recursos, ou seja, aqueles que precisam da assistência jurídica gratuita, e no caso, nós também estamos dando essa onda de acesso pela participação da Defensoria Pública do Distrito Federal, e nós precisamos também de pensar em solução de conflitos que seja autocompositivo, que promova a conscientização na participação da solução, que busque uma desjudicialização, porque, principalmente quando a gente fala de pessoas que estão envelhecendo, o tempo é um ativo muito valioso, né? E processos longos, desgastantes, que às vezes acabam por si só aumentando o conceito do conflito. Então, justamente por isso, o Tribunal de Justiça entra nessa perspectiva de soluções consensuais e não judicialização de processos. 80% dos processos hoje que são iniciados no contexto da central, eles não são judicializados. A gente consegue resolver por ofício, por trabalho em rede, a gente consegue resolver entrando em contato com as instituições, facilitando o acesso da pessoa idosa. Então, o objetivo da central é justamente esse. E eu gosto de usar essa marca, essa logo, para mostrar que a nossa percepção do envelhecimento, quando nós estávamos produzindo, né, a nossa marca registrada, todas as pesquisas que a gente fazia há 17 anos, 15 anos, elas nos mostravam figuras, estereótipos associados ao envelhecimento, com base naquele pictograma do idoso encurvadinho, segurando a bengala, que a gente vê ainda em alguns estacionamentos, né? E a gente queria se desvincular disso. Então, nada de óculos, nada de bengala, nada de encurvados. A gente pensou em uma árvore, porque a árvore ela tem um tempo para todas as coisas, mas ela permanece sendo útil para aquele contexto em que ela está inserida. Então, se ela não está produzindo frutos, ela pode servir de sombra, né? Se ela não serve de sombra, ela serve de referência. Então, a árvore continua fazendo parte de um contexto em que a sua existência por si traz segurança, é o ciclo da vida, né? E aí ela aguenta chuva, aguenta sol e continua ali produzindo frutos, né? Ainda que na velhice produzindo frutos, isso é até um trecho bíblico. Então, a gente vinculou a nossa atuação nessa perspectiva. E por isso nós buscamos essa atuação em rede. Então, a central hoje, ela é essa pequena rede, esse pequeno núcleo de atuação, com o Ministério Público, a Defensoria e o Tribunal de Justiça, mas nós atuamos numa grande rede, porque nós compreendemos que na soma das nossas forças, a gente potencializa a nossa capacidade de atuar. Então, a gente tem hoje uma grande ligação com o governo federal, doutor Alexandre, na época que a ministra, que a senadora Damares era ministra, nós também tivemos uma atuação muito próxima com o próprio Distrito Federal, com a sociedade civil, com outros grupos de atendimento.
Então, aqui a gente busca as soluções MASC, né, que são os métodos adequados de solução de conflitos, então as soluções consensuais, os atendimentos multidisciplinares, profissionais do direito, da saúde, então a gente tem psicólogos, assistentes sociais, nós também trabalhamos ações de valorização à proteção, a efetividade do estatuto, o compartilhamento de informações e o fortalecimento da rede. Quando nós atuamos, nós também buscamos, dentro do nosso pequeno grupo de atuação, trabalhar essas informações para que a pessoa idosa não seja revitimizada. Então, quando uma pessoa idosa chega, ou um denunciante, ou alguém chega para trazer uma informação a respeito de uma violação de direitos, nós fazemos o compartilhamento dessas informações dentro dos nossos núcleos, fazendo que uma única narrativa da pessoa idosa possa permitir um atendimento psicossocial, possa ser encaminhado para mediação, possa ser promovido um acolhimento interdisciplinar. Então, tudo isso a gente faz dentro da nossa própria atuação. Trouxe um pequeno organograma do que seria essa atuação em rede. Então, aqui a gente está com a PROGID, que é a Promotoria de Atenção à Pessoa Idosa no Distrito Federal. 15 segundos. A gente também atua com a Central de Vagas, com o CREAS, que são centros de referência especializados, né, da assistência social, a Delegacia Especializada, a PROVID, que é o atendimento de prevenção de violência da Polícia Militar, as UBSs, que são fonte imprescindível de aproximação. Como o doutor Marcos disse, grande parte da nossa violência está no contexto familiar, então nós temos um número grande de denúncias feitas pelos profissionais da área da saúde nas notificações compulsórias, e é por isso que nós acreditamos que só em rede nós podemos, de fato, promover uma atenção especializada. Como a gente também viu, né, que grande parte das nossas denúncias envolvem violações de direitos no contexto doméstico, e é muito difícil para um juiz substituir a vontade das partes e escolher qual é o melhor filho para ser um curador, como a gente vai afastar esse suposto violador de direitos do convívio familiar. Eu apresentei na segunda jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios do Conselho Federal de Justiça esse enunciado, que foi aprovado à unanimidade. Então, essa agora é uma recomendação para todos os tribunais, no sentido de que a mediação deve ser incentivada como um método adequado para a resolução de conflitos familiares envolvendo pessoas idosas, principalmente quando se tratar de controvérsias a respeito de cuidados ou nomeação de curador. Essa também já foi uma iniciativa que o doutor Mauro trouxe para o Conselho, na época que estava lá. Doutor Rafael agora também percebendo, né, a necessidade de promover esses métodos. Fiz um pequeno organograma aqui do que seria esse acordo. E por que ele é importante ser ressaltado? Porque nós homologamos e faz com que as famílias se comprometam mesmo, não somente sob o ponto de vista sociológico, né, de envolver toda a família naquele cuidado também de trazer um título para aquele acordo que foi homologado. Como já foi dito, também só reforçando, 66% das nossas violações estão no contexto doméstico, infelizmente. Temos diversos tipos de violência. A violência psicológica sempre é uma porta aberta, né, para que as outras violências sejam instaladas no contexto familiar. Então, ainda que a gente perceba uma violência financeira, a gente sabe que essa violência financeira só foi possível porque alguém minimizou, debochou, constrangeu a pessoa idosa para que ela pudesse abrir mão da sua capacidade de gerir os seus recursos, né? Então, isso também é um fato que precisa ser enfrentado. O enfrentamento à violência... 15 segundos. Ele passa por essa... Já estou terminando, tá, senadora? Ele passa por essa percepção de letramento, de conscientização da sociedade, e por isso que a mediação é tão importante. Quando a gente fala de violência praticada no contexto familiar, normalmente a gente associa casais, né, cônjuges, companheiros, então mulher e marido, num contexto de violência, mas a conjugalidade pode ser rompida. A perspectiva da Lei Maria da Penha é justamente essa, o rompimento de um relacionamento abusivo. Não é o que acontece com os pais. A parentalidade ela não pode ser rompida.
a mãe vítima de violência, ela não quer o afastamento do agressor, ela não quer a prisão do seu filho. Então, a mediação ela pode ser utilizada como uma ferramenta muito importante de conscientização e de prevenção aos conflitos, né? Nós, na mediação, podemos, de fato, atuar de uma forma preventiva. Esses números, eles são dos últimos anos, né? A gente tem aí uma média crescente de atendimentos, partimos de 500 para 2.300 em 2022, de pessoas só na mediação, tá, gente? Na Central, a gente atendeu ano passado 33 mil pessoas. Mas eu quero destacar aqui que em 2022 nós já passamos para 4.233 pessoas atendidas na mediação. Fizemos aí mais de 1.000 sessões de pré-mediação, 200 de mediação, 141 acordos, ou seja, bem mais que 50%, que é um índice muito, muito bom, e 26 oficinas. As oficinas hoje representam grande parte do nosso atendimento, porque ela visa conscientizar coletivamente as pessoas a respeito do envelhecimento. Então, eu finalizo com uma reflexão de Sêneca, né? Que a natureza nos uniu em uma imensa família e devemos viver nossas vidas unidos, ajudando uns aos outros. Independentemente de você estar ou não nesse grupo de 60 mais, se você olhar para o lado, você vai ver que tem alguém ali que se encontra nessa faixa etária, e é sua responsabilidade, é minha responsabilidade permitir que essa pessoa envelheça com dignidade. Eu deixo aí um Instagram do nosso Instituto Parentalidade Prateada, que foi formado com profissionais de diversas áreas para a gente estudar um pouquinho sobre envelhecimento. Convido você a seguir, a compartilhar as nossas publicações, e também deixo o e-mail da Central Judicial do Idoso, @tjdft.jus.br, para que você possa eventualmente fazer alguma denúncia ou compartilhar as suas perspectivas conosco. Eu agradeço, senadora. Obrigada. Doutora Monize, eu tenho tanto orgulho do trabalho que vocês estão fazendo no TJDF, que eu fico assim torcendo para que o Brasil inteiro esteja assistindo, especialmente os números que a senhora trouxe. Quantas mediações, quantos atendimentos. A senhora é, de fato, doutora, um exemplo para o Brasil. E eu fico imaginando quem está lá longe e que não tem isso no seu estado. Deixa eu dar um recado para você, te dar uma dica. Fale com o seu governador, fale com o presidente do tribunal do seu estado. Bora, é possível todos os estados. E mesmo com tudo isso que a coordenação da Central Judicial da Pessoa Idosa faz, doutor, a gente tem muita violência aqui no Distrito Federal contra a pessoa idosa. Mesmo as nossas instituições atuando de forma tão efetiva no DF, eu tenho um orgulho tão grande de ser senadora pelo DF. O DF tem grandes, boas práticas. Parabéns, doutora Monize, pelo trabalho que a senhora está fazendo. Parabéns. E obrigada por ter participado conosco dessa audiência. Se puder ficar, mas eu imagino a agenda de uma juíza numa segunda-feira, como a senhora deve estar correndo, a senhora fique à vontade se não puder ficar até o final. Gente, o nosso plenário está cheio. A Monize levantou a mão, acho que ela quer dar uma... A Monize quer falar? Sim, Monize. Doutora Monize. Eu gostaria, sim, senadora, eu gostaria de compartilhar duas informações que eu acredito serem relevantes. Nós tínhamos, pelo Conselho Nacional de Justiça, uma iniciativa chamada Mediar Divino, justamente na perspectiva do que a senhora trouxe. Às vezes, a família que se encontra em situação de risco, ela não tem condições de denunciar, procurar uma delegacia, e isso é uma violência à sua intimidade, né? Muitas famílias pensam assim, mas elas conseguem compartilhar essas situações de vulnerabilidade para os seus líderes espirituais, sejam eles quais forem, né? Uma comunidade católica, uma comunidade umbandista, uma comunidade evangélica. Então, a ideia é que a gente possa capacitar essas lideranças para que essas lideranças tenham esse olhar de identificar uma família em situação de risco e possa fazer esse primeiro contato, essa primeira conscientização, inclusive os encaminhamentos, caso seja necessário. E o segundo ponto é que, pelo Conselho Nacional de Justiça, nós estamos incentivando
a adoção das práticas que nós temos aqui no Tribunal de Justiça em todos os tribunais. Opa. Então, a resolução número 520 vem nessa perspectiva. Dia 27 de junho, nós faremos o nosso primeiro evento pelo Conselho Nacional de Justiça para tratar sobre a política de atenção à pessoa idosa nos tribunais. Então, convido todos que estão aqui presentes, em especial a senadora, né, que acha que realmente ratifica essa importância, para que a gente possa trocar experiências ali também pelo Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigada, estou à disposição e acredito que só em rede a gente consegue fazer algo que seja duradouro, permanente e efetivo. Obrigada. Obrigada, doutora, muito obrigada. Eu quero estar com vocês nessa iniciativa do CNJ. A boa prática do DF tem que realmente ser repetida em todo o país. Muito obrigada. Eu quero convidar para vir compor a mesa o Rafael Franco Castelo Branco Carvalho, que é o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e representante do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Doutor Rafael, uma alegria recebê-lo aqui. O senhor vai ser o último a falar, porque o controle social é aquele que tem que dizer o que está bom e o que não está e o que precisamos melhorar. Mas eu queria registrar a presença. Nós estamos com o auditório repleto hoje. Nós temos aqui a Ana Lúcia da Silva, do Conselho Nacional do Direito da Pessoa Idosa, que está acompanhando Rafael. Obrigada, Ana Lúcia. A Maria Ângela de Oliveira Gomes Rodrigues e Carlos César, da Anadipes. Eles estão aqui presentes. Caroline Conceição de Souza dos Santos, que é da Assessoria Parlamentar do Ministério de Direitos Humanos. Rita Helena Biazon, do Instituto Mulheres de Brasília. Bem-vinda, Rita. A irmã Marlene Aparecida e a irmã Nilza Rosa de Oliveira, Associação São Vicente de Paula, Lar dos Velhinhos. Obrigada. Quem não conhece, precisa ir lá conhecer. Povo incrível. O pastor Lierte Soares e Silvio Sobrinho, todos pelo autismo, eles têm um trabalho incrível e agora a gente tem que falar de pessoas com autismo. Falava-se de autismo, lembrava-se apenas das crianças, né? E hoje a gente tem aí o pastor Silvio fazendo esse desafio. E o idoso com autismo? E o adulto com autismo. Então, obrigada, pastor, por estar presente. Mateus de Almeida Queiroz, Beatriz do Nascimento, Caroline dos Santos, do Sesc DF, que tem iniciativas incríveis com as pessoas idosas. Lorena Pereira, do Lar dos Velhinhos Maria Madalena. Obrigada, Lorena. Marcela Ribeiro, da Câmara dos Deputados. Ana Paula Santiago Santos, do Ministério de Direitos Humanos. Amanda Vargas Lima e Rita de Cássia Fonseca, da instituição Se Liga Irmã. Família bendita. Se Liga Irmã é um projeto meu. Que bom que vocês estão aqui. Mas eu quero destacar uma pessoa. O João. O João está aí? Olha, prefeito, aquele menino lá, João. Oi, João. Ele pediu uma audiência comigo hoje. Ele está marcado, está agendado uma audiência com a senadora. As crianças têm pedido audiência comigo. E eu as recebo no gabinete como se fosse uma grande autoridade. E vocês não têm ideia das ideias que elas estão trazendo para a senadora. Uma delas é a gente acabar com a matemática na escola. Bem-vindo, João. Daqui a pouco nós vamos ter nossa audiência. Maria Vicentina Lopes, Associação dos Idosos de Taguatinga, obrigado. Amanda Fernandes, Defensoria Pública do DF, Central Judicial do Idoso. E não trouxeram aqui, ó. Aqui está a irmã Hilda Ferreira dos Santos, a Helena Barbosa, o José Elmo. Deixa eu lhe explicar, o prefeito se encantou quando viu a irmã Hilda entrar. Aqui é a irmã Hilda, que nos acompanha no Senado. Inclusive, prefeito, a dona Hilda, a irmã Hilda, ela agora está montando o Instituto Irmã Hilda. Ela quer cuidar dos idosos em Brasília. Olha a idade dela, querendo agora, a essa altura, criar um instituto. E tomara que dê muito certo, viu? Tomara que dê muito certo. Está com a gente também Márcia Maria Simões, Grupo Águas do Planalto. Muito obrigada. Bom, nós vamos ouvir agora. Se preparem para chorar. Se preparem para emocionar. Nós vamos ouvir o Maurício Gelling. Eu falei certo? Prefeito de Paranavaí, presidente do Instituto Maurício Gelling. Eu estive lá, eu conheci,
Vocês vão ver que coisa linda. Eu quero morar lá, já falei para ele, guardar um lugarzinho para mim, eu ainda vou morar no Instituto. Nós vamos conhecer essa boa prática. Irmã Hilda, dá uma olhadinha no que a senhora vai poder fazer aqui em Brasília. Veja que coisa linda. Então, prefeito, muito obrigado por ter saído de sua cidade. Hoje é um dia tão importante. Em todas as cidades que nós estamos... Ontem foi o Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A sua cidade é uma referência, o senhor é uma referência. Eu imagino um monte de atividades que está tendo lá e o senhor deixou tudo para estar conosco, para compartilhar a boa prática. Nós só temos que lhe agradecer por o senhor estar conosco e que a sua cidade nos perdoe da gente ter roubado o prefeito justamente nesse dia. Doutor Maurício, tem seu tempo necessário. Senadora Damares, que orgulho o meu de estar aqui participando desse debate tão importante sobre os direitos da pessoa idosa. Saí da minha cidade de Paranavaí, no Paraná, para estar aqui a convite de hoje, senadora Damares. Mas à época, dia 21/4/2021, tive o prazer de recebê-lo no meu instituto. Dona Hilda, a senhora, com essa idade, imagina o quanto eu fiquei feliz de receber a senadora, porque eu lá criei um instituto para cuidar de pessoas idosas há 7 anos funcionando, quando poucas políticas públicas se tinham, ainda tem nesse país, e nós teríamos que ter essa visão de fazermos isso que estamos fazendo. Fiz questão de primeiro passar um vídeo, para depois eu falar um pouquinho mais sobre o Instituto, mas gostaria que todos acompanhassem, por favor. O Instituto Maurício Gellen, criado em agosto de 2015, é uma associação assistencial comprometida com o desenvolvimento da cidadania, a redução das desigualdades sociais e com o fomento de políticas de promoção e desenvolvimento humano. Seu primeiro projeto foi abrir provisoriamente um centro-dia do idoso em março de 2016. No centro, eram atendidos cerca de 10 idosos, das 8 às 17 horas, com refeições, lanches, camas para descanso e atividades recreativas e artesanais. Na mesma época, foi iniciado o projeto Vitalidade, oferecendo atividades físicas em bairros da cidade a pessoas acima de 60 anos. Um dos grupos está em atividade até hoje. O projeto foi uma forma de atrair os idosos para o futuro centro de convivência, que seria inaugurado em 2018. Também em 2016, o Instituto instalou, em frente ao Centro-Dia do Idoso, a primeira geladeira solidária. Nela, as pessoas podem colocar o que sobrou em suas casas ou mesmo as sobras de jantares festivos. Pessoas carentes matam a fome com essas marmitas. Depois de alguns meses, foi instalada a segunda geladeira solidária, ao lado da Igreja Católica, no distrito do Sumaré. Outro projeto foi a instalação de 2 lojas solidárias. São pequenos containers onde a comunidade deposita suas doações de roupas, calçados e brinquedos durante o ano todo. Periodicamente, as doações são retiradas dos containers e distribuídas entre entidades beneficentes de Paranavaí e região. Mas o grande projeto do Instituto é o Centro de Convivência do Idoso, inaugurado em abril de 2018. O centro atende gratuitamente mais de 1.000 pessoas acima de 60 anos, dando-lhes qualidade de vida e oportunidade de convívio, tirando-os da solidão e da ociosidade, principais causas da depressão e outras doenças físicas, mentais e emocionais. Os idosos participam de atividades como o programa Detox Emocional, hidroginástica, musculação, pilates, yoga, ginástica, alongamento, dança, vôlei, computação, artesanato, culinária, jogos, caminhada, oficina de alfabetização, dança folclórica e aula de violão. A minha vida era embaixo das cobertas. Tive depressão, mais de 15 anos já eu tive depressão. Né? Agora eu sou outra, eu estou vivendo. Aqui vocês vão melhorar a vossa vida, porque se ficar retraído em casa, só vai pensar coisa ruim. Vou dizer uma coisa, eu me sinto jovem.
Ligado a entidades beneficentes desde que chegou em Paranavaí em 1989, o empresário Maurício Gellen é o idealizador e mantenedor do Instituto, junto com sua esposa e filhos, que abriram mão do patrimônio da família. Seu sonho é o Brasil ter políticas públicas de proteção e promoção da pessoa idosa e que mais empresários adotem políticas de responsabilidade social, criando uma rede de proteção a quem mais precisa. Com muito orgulho, a gente apresenta um pouco do que é o nosso Instituto. E quando ouvia todos que me antecederam aqui, me enchia de orgulho de saber que isso a gente já teve essa visão lá em 2016, quando criei o primeiro Centro de Dia do Idoso e se transformou nesse centro de convivência que hoje, felizmente, atendemos 1.107 idosos de forma gratuita. Prefeito, quantos habitantes tem a cidade? Nossa cidade tem 95 mil habitantes. Quando eu criei o Instituto, nós tínhamos 11.867 idosos e hoje nós chegamos próximo a 20 mil pessoas acima de 60 anos. Uau! Podemos passar as lâminas, então? Muito bem. Para chegar no Instituto Maurício Gellen, é importante a gente contar um pouco da história. E essa história, primeiro falar quem é Maurício. Maurício é um empresário, um pai, um avô, um voluntário, um visionário, um determinado, entusiasta. Hoje, prefeito da minha cidade, eleito no ano passado com 67% dos votos, mas fui conduzido a esse cargo por conta das políticas públicas que sempre fiz na minha cidade e, para dizer, um eterno aprendiz. Eu quero, com essa frase do Baden Powell, dizer de que eu quero entregar um mundo melhor do que eu encontrei. Porque tudo isso começou com uma peregrinação no ano de 2013, nos caminhos de Compostela, onde Maurício, peregrinando no país espanhol, fazendo 819 quilômetros, ele, seu cajado e sua mochila, andando pelos caminhos de Compostela, pude percorrer os caminhos e mentalizar tudo aquilo que eu fazia na minha cidade de Paranavaí. E andando pelos caminhos, eu me perguntei, será que eu estou cumprindo com o meu papel nesse universo? Todos temos razões para estar aqui na Terra. Cada um tem uma finalidade. Será que eu estou fazendo a minha parte? Eu que fundei, junto com outros empresários da minha cidade, entidades que cuidavam de crianças e adolescentes. E dentro desse livro que eu escrevi, Lições de Compostela, eu fiz essa pergunta a mim mesmo. E aí, felizmente, eu recebi uma luz. Andando 30 dias, minha mochila, meu cajado e Deus, me veio uma luz que falou, Maurício, você é um ser iluminado, você é uma pessoa que cuida de tantas crianças e adolescentes na sua cidade. Você não está vendo que o país está envelhecendo, o seu estado está envelhecendo, o seu município está envelhecendo e que políticas públicas nós temos no nosso país. E aquilo me deixou marcado e eu voltei para o Brasil da minha peregrinação e tinha estado em 2012, essa minha peregrinação foi em 2013, em 2012 eu tinha estado no Japão, numa visão empresarial, e vi lá quanto os japoneses cuidavam das pessoas idosas por conta da expectativa de vida daquele povo. E aquilo ficou marcado no meu íntimo e eu falei, puxa,
Lá o Japão tem boas políticas públicas, o Japão cuida, o Japão tem centros de convivência. Fiquei maravilhado com isso. Mas não me deixou muito cômodo e eu falei, onde estão as melhores políticas públicas nesse mundo? Vou pesquisar, encontrei na Noruega. Peguei e falei, deixa eu ir lá na Noruega para ver se aquilo que eu vejo, que eu posso ver, tem relação com aquilo que eu vi no Japão. Fui para a Noruega, vi, gostei, achei bastante interessante, mas entendia de que o Japão era o melhor exemplo para aquilo que eu queria criar na minha cidade. Voltei lá em 2014 para o Japão, levando 2 funcionários meus, para que eles olhassem junto comigo se aquele meu sonho poderia se tornar realidade. Felizmente, voltamos de lá 11 dias depois e eles falaram, Maurício, o seu sonho, sim, pode se tornar realidade conquanto que a gente faça adaptações à realidade do nosso país, do seu estado e do seu município. Aquilo que o nosso secretário falou, que nós temos que fazer adaptações à realidade de cada município, de cada estado desse país. Então, no dia 17 de abril de 2015, nasce o Instituto Maurício Gelling. E o Centro do Idoso, que é aquilo que eu comentei, foi onde era um programa, senadora do governo federal, e de novo vem de encontro àquilo que você falou, que era um programa, simplesmente um programa, e ele se perdeu e o município não deu sequência, mas o empresário Maurício Gelling entendeu de que eu deveria sim dar continuidade, porque a época já era maravilhoso, 2015. E aí eu peguei esses 15 idosos, reformei um local para tal e comecei a treinar também a minha equipe para que ela pudesse entender e saber a forma de atender os nossos idosos. Então, no dia 14 de abril de 2018, em 18 meses depois de ter lançado a pedra fundamental, eu inauguro o meu centro de convivência. Centro de convivência esse que foi, à época, prestigiado por muitos deputados estaduais, federais, políticos, mas a ideia foi para que nós colocássemos isso nas políticas públicas de todos os estados que lá estiveram. Pouco disso aconteceu, por conta, de novo, dessa visão que a nossa senadora tem, na época ministra, com uma visão futurista, que, olhando por esse lado da pessoa idosa, esteve lá em 2021, quis colocar no seu plano de governo para isso acontecer. Infelizmente, não foi possível, por conta, novamente, desse olhar público que as coisas não andam. Mas o meu centro foi aberto. No início, ele foi construído com 1.800 metros quadrados. Tudo aquilo que a gente mostrou no vídeo, ele acontece. Quando a gente falava aqui de estar preocupado com o idoso, de ter aula de computação, aula de manusear o seu celular, aula de poder ter essa interação com seus familiares, ter lá um terminal de um caixa bancário para ele poder mexer e fazer com que ele não seja enganado, né? Para a gente ter alfabetização, os próprios idosos ensinam os idosos a aprender e ler, e é o programa mais bonito que eu tenho dentro do meu instituto, porque os idosos que não sabem, em 90 dias, eles saem lendo e escrevendo. Porque esse parque foi exatamente em homenagem ao povo japonês, que eu fiz questão de construir, edificar. Então, nós temos esse parque em homenagem ao povo japonês, onde os nossos idosos estão sempre em contato com a natureza e podem fazer as suas caminhadas, né? Aqui parte das atividades que já foi mostrado no vídeo, mas a intenção
é dar qualidade de vida a essas pessoas, e aí eu tenho da nossa Secretaria de Saúde do município a redução significativa desses idosos nos postos de saúde por conta, doutor, de que eles não querem remédio, eles não querem se fazer presente nos postos de saúde, eles querem atenção. E o meu instituto faz isso, dá atenção a essas pessoas, dar a eles qualidade de vida. A expectativa de vida do nosso estado é 74,7 anos. Na minha cidade, com certeza, esse número é ainda maior. Por quê? Além de nós criarmos o Centro de Convivência do Idoso, colocarmos no plano de governo do atual governador para ele instalar 18 centros de convivência desses no estado, nós fizemos ainda e sugerimos a ele para que montássemos, e na nossa cidade está acontecendo, condomínios para idosos, onde as pessoas podem viver da forma que eles querem, em condomínios, em casas adaptadas para as pessoas acima de 60 anos. Isso já está sendo construído no estado, é uma política que a gente conseguiu fazer com que acontecesse, e eu estou muito orgulhoso de poder apresentar aqui a todos. Bom, aí então cada atividade, né, a participação, vocês imaginam 1.107 idosos participando, indo lá diariamente, e eles são, como é um centro de convivência, eles não têm, eles têm o tempo que eles quiserem ficar, quem quer ficar 1 hora, fica 1 hora, quem quer ficar 2 horas, fica 2 horas, quem quer passar o dia, passa o dia, né? A gente só não serve refeições por conta, cada um com a sua dieta, então cada um leva aquilo que quer, faz lá, vocês viram, tem centro gastronômico, tem onde eles podem estar apresentando. Esse aí foi um pouco daquilo. A gente tem outros projetos fazendo parte do nosso guarda-chuva do Instituto, mas é sempre importante, porque quando a gente coloca isso é para que os idosos também participem, eles que vão alimentar as geladeiras, eles que fazem a comida para poder alimentar as geladeiras, eles que separam as roupas para nós doarmos para as instituições. Quer dizer, então é fazer o envolvimento dessas pessoas que lá participam para que possam, junto com a gente, viver, né, e ter esse momento lá com a gente. Por que eu implantei o Centro de Convivência de Idosos, né? Que eu quis transferir aos que são assistidos um pouco de carinho que eu queria ter dado aos meus pais. Então, infelizmente, meus pais, eu sou órfão, minha irmã e meu irmão, perdemos num acidente de trânsito há mais de 20 anos, e eu queria, então, deixar a eles também esse legado e esse carinho, esse respeito às pessoas acima de 60 anos. Era, muito rapidamente, senadora, falar do Instituto, né, para poder, a gente sabe que o tempo urge e a gente não teria aqui mais tempo, mas dizer de quanto a gente está feliz de estar aqui, porque ver que esse país está despertando para discussões onde nós já tivemos essa visão há 10 anos e onde a gente está vendo grandes possibilidades. O secretário mesmo falava, não adianta, nós temos recurso, mas não temos iniciativa. O governo ele tem recurso, seja governo municipal, estadual, federal, mas não tem iniciativa de dar atenção aos idosos, atenção devida, atenção que eles merecem, aproveitar dessa experiência e fazer dessa experiência políticas públicas de qualidade. Então, fica aqui o meu reconhecimento, né, o desejo de êxito e que a gente possa sair daqui fortalecido com políticas públicas claras para atender essas pessoas. Na minha cidade, eu estou fazendo a minha parte. Como empresário, meus idosos não pagam 1 centavo, não tem verba pública municipal, federal e estadual. É recurso 100% meu, e eu sempre falo que se eu, como empresário, posso fazer isso, e os demais? E o governo? Com tanta riqueza, com tanta arrecadação, quando que ele vai acordar
que políticas públicas de qualidade precisam ser implantadas nesse país. Então, eu fico aqui muito orgulhoso de poder participar desse painel, senadora, e dizer de que o Instituto Maurício Gelling estará sempre à disposição para levar boas políticas para as pessoas que tanto merecem. Muito obrigado. Prefeito, a gente entende por que a sua cidade lhe elegeu com mais de 68% dos votos. Eu estive lá, gente, e não é uma instituição qualquer. A qualidade do material, o acabamento, a obra, tudo de primeira qualidade. Eles entregaram, e essa frase ele falou para mim, como se eu estivesse entregando para o meu pai morar aqui. E eu vi lá as famílias parando na porta do Instituto e os idosos descendo com a mochilinha atrás e a merendeira atrás, como se estivessem indo para uma escola, que é o sonho de toda a família. Onde deixar o idoso enquanto os filhos estão trabalhando? Os filhos não querem mandar os idosos, prefeito, para um abrigo. Mas os filhos querem um lugar onde os idosos possam passar o dia, os filhos trabalharem, voltarem final da tarde, pegar o seu idoso e levar para casa. E foi isso que eu vi lá. Mas eu vi uma coisa interessante. Ele fez uma instituição para o rico, para o pobre, para todos. Eu vi idosos que têm carro, passando na casa dos idosos que não têm carro e dando carona para passar o dia juntos lá. E a experiência foi impactante, e agora saber que o senhor já conseguiu convencer o governador a fazer 18 no estado, e eu sei que é possível fazer em todas as cidades, é possível a gente levar essa experiência para o Brasil inteiro. E eu vou até deliberar que a comissão faça uma visita. Eu acho interessante os senadores dessa comissão irem conhecer o Instituto. Eu também sou presidente da Frente Parlamentar dos Direitos da Pessoa Idosa, Frente Parlamentar Mista, que reúne Câmara e Senado, levar alguns deputados, porque se deu certo lá, pode dar certo no Brasil inteiro. Então, nós queremos lhe agradecer de vir hoje mostrar que o idoso que está frequentando o Instituto, ele está protegido, porque ele treina os profissionais dele a olhar além do que está vendo. Um idoso que chega mais triste porque chegou triste, uma marca diferente no braço, que marca é essa? E ali os idosos se empoderam para denunciar a violência que sofrem, o descaso, a humilhação. Então, pelo menos 1.000 idosos, já passaram muito mais, né? E eu fiz uma pergunta aqui. Prefeito, eles casam? Repete, conta isso pra gente. Acontece de tudo, né? Sem dúvida. Lá e eu sou padrinho de muitos casamentos, né? Com muito orgulho. Assim, porque qualidade de vida em todos os sentidos, né? Lá nós não temos distinção de raça, cor, credo, religião, condição social, financeira. A pessoa que tiver acima de 60 anos vai lá, simplesmente faz o seu cadastro, passa pelo seu médico, doutor, para poder ter o atestado daquelas 16 atividades que a gente fornece a eles, e ele passando aquilo que ele pode fazer, a gente dá com muito orgulho. Porque namoros acontecem, relações acontecem, e isso tudo é qualidade de vida. E eu fico muito orgulhoso de ter lá meu grupo que se apresenta na cidade toda, dançando São João, se apresentando na festa de Páscoa, de Natal, né, dançando na comunidade, se apresentando, quer dizer, Damares, é o orgulho da minha cidade, do meu estado, e eu tenho certeza de que esse exemplo, ele poderá ser, sim, do Brasil também. Eu vou precisar frequentar mais esse instituto. Vocês entenderam, né? Vocês entenderam, né? Na sequência, obrigada, prefeito, muito obrigada. Na sequência, nós vamos ouvir o Mauro Moreira Freitas, é uma outra experiência, totalmente diferente. O presidente da Associação Brasileira de Cidadãos Sênior, Abraques. É uma alegria recebê-lo aqui. Meu companheiro no Ministério,
na educação financeira para idosos, trabalhamos muito o enfrentamento à fraude financeira contra idosos, que é o que estamos vivendo hoje de novo e dessa forma absurda. Então, é uma alegria recebê-lo aqui. O senhor tem o seu tempo de 10 minutos, o cronômetro está lá, mas já viu que eu sou generosa. Obrigada, seu Mauro. Bom, primeiramente, bom dia a todos e todas. Senador, é um prazer estar aqui, através do qual também gostaria de cumprimentar todos os presentes na mesa, também e todos que estão aqui hoje prestigiando. E isso aqui já é uma boa prática, né, senadora? Eu já estava conversando aqui com o doutor Marco, já fizemos outras audiências aqui e não passava da terceira fileira de mesa. Então, isso mostra que a gente está ativando a sociedade com o tema e despertando a consciência da importância de tratar isso já de forma urgente e preparar para as próximas gerações. Bom, eu tive a oportunidade de participar de Conselho Nacional, estou hoje como presidente do Conselho aqui do Distrito Federal, estou aqui vendo a doutora Amanda, a irmã, né, a Vicentina também, a nossa turma fazendo aqui o nosso papel de prestigiar. Vamos ter a nossa 6ª conferência no dia 26. Espero que o doutor Rafael vá lá nos visitar. E isso é o que move, né, essa política, a gente conseguir ouvir as demandas nos municípios, estados, levar para o Conselho Nacional. E de tudo que eu vi aqui, senadora, eu acho que o mais interessante que o secretário falou, e ouvindo a história agora do prefeito Maurício também, é a gente dar ambiente para as pessoas viverem a sua velhice, independente da forma como vão chegar. Cada um tem a sua história, tem as suas comorbidades ou facilidades de mobilidade na vida, mas isso é o que a gente vem percebendo mais de dificuldade, e a Abrax, que é essa associação, ela vem se dedicando na política pública e também na oitiva e na proposição também de algumas políticas que facilite as pessoas serem quem são até o seu último dia vivendo nessa vida. Porque a gente tem uma impressão que muita gente acha que a pessoa envelhece, deixa o CPF pendurado num prego e atravessa uma porta. Não é assim. A gente está percebendo, inclusive, algumas atividades até bem intencionadas de trabalhos exclusivos para as pessoas idosas. Eu tenho percebido, com o decorrer do tempo e exercitando, né, essa possibilidade de tratar do tema, que as pessoas querem mais a intergeracionalidade. Elas querem continuar vivendo quem são até poder viver, né? Então, a gente percebe que, daquilo que foi falado, esse ambiente, a criar espaço para as pessoas viverem a sua velhice, eu acho sensacional. É o que a gente tem que pensar. Políticas públicas devem ocorrer, mas a gente tem vivido num país em que o envelhecimento nos atropelou. Simplesmente fizemos em 30 anos que outros países fizeram em 100. Isso são estatísticas repetidas e constatadas. Isso, obviamente, não dá tempo da gente estruturar uma legislação e políticas públicas adequadas. Então, só para vocês lembrarem, tudo que diz respeito ao direito da pessoa idosa, e é isso que nós estamos querendo agora aqui falar, da violação e da necessidade de preservação, ela surge lá em 1948, depois da guerra, com os direitos humanos. Ali começa a falar do direito do envelhecimento. Depois tivemos algumas convenções e depois tivemos aqui no Brasil a Constituição de 88, primeira Constituição que tratou do direito da pessoa idosa como algo a ser realmente resguardado pela família, pela sociedade e pelo Estado. Depois dessa Constituição, artigo 229 e 230, quem quiser depois verificar, que inclusive fala dos direitos dos pais serem cuidados também pelos seus descendentes, né, como direito a ser resguardado. Tivemos a Política Nacional, né, a Lei 8842, em 94, né, já inspirada por essa Constituição de 88, e depois tivemos, né, com algumas alterações, tivemos o nosso Estatuto, primeiro do idoso, depois da pessoa idosa, agora que a gente assim denominou, em 2003,
Ou seja, nós estamos muito recentes com uma legislação que trata, mas de forma também muito importante, a gente tem um destaque a nível mundial com relação a isso. E agora nós temos aí a convenção, né, que nós estamos buscando, interamericana, para também instituir no Brasil, como mais um recado ao povo brasileiro e ao mundo de que a gente vê o envelhecimento como algo prioritário e necessidade para que a gente tenha uma sociedade justa e equilibrada. E aí a gente percebe por que tudo isso é uma necessidade que a gente precisa rever, porque é uma legislação recente. Para a história para quem atua com direito, por exemplo, sabe que uma lei ela começa a ser atuada, ela vai gerando jurisprudência, ela vai gerando decisões precedentes, até amadurecer, né, e quem sabe até ser revista, como o próprio Estatuto da Pessoa Idosa, como a gente está vendo a necessidade, senadora, de melhorar, né, em termos de ser uma lei que faça a pessoa desistir, ser dissuasiva. No que diz respeito à penalidade, ela é muito branda. O Estatuto da Pessoa Idosa, ela prevê algumas atitudes como crime na sua parte final, mas ela é muito branda, vai de 6 meses a 2 anos, né, e levando em consideração pelo regramento que nós temos, que é uma agressão de poder baixo, né? Então ela é considerada quase como um juizado especial, algo assim relevante que leva a uma simples audiência de conciliação e o agressor volta para dentro de casa. Então, e é muito grave tudo isso, né? E é muito difícil a gente lidar. Quando a gente tem essa experiência, a gente começa a perceber na sociedade onde é que está escondido exatamente, né, o chamado etarismo, o idadismo, ageísmo, ou velhofobia, como alguns falam. Né? Onde é que está escondido? Às vezes é num detalhe, mas, por exemplo, eu vou falar de uma coisa que vai pegar todos aqui, é a questão do etarismo no ambiente de trabalho. Isso as pessoas estão despertando como algo essencial, porque o trabalho é essencial. Nós estamos com problemas de pessoas que se aposentam, aumentam em 200%, comorbidade, até a possibilidade de vir a óbito. Né? Então, não é uma solução em si, né? Mas as pessoas têm que manter as suas atividades, têm que ter o seu ganha-pão. Como é que nós vamos ter num país que aos 45 a pessoa já é descartada? Como é que nós vamos ter um país com pessoas ativas e saudáveis, que é o que a gente quer e a OMS já fala, se nós não damos para essas pessoas a capacidade de um trabalho? Nós estamos sofrendo etarismo no momento de serem recrutados as pessoas, porque começam a descartar alguns currículos de pessoas com mais de 40 anos. Nós estamos tendo etarismo no ambiente de trabalho, quando a gente percebe que as NRs, que a gente percebe que o ambiente, a maneira de se chegar ao próprio trabalho, que seria a mobilidade urbana, capacidade da pessoa caminhar até a fábrica, se manter numa esteira, né, tudo isso tem que ser revisto. E nós temos ainda um pior ainda, etarismo, é quando as pessoas são simplesmente descartadas ou convidadas a se retirarem do ambiente de trabalho pela condição de idade, sem levar em consideração mínima se ela tem ou não capacidade de entrega. Isso tudo tem que ser revisto, e isso já está sendo revisto, está impactando na jurisprudência trabalhista. Agora, fora isso, nós temos outras coisas também na relação de trabalho, já que estamos falando nisso, que rever. E ali onde se esconde essas questões. Por exemplo, nós estamos tendo um aumento significativo de ações trabalhistas de cuidadores contra pessoas idosas. Isso está virando um problema extremo. Vou dar um exemplo para vocês, eu sou advogado, atuando bastante em trabalhista também, de algo que é bem problemático. Uma senhora de 84 anos contrata uma cuidadora de idosos. Ela não sabe o que é e-social, ela não sabe fazer um recibo, ela não sabe assinar carteira, ela não sabe fazer a escala de horário, que é uma das mais difíceis, né, difíceis que eu sei. Olha, quem tem uma necessidade de um idoso com 24 horas, precisa ter alguém lá cuidando dessa pessoa numa escala de 3 pessoas para cuidar e mais um folguista. Ou tem que ter home care, ou tem que ter uma situação que realmente vulnerabiliza não o empregado, como tradicionalmente é tratado a legislação trabalhista no Brasil, mas o vulnerável nessa condição é a pessoa que toma esse serviço.
Até porque, por exemplo, ela pode vir a sofrer uma ação em que esteja ali algo que está na moda agora também, o dano moral, né? Assim como o burnout também, é algo que a gente vai ter que pensar, porque todo mundo tem burnout no Brasil hoje em dia no ambiente de trabalho. É algo que tem que ser pensado. Então, quem é mais vulnerável nessa condição, nessa relação de trabalho, o juiz e o judiciário têm que levar em consideração. E aí eu fico feliz quando eu vejo a doutora Muniz falando da prática dos tribunais de pensarem o atendimento diferenciado para a pessoa idosa no ambiente de julgamento. E é necessário mesmo. Então, quem é mais vulnerável? E se aquele dano moral que está sendo arguído em razão de algum tipo de violência for de uma demenciação que está começando a surgir na pessoa? A gente sabe que qualquer pessoa que está tendo um início de demenciação pode sofrer uma hipersexualidade, ela pode sofrer um problema grave também de esquecimento, não tomar remédio, desidrata. Aí a importância do prefeito Maurício de levar as pessoas para dentro de um centro, porque as pessoas dentro de casa, elas não tomam água, e vem a ter um esquecimento, agrava a sua condição de desidratação, esquecimento, acabam tendo algum tipo de agravamento em algum tipo de relacionamento e acaba xingando a pessoa, acusando, por exemplo, que é muito comum, de furto, alguma coisa que sumiu no ambiente do lar. E isso vai acabar aonde? No judiciário. A título de quê? De um empregado chamado hipossuficiente, né, que vai entrar com uma ação, e as ações, senador, são de 400 a 600 mil, mais ou menos. Né? E as pessoas estão sozinhas e o judiciário sem um preparo prévio, e aí o que eu digo da necessidade de toda a preparação para as pessoas envelhecerem. Elas não estão ainda preparadas para entender do que nós estamos lidando. Então, são essas questões. Que é outra também que é interessante, para encerrar aqui, infelizmente, poderíamos conversar aqui o dia inteiro das experiências que eu tenho. Mas uma questão que a gente fala sobre etarismo. Por que o etarismo é agravado também nas empresas? Porque um dos maiores valores que tem hoje é o plano de saúde. E o que o plano de saúde faz todo ano? Ele avalia o nível de utilização, né, da quantidade de utilização e sinistro daquela empresa que contrata aquele plano. Se subir demais, o plano corta. E como hoje o plano é um ativo para atrair bons profissionais para algumas empresas, o que eles fazem? Não contratam pessoas com mais idade porque não querem aumentar a sua sinistralidade, porque querem manter o plano barato para contratar pessoas com condições, né, diferenciadas no mercado de trabalho. Isso é um etarismo não voluntário, mas que se arma. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar. Então, são essas condições que a gente tem que pensar, que o secretário estava falando, de nós termos um ambiente para as pessoas evoluírem na idade e viver uma vida, um envelhecimento digno e tomando as suas próprias decisões. Aliás, decisões que devem ser prestigiadas cada vez mais, como a tomada de decisão apoiada e a curatela usada no estrito necessidade mesmo, no menor possível, para a gente manter uma coisa que é sagrada para a pessoa idosa, manifestação de vontade. Manifestação de vontade, ela está ligada diretamente à dignidade humana e direitos humanos. Então, nós temos que levar muito a sério essa questão também. Então, se nós não tivermos uma sociedade preparada para tomar as suas medidas necessárias para autorizar que uma pessoa amadureça, envelheça e viva uma sociedade, né, com a longevidade ativa e saudável, se nós não tivermos um ambiente apto a acolher essas pessoas, tudo não vai passar de uma retórica, de uma tentativa de fazer políticas que não tem encontro na realidade para ser aplicada. E nós estamos vendo muita dificuldade. Por exemplo, por que sobra dinheiro? Porque nós não temos uma sociedade que fomente as OSCs para terem capacidade de fazerem geração de projeto, atendimento de licitações, prestação de conta, né? Não temos. Então, uma coisa assim, quanto mais a gente cria leis para tentar proteger, mais a gente inviabiliza a ocorrência dessas execuções. Quanto menos execuções nós temos, menos capacitação de sociedades nesse país e menos chance de chegar aos dinheiros de fundos da pessoa idosa nacional e também estaduais na sociedade. Então, quero mais uma vez agradecer. Obrigado pela oportunidade. Fico feliz da gente estar aqui hoje no Senado.
com esse público, né, com essa audiência que mostra que a gente está amadurecendo. E a boa notícia, resumindo, senadora, é isso, a maior participação da sociedade e o entendimento e a conscientização do problema. Obrigado, senhor Mauro. Vocês viram que é uma outra abordagem. Nós temos o Maurício acolhendo, o secretário fazendo política pública, o doutor Marco falando da saúde, aí vem o doutor Mauro falar, a Sonise que falou lá e a juíza, vem o doutor Mauro falar de aspectos que a gente às vezes não pensa. Doutor Mauro, eu recebi algumas denúncias de idosos que contratam seus cuidadores. E tem cuidador que chega lá e fala assim, eu posso morar na sua casa. Aí o idoso contrata. E no começo dá tudo certo. E o cuidador cuida dele durante o dia e ganha a moradia. Fica ali. Só que quando o cuidador sai, o cuidador acusa o idoso de trabalho análogo à escravidão. Porque morou no trabalho. Eu estou com o idoso na lista negra do Ministério do Trabalho por trabalho análogo à escravidão, porque o cuidador morava lá, então o cuidador dizia, eu trabalhava 24 horas. Então a gente tem tantas coisas para discutir, tantas coisas. O senhor trouxe aí a crueldade dos planos de saúde. De um dia para o outro você muda a idade, o valor duplica. Sem avisar esse idoso que o valor vai duplicar. A gente teve aí, Rafael, recentemente, as mudanças na pensão por morte. As mulheres pensionistas que caiu pela metade a pensão. E aí, tantos desafios. E a gente tem aí a sua associação ajudando a pensar a como deixar a vida desse idoso mais fácil, como envelhecer e ter direitos garantidos e todos eles saberem o que pode e o que não pode ser feito, mas mais que isso, a garantia dos direitos. Obrigada. Uma outra abordagem, uma associação que pensa em detalhes que às vezes a gente não pensa. Por exemplo, o doutor Maurício, o prefeito Maurício, ele falou das instituições. Quantas instituições bem intencionadas surgem, mas que não têm o que o senhor tem? Um bom advogado, um bom contador, um bom administrador. Na pandemia, quando eu fiz o chamamento das instituições, e aqui, Rafael, quando a pandemia chegou, nós conseguimos aquele recurso para as ILPIs, e eu queria entregar para todas elas. Vocês lembram da luta que foi? E o Ministério da Saúde dizia assim, tem 1.900 instituições no Brasil que cuidam de pessoas idosas. O Ministério da Assistência Social dizia, não, são 2.100. Ninguém sabia quantas. Eu disse, já que ninguém sabe, vou fazer um vídeo dizendo, se inscreva que tem dinheiro. Apareceram mais de 4.000, que estavam anônimas ao poder público. E instituições muito sérias, que não tinham se inscrito na prefeitura por conta das exigências, dos alvarás, mas no meio dessas 4.000 também apareceram algumas que estavam torturando idosos. E aí, o que nós descobrimos? A maioria com dívidas trabalhistas. Porque o diretor, bem intencionado, criou uma instituição, mas não se preocupou em recolher o INSS do servidor, dívidas que vinham de 20, 30 anos, impagáveis, porque as instituições não tinham apoio com um bom contador, um bom advogado, uma pessoa orientando. Então, o senhor traz aqui uma outra abordagem, eu fico muito contente com a sua participação e vamos muito atrás do senhor. Bom, uma outra experiência agora, de uma outra forma, uma outra boa prática, nós vamos ouvir agora o doutor Egídio Dória, diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade da USP e coordenador do Programa Envelhecimento Ativo do Hospital das Clínicas de São Paulo, referência em envelhecimento ativo, cuidado comunitário, autonomia e inclusão social da pessoa idosa. Doutor Egídio, muito bem-vindo, estamos aqui ansiosos para lhe ouvir. E depois, doutor Egídio, a gente encerra a audiência com o Rafael, nosso Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Doutor Egídio. Bom dia a todas e a todos. Eu que agradeço, senadora Damares, e a toda a Comissão de Direitos Humanos pela oportunidade de estar aqui hoje nessa fundamental discussão sobre os direitos das pessoas idosas. Então, eu trouxe uma breve apresentação.
Eu tinha que ter ativado isso. Só. Doutor Egídio, a gente pode compartilhar daqui, se o senhor tiver dificuldade. Ah, tá bom. Eu só estou tentando aqui, porque eu... Vai dar Vocês estão certo. conseguindo ver? Estamos. Mas se quiser, a gente compartilha. Pronto, perfeito agora, perfeito. Vamos lá. Então, vamos falar sobre envelhecimento saudável como direito. A minha apresentação pautará brevemente nos vários desafios associados à longevidade, depois pautarei um pouco sobre a década do envelhecimento saudável e, por fim, no idadismo como manifestação de violência e as minhas conclusões. Então, como já foi falado anteriormente, o Brasil é um país que está envelhecendo rapidamente. Atualmente, 35 milhões de pessoas 60 a mais, 16,1% da nossa população. Em 2050, estima-se que esse número aumentará para 64 milhões, ou seja, 31,4% da nossa população. E nós ganhamos, nesses 2 últimos séculos, 30 anos de expectativa de vida. E essa foi a nossa grande conquista médica, científica e social. E configuramos isso como nossa primeira grande revolução. Mas será que isso foi um direito a todos? Nós percebemos que não. Nós temos aqui dados do município de São Paulo, em que 2 bairros situados a uma distância de 22 quilômetros, é um percurso de 88 minutos de distância, nós temos diferença de expectativa de vida de 24 anos. Então, isso constitui-se numa grande ruptura de direito, numa grande violência. Você ter ceifado 24 anos de sua expectativa de vida, onde pessoas que moram naquela região não conseguem nem atingir o marco cronológico para serem considerados uma pessoa idosa. Mas além deste desafio, que é levar esse direito a todos, nós temos um outro grande desafio, que é o de envelhecer de uma forma saudável. Hoje nós temos diferenças de expectativa de vida e expectativa de vida saudável de cerca de 9,6 anos no mundo. No Brasil, essa diferença está em torno de 10,5 anos, sendo 9 anos para homens e 12 anos praticamente para mulheres. Uma diferença de praticamente 4 anos entre esses 2 gêneros. Então esse é o nosso segundo desafio, que é atingir essa segunda grande revolução da longevidade, que é diminuir essa diferença que existe entre expectativa de vida e expectativa de vida saudável. E isso será conseguido baseando numa política em 3 grandes pilares: o pilar da promoção, o pilar da prevenção e o pilar do diagnóstico e do tratamento adequado das doenças e das suas complicações. E nós estamos vivendo a década do envelhecimento saudável, que irá até 2030, que objetiva manter e desenvolver a nossa capacidade funcional que promova o bem-estar na velhice, através da habilidade de atender às nossas necessidades básicas, de aprender, desenvolvermos e decidirmos, de nos movimentarmos, de construirmos e preservarmos as nossas relações e de contribuirmos para a nossa sociedade. E isso é o envelhecimento saudável como direito, um direito de todos. E para isso nós temos algumas ações fundamentais. Mudar a forma como pensamos, sentimos e agimos em relação à nossa idade e em relação ao envelhecimento. Isso eu vou pautar com mais detalhes logo à frente. Através de comunidades que promovam as habilidades das pessoas mais velhas. Através da criação de um sistema de cuidado integrado e centrado no indivíduo e serviços de atenção primária que atendam às necessidades das pessoas mais velhas. E através da promoção de uma cultura de cuidado, cuidados de longa duração para as pessoas mais velhas quando for necessário. E como falei, eu vou pautar aqui mais detalhadamente na mudança dessa percepção do processo de envelhecimento, que tem que ser não somente individual, mas também social. O que nós estamos falando é do idadismo. Então, o idadismo foi um conceito criado em 1969 pelo Robert Butler, geriatra norte-americano, em que ele definia como o ato de criar estereótipos ou de discriminar um grupo ou uma pessoa pelo fato dela ser mais velha ou parecer mais velha. E o idadismo, ele compõe-se
de um componente cognitivo, que são os estereótipos, em geral negativos, descritivos como uma pessoa mais velha deve ser. Então, nós associamos a velhice à dependência, a isolamento, a depressão, a improdutividade, a demência. Prescritivos como o idoso deve se comportar, que ambientes ele deve frequentar, que roupas ele deve vestir, que atitude ele deve ter. Um componente afetivo, que é o sentimental, que é o preconceito, como nós nos sentimos em relação à nossa própria velhice e como nós nos sentimos em relação à velhice do outro. E o atitudinal, que é o comportamento discriminatório. E esse preconceito, na maioria das vezes, ele está implícito. Nós muitas vezes somos idadista sem percebermos que somos idadistas. E ele se expressa no nível micro, pessoal e interpessoal, no nível meso-comunitário e no nível macro, institucional. E aqui nós temos duas grandes instituições idadistas, que é o mercado de trabalho e a instituição da saúde. De tal forma que, assim como o racismo, o idadismo é um preconceito estruturado em nossa sociedade. Ele é definido como o mais universal dos preconceitos, independentemente do seu gênero, da sua raça, da sua orientação sexual, da sua religião, da sua classe socioeconômica. Muito provavelmente se será vítima do idadismo ao ser percebido como mais velho ou envelhecer. Ele é transcultural. Hoje em dia, tanto as sociedades orientais mais coletivistas como as ocidentais mais individualistas são idadistas. Ele se intersecciona, se soma aos outros preconceitos. Então, o idadismo sofrido por uma mulher negra é completamente diferente do idadismo sofrido por um homem branco. Ele, como falei anteriormente e vou citar posteriormente, é o mais comum dos preconceitos. Ele é o mais prejudicial, mas é o menos discutido. E os agentes promotores do idadismo, eles guardam uma relação muito grande com os agentes promotores da violência. São relações de poder que são estabelecidas, baseadas na exclusão, no isolamento, na invisibilização, na estigmatização e na discriminação. E do ponto de vista de prevalência, como falei anteriormente, ele é o mais comum. Com dados, por exemplo, da região sudeste da Ásia, com 86,4% de relatos de idadismo. Ou na África, com 85,2%. Todas as sociedades pautadas predominantemente na figura do jovem e do adulto são preconceituosas, são mais idadistas. Aqui nós temos um dado no Brasil, realizado com 9.383 pessoas não institucionalizadas acima de 50 anos, 70 municípios, 5 regiões, de 2015 a 2016, que mostrou uma taxa de nos Estados Unidos, acima de 60%, ou no Reino Unido, em torno de 40%. Mas muito disso é explicado porque se confunde a questão do idadismo com a questão da desigualdade. Mas nesse mesmo estudo mostrou que os principais fatores de risco são o local da residência. Se você mora numa zona rural, você tem menos idadismo do que uma área urbana, que é mais pautada na questão da produtividade. Se você faz parte de uma minoria étnica, como o caso dos negros, pardos, índios e amarelos, se você tem um maior nível educacional, e aí na questão é que a pessoa que tem um maior nível educacional, ela frequenta ambientes que podem ser mais discriminatórios e ela tem também uma taxa de percepção maior. Se você tem um pior estado de saúde e se você tem menos confiança no contexto social que você vive. E nesse estudo, o local mais frequente de discriminação, como eu citei anteriormente, foi o serviço de saúde. Aqui foi um outro estudo que nós realizamos com o grupo de envelhecimento ativo da USP, em que foi feita uma pergunta a 372 funcionários participantes sobre o idadismo. 93% deles acreditavam na existência do idadismo, 87% já tinha presenciado o idadismo e, pasme, 41% já tinha praticado o idadismo de uma forma explícita.
Os locais mais frequentes foram, mais uma vez, trabalho, sobretudo sob a forma de desrespeito, no transporte público, nas redes sociais, então Facebook, cuja maior parte da sua comunidade é constituída de pessoas 50 a mais, é um dos ambientes mais idadistas, e na própria família. A idade com que a maioria dessas pessoas percebe que o outro começa a sofrer ou ele próprio começa a ser vítima do idadismo é por entre os 50 e 60 anos de idade. Mas um aspecto bom é que 91% deles acreditam que o idadismo pode ser combatido. E qual habitualmente é o perfil da vítima do idadismo? Que também guarda uma semelhança muito grande com a da violência, como o Marco Túlio comentou anteriormente. Mulheres, sobretudo se ela tem acima de 80 anos, se guarda algum grau de dependência física ou financeira, se está isolada socialmente, se tem uma baixa escolaridade, se tem um componente de depressão, confusão mental ou demência, se apresenta múltiplas morbidades e se percebe a sua saúde ou seu envelhecimento de uma forma negativa. Mas nada disso teria importância se o idadismo não fosse prejudicial. E aqui eu vou trazer somente alguns slides que mostram o impacto negativo do idadismo. Nós sabemos que o idadismo ele determina consequências negativas na nossa saúde física, mental e no nosso bem-estar social, além de determinar um grande impacto econômico. Do ponto de saúde funcional, estamos falando da década do envelhecimento saudável. Aquelas pessoas que têm uma percepção mais negativa do seu envelhecimento, elas têm uma pior funcionalidade, como foi demonstrado nesse estudo com acompanhamento de 20 anos. E, em relação à expectativa de vida, nós estamos aqui festejando os nossos aumentos de vida. Nós vemos que a pessoa que percebe o envelhecimento de uma forma negativa, ela tem uma expectativa de vida 7 anos e meio menor do que aquela pessoa que tem uma percepção positiva do seu envelhecimento. Do ponto de vista econômico, nós temos dados que mostram que, pegando as 8 doenças que têm um impacto, que sofrem um impacto negativo do idadismo, nós teríamos cerca de 3,2 milhões de casos dessas doenças, a um custo total de 63 bilhões de dólares por ano. Se nós reduzíssemos 10% o idadismo sob a forma discriminatória ou dos estereótipos negativos ou dessa autopercepção negativa do indivíduo sobre o envelhecimento, nós teríamos uma queda de 320 mil casos por ano dessas doenças, uma redução de custos de 1,1 bilhão de dólares por ano. Ou seja, do ponto de vista macroeconômico, é fundamental nós mudarmos a percepção social individual do que é o envelhecer. E para isso nós temos algumas medidas que são efetivamente positivas, como é o caso do convívio intergeracional, que é a campanha desse ano, de intergerações, e que é um dos pilares da USP 60+. A USP 60+, é a universidade aberta para a terceira idade da USP, era um programa vinculado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária, que teve seu início em 1994. Ela oferece cerca de 4 mil vagas por semestre, distribuídas em centenas de atividades por todos os campi da USP. Como eu falei, nós temos 3 grandes pilares, um deles é a intergeracionalidade. O aluno, dentro da grade curricular, ele convive na sala de aula com alunos de graduação da USP, que tipicamente tem entre 18 e 20 e poucos anos. Ela é completamente gratuita, ou seja, todos os seus cursos são gratuitos para que a gente possa conseguir, assim, contemplar a maior parte da nossa comunidade. E ela tem a abertura o mais ampla possível, ou seja, não é necessário nenhum pré-requisito prévio para que a pessoa consiga participar de uma atividade da USP 60+. Nós temos que ter campanhas de conscientização e educação. Nós temos que ter comunidades promotoras, como é o caso da USP em relação ao Programa de Envelhecimento Ativo. É um programa que visa transformar a USP como um agente promotor ativo desse envelhecimento saudável. A maioria dos funcionários que entram na USP, ele passa a maior parte da sua vida dentro desse ambiente de trabalho.
Ele ingressa na USP aos 20 e poucos anos, sai aposentado aos 70 anos, 60 e poucos anos. Ele passa cerca de 10 horas, 8 a 10 horas do seu dia dentro dessa universidade, de segunda a sexta-feira. Então, o grande objetivo do programa é oferecer essas oportunidades para que o funcionário, ao longo do seu curso de vida, ele possa envelhecer de uma forma ativa e saudável, baseado no capital saúde, no capital participação, no capital segurança e no capital aprendizado continuado. E é preciso criarmos, como eu falei anteriormente, uma cultura pautada no 15 cuidado. segundos. Todos nós precisaremos do cuidado. E todos nós precisamos de cuidado em algum momento das nossas vidas. Nós cuidamos e seremos cuidados. E do ponto de vista de conscientização, nós criamos uma campanha junto com a Secretaria de Direitos dos Idosos da Prefeitura de São Paulo e com o Metrô de São Paulo sobre a conscientização do idadismo. E essa campanha surgiu de uma ideia. A ideia de que, à medida que as pessoas envelhecem, elas vão perdendo o seu valor. Elas vão se tornando invisíveis. Então, vamos fazer uma campanha que valorize a idade, que valorize a senioridade e a experiência. E pegar, assim, o mais dos 60 mais para mostrar o que essas pessoas têm a mais. E criar um manifesto. Se você tem mais de 60 anos, se você tem muito mais que 60 anos, você tem 60 mais experiências. Você tem 60 mais de 1.000 partos realizados. Você tem 60 mais de 5.000 alunos formados. Você tem 60 mais de 1 milhão de quilômetros rodados. Por quê? Se o tempo nunca valeu tanto, imagine quanto vale alguém que já viveu muito tempo. E aí criamos essa campanha, #SouMais60, em que nós tivemos vários de nossos garotos propaganda, e a campanha é colorida, porque a velhice é plural, a velhice é colorida, e nós escolhemos as cores rosa, azul e amarelo. Essas pessoas selecionavam o que elas consideravam importante na sua vida, os seus propósitos, as suas trajetórias, e esses garotos propaganda foram colocados nas estações de metrô aqui de São Paulo. As estações foram iluminadas com as cores da campanha e nós criamos um sítio repositório de tudo que se tem conhecimento, ou que tenta abarcar tudo que se tem de conhecimento sobre o idadismo, que está acontecendo aqui no Brasil e que está acontecendo aqui no mundo. Né? E concluindo, nós temos que ressignificar as nossas velhices. Nossas velhices estão em um processo contínuo de transformação e de construção. Os conceitos antigos estão sendo reformulados no âmbito saúde, trabalho e educação. Nós temos que envolver toda a sociedade, porque demograficamente essa é uma das grandes transformações do mundo e do Brasil. A pessoa idosa ela tem que ser tomada como protagonista. E nós temos que identificar, comunicar e combater as situações de idadismo e de violência. Muito obrigado. Doutor Egídio, fantástica a sua apresentação, fantástica. E eu quero informar quem está nos acompanhando que a apresentação dele vai ficar à disposição. É uma aula de doutorado, né, gente? É uma aula de doutorado. E enquanto o senhor falava aqui, o pessoal da mesa fotografando, anotando. Doutor Egídio, parabéns pelo trabalho, parabéns. O senhor nos trouxe esperança, alegria. Mas está na hora da gente falar mesmo mais sobre idadismo. Quando o senhor traz na pesquisa que lá na área rural ele sofre menos idadismo que num grupo social mais culturalmente elevado, aí a gente entende, é porque lá na área rural precisamos dele na enxada. Aqui acham que nós, depois dos 60, já estamos vencidos. Não precisam mais da gente. É muito ruim os dados que o senhor trouxe. São ruins, mas são provocadores.
nos provocam, nos incomodam. E eu acho que esse é o objetivo de uma audiência pública como essa, nos provocar. Parabéns pela campanha. Quero ser modelo da sua campanha, viu, doutor? E ficaria muito lindo o meu rosto por aí, no Mais 60. Parabéns. Mas a gente falar assim, quando o senhor trouxe que o idadismo é mais universal dos preconceitos e que é transcultural. Eu acho que a gente precisa falar sobre isso e falar com muita veemência. O movimento LGBT, doutor Egídio, ele conquistou o respeito, a criminalização da homofobia, gritando, berrando. E eu acho que está na hora de nós idosos começarmos a gritar, berrar. Nós queremos na cadeia quem nos discrimine também pela nossa idade. Eu vou contar só uma experiência, a gente vai para a palavra do Rafael já. Gente, muita participação da internet, muitas perguntas, inclusive do Paraná, viu, doutor? Muita coisa chegando aqui. A nossa candidata a prefeita de Canoas, Rio Grande do Sul, Beth Colombo, 80 anos, uma mulher com uma experiência incrível, incrível. Foi secretária de Educação algumas vezes, foi vice-prefeita, de uma vitalidade pronta para administrar a cidade. Ela ia pedir voto, o que ela escutava? Esta velha? Esta velha quer ser prefeita? Só que quem fazia isso, olhando para ela, não perguntava a idade do presidente Lula, do Fernando Henrique Cardoso, do Bolsonaro, do Trump. Os grandes líderes mundiais já passaram muito dos 60 anos e estão dando conta. Aí, quando a gente vem para o dia a dia aqui embaixo, esta velha, o prefeito que está lá é um grande prefeito, que ganhou no segundo turno, ela foi apoiá-lo, tal, mas eu tenho certeza que a cidade perdeu uma grande gestora. Nós vamos ter que nos levantar contra o idadismo. Doutor Egídio, parabéns, parabéns. Obrigada pela participação. Sei que o senhor tem um dia complicado. Fica à vontade se precisar sair, mas nós agradecemos muito a participação do diretor da Universidade Aberta da Terceira Idade da USP. Muito obrigado. Que Deus lhe abençoe. Nós agora vamos ouvir o nosso último expositor, que é o Rafael, o presidente do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Doutor Rafael, 10 minutos, eu sei que ficou na sua responsabilidade aí o fechamento dessa audiência, mas o senhor está sempre por aqui com a gente, né? Então, não se preocupe se não puder esgotar tudo que o senhor quer falar hoje, porque nós vamos lhe buscar outras e outras vezes. Doutor Rafael. Muito obrigado. Bom dia a todas e todos. Gostaria de cumprimentar a mesa na figura da nossa senadora Damares Alves, né? E em seu nome, senadora Damares, a gente cumprimenta a todo o parlamento, em especial o Senado, parabenizando desde já essa Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa pela oportunidade de trazermos um tema que de fato está na pauta das casas de todos os brasileiros e brasileiras, né? Me chamo Rafael Castelo Branco, vou pedir rapidamente licença para fazer minha audiodescrição, né? Sou Rafael Castelo Branco, sou pessoa branca, uso barbas e cabelos negros, estou com paletó azul, gravatas também azuis e camisa branca. Estou aqui representando o Conselho, posicionado ao lado direito da mesa de quem está na mesa, ao lado esquerdo de quem observa a mesa e ao lado aqui do prefeito Maurício, e a quem desde já a gente parabeniza pela exposição e sobretudo pelo trabalho. Gostaria de cumprimentar a todos e todas, em especial aos conselheiros e conselheiras municipais e estaduais que acompanham de todas as regiões do país esse exato momento. Gostaria de cumprimentar a nossa coordenadora do Conselho, Ana Lúcia, e primeiramente repisar a importância desse momento. É um momento em que o mundo todo discute acerca do envelhecimento, os desafios de uma sociedade que a cada ano registra um maior número de denúncias de casos sobre violência, né? Quem fica por último sempre tem o desafio de tentar inovar, né? E aí, desde já, gostaria de parabenizar aqui a todos que me antecederam. Eu trouxe rápidos slides. Bom,
O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa é um órgão integrante do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Nós atuamos na perspectiva do controle social, somos estruturas paritárias com participação da sociedade civil e do Estado, nas mais variadas esferas, e, dentre outras missões, nós acompanhamos, monitoramos e deliberamos sobre as políticas públicas voltadas ao envelhecimento. E quando a gente fala sobre uma sociedade que envelhece a cada dia, e todas as apresentações que me antecederam repisaram essa importância, nós temos realmente, dentro desse contexto, desafios e oportunidades. Que bom que a nossa sociedade envelhece a cada dia. Que bom que a expectativa de vida tem aumentado e o quantitativo de pessoas idosas também tem aumentado. Imaginemos o potencial de uma sociedade em que brasileiros e brasileiras terão mais tempo, ou estão tendo mais tempo para realmente contribuir socialmente, trazer novas experiências e contribuir para o desenvolvimento nacional. E dentro desse contexto, é importante frisar que o Estatuto, que recentemente completou seus 21 anos, ele representou uma grande conquista. Conquista essa que foi iniciada ainda nos anos 80, mais especificamente em 88, com a Constituição, onde nós tivemos a primeira menção à palavra idoso no texto constitucional. E esse artigo 230 ele é muito importante porque todo o nosso ordenamento, todas as leis que sucederam a Constituição de 88 tem como base fundamental, base constitucional, esse artigo 230. Agora, passados esses 21 anos, desde o Estatuto, do advento do Estatuto da Pessoa Idosa, nós temos algumas conquistas, e aqui eu posso sinalizar que, por exemplo, o Estatuto ele estabeleceu, além de direitos gerais, direitos que são dados a todas e todas as pessoas, independente de idade. Eu poderia citar aqui o direito à educação, direito à saúde e muitos outros. Ele traz especificamente o que a gente chama de direitos específicos, Ele traz no seu texto os seus direitos específicos, e aí eu poderia citar as prioridades, dentre muitos outros que a gente poderia citar. Mas, para além da conquista que o Estatuto representa, nós temos também ainda alguns grandes desafios. Primeiro, de tornar essas conquistas de forma concreta no dia a dia de pessoas idosas. Nós, enquanto Conselho Nacional, Ana Lúcia está aqui e ratifica a minha fala, nos nossos diálogos, nas mais diversas experiências nos territórios, nós temos evidenciado que dentro dessa heterogeneidade do envelhecimento que o professor Egídio trouxe na sua fala que me antecedeu, nós temos ainda partes do Estatuto do Idoso que limita-se tão somente a texto, a artigos, mas que na prática pessoas idosas, e sobretudo pessoas idosas mais vulnerabilizadas, muitas vezes trazem relatos de nunca terem percebido, ou de não perceberem no exercício das suas atividades da vida diária, concretamente aquele artigo devidamente respeitado. E aí, dentro desse cenário de potencialidade, de conquistas que o Estatuto da Pessoa Idosa prestigiou e de desafios que nós ainda evidenciamos, mesmo passado quase 20 anos, senadora, nós temos um papel importantíssimo da sociedade civil organizada e, dentre várias entidades, a OAB, que é o Conselho Federal da OAB, entidade que eu tenho a honra de representar no âmbito do Conselho, e eu aproveito aqui para saudar a todos os advogados e advogadas que pelo Brasil militam em defesa de direitos humanos, não só de pessoas idosas, mas de direitos de pessoas de todas as idades. Bom, e aí que a gente traz aí alguns desses avanços. Nós temos, por exemplo, uma legislação que ela é uma legislação juridicamente, dentro de uma perspectiva nacional e internacional, considerada robusta. Eu costumo dizer que se a gente comparar
a nossa normatização no Brasil, em comparação com outras experiências internacionais, o Estatuto da Pessoa Idosa coloca o Brasil numa grande liderança em relação à maioria dos demais países. Poucos são os países que têm leis afirmativas de direito tão robustas como é o Estatuto da Pessoa Idosa, como é a Lei Maria da Penha em defesa de direitos de mulheres, como é o Estatuto da Criança e do Adolescente em defesa de direitos de crianças e de adolescentes, mas ainda há uma distância, como a gente disse, muito grande entre o que é normatizado, o que está contido na lei e, de fato, o que tem sido vivenciado na prática. Nós temos um contexto, e aqui todas as falas ratificaram, em que a violência ainda é prática e o pior de tudo, uma violência que acontece em muitas vezes, como aqui o professor Marco Túlio trouxe muito bem, é uma violência que acontece dentro do próprio lar. Os lares brasileiros, os lares nacionais, independente da região, independente da cidade, ainda são espaços violentos para pessoas idosas e não só para pessoas idosas. E aí esse é um dos desafios que nós temos. E aí eu poderia citar outras perspectivas também. Violências institucionais. Nós temos uma política robusta para pessoas 60+, para um contingente expressivo de pessoas que atualmente é um contingente de 32 milhões, eu digo com base no último censo, mas que tem crescido, e o secretário Alexandre trouxe muito bem, e a expectativa é que ainda até o final do ano a gente ultrapasse os 35 milhões de pessoas idosas, mas infelizmente, a grande maior parte das cidades brasileiras não tem orçamento específico para esse público. Como é que eu vou ter política pública se eu não tenho orçamento necessário para o exercício dessa política, né? Então, nesse sentido, os dados ratificam a preocupação que todos nós devemos ter, lembrando que realmente a Constituição ela atribui não só ao Estado, mas à sociedade, né, e também às famílias esse dever de proteção. E aí eu ratifico, senadora Damares, a sua fala, né, e do secretário Alexandre, quando repisa a importância da família, da igreja, das mais variadas entidades religiosas e muitas outras. As universidades cumprem um papel muito importante nessa atividade formativa de levar direitos, né, para todo o país, a necessidade de protocolos intersetoriais e de responsabilização entre esses mais variados atores, com a necessidade da articulação de conselhos, tanto que o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa instituiu nessa gestão 3 grandes prioridades. Uma, fomentar e fortalecer os conselhos municipais e estaduais já existentes. Inclusive, senadora Damares, a gente, muito provavelmente nos próximos dias, nós vamos noticiar uma grande conquista nacional, que vai ser pela primeira vez da história, nós termos mais de 4.000 conselhos municipais e estaduais ativos na perspectiva do envelhecimento. Outro ponto importante é a questão dos fundos. Então, nós temos também cultivado a criação e fortalecimento de fundos, porque é uma oportunidade, sobretudo aos municípios pequenos, e não só a eles, mas a municípios de todo o porte, de realmente proporcionar o apoio institucional a iniciativas principalmente da sociedade civil organizada em defesa de direitos de pessoas idosas. Eu posso citar aqui a própria instituição que o prefeito Maurício trouxe aqui na sua exposição. E nesse papel, a OAB cumpre um papel muito importante como instituição da sociedade civil, haja vista que é a única instituição mencionada no próprio texto do Estatuto, mais especificamente instituição da sociedade civil, no artigo 81, e que tem um alcance de fato nacional, e aqui aproveito para saudar e parabenizar os trabalhos que as comissões das seccionais têm desenvolvido no decorrer desse trabalho. É hora realmente, de fato, de buscarmos a institucionalização desse protagonismo e a gente pontua aqui no nosso material algumas sugestões, como, por exemplo, a necessidade da atualização do Estatuto em alguns pontos. E essa Casa Legislativa tem estado atenta, né? Nós temos tido, e a senadora foi feliz quando disse que, com frequência, nós trazemos essa pauta do envelhecimento aqui, não só para essa comissão, mas para outras estruturas aqui do nosso parlamento.
Outro ponto importante é o agravamento, a necessidade da discussão acerca das penas. Brasil afora, a gente tem realmente visitado, e é muito forte a fala de alguns delegados e delegadas, eu aproveito aqui para saudar a autoridade policial em relação a essa pauta da proteção e defesa de direitos de pessoas idosas, profissionais, delegados e delegadas, que muitas vezes dizem que, num caso de uma possível violência, preferem enquadrar o caso na Lei Maria da Penha ou em outros dispositivos, do que eventualmente no Estatuto da Pessoa Idosa, por entender que nessa perspectiva ainda precisa ser melhor discutida. Outra questão que a gente sinaliza é a necessidade do fortalecimento e da autonomia dos conselhos, prevendo orçamento próprio para essas estruturas. E, por último, sinalizamos também a necessidade da articulação de um Sistema Nacional de Cuidados. Nós tivemos, ao final do ano passado, e aqui a gente agradece, o Parlamento por ter tido essa sensibilidade de aprovar a Lei 15.069 de 2024, que é a Política Nacional de Cuidados, por entender que é um mecanismo que vai não só contribuir para o exercício da política nacional do idoso, mas também de outras pautas da criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, outros níveis de cuidados que também precisam ser analisados. Para finalizar, eu queria também citar a importância das comissões institucionais e interinstitucionais. E aí nós, enquanto Conselho Nacional, temos lutado para que a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, que existiu no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público, que infelizmente foi extinta agora recentemente, que ela seja reestruturada, por entender que o Ministério Público tem um papel central na defesa de direitos de pessoas idosas Brasil afora. Temos lutado, inclusive parabenizamos o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e aqui na figura da doutora Monize, que me antecedeu, que tem feito um trabalho muito importante por meio dessa comissão interinstitucional. É importante frisarmos que a justiça geracional é dever de todos nós. Não é justo que pessoas que contribuíram por tantas décadas para o desenvolvimento nacional sejam invisibilizadas, sejam expostas a situações de violência, quando não violência física, violência patrimonial e violência das mais diversas formas. Por último, é importante também que o Brasil aproveite essa oportunidade de brasileiros e brasileiras estarem vivendo mais. O envelhecimento ele tem que ser visto como uma conquista e não como um problema. E nós, do Conselho Nacional, reafirmamos esse compromisso, ao passo que também rogamos aqui a essa casa, senadora Damares, por pautas importantes, como, por exemplo, a ratificação da Convenção Interamericana. Eu acho que é fundamental que a gente possa, esse ano, avançar com essa conquista. Uma lei de criação do Conselho Nacional, o Conselho até hoje permanece previsto tão somente no decreto, e aí isso não nos dá uma rigidez institucional, e por último, fortalecer, para além das comissões, as frentes parlamentares. E aqui, senadora Damares, eu gostaria de agradecer, dizer que o Conselho é parceiro da frente, é parceiro da comissão. Vamos, de fato, levar o envelhecimento para todos os espaços, para podermos garantir, de fato, um país que respeite pessoas idosas e pessoas de todas as idades. Muito obrigado. Obrigada. Gente, inclusive eu quero mostrar, o presidente do Conselho me entregou um folder com todas as ações do Conselho. Faz muito tempo que eu não vejo um Conselho atuar de forma tão ativa assim. Parabéns. Eu tenho a sensação que quando o Conselho é presidido pela sociedade civil, ele avança mais. Eu não sei, eu sempre tive essa impressão. Parabéns. E eu estou feliz com o número que o senhor trouxe. 4.000 municípios com o Conselho. Eu me lembro que quando assumi como ministra, nós estávamos em torno de 2.000 municípios. E foi uma luta para a gente ter o Conselho em todos os municípios. Inclusive, prefeito Maurício, essa pode ser uma luta sua dentro das associações de municípios. O senhor interagir com os prefeitos. Por quê? Eu me lembro de um grande empresário de uma região, por uma questão de ética, não vou dizer a região. Esse grande empresário, na hora do imposto de renda, ele queria doar para políticas públicas para idosos. A grande empresa dele tinha uma área de abrangência em 8 municípios. Municípios que ficavam aqui no Congresso pedindo 100 mil para o deputado.
Ele tinha milhões para doar. Ele foi nos 8 municípios de abrangência da grande empresa. Eu não vou falar o nome para ninguém correr atrás depois. Os 8 municípios não tinham o conselho nem o fundo. Então, às vezes, o prefeito não sabe que, por meio de um conselho municipal e um fundo, ele vai ter muito mais recursos que ficar aqui implorando uma emenda parlamentar. Então, parabéns, estamos chegando a 4.000 municípios, mas ainda falta 1.600. Vamos ter que ter esse desafio aí, e eu quero lhe ajudar, presidente, da gente convidar todos os prefeitos, vocês que estão me assistindo, vereadores. Se na sua cidade ainda não tem o Conselho Municipal do Idoso, imediatamente procure o Conselho Nacional, pode fazer contato com a nossa comissão, que a gente te passa os dados, procure a Secretaria Nacional, mas institua no seu município, por menor que seja, o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Vocês não têm ideia a importância de ter um conselho e um fundo. E o fundo poder receber dinheiro de doações de empresários na hora da declaração do imposto de renda. Eu quero registrar a presença da dona Maria Valdelice Simplício, irmã Valda, e a vereadora Luciana, de São João da Aliança. Luciana, seja bem-vindo, viu, Luciana? Estive com ela semana passada, bem-vinda. Nós estamos indo para o encerramento da audiência. Cada um dos senhores poderão ter 3 minutos para agradecimentos e considerações finais, mas sem isso, sem antes dizer, olha, a sociedade participou, tem muitas perguntas, comentários. Francis da Bahia, poderiam ser criados espaços que idosos passem o dia. Ele mandou antes do senhor falar. E sejam acompanhados em vez de irem para abrigos. Marina de Minas Gerais, oferta de serviço de apoio ao idoso no uso de tecnologias. Isso favoreceria acesso a serviço por meio eletrônico. Paulo de São Paulo, gratuidade nos transportes públicos para tutores de idosos, não para o idoso, para o tutor, para acompanhamento em consultas e exames. Igor do Paraná, aprimoramento das leis de proteção à pessoa idosa e penas mais severas para quem comete esses crimes. Carlos de São Paulo, como os idosos são um público em crescimento, quais são as políticas futuras na prevenção à violência? Mateus do Paraná, quais as medidas e políticas públicas existentes em âmbito nacional voltadas para a inclusão desse grupo? As respostas que já foram todas dadas ao longo das exposições. Francis da Bahia, ela tem 2 participações. Avanços e desafios no sistema de garantia dos idosos. Como proceder para que, de fato, sejam efetivos? Daniel, do Rio de Janeiro. Quais são as principais demandas da população idosa atualmente? Lucas, do Rio. Quais são os mecanismos de denúncia disponíveis para idosos que sofrem violência ou maus-tratos? Deixa eu já falar aqui, o Disque 100. Por favor, Disque 100 não é só violência contra a criança. Violência contra a pessoa idosa. E não é só violência, gente, tá? Qualquer outro tipo de violação, a fraude bancária, o etarismo, todos os tipos de violações de direitos, ligue, Disque 100. A ligação é gratuita. Maria, do Rio Grande do Sul, como pretendem criar mecanismo para proteger as pessoas idosas, como em calçadas e prioridade em postos de saúde e polícia. Quando a gente viu o nosso grande doutor da USP dizer que no lugar que o idoso mais sofre preconceito é no serviço de saúde, foi assustador, não foi? Assustador. Como José de São Paulo, como mudar a mente dos empresários para aceitar idosos em suas empresas, aproveitando seu conhecimento e experiência. Giovanni, lá de Rondônia, como as famílias podem contribuir para a efetivação dos direitos das pessoas idosas. Eu acrescentaria, como as igrejas. Giovanni de Rondônia, como podemos combater o etarismo nas falas, atitudes e políticas públicas. Vladimir do Paraná, sugiro que quem cometer algum crime, físico ou pecuniário, contra o idoso, seja fichado na polícia. Mais que fichado, tem que ir para a cadeia. É mais que fichado. Maria, do Rio Grande do Sul, deveria ser criado o Ministério dos Idosos. Por que não, Rafael? Por que não? Nós somos um número tão grande para cuidar da saúde, transporte, abandono e práticas educativas. Rosane, do Rio de Janeiro, o isolamento social é um fator de risco significativo para a violência e a negligência em pessoas idosas. Eu vou passar para os senhores fazer
agradecimentos e considerações finais, mas sem antes. Eu vou fazer uma pergunta, Rafael. É meu papel, está chegando muito isso aqui no meu celular, inclusive os membros da comissão que não puderam estar presentes, senadores membros. Nós temos aqui a irmã Valda. A irmã Valda é uma das vítimas dessa fraude do INSS, tá? E toda hora eu recebo. Eu sou autora do pedido da CPMI, por conta disso, está chegando, as pessoas estão vindo. A irmã Valda teve 2 consignados que ela não fez na folha. Um ela conseguiu agora anular, mas tem um, gente, que ela vai ter que pagar até 2030. 2 até 2030, sem ter pedido o empréstimo consignado. Então, assim, a pergunta que alguns senadores querem é: algumas dessas instituições que estão sendo acusadas, lembrar que nem todas que estão sendo acusadas e investigadas são culpadas. Elas vão ter a oportunidade de se defender. Elas fazem parte do conselho. Eu quero que na sua fala você responda essas instituições, porque me parece que o presidente Lula tomou uma iniciativa, eu pedi oficialmente à presidência da República que essas instituições saiam de todos os conselhos. Tem instituição que está no Conselho da Criança. Eu pedi, me parece que o presidente Lula já está tomando uma providência. Queria saber do presidente do Conselho, essas instituições que estão sendo investigadas, enquanto estiverem investigadas, serão afastadas do Conselho? Nem que depois que absolvida voltem, mas a investigação causa, assim, pavor. Elas continuam lá, determinando política pública, fiscalizando. Então, quero te ouvir por final. Vamos começar pelo Mauro, aqui nessa sequência da fala aqui. Mauro, agradecimentos, considerações finais. Eu quero agradecer muito mesmo a oportunidade de estar aqui. Lembrar que a Abrax é uma associação sem fins lucrativos e dentro do nosso site, que é Abrax, com CS no final de cidadãosênior.org.br, todo cidadão pode baixar o Estatuto da Pessoa Idosa comentado, inclusive em áudio, para quem tem algum tipo de dificuldade ou deficiência para a leitura. Dentro das nossas práticas também, eu quis destacar aqui, nós temos atuado na Abrax, em tudo que a gente falou aqui, e tem dado certo como uma boa prática, senadora, fortalecimento das redes de proteção locais, que isso é muito importante, capacitação de profissionais e cuidadores, criação de campanhas educativas permanentes, mediação e arbitragem como formas alternativas de resolução de conflitos. Inclusive, com o doutor Rafael, nós tivemos em Santa Bárbara do Sul, em Minas Gerais. Mandar um abraço lá para o pessoal, o prefeito, que é muito atuante. Estivemos lá com um grupo mostrando como a comunicação não violenta é importante nesse ambiente. E, por fim, o fomento à participação dos idosos nos espaços decisórios. Senador, nós fizemos um evento com o TRE do Rio Grande do Sul, falando sobre a importância do voto da pessoa idosa para impacto nas políticas públicas. Nós tratamos, enchemos o plenário. Eu peço aqui que todos que trabalham tenham acesso ao TRE, que a gente promova outras discussões como essa, porque o idoso ele não tem a mesma biometria, ele não tem a mesma facilidade de acesso ao local de voto. Ele não sabe se o seu título está vencendo ou não sabe da regra de 70 anos ou mais poder ter a prerrogativa de votar ou não. Falamos sobre a importância hoje, o que significa o voto da pessoa idosa nos impactos da política brasileira. Então, isso foi muito interessante. Esses são os espaços democráticos que a gente deve fomentar. Eu sei da simpatia para o assunto dos TREs, do TST, e deixo aqui o meu apelo para que a gente tenha essa abertura, inclusive porque esses tribunais têm verbas para promover esse tipo de ação. Viu, Rafael? A gente poderia, em conjunto, fazer isso aí, tá bom? Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixar aqui à disposição a Abrax para quem tiver qualquer tipo de ideia que a gente possa atuar em prol dos idosos através de uma associação sem fins lucrativos, nós estamos à disposição. Muito obrigado, senadora, mais uma vez. Obrigada, doutor Mauro, obrigada. Vamos agora ouvir o doutor Marcos Túlio,
presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. Sabia que uma pessoa me perguntou aqui qual é a diferença de geriatria e gerontologia? Não quer fazer essa explicação rapidinho e já fazer seus agradecimentos? Não, explico. A primeira é agradecer, senadora Damares, pelo honroso convite, estar aqui presente num tema tão importante. A geriatria é uma especialidade dentro da medicina. Então, a pessoa que é geriatra, ela tem que ter feito medicina e tem que comprovar a formação em clínica médica antes. Já a gerontologia, ela envolve também os médicos, mas são todos os profissionais da área de saúde que se formaram nessa área. Na SBG, especificamente, por exemplo, tem fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermagem, entre outras áreas, que pode ser até não da área da saúde, tem um curso superior, depois elas comprovaram a formação em gerontologia e fizeram a prova de título. Então, são todos profissionais que lidam com a área do envelhecimento. É uma questão urgente no Brasil, e aproveitar esse espaço, né, esse tempo que eu tenho, a questão do envelhecimento. Nossa população não está envelhecendo, ela já envelheceu. Essa é a primeira coisa que tem que ficar atento. Nós estamos atrasados no preparo da nossa sociedade para a questão do envelhecimento. Envelhecer, como já foi dito aqui, não é um problema. Tá? Não é um problema. Uma sociedade que envelhece, isso geralmente é um bom sinal de desenvolvimento. O problema nosso da sociedade brasileira é a falta de preparo para a questão do envelhecimento. Nós estamos falando de cidades que são inimigas dos idosos, com calçamentos esburacados, com baixa acessibilidade. Nós estamos falando que o idoso, quando vai ao centro de saúde, enfrenta escadas, enfrenta um caminho esburacado até a sua unidade. Nós estamos falando de idosos que, quando vão votar, eles não conseguem, tem problema de escada para poder conseguir votar. Nós estamos falando de um país que precisa se preparar para o processo de envelhecimento. Um país que, inclusive, precisa avançar numa formação de uma rede de assistência à saúde à pessoa idosa. Porque quando nós estamos falando aqui, por exemplo, que nós temos, igual o prefeito Maurício falou, que tem na cidade dele, que ele construiu o próprio bolso, uma unidade, que os idosos vão lá para ter acesso, por exemplo, à atividade física, nós estamos falando o quê? De promoção de saúde. Uma solução para uma sociedade que envelhece como a nossa é comprimir a fragilidade, ou seja, a fase que o idoso tem maior perspectiva, maior risco de se tornar dependente de uma outra pessoa, de não poder ser mais autônomo e independente na vida dele, para os extremos da vida. Porque se a gente empurrar essa fase de debilidade, de fragilidade para o extremo da vida, nós vamos manter a maior parte dos idosos ao longo da vida deles com boa qualidade de vida, independente autônomos, ou seja, eles vão continuar cuidando da própria vida deles. Do ponto de vista do país, nós vamos manter essas pessoas independentes autônomas, significa que nós diminuímos, inclusive, o custo de assistência à saúde, por exemplo. E, ao mesmo tempo, nós temos pessoas, uma sociedade mais inclusiva e mais feliz. É esse o ponto de vista. Só que tudo que nós estamos fazendo até hoje não está voltado a isso. Então, nós temos que lidar com uma sociedade que envelhece. E isso envolve a questão da violência, que está incluída nisso. Se nós não estamos educando as crianças para termos do envelhecimento, se nós não fazemos campanhas de esclarecimento sobre a questão da violência, se nós não treinamos os nossos profissionais de saúde e assistência social, como está acontecendo agora o treinamento no judiciário para assistência das pessoas com que sofrem violência e identificação precoce, nós não estamos preparando a nossa sociedade para o envelhecimento. E aí reforça aqui, o envelhecimento não está chegando, ele já chegou. É um assunto emergencial, é mais que urgência, é uma emergência. Se fosse comparar um paciente, é um paciente dentro de uma UTI, não é um paciente que está aí na porta do centro de saúde. Essa é a nossa situação. E o que mais me espanta, embora esse auditório esteja cheio, é a falta de sensibilidade, inclusive das nossas, não da senadora Damares, mas da maior parte dos nossos políticos para esse tema. Precisamos lidar com essa situação urgentemente e que, no final de todas as contas, que os nossos idosos tenham o direito de envelhecer com qualidade de vida, que é o mais fundamental, que eles envelhecer signifique envelhecer bem e não envelhecer com uma carga de saúde cheia de doenças, pensando que essa envelhecer para eles é um fardo, enquanto que poderia ser exatamente o contrário. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor. Obrigada. Prefeito Maurício,
seus agradecimentos, considerações finais. Senadora, está aí a prova de que é possível discutirmos política pública para idosos. E o que tratamos aqui nessa manhã de hoje só nos dá a certeza de que nós estamos no caminho certo. Pessoas de boa vontade, dividindo a mesa, discutindo o assunto que é... Doutor, o senhor falou bem, já aconteceu. Nós precisamos agilizar com que as coisas sejam amenizadas. Não é possível mais nós ficarmos aqui na esperança de que vá cair do céu algo que nós temos que estar tratando aqui, sentados nessa mesa, mas efetividade. Nós não podemos ficar na promessa, nós não podemos ficar aqui no discurso, nós não podemos ficar aqui querendo achar que a coisa vai acontecer, depender de A, B, C ou D. Não, nós temos que agir. Então, nossa discussão aqui nessa manhã de hoje foi extremamente importante para nós mostrarmos para a sociedade brasileira a importância dessas pessoas experientes que fazem com que esse país é o que é, graças ao passado que todos nós construímos e chegamos aonde chegamos. E temos um futuro brilhante, com quanto que nós tenhamos essa visão de dar atenção a essas pessoas viverem com qualidade de vida. Potencial econômico temos demais, basta com que a gente faça isso efetivamente acontecer. Então eu fiquei muito feliz, Damares, de estar aqui mais uma vez, dividindo essa mesa com vocês. Aprendi demais, estou levando muitas coisas para o meu município, quero colaborar lá. Eu tenho certeza que poucos municípios da nossa região não têm ainda Conselho do Idoso. Estava dividindo aqui que nós, no nosso município, nós conseguimos captar de 5 milhões e 600 mil reais que podem ser abatidos no imposto de renda, mais de 900 mil reais para o Conselho do Idoso. Você vê, é possível, mas para isso precisa fazer acontecer, precisa ter o conselho. Nós criamos uma diretoria na nossa gestão da pessoa idosa, porque tem cidades que já têm secretarias da pessoa idosa. Nós temos que criar, está mais do que na hora, mas não é ficar só conversando e discutindo. Não, tem que ter efetividade. Vamos fazer as coisas acontecer. Então, trazer o exemplo da minha cidade, trazer o exemplo do meu instituto, dividir com essas pessoas que aqui estiveram com a gente hoje e todos aqueles que nos ouviram, nos acompanharam, quantas perguntas inteligentes, né? Quantas pessoas preocupadas no país todo com esse tema que nós estamos aqui, casa cheia, quer dizer, eu fico muito feliz mesmo, e sempre que convidado por qualquer cidade desse país, qualquer estado, estarei lá para divulgar políticas públicas de qualidade, para que a gente possa fazer, sim, desse país um país ainda melhor. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Mas eu vou mandar um recadinho para Paranavaí. Está na hora de vocês liberarem o prefeito para vir para cá, para o Congresso Nacional com a gente. Né? Acho que todo mundo aqui ia querer votar no senhor, prefeito. Que Deus abençoe, prefeito. Que nós vamos fazer uma diligência lá à instituição. Quem quiser ir, depois fale comigo. A gente vai fazer... Vamos fazer na sua cidade um grande encontro. Bora, Rafael. Você conhece a instituição? Não, mas tem um... Bora, Rafael. Bora junto. Bora junto. Bora. Como o doutor Egídio está online, doutor Egídio, agradecimentos, considerações finais. Foi uma alegria ter o senhor com a gente. Não, a alegria foi minha, fico imensamente feliz de ter participado dessa discussão que, como eu disse, é fundamental para todos os direitos das pessoas idosas. Eu acho que diz que é uma luta que ela deve ser sempre contínua, não ficar somente restrita a meses importantes como o mês do combate à violência, mas é algo que deve ser permeado continuamente na sociedade. Nós temos que tornar a nossa sociedade mais solidária, mais empática. Nós temos que olhar o outro e temos que aceitar o outro e percebermos o nosso processo de construção da nossa velhice. Como nós começarmos a nos percebermos como pessoas que estamos envelhecendo e que envelheceremos, e que esse é um grande privilégio, nós conseguiremos aceitar a velhice do outro e nós nos tornaremos uma sociedade mais inclusiva, uma sociedade em que todos possam envelhecer de uma forma saudável e ativa. Obrigada, doutor Egídio. Na minha próxima visita a São Paulo, eu vou à universidade lhe dar um abraço, doutor. O senhor nos encantou, o senhor engrandeceu por demais essa audiência. Muito obrigada. Doutor Rafael.
Mais uma vez, bom dia. Muito obrigado, senadora Damares. Mais uma vez, a gente agradece, enquanto Conselho Nacional, a oportunidade de trazer essa discussão importante a essa casa, que é a Casa do Povo, a Casa da Democracia. Saudar, mais uma vez, aqui a todos e todas que participaram, que me antecederam, dizer que, enquanto Conselho Nacional, também nos colocamos à disposição para interagirmos interinstitucionalmente. E respondendo ao questionamento em relação, nós temos 2 entidades que estão dentro do rol das 31 entidades, salvo engano, que estão sob investigação, né? A COBAP e a CONTAG. Inclusive, nós tivemos um posicionamento externado por nota. Desde que da operação sem desconto, né, que é essa relativa ao INSS. Desde que a gente teve as notícias, né, pelos veículos de imprensa, nós já pautamos esse assunto, né, em algumas reuniões extraordinárias e, né, inclusive, na última reunião ocorrida na semana passada, nós oficiamos à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União, ao INSS e, falta mais um aqui, ao INSS, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal, pedindo informações, se colocando enquanto conselho à disposição de fazer parte do grupo de trabalho interinstitucional, até porque não é justo que pessoas idosas de todo o país tenham sido realmente vítimas desse tipo de procedimento. E frisando que não só nessa perspectiva dos descontos de associações, mas também de empréstimos consignados, que ainda não foi pauta dessa operação em específico, mas desde sempre o Conselho Nacional tem estado atento em relação a isso. Foi dada a oportunidade que as 2 entidades se pronunciassem, né? A CONTAG, por iniciativa própria, após prestar as suas informações, optou de maneira voluntária a pedir uma licença em relação ao Conselho, né? A COBAP, agora, na última reunião, apresentou, no caso, as suas informações, por meio, inclusive, do próprio presidente da entidade e do advogado da entidade. Nós pedimos uma audiência com o ministro Volney Queiroz, que é o novo ministro da Previdência. Fomos muito bem recebidos na semana passada, onde repisamos a necessidade de uma maior fiscalização porque aí é apenas um dos desafios, né? Mas os dados do INSS muitas vezes estão desprotegidos, muitas vezes segurados. Pessoas idosas comentam ao nosso conselho de que antes mesmo de saber que deu certo a aposentadoria ou a pensão, já recebem assédio de entidades bancárias e de empréstimos. Então, foi uma reunião demorada, né? E a gente já está pedindo pauta novamente a nova gestão do INSS, e quero dizer que o Conselho Nacional, formamos uma comissão especial para acompanhar esse procedimento, porque por ser um procedimento em sigilo, a gente não teve acesso a maiores documentos da operação, mas eu quero dizer que o Conselho Nacional está atento e se coloca à disposição não só de pessoas idosas que foram ludibriadas, né, por esse tipo de situação, mas sobretudo pessoas idosas como um todo. É necessário que a gente garanta a integridade, né, dos nossos serviços, principalmente quando se fala de serviços públicos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rafael. Nós estamos chegando ao final dessa audiência. Quero agradecer a todos que acompanharam online. Os senhores sabem que essa audiência fica sendo reprisada depois por muito e muito tempo. Se quiser mandar pergunta, contribuições, pode mandar pelo portal E-Cidadania. A gente encaminha para os expositores depois da audiência também. E quero te fazer mais um desafio, doutor Rafael, junto ao prefeito, ao Marco Túlio, ao Mauro. Nós estamos com uma legislatura espetacular. Desculpa a falta de modéstia, tá? Mas a gente está com o Senado, e especialmente essa comissão, com uma composição incrível, e também a Comissão de Assuntos Sociais. Nós temos senadores que são ex-governadores, ex-ministros, uma turma que consegue sentar e conversar. Eu não sei qual vai ser a composição da próxima legislatura. E se a gente apresentasse em conjunto uma grande proposta, os senhores, talvez capitaneado pelo Rafael, por ser advogado, uma proposta de uma revisão corajosa ao Estatuto dos Direitos da Pessoa Idosa. E aí, Rafael, a gente não traria a autoria desse projeto um parlamentar, mas a Comissão de Direitos Humanos.
Porque aí, mesmo que aquele que não for eleito, sempre alguém vai ficar. Eu ainda tenho 6 anos de mandato. E um projeto de lei tendo a autoria de uma comissão, ele não vai para arquivo nunca. Ele continua. Então, eu vou dar como encaminhamento um desafio aos senhores, da gente, junto com o Rafael, construir essa proposta. Rafael pode compartilhar com os senhores. Eu sei que o Mauro tem grandes ideias, né? E aí vem o Marco Túlio na área da saúde, o que a gente pode melhorar ali no Estatuto. Quando o Rafael disse que eu chego com uma mulher ameaçada na delegacia, ameaçada. Imediatamente ela recebe uma medida protetiva por ameaça. E o homem é tirado de casa. Eu chego na delegacia com um idoso torturado, arrebentado, machucado. Aí o delegado vai lá, menor potencial ofensivo. O agressor dá uma cesta básica e volta para casa com o idoso. Aconteceu muito isso, você sabe disso, nas nossas operações, muito. Então, não está na hora das medidas protetivas serem para os idosos primeiro? Não está na hora da gente realmente colocar o agressor da pessoa idosa na cadeia? Eu tive o desprazer, e aqui eu encerro, a mulher mais idosa que eu acompanhei, que foi estuprada, ela tinha 100 anos de idade, doutor, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. 100 anos. Uma vítima de estupro com 100 anos. A gente vai ter que ter esse olhar. É junho violeta, é o mês da conscientização. E essa comissão cumpre sua tarefa e essa audiência alcança seu objetivo. Eu quero agradecer demais, demais. Foi uma audiência histórica. Agradecer a todos os presentes online que estão aqui. E nada mais tendo a tratar, eu dou por encerrada essa audiência pública. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro-Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026 e 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje. Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel. Porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é a liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro-Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026 e 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ana Reis, eu nasci em 1985 e sou farmacêutica e cantora. Eu também sempre segui essas duas profissões, né? Completo 20 anos da minha carreira como cantora e também tem 20 anos que eu entrei na UNB para o curso de farmácia. Dos direitos, dos que eu mais prezo, é a liberdade de expressão. Eu posso trazer em todos os âmbitos da minha vida, assim, mas principalmente na minha atividade como cantora. Eu sempre pude escolher, por exemplo, um repertório de um show com as músicas que eu queria cantar. Eu sou mãe do Hugo. O Hugo tem 6 anos hoje.
Eu adoro ele pedindo as músicas. Mamãe, põe um Luiz Gonzaga aí pra gente ouvir. Quando ele pede umas músicas assim, eu vejo que eu tô fazendo um bom papel, porque acho que nossa cidadania, ela não é completa se ela não passar pela arte. Eu posso trabalhar com o que eu gosto, eu posso cantar o que eu quero. Democracia é isso, é liberdade. Meu nome é Ana e eu nasci com a democracia. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada. É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal E-Cidadania, Senado Explica. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Concessão da Rota da Celulose impulsionará a economia de Mato Grosso do Sul. O estado, que é o maior exportador dessa matéria-prima no país, receberá mais um importante investimento em infraestrutura rodoviária. Começa agora mais um assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse investimento, além de Mercosul, telemedicina, entre outros temas. E para conversar comigo hoje no programa, o nosso convidado é o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul. Bem-vindo, senador. Meus cumprimentos, é um prazer mais uma vez estar aqui. Estou pronto para a gente poder esclarecer as dúvidas dos telespectadores. Legal, principalmente do seu povo sul-matogrossense. Está em construção também, além da Rota da Celulose que eu comentei na introdução do programa, a Rota Bioceânica. E a obra avança principalmente para ligar o comércio exterior com países da Ásia. Qual que é a expectativa do senhor, principalmente em termos de prazo, para que os negócios comecem a aquecer no seu estado? A Rota Bioceânica, ela é assim denominada porque ela liga através de um traçado rodoviário desde o Oceano Atlântico, no Porto de Santos, até o Oceano Pacífico, nos portos do Chile, de Iquique e Antofagasta. Daí o nome, Bi-2 Oceanos, Oceânica. No Mato Grosso do Sul, ela entra ali em Bataguaçu, que é uma cidade que faz divisa com a região ali de Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Presidente Prudente. E atravessa o nosso estado, praticamente de leste a oeste, chegando na última cidade do estado que faz divisa com o Paraguai. Só é separada pela cidade paraguaia pelo rio Paraguai, que se chama Porto Murtim. Esse era o ponto mais difícil de interligação dessa rota, desse traçado rodoviário, porque não tinha ponte. E para você construir uma ponte com essa característica, vai muito recurso. O traçado em si, rodoviário, já existia em praticamente todos os países, à exceção do Paraguai, que teve que fazer todo o traçado dentro do Chaco Paraguaio. A Itaipu Binacional arrumou o financiamento para fazer esse investimento na ponte que liga Porto Murtinho a Carmelo Peralta, no Paraguai, e essa obra está avançada, já está atingindo 70% da sua execução, deverá se concluir no final do ano que vem, início de 2027. E com isso eu imagino que a região já esteja sendo movimentada por investimentos, né? As cidades ali de Porto Murtinho e Redondezas. Com certeza, são cidades pequenas, cidades com um número de habitantes reduzido e que quando vê uma perspectiva dessa de desenvolvimento, de crescimento, você cria problemas, mas problemas bons, porque vem atrás de toda essa situação, valorização dos imóveis, asfaltamento de obras que vem através das emendas e dos recursos federais que a bancada, tanto estadual quanto federal, acaba disponibilizando para a cidade, investimentos da iniciativa privada com postos de gasolina, com pátios para poder
organizar e receber os caminhões, que vão ser muito frequentes, com portos para poder fazer a passagem pela ponte. Então, a gente tem vivido realmente uma situação muito positiva nessa região. E, senador, falando também de outra rota, que eu comentei na abertura do programa, está sendo negociada agora a concessão de rodovias que compõem a chamada Rota da Celulose. A gente preparou uma arte aqui para falar mais a respeito. Então, a concessão envolve as rodovias de Mato Grosso a 040, a 338, a 395 e as BRs 262 e 267. Um investimento de 10 bilhões de reais em 870 quilômetros no prazo de 30 anos. 80 bilhões em investimento em 4 fábricas de celulose, sendo 2 já em funcionamento no estado. E aí prevê a recuperação, operação e manutenção e melhorias dessas rodovias. Queria que o senhor comentasse sobre esse potencial do estado em celulose e a importância de se manterem essas rodovias em bom estado para que a produção, o escoa e o comércio se potencialize na região. Muito interessante essa oportunidade que se abriu para Mato Grosso do Sul. Foram verificar que o solo das cidades e das regiões que circundam essas cidades é muito propício para o desenvolvimento do eucalipto. A celulose vem da madeira do eucalipto e cidades como Ribas do Rio Pardo, Inocência, Água Clara e Bataguaçu estão vivendo e experimentando essa transformação. São 3 empresas grandes, multinacionais, que estão na linha de frente desses investimentos. A Suzano, Arauto, que é a chilena, e a Bracel. Então, a gente está numa expectativa muito positiva de ver que, através desses investimentos, o Estado passa a ter uma oportunidade diferente da que ele tinha, que se voltava mais para a questão dos grãos, da agricultura e da pecuária. E ainda sobre rodovias, mais especificamente sobre a BR-163, o senhor tem cobrado ao concessionário e os órgãos públicos no quesito da segurança dessa estrada. Só no ano passado foram 785 acidentes com 63 mortes, só em Mato Grosso do Sul. Na opinião do senhor, qual que é a solução para a segurança dessa rodovia? O cumprimento do contrato, hora estabelecido com quem ganhou a concessão, e, através desse cumprimento, a realização, de uma vez por todas, das obras de duplicação. Porque o que aconteceu lá? Tão logo que se findou o primeiro contrato, há alguns anos atrás, começaram as intervenções das obras de duplicação. Por diferentes fatores, que não vem ao caso aqui colocá-los na mesa, houve uma redução da passagem de veículos e caminhões por onde deveriam passar e por onde estava previsto que iriam passar. Com isso, houve um impacto no contrato e aquilo que foi pré-estudado e estabelecido acabou que não se cumpriu. E as obras de duplicação que estavam acontecendo paralisaram totalmente. Isso gerou uma indignação em todos, na classe política, nas cidades que são vizinhas por onde passa a rodovia BR-163, na sociedade como um todo. Porque além de não duplicar, mesmo tendo um movimento de caminhões e carros um pouco maior do que o que se tinha antigamente, mas menor do que se previa, começaram a acontecer muitos acidentes fatais. Assim, a ponto de chamar a atenção e da gente ser alertado para poder cobrar quem ganhou a concessão de cumprir o contrato e continuar fazendo as duplicações que precisavam e precisam ser feitas. O senhor esteve recentemente viajando à Europa com o objetivo de celebrar o Tratado Mercosul-União Europeia, que tem o potencial de alavancar o comércio exterior entre essas regiões, entre esses blocos. Para o seu estado, Mato Grosso do Sul, quais os principais produtos
que o povo pode esperar as exportações aumentarem para o Estado? Bom, esse acordo de 2 blocos de países, ele já dura mais de 20 anos na sua tabulação. Mas isso é compreensível, porque eu tive a curiosidade de perguntar para diplomatas quanto tempo leva para 2 países, vamos dizer, da América do Sul, Brasil e Argentina, se eles tabularem um acordo. O embaixador me respondeu, de 4 a 5 anos. Ora, se entre 2 países que praticamente falam o mesmo idioma, que se entendem, são vizinhos, você leva 5 anos para celebrar um acordo, imagina entre 2 blocos de países. Ou seja, tem aí a União Europeia com os países europeus e tem aqui o Mercosul com os países que compõem o Mercosul da América Latina. Então, isso é compreensível e parece que se esbarrou apenas na competitividade que o Brasil vai impor com esse acordo assinado, principalmente para países que também têm voltado como ponto forte do seu movimento econômico o setor da agricultura e da pecuária. No caso, são os franceses que estão mais contrários à tabulação desse acordo e atrás dos franceses vêm outros países da Europa. Mas com todo esse movimento do conflito global promovido pelas tarifas extras impostas pelo presidente dos Estados Unidos, a gente já vê uma necessidade da parte desses 2 blocos de encerrar esse assunto e assinar de uma vez por todas. Então, a impressão que ficou dessa última visita do senhor é um otimismo maior quanto à celebração desse tratado. Não tenho dúvida disso. Eu cheguei a ouvir de eurodeputados que, olha, eu vou votar contra, eu tenho essa posição porque respeito a categoria que eu represento aqui no parlamento, mas eu não vou fazer discurso, não vou fazer movimento para que não passe. Cheguei a ouvir isso. E voltando mais à origem aqui da minha pergunta, mas focando no estado de Mato Grosso do Sul, quais os potenciais em produtos que o senhor imagina, assim, para o comércio ser mais aquecido ainda para o estado? Bom, principalmente... Se celebrado esse acordo. Principalmente o setor de grãos, né? Setor da soja, do milho e também da nossa carne, que a nossa carne, mesmo concorrendo com a Argentina, com o Uruguai, é uma carne de excelente qualidade e a toda prova para poder competir com o mercado internacional. O senhor apoia muito a questão da gestão binacional dos aeroportos de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, e de Pedro Juan Caballero, no Paraguai. Qual que é a expectativa para que se concretize esse acordo de gestão binacional e como ela vai melhorar a questão desses 2 aeroportos hoje? Bom, primeiro, para as pessoas entenderem, essas 2 cidades, Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, se você olhar assim de cima, praticamente é uma só. Tem uma avenida que separa as 2 cidades, sem nenhuma aduana, sem nenhuma coisa para poder controlar quem entra ou quem sai. Podem ser 2 terminais e o mesmo aeroporto. Exatamente. E essa experiência tem uma precedência que deu muito certo, que é uma cidade do Rio Grande do Sul com divisa com o Uruguai. Então, a gente pegou essa precedência, fomos ver lá, se encaixava na realidade de Pedro Juan Caballero e Ponta Porã, encaixa, levamos ao ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, ele na mesma hora enxergou, vislumbrou essa possibilidade e já montou um grupo de trabalho que nos garantiu que, a depender da burocracia que normalmente tem nesses processos, ainda esse ano a gente assina esse acordo binacional. Agora a gente tem uma pergunta lá da Assembleia do seu estado. Vamos à tela. Olá, senador Nelsinho Trade, eu sou Marité Cogo, jornalista da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Senador, agora vamos falar de uma novidade que insere Mato Grosso do Sul no cenário cinematográfico em parceria com as produções da Índia, reconhecidas mundialmente. Comente pra gente como que essa parceria será concretizada. Muito legal a pergunta da Marité, um abraço a você, Marité, em seu nome, saudar todos
os profissionais da imprensa que trabalham no nosso querido Mato Grosso do Sul. Como que começou essa história? Eu fui fazer uma visita ao embaixador da Índia, amigo do nosso mandato, grande incentivador das parcerias da Índia para com a América do Sul, em especial com o Brasil, e tive também o privilégio de ter sido escolhido presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Índia. Nessa visita, ele comentou que há um interesse do governo da Índia de incentivar, incrementar a produção de filmes através do cinema dos artistas e dos cineastas indianos. E se nós gostaríamos de fazer uma parceria pelas potencialidades e belezas naturais que o nosso estado tem, porque ele conheceu Bonito, que é uma das cidades, não é pelo nome, mas é verdade, mais bonita que eu conheci na minha vida. Você que não conhece Bonito, vale a pena conhecer Bonito. Tem cores que você nunca viu na sua vida. Ele ficou encantado com aquilo e ele imaginou produzir filmes no nosso território sul-mato-grossense, aproveitando a nossa natureza, em especial a cidade de Bonito, principalmente as outras que circundam o Pantanal. Na mesma hora eu lancei essa ideia e a repercussão foi muito positiva no meu estado. Muitas cidades que têm o privilégio e a dádiva de Deus de ter essas belezas naturais se colocou à disposição para poder receber esses cineastas, os artistas, e usar a cidade como cenário no sentido de produção desses filmes. Foi assim que aconteceu. Que interessante, por um contato do senhor com o embaixador da Índia, ele ficou sabendo da localidade de Bonito e pretende investir em produção cinematográfica lá. Aí o senhor falou do potencial turístico. Às vezes o próprio brasileiro não conhece o potencial turístico do seu estado. E aí eu lhe pergunto, o que fazer então, o que o senhor pode fazer para apoiar o crescimento do turismo em Mato Grosso do Sul? Você vê, eu fui numa agenda para tratar de um assunto completamente diferente desse, entre um chá e outro que cada um tomou, chá indiano, lógico, ele veio com esse assunto. Então, eu imagino que é uma oportunidade também de incrementar o turismo brasileiro. Porque eu falo que o turismo é uma indústria com um diferencial. Não tem chaminé para poluir. Desde que as pessoas sejam educadas a fazer com que a limpeza possa continuar da mesma forma como sempre foi, colocando o seu lixo em locais pré-determinados, não vejo um caminho melhor e sustentável do que o incentivo da indústria do turismo para advir bons receitos, bons dividendos para quem assim entender. Eu penso que o Brasil tem que se focar nisso, a Embratur, o Ministério do Turismo, porque a gente tem muita coisa bonita para mostrar no nosso país. E aí, às vezes, você vê um amigo, um parente juntando dinheiro para ir para fora, tendo que pagar preços até exorbitantes, porque normalmente o dólar está 5, 6 vezes mais, o euro também, ainda tem o IOF, estão se falando muito nisso, que ainda vai aumentar com cartão de crédito. Então, vamos olhar para o Brasil, fazer o turismo aqui no Brasil, que vale a pena. E quando a gente fala do turismo subaproveitado no Brasil, a gente pode pensar em dois tópicos como infraestrutura, carência de infraestrutura, a gente já comentou sobre algumas obras de rodovias no seu estado, e também segurança pública. Na visão do senhor, o sul-mato-grossense pode se sentir seguro? Sim, a gente tem um trabalho muito forte e eficiente da Secretaria Estadual de Segurança. O secretário o Carlinhos Videira, uma pessoa muito firme, muito comprometida. O governador Riedel, que é o governador do Mato Grosso do Sul, tem um olhar todo voltado para a questão de garantir a segurança, porque a gente sabe que nenhum turista vem onde ele pode ser assaltado, onde ele pode ser enganado, onde pode ele ser passado para trás. Eu penso que esse é um dos pontos importantes para a atração do turístico. E a outra questão, que o nosso estado é toda prova para quem quiser experimentar, é a culinária. A culinária, se você vai num lugar
em que você é bem tratado e come bem, você pode ter certeza que você vai querer voltar lá. E o Mato Grosso do Sul é desse jeito. Senador, em 2023, o senhor esteve aqui no Assunto de Estado e a gente comentava sobre o projeto piloto de telemedicina no seu estado. De lá para cá, várias modalidades de telesaúde foram implementadas. Como que isso vem melhorando a qualidade de vida e de saúde do povo do seu estado? Muito importante isso, porque ele reduz o investimento que normalmente as prefeituras e o estado têm que fazer para poder colocar especialistas médicos à disposição dos pacientes. Ele faz com que você tenha uma redução no tempo de espera da consulta. Normalmente é uma consulta com um especialista, por exemplo, neuropediatra. Vai numa cidade do interior e tenta achar um neuropediatra, você não acha. Então, e a doença não escolhe, ela escolhe uma pessoa para ter um problema desse, você precisa ser tratado. Muitas vezes tem que vir para a capital e esse colega já é, que eu sou médico, por isso que eu falo esse colega, já é sobrecarregado. Então, a telemedicina coloca você na cara desse médico, ele te atende, faz o primeiro atendimento e consegue resolver 80% dos problemas. A gente investiu em 14 cidades já, colocando recursos. Agora nós vamos investir também em outros setores. Vamos levar a telemedicina para os principais quilombos da cidade, para gerar também a conectividade. Ou seja, são novidades que o tempo moderno coloca na nossa frente que a gente tem que levar para o nosso estado, como eu estou fazendo. E quando a gente fala em modalidades de telesaúde, além da consulta em si, o que o povo pode usufruir por meio da telemedicina? Bom, primeiro que muitas das vezes você, através da consulta, você já recebe a orientação dos medicamentos para poder já tirar na farmácia do posto. Normalmente há um link entre quem atende para saber que tipo de remédio que tem. E além disso também a questão dos exames laboratoriais, que também já tem o link com o laboratório de onde é instalado, para você poder promover e sair dessa fila que normalmente envergonha todos nós. O senhor comentava sobre um encontro com o embaixador da Índia e recentemente o senhor recebeu a visita da embaixadora da República Tcheca aqui no Senado e na ocasião vocês conversaram sobre educação, cultura, ciência e o senhor se comprometeu a conectar as universidades tchecas com instituições de ensino de Mato Grosso do Sul. Qual que é a ideia? Conta para o povo do estado qual o objetivo e como pode potencializar a educação do seu estado. Lá no meu estado tem duas cidades que foi fundado por um tcheco. Uma chama Bataguaçu e outra chama Batayporã. E ela veio justamente para promover o desenvolvimento das cidades gêmeas com a cidade, vamos dizer, cota à parte lá na República Tcheca. Muito interessante porque ela colocou à disposição o intercâmbio de universitários. Eu acredito muito em intercâmbio. Os meus colegas, eu não fiz, mas os meus colegas que fizeram intercâmbio em outros países, viram outra cultura, aprenderam outra língua, voltaram diferentes e diferenciados e acabaram por produzir muito para a sociedade. Então, quanto mais eu puder incentivar intercâmbio cultural e educacional para o povo do meu estado com outras universidades, eu vou fazer. E quando a gente fala em educação, senador, a gente também está pensando em capacitação. Queria que o senhor comentasse a importância de se capacitar o futuro profissional para atender demandas como da rota bioceânica, investimentos da rota da celulose, entre outros. Muito importante isso. A capacitação profissional é imperativa nos tempos de hoje. Se você não se capacitar, não se formar, não tiver conteúdo, pode ter certeza que outro vai ter e vai tomar o seu lugar no mercado de trabalho. Então, eu creio muito também nessa ferramenta. Eu digo que nós estamos vivendo numa era em que o conhecimento é a força maior, sobrepõe a questão bélica, a questão lá atrás em que o homem mais forte era aquele que mandava. Hoje, quem manda com
as ações é aquele que sabe mais, é aquele que tem mais conhecimento. Por isso que eu acredito cada vez mais no fomento desses intercâmbios. E investindo estrategicamente em educação e saúde, que são pilares, né, para a nossa nação e, claro, para o seu estado. Com certeza, a educação é tudo. Eu me lembro quando eu fui prefeito de Campo Grande, a gente tinha a formação continuada dos professores. Por onde eu ando na cidade, as pessoas que eram da educação me param, pedem para bater uma foto, dá um abraço, diz que foi o melhor prefeito que a educação teve. E realmente a gente fez por onde? Tivemos o 2º lugar do IDEB do Brasil em 2011. Saímos no último ano do mandato com mais de 100 mil crianças matriculadas na rede municipal de ensino. A merenda era de qualidade, eu dava uniforme, material escolar, par de tênis, onde a gente fazia com que a taxa de evasão escolar fosse lá embaixo. A gente pesava a criança no início do ano letivo e ao final, quando pesava de novo, tinha sempre 2, 3 quilos mais para mostrar que a gente olhava para a nutrição, para a saúde. Então, foi muito orgulho a nossa atuação na educação de Campo Grande. Senador Nelsinho Tradi, muito obrigado pela participação aqui do Assunto de Estado. Eu que agradeço, meus cumprimentos e até a próxima. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo Assunto de Estado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026 e 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu queria escrever sobre o envolvimento do empresariado com a repressão, porque esse é um assunto que foi muito pouco falado. Foi varrido para debaixo do tapete por razões óbvias. A grande parte das empresas que participaram desse esquema estão aí ainda, então não é do interesse dessas empresas e também não foi do interesse do governo após a redemocratização mexer nisso. O fato é que esse assunto ficou um tanto esquecido. É muito mais cômodo não discutir esse assunto, porque esse assunto fatalmente trará atrás de si todos esses inconvenientes que afetam determinadas pessoas. No fundo, o Boris foi que botou a cara, mas é a cara de muitos outros que tinham uma atitude semelhante, né? Que achavam que, enfim, justificaram a repressão. A Rússia é uma das nações fundadoras do BRICS. É o maior país do mundo, com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados e uma população de 144 milhões de habitantes. A Rússia é tão grande que tem territórios na Europa e na Ásia. O parlamento russo é bicameral. O Conselho da Federação corresponde ao Senado e a Duma estatal à Câmara dos Deputados. Quanto ao poder executivo, é exercido pelo presidente, que indica o primeiro-ministro, que deve ser aprovado pelo parlamento. A Rússia atual é herdeira do Império dos Czares e da União Soviética, superpotência comunista que desapareceu em dezembro de 1991. O site do Senado agora mostra projetos de lei em linguagem simplificada.
É o Senado Explica, uma ferramenta de inteligência artificial combinada com revisão humana que torna mais fácil entender e acompanhar as leis em debate aqui no Senado. Na página de tramitação das matérias e no portal e-Cidadania, Senado Explica. Olá, boa tarde. Brasília, 13h30 e o Senado Notícias está no ar. Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. A Comissão de Direitos Humanos está realizando um ciclo de debate sobre como garantir os direitos das pessoas idosas. E esta manhã, o debate foi sobre as boas práticas. O número de idosos no Brasil já passa de 35 milhões. A estimativa é de que pelo menos 10% deles sofrem algum tipo de violência. 66% dos casos acontecem no ambiente familiar. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que em 2024 foram 52 mil denúncias de violência contra idosos, a mais do que em 2023. Não é só a violência física que marca, né? A gente já ouvia tanto dos mais velhos, né, que às vezes falavam, olha, eu preferia ter, né, levado um tapa a ter que ouvir isso. Então, a violência, ela é sempre na intensidade de quem a sente. A violência psicológica e emocional, muitas vezes com ameaças de abandono, chantagem para conseguir o que desejam da pessoa idosa, humilhações, né? A pessoa está dependendo dentro de casa, sendo exposta a essa questão da dependência e que ela é inútil, que não consegue ajudar em nada na família. Nós temos a questão da violência financeira e patrimonial, que é muito prevalente. Quantos idosos, sem ter problemas cognitivos, têm seus cartões de benefícios surrupiados, né? Não tem direito ao próprio manejo das próprias finanças. O presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior lembrou outro tipo de violência, que é o etarismo, principalmente no ambiente de trabalho. Começam a descartar alguns currículos de pessoas com mais de 40 anos. Nós estamos tendo etarismo no ambiente de trabalho, quando a gente percebe que as NRs, que a gente percebe que o ambiente, a maneira de se chegar ao próprio trabalho, que seria a mobilidade urbana, capacidade da pessoa caminhar até a fábrica, se manter numa esteira, né, tudo isso tem que ser revisto. E nós temos ainda um pior ainda, etarismo, é quando as pessoas são simplesmente descartadas ou convidadas a se retirarem do ambiente de trabalho pela condição de idade. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa falou dos programas e ações desenvolvidos pela secretaria para garantir os direitos dessa população e conscientizar sobre a violência. O nosso legado é pensar o direito para que todas as pessoas envelheçam com dignidade e com seus direitos respeitados. Isso pode parecer meio óbvio, mas não é. Porque nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, nós temos grupos sociais que não envelhecem, que não chegam bem aos 60 anos e alguns, infelizmente, morrem, de fato, aos 50, aos 45. E outros grupos chegam com uma morte social, vamos dizer assim, aos 60 anos, porque todo aquele planejamento que tinha de uma renda, de saúde, de participação, de aprendizagem, nem sempre isso é possível. A Central Judicial da Pessoa Idosa do Distrito Federal e Territórios trabalha em rede com outros órgãos no atendimento aos idosos vítimas de violência e aposta na mediação para resolver conflitos familiares que vão parar na central. Quando a gente fala de violência praticada no contexto familiar, normalmente a gente associa casais, né, cônjuges, companheiros, então mulher e marido num contexto de violência, mas a conjugalidade pode ser rompida. A perspectiva da Lei Maria da Penha é justamente essa, o rompimento de um
de um relacionamento abusivo, não é o que acontece com os pais. A parentalidade, ela não pode ser rompida. A mãe vítima de violência, ela não quer o afastamento do agressor, ela não quer a prisão do seu filho. Então, a mediação, ela pode ser utilizada como uma ferramenta muito importante de conscientização e de prevenção aos conflitos. Uma iniciativa da sociedade civil, o Instituto Maurício Gellen, em Paranavaí, no Paraná, atende mais de 1.100 idosos no Centro de Convivência. O modelo de atendimento deverá ser instalado pelo governo em outros pontos do estado. Lá nós não temos distinção de raça, cor, credo, religião, condição social, financeira. A pessoa que tiver acima de 60 anos vai lá, simplesmente faz o seu cadastro, passa pelo seu médico, doutor, para poder ter o atestado daquelas 16 atividades que a gente fornece a eles, e ele passando aquilo que ele pode fazer, a gente dá com muito orgulho. Pouco mais de um ano após as tragédias das enchentes, o Rio Grande do Sul desenvolve tecnologia para reduzir os danos em caso de um novo evento extremo. Algumas dessas inovações foram apresentadas no plenário do Senado hoje. Além de fazer uma homenagem às vítimas, a sessão abordou temas como a mitigação de danos em casos de desastres naturais, o uso de tecnologias para evitar novas tragédias e a importância do apoio da ciência em pesquisas sobre as mudanças climáticas. O fato é que nós temos muitos desses eventos acontecendo com mais frequência e com mais intensidade. A gente viu no Rio Grande do Sul, provavelmente vai ver em outros lugares, problemas de enchente, deslizamento de terra. Secas também, incêndios por causa das secas. Então, a gente precisa tomar providências. Mas o alerta foi feito. Esses eventos vão continuar acontecendo. Como os oceanos estão mais quentes, ele está, obviamente, influenciando, dito de outra forma, o aumento da temperatura dos oceanos está criando uma maior frequência de ocorrência do fenômeno do El Niño. Não sei se aparece, mas eu tenho uma série de 120 anos onde claramente se mostra que nos primeiros 60 anos nós tivemos muito menos casos de El Niño do que nos últimos 60. E, em particular, os casos de El Niño intensos, eles ocorreram quase exclusivamente nos últimos 50 anos. E o fenômeno do El Niño, ele foi grande responsável do evento do ano passado e tem uma importância muito grande nas chuvas da região sul. Para tentar evitar que novas tragédias se repitam, os esforços têm que vir de várias áreas. A agricultura de precisão é uma delas. O setor conta hoje com diversos equipamentos que podem levantar dados para ajudar na tomada de decisões com benefícios para o meio ambiente. Eu não sou agrônomo, sou engenheiro, mas se a gente for olhar, muitas das ferramentas são utilizadas, são ferramentas de tecnologia de informação, comunicação, o uso de drones, o uso de câmeras hiperespectrais, o uso de sensores que permitem esse estudo, essa identificação, e aí com bases científicas poder se analisar e vendo com base no crescimento das plantas ter uma ideia de qual vai ser a produtividade, de como é que eu posso, qual o determinado componente que precisa ser colocado para conseguir ter então uma boa produtividade. No campo da engenharia foi apresentado um modelo de asfalto resiliente que poderia evitar os mais de 180 bloqueios que aconteceram nas estradas do Rio Grande do Sul e também os danos na pista do aeroporto de Porto Alegre. Eu trago aqui justamente um exemplo do que nós aplicamos naquele aeroporto, ou seja, esse é um material chamado de Raima, asfalto altamente modificado, que nós podemos justamente solicitar ele e ele retorna na sua condição original, certo? Como vocês verão aqui, solicitado diversas vezes, ele sempre vai retornar. Já essa outra barra é de um asfalto convencional, convencionalmente utilizado em várias ruas do nosso país. Se nós fizermos a mesma solicitação e puxarmos ele, vocês verão que ele não terá exatamente o retorno. Ele vai ficar deformado assim para sempre. O Instituto Nacional de Meteorologia anunciou que está dobrando e automatizando seus pontos de medição. O INMET, nessas próximas semanas e próximos meses, vai começar a instalação dessas novas estações meteorológicas e a tendência de que nós vamos duplicar essa rede de monitoramento atualmente existente no Rio Grande do Sul. Nós estamos, no momento, com cerca de 44 pontos de medição de temperatura, umidade, pressão, chuva e outras variáveis, e teremos também mais 48 novos pontos de medida. E 2 sensores em especial vão
atender a parte bem sensível da agricultura para o nosso estado, que são os sensores de temperatura e umidade do solo. E nós vamos ver agora quais são os destaques da semana aqui no Senado. Daqui a pouco, às 14h, está marcada a sessão não deliberativa no plenário do Senado, aquela dedicada a discursos dos senadores. Às 16h desta terça, o plenário deve se reunir em sessão deliberativa. Na ordem do dia, um dos projetos estabelece a obrigatoriedade de reserva mínima de participação de mulheres em conselhos de administração de empresas públicas, sociedades de economia mista, subsidiárias controladas e outras em que União, Estado ou município detenha a maioria do capital social com direito a voto. Na quarta-feira, às 11h, reunião marcada na Comissão de Direitos Humanos. O primeiro item da pauta é o projeto que destina recursos do Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente a políticas públicas, projetos e programas direcionados à primeira infância. O Congresso vai se reunir amanhã a partir do meio-dia para analisar vetos presidenciais, projetos de lei e o requerimento para a criação da CPMI do INSS. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Tibúrcio. A sessão do Congresso Nacional está marcada para esta terça-feira, ao meio-dia. São 60 vetos na pauta, 2 projetos de lei e 2 projetos de resolução do Congresso Nacional. Quanto aos vetos presidenciais, só há acordo para a derrubada de um deles, que é justamente o que trata sobre pensão para as vítimas do Zika vírus e também indenização por danos morais para elas. Quanto aos projetos de lei, o primeiro deles trata de alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 para permitir que o governo federal apresente projetos de lei que reduzam o imposto de renda das pessoas físicas e que essa redução não fique limitada ao tempo de 5 anos, que é o que hoje a legislação estabelece para projetos de lei desse tipo. A intenção, então, é dar aí uma maior justiça tributária para que o tributo seja também cobrado de maneira progressiva e de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. Já o outro projeto de lei do Congresso Nacional abre um crédito suplementar no valor de 816 milhões de reais para a área do transporte ferroviário. Quanto aos projetos de resolução, o primeiro deles cria a liderança de oposição no Senado e o segundo apresenta novos ritos para a apresentação e indicação das emendas parlamentares aqui no Congresso Nacional. Lembrando que esse assunto está em ação no Supremo Tribunal Federal, que visa dar mais transparência e rastreabilidade a essas emendas. Então, um projeto importante também que deve ser aprovado, esse projeto de resolução, na sessão do Congresso Nacional. E também podemos falar sobre um outro assunto importantíssimo desta sessão, que é a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as fraudes no INSS. O presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse que vai ler esse requerimento, que foi assinado por 223 deputados e 36 senadores, um número bem superior ao mínimo necessário, e foi protocolado no dia 12 de maio. Essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito será formada por 15 deputados titulares, 15 deputados suplentes, 15 senadores titulares e 15 senadores suplentes e terá um prazo de 180 dias para investigar essas fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Redução de custos, de riscos à segurança, organização e melhoria da paisagem urbana. É o que se busca com um projeto que pode ser votado pela Comissão de Infraestrutura nesta terça-feira, a partir das 9 da manhã. Ele prevê o direito de utilização e compartilhamento de postes, dutos, condutos ou servidão pelas concessionárias de energia elétrica, prestadoras de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público. O projeto prevê normas para esse uso, como a prática de preços justos e ampla competição. Comunicação, a agência reguladora, que também atuará na resolução de conflitos entre os usuários daquele equipamento.
Também está na pauta da reunião desta terça pedido de audiência para discutir os efeitos do mecanismo de consent off no setor elétrico, com foco nos impactos contratuais, nos encargos tarifários e nas consequências para o consumidor brasileiro. O termo em inglês refere-se à situação em que usinas de geração de energia eólica e solar têm a produção reduzida ou interrompida por decisões do operador nacional do sistema elétrico, mesmo que a usina esteja tecnicamente disponível para gerar, e isso ocorre por restrições no sistema de transmissão ou necessidade de reserva operacional. Os senadores devem apreciar também pedido de convocação da ministra do Meio Ambiente. Marina Silva deverá vir para debater as diretrizes do Ministério quanto ao processo de licenciamento ambiental do bloco exploratório de petróleo e gás na costa do Amapá e os localizados na margem equatorial. E o governo publicou medida provisória com providências alternativas ao decreto que aumentou o IOF. A MP já está valendo, mas precisa ser aprovada pelo Congresso em até 120 dias para não perder a validade. A medida provisória foi publicada em edição extra do Diário Oficial. Ela foi apresentada como alternativa ao decreto publicado no mês passado, que aumentava o IOF, Imposto sobre Operações Financeiras. O novo decreto traz regras mais amenas quanto ao IOF. Por outro lado, a medida provisória estabelece mudanças na tributação de aplicações financeiras e aumento da carga tributária para determinados tipos de empresas. Entre as principais propostas estão a cobrança de 5% de imposto de renda sobre títulos de renda fixa que eram isentos dessa cobrança, como, por exemplo, as letras de crédito imobiliário, LCI, e do agronegócio, LCA. A cobrança será sobre a emissão desses títulos a partir de janeiro do ano que vem. O dinheiro que os bancos arrecadam com esses títulos é usado em empréstimos tomados por produtores rurais e por construtoras. A MP também muda a contribuição social sobre o lucro líquido, CSLL, de instituições financeiras. As fintechs e instituições de pagamentos recolhiam entre 9% e 15% para financiar a Seguridade Social, enquanto bancos tradicionais pagavam 20%. A MP acaba com a alíquota de 9% e agora pequenas fintechs pagarão ao menos 15%. A taxação das empresas de apostas esportivas, as chamadas bets, também fica maior com a medida provisória. Hoje elas recolhem 12% sobre o rendimento das apostas, descontados os prêmios e o imposto de renda sobre as premiações. Esse percentual sobe para 18% e começa a valer a partir de outubro deste ano. O ministro Fernando Haddad já vinha conversando sobre as medidas em reuniões com líderes de partidos e com os presidentes Davi Alcolumbre e Hugo Mota. E nesta quinta-feira, a medida provisória foi um dos temas discutidos na reunião de líderes do Senado. Nós não aceitamos mais aumento de impostos. E o governo insiste nessas novas medidas na taxação da LCI, que compromete a construção civil, não é? Um alíquoto de 5%. Também a LCA, que é a questão da agricultura, do agro. Então, são aumento de impostos, aumentando inclusive as bets, que todo mundo concorda, evidentemente, de aumentar as bets. Dificilmente essas matérias serão aprovadas. O primeiro eixo da medida provisória é o próprio esforço fiscal que o governo faz. O segundo é medida de justiça tributária. Nós não estamos aumentando carga tributária. Nós estamos ponderando na medida provisória que, sobre CSLL, por exemplo, que não é aceitável que a maioria dos brasileiros paguem tributos e uma parcela pequena, que estão nos bancos, que são os multimilionários, não paguem. É uma questão de justiça fiscal, sobretudo, em primeiro lugar. E a terceira questão é essa que relatei para vocês, que é uma questão de saúde pública, que fala sobre o aumento da tributação em relação às bets, sobretudo para ter um poder e um papel de inibir o consumo desenfreado que tem desta epidemia que assola os brasileiros.
E o Senado realizou sessão especial na última sexta-feira para celebrar o Dia da Ciência e do Pesquisador Científico, comemorado no dia 8 de julho. Convidados cobraram mais investimentos na área considerada estratégica para o país. Criado para valorizar a produção científica no Brasil e destacar o papel essencial de pesquisadores e instituições no desenvolvimento do país, o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico é comemorado em 8 de julho. Os profissionais dessa área foram celebrados nesta sexta-feira por meio de uma sessão especial no Senado. Nós temos um caminho claro a seguir. A gente só precisa ter coragem para seguir nesse país e colocar realmente prioridade nas coisas que são prioritárias. E a ciência e a tecnologia são prioritários. Parabéns aos nossos pesquisadores, a todos aqueles que construíram a história e a estrutura da ciência e tecnologia no país, pessoas e instituições que lutaram para que a gente chegasse onde nós chegamos. Senadores destacaram propostas legislativas de incentivo à ciência, tecnologia e educação, com destaque para a chamada PEC da Ciência, que busca simplificar e fortalecer a pesquisa no Brasil. A proposta permite parcerias entre setor público e privado e dá mais liberdade para o uso de recursos no setor. Para aumentar os recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento no país dos ridiculamente baixo, cerca de 1% do PIB, para aproximadamente 2,5% ou acima de 2,5% do PIB num prazo de 10 anos. O que nos levaria a ficar próximos da OCDE, dos países da média da OCDE, de 2,73%. E ainda muito distante de alguns países como Japão, Coreia, Israel, que estão lá nos 5%. A PEC já dá mais consistência e dificilmente você muda de qualquer jeito. Então, a gente avançou muito, mas eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. As pessoas precisam entender a importância da ciência, a importância da inovação, da tecnologia. Falta de financiamento e a burocracia no acesso a recursos são alguns dos obstáculos enfrentados por quem faz ciência no Brasil. Pesquisadores alertam que sem o apoio contínuo, o país corre o risco de perder talentos e desacelerar o desenvolvimento tecnológico. Financiar a pesquisa básica, a ciência em prol da compreensão, é um investimento em soluções imprevistas. Não sabemos qual descoberta aparentemente de nicho resolverá a crise de amanhã. Cortar esse financiamento é como recusar a comprar um mapa, porque você não sabe exatamente qual estrada irá precisar. Nós enfrentamos desafios hoje, né, com a transição energética. Esse é um desafio fenomenal e que o Brasil hoje desponta como nação, né, soberana nesse campo, mas nós temos muito que avançar. Somente seguindo a nossa trajetória de investimentos robustos em pesquisa, em ciência, investindo na formação de novos quadros, nós ajudaremos o Brasil e o mundo a construir o seu futuro. No fim da sessão, a arqueóloga Niede Guidon, reconhecida por suas contribuições à ciência e à preservação do patrimônio histórico brasileiro, foi homenageada. Ao longo de sua carreira, enfrentou adversidades com coragem, rigor científico e paixão pelo conhecimento. Suas descobertas e hipóteses ousadas provocaram o debate acadêmico e ampliaram os horizontes sobre o povoamento das Américas. Sua contribuição permanece viva e essencial para as futuras gerações de cientistas. E por 4 votos a 3, o relatório final da CPI das bets foi rejeitado pelos senadores da comissão. Alguns senadores já demonstraram insatisfação com o relatório e com os trabalhos da CPI logo no início da reunião. Essa comissão, no meu ponto de vista, demonstrou-se omissa diante de indícios robustos de práticas ilícitas. Informações da mídia e denúncias apresentadas indicavam possibilidade de esquemas sofisticados de corrupção envolvendo agentes públicos e privados, além de supostas extorsões praticadas contra usuários e empresas do setor. Contudo, infelizmente, essa CPI, em vez de aprofundar as investigações, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, negligenciou a coleta de provas, a oitiva de testemunhas e a análise de documentos relevantes. O senador Eduardo Gomes disse que o prazo para analisar o relatório não foi suficiente. Eu gostaria de votar em qualquer indiciamento, em qualquer imputação que tivesse segurança técnica de como foi construída, não pela relatora,
mas pelo ambiente. A partir do momento que a gente começa a votar e começa a se ilustrar por imputações, por ilações, cada um se torna responsável por aquilo que defende. Nós tomamos o cuidado de indiciar apenas as pessoas cujos indícios estavam robustos. Muita gente chegou a falar para mim, e fulano, e Beltrano? Eu disse o seguinte, eu não tinha material suficiente e eu tenho indícios sim, mas eu não quero, de forma alguma, expor ninguém. O relatório pedia o indiciamento de 16 pessoas, empresários, donos de casas de apostas, influenciadores digitais, entre eles Virgínia Fonseca, suspeita de estelionato e propaganda enganosa, e Deolane Bezerra, pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Além dos indiciamentos, o relatório propunha alterações na legislação, como a proibição de jogos de azar online. Você pode jogar numa disputa de futebol, por exemplo, mas essa questão desses joguinhos de tigrinho, de zebrinha, enfim, esses, o meu projeto que já está no sistema é para acabar com esse modelo de jogo. Foram 7 meses de reuniões, investigações e depoimentos. 19 pessoas foram ouvidas e centenas de documentos analisados. Durante as audiências, um depoente chegou a ser preso. O empresário Daniel Pardim Tavares Lima foi acusado de falso testemunho. Ele estava entre os possíveis indiciados. A senadora Soraya Tronic, autora do relatório, disse que encaminhará tudo o que apurou diretamente aos órgãos competentes, como Polícia Federal e Ministério Público, independentemente da rejeição do relatório. Eu farei a entrega do relatório e de toda a documentação que nós colacionamos para as autoridades competentes para continuarem na investigação, indiciarem ou não e depois apresentar para o judiciário. A participação de crianças e jovens nas decisões sobre o clima foi tema de um encontro em Brasília. O evento faz parte da preparação do Brasil para a COP30, que vai acontecer em Belém do Pará, em novembro. Qual a importância da participação de crianças, adolescentes e jovens nas decisões climáticas? O tema foi discutido com representantes da sociedade civil, especialistas em clima, gestores públicos, jovens lideranças e estudantes. Tenta colaborar nesse processo que é de incluir mais pessoas na conversa sobre o nosso futuro, sobre como que a gente pode enfrentar a crise climática, principalmente as crianças e jovens, que é o trabalho que a gente faz com muito empenho aqui no Brasil. Na primeira mesa, os participantes discutiram o que falta para que os jovens deixem de ser vistos apenas como símbolos e passem a fazer parte das soluções. É preciso, para além de ouvir essas crianças, quando pensar em leis e projetos, incluir essas crianças e esses jovens. E aí também apoiar financeiramente esses projetos de territórios que já existem, porque em territórios quilombolas, indígenas, de comunidades tradicionais, a solução já existe para mudanças climáticas. Elas só bastam serem ouvidas. A gente não quer só um quadrado da sala de aula para ficar falando, a gente não quer passar horas ouvindo alguém falando, a gente quer poder criar, construir, ao mesmo tempo que fala, também faz ação. Então, é entender também a dinâmica que as crianças, que os adolescentes e a juventude interagem para o seu saber. Às vezes a gente quer colocar as crianças no lugar de adulto, quer que fique mais séria, fique mais rígida, fale direito, quando na verdade deixa elas se expressarem do jeito delas, que eu acho que aí já faz muita diferença. Na segunda mesa, o foco foi o papel da juventude na política ambiental brasileira. Um dos desafios é transformar a escuta em ação concreta. Além disso, jovens estudantes reforçaram a importância da participação juvenil em debates que impactam diretamente a vida deles. Eu acho muito importante que as escolas estejam comunicando. A educação sobre o meio ambiente é mais que importante. É muito importante que a gente esteja aqui participando desses debates. Os debatedores do evento pretendem encaminhar as propostas discutidas aqui para os fóruns preparativos da COP30 e assim ampliar a participação de jovens e crianças em todo o processo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e uma boa semana.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro-Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026 e 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado, hoje, 8h, aqui na TV Senado. Tensão em Brasília. Governo federal determina a abertura de comissão parlamentar de inquérito para investigar financiamento ilegal do IBAD a deputados e governadores. Imagine if the Brazilian government were to have funded Barack Obama, had spent $30 million on the campaign in the last campaign, or they had sent money to support the governors of Florida or California in the electoral campaign. Imagine the outcry in the United States if they had done that. Yet Gordon saw nothing wrong with the United States government funding candidates in the campaign, the anti-Goulart candidates in the election of 1962. A eleição em que eu fui candidato, em 62, eu fui procurado por um cidadão que queria me oferecer dinheiro para a campanha. Então eu falei, olha, mas como? Qual é a contrapartida? Eu não conheço o senhor. Não, nós só queremos que o senhor defenda a democracia. Eu disse, mas para isso o senhor não precisa me dar dinheiro. Com mais de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, a República Popular da China é um dos membros fundadores do Grupo BRICS. Seu território é de aproximadamente 9 milhões e 600 mil quilômetros quadrados. A China teve um invejável crescimento econômico nas últimas décadas. É hoje a segunda economia do planeta, sendo considerada a fábrica do mundo. Com uma cultura milenar, a China se tornou um país socialista em 1949. Desde então, é liderada pelo Partido Comunista Chinês. O Congresso Nacional do Povo representa o poder unificado e conta com quase 3 mil membros, sendo o maior corpo legislativo do mundo. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica, nesta terça, 8h, aqui na TV Senado. O comércio internacional é importante motor no crescimento inclusivo de erradicação da fome, da diminuição da pobreza e da promoção do desenvolvimento sustentável em 3 dimensões: ambiental, econômica e social. For BRICS countries. Para os países do BRICS, a cooperação comercial não é só promover oportunidades de desenvolvimento para os países membros, mas também trazer o compromisso ao multilateralismo. Hoje, no que diz respeito ao PIB, o BRICS representa 40% da economia mundial, com potencial para crescimento. O BRICS pode dar a oportunidade de adquirir fundos para apoiar essas infraestruturas e esses tipos de projetos de países membros, incluindo a transição energética. Nós estamos construindo uma nova ordem, garantindo o desenvolvimento de todo o hemisfério sul no mundo. E é essa importância com o BRICS que tem surgido como uma forma de consulta, cooperação e tem ajudado a promover o entendimento mútuo e de enfrentar os desafios, mudança climática, desigualdade e fome. O fórum de hoje não é só uma plataforma para discussão, mas também é um ponto de início para ações conjuntas que já podem, a meio prazo, proporcionar efeito econômico para todos os participantes.
Agora é lei. O programa Acredita no Primeiro Passo foi criado para auxiliar na renegociação de dívidas e facilitar o acesso ao crédito de pequenas empresas. O objetivo é a qualificação profissional e a inserção socioeconômica por meio do emprego e do empreendedorismo. Podem participar do programa pessoas inscritas no Cadastro Único, o CAD Único. O Senado votou, agora é lei. 7 categorias, um propósito: valorizar quem fortalece a justiça eleitoral e aproxima as pessoas da democracia. Tá confuso? Depois da vinheta eu te explico. Roda aí, diretor. Então é isso. Vai ter um prêmio para reconhecer iniciativas que ajudam a justiça eleitoral a ser mais eficiente, acessível e conectada com a sociedade. É o prêmio Justiça Eleitoral. E quem pode concorrer, hein? Só quem trabalha na Justiça Eleitoral? Não, podem participar juízas, juízes, servidoras, servidores, colaboradoras, colaboradores da Justiça Eleitoral e também cidadãs e cidadãos que de alguma forma contribuem ativamente com o processo eleitoral. Poxa, que legal, hein? Me explica como é que vai ser. Olha só, as categorias são bem variadas. Tem aí atendimento ao público, combate à desinformação, comunicação criativa, inclusão e igualdade, acesso à justiça eleitoral, mesário exemplar e eleitor comprometido. As inscrições já estão abertas e vão até 30 de junho. Os detalhes estão no edital que está publicado no site tse.jus.br. Pô, que legal, hein? Valeu pelas informações. Tchau. Tchau. Então é isso. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão julgadora com base em critérios como impacto, relevância, dedicação e superação de desafios. Quem se destacar leva um troféu e um diploma que serão entregues em uma cerimônia pública no TSE em Brasília no dia 10 de dezembro. E olha, no mesmo evento também tem a entrega do selo de qualidade eleitoral, um reconhecimento aos tribunais regionais eleitorais que mandaram muito bem na gestão, inovação e atendimento. Reconhecer quem faz a diferença fortalece a democracia. Então é isso. Não deixe de seguir a gente nas redes sociais, hein? E ative o sininho no YouTube. Tchau! O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor.
A tramitação do PL das fake news aqui no Congresso Nacional e o julgamento pelo STF da constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet estão diretamente ligados, pois tratam da responsabilização das plataformas digitais. O artigo 19 estabelece que a responsabilidade das plataformas por conteúdos de terceiros só acontece após ordem judicial. Já o PL, ele endurece as regras, exigindo mais transparência e também controle sobre a desinformação. Aqui ao meu lado no estúdio está o senador Alessandro. Boa tarde, estamos de volta e nós passamos a transmitir agora a sessão do plenário. Acompanhe. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão não deliberativa destina-se a discursos, comunicações e outros assuntos de interesse partidário ou parlamentar. As senadoras e os senadores poderão se inscrever para o uso da palavra por meio do aplicativo Senado Digital, por lista de inscrição que se encontra sobre a mesa ou por intermédio dos totens disponibilizados na casa. Passamos à lista de oradores que terão até 20 minutos para o uso da palavra. O senador inicialmente inscrito, o senador Plínio Valério, Vossa Excelência está convidado a ocupar a tribuna por 20 minutos. Presidente Humberto, senador Confúcio, o que vou dizer é um apelo que eu faço aos senhores senadores, senhoras senadoras, e à mesa, à presidência do Senado, porque eu tenho encontrado dificuldade para saber o caminho correto o caminho correto que eu devo percorrer. Eu tenho recebido, e é bom a gente falar com os brasileiros, com as brasileiras que nos ouvem, nos veem nesse momento, do que está acontecendo no seu país. Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, isso é Brasil, e que eu vou falar do Acre, do interior do Pará e do Amazonas, que também é Brasil. O que está acontecendo com as operações em Rondônia, não sei se está acontecendo, parece que sim, senador Confúcio, de movimento, de operações do IBAMA, do ICMBio, Polícia Federal, Guarda Nacional, FUNAI e sei lá o que mais. Helicópteros, aviões, fuzis, ameaças, agressões. Já recebi alguns vídeos, e por isso que eu disse que eu tenho dificuldade, porque os vídeos nos chegam, as pessoas nervosas mostram vídeo, falam o que está acontecendo, mas nunca dão assim, a exata localização de onde está ocorrendo isso. 3 vídeos me chamaram a atenção. Um já falei aqui, é de um pequeno agricultor que se enforcou, morreu enforcado, desesperado.
O outro vídeo é de um também produtor, pequeno produtor, mostrando onde ele estava e pedindo desculpa da família, porque já não podia mais sustentá-la, e dizendo que o carro dele ia ficar com os pisca ligados. Alguém viesse buscar, ou seja, ele ia se matar. Agora, em particular, me chamou também muita atenção. É um vereador de um município, eu vou localizar, eu acho que é no interior do Acre, ele abordando o chefe de fiscalização do ICMBio, pedindo que o fiscal mostrasse a ordem de despejo, alguma ordem judicial para aquilo que estava acontecendo, se fosse mostrado como se fosse legal. E ele não mostrou. E o vereador pergunta, então isso é uma operação administrativa ou do judiciário? E o rapaz, eu não vou lhe dizer. E não mostrou nenhum documento. Então, qual seria o caminho agora? Oficiar ao IBAMA, perguntar o que de fato está acontecendo. Eu não acredito no IBAMA, ou o IBAMA não acredita em mim. Eu não gosto do IBAMA, o IBAMA não gosta de mim por causa daquela CPI das ONGs, daquilo tudo. Então, por isso que eu estou pedindo um apelo da mesa. Nós precisamos, senador Humberto, senador Confúcio, saber se essa operação é legal. Porque você dá tapa em cara de pai de família, você apontar fuzil para a mulher, você fazer despejo e dizer, o teu gado está confiscado, tua ovelha, teu bode está confiscado, você só tem direito a levar o pano de bunda, que é assim que a gente chama no interior, que é aquela coisinha que ele precisa para vestir. A gente precisa, isso aqui é o Senado da República. Está acontecendo no Brasil, sim, 2025. Terras da União. O avô, o pai e agora o filho está lá criando seu gado, criando seu bode, plantando. E, de repente, chega e manda sair. E não manda sair assim com educação, não. Manda sair realmente com abuso, que a gente costuma chamar abuso de autoridade, com abuso. O ICMBio já disse aqui, é um câncer terminal neste país. Entrega-se ao ICMBio o poder e a prerrogativa de tomar conta de todos os parques nacionais, de áreas de proteção ambiental. Eles entram em terras indígenas, eles mapeiam, eles forjam audiência pública, e eu digo forja porque tenho prova. Lá em Itacoatiara, Novo Remanso, forjaram, porque a população saiu e eles tiveram que fazer uma nova ata, e o fiscal sempre me disse isso, quando está escrito e está também gravado. Eu preciso, senador Humberto, porque se eu fizer só como um senador, o IBAMA, já até afrontou o presidente Lula, não vai responder. Essa casa chegou a um tal grau que falta com respeito para a gente, que um ofício de um senador não vai ser respondido pelo IBAMA. Não tenho nenhum pudor e nenhuma vergonha em dizer isso, porque está acontecendo isso sim. Eu preciso fazer pela mesa, eu preciso fazer pela presidência, porque passando na mesa e sendo assinado pelo presidente, e o senador Humberto Costa está presidindo essa sessão, pode ser que ele responda e a gente cesse e pare com isso. Se não há ordem judicial, eu não sei que prerrogativa é essa do ICMBio, que não precisa de autorização do judiciário para despejar agricultores. E eu lamento, não tem como não fazer um paralelo, não tem como não fazer. Lembro sempre, eu sou da Amazônia, tá bom? Eu não estou aqui mentindo, inventando. Eu sei, porque vejo. Eu sei, porque sinto. O narcotráfico não tem nenhuma operação contra, a não ser aqueles aguerridos policiais civis e militares que ficam na fronteira. Fora isso, não tem helicóptero para combatê-los. Fora isso, não tem fuzil para combatê-los. Fora isso, não tem lancha para combatê-los. Mas já com os pequenos agricultores, tem. São helicópteros, são aviões, são picapes. Eu vi no Acre vídeo dos fiscais do IBAMA amarrando na picape o esteio da casa de madeira numa corda e derrubando. Casais saindo na sua moto, sendo confiscada, porque o fiscal disse que ele estava fazendo frete. Está acontecendo, por isso que eu comecei com você, brasileiro. Por isso que eu comecei com você, brasileira, para que você saiba que isso acontece no Brasil. O que você tem a ver com isso? Pode ser que nada, porque o ladrão está na casa do vizinho, o ladrão está no outro estado. Está acontecendo no norte. Esse desmando, esse descaso, esse abuso que nós precisamos conter.
Há tantas coisas mais neste país que precisam ser investigadas e combatidas. E não afrontar pequenos agricultores que estão em terra da União. Estavam lá, foram incentivados a ir para lá, estavam lá em paz. Mas, de repente, o ICMBio consegue que o presidente da República homologue uma área de proteção, uma unidade de fiscalização, uma APA, que é uma terra indígena, sempre tem. A Amazônia está cercada. A Amazônia já está mapeada, já está isolada. Como se não bastasse, o nosso cidadão, a nossa cidadã, embora não tenha os documentos que nós temos, embora não usufruam da futilidade da vida que muitos utilizam, são cidadãos brasileiros, sim, que precisam da nossa atenção. O que eu tenho dito a eles, senador Exaucir, que eles podem contar conosco, sim, quando eles precisam e pedem que a gente os socorram. Mas como? Porque apelo do Senado já não ecoa. O senador já não tem aquela força de antigamente, porque ministros já não respeitam mais o senador. Porque autoridades já não respeitam mais o senador. Embora essas mesmas autoridades, esses mesmos ministros queiram respeito que não dão. Querem ser respeitados e não dão respeito. Querem que nós cumpramos as leis que não cumprem. E o Senado está quedado. Eu não digo isso crítica a ninguém. Quem sou eu para apontar? Eu só digo que nós não estamos tendo a acolhida nas repartições públicas. E aqui não é nenhum lamento de coitadinho, é contestação. Eu preciso entrar com essa ação. Eu estou saindo daqui para conversar com os consultores. Liguei para o juiz que eu conheço para me dar uma luz. Onde é que eu devo ir? Seria no IBAMA, seria no ICMBio. Mas nem resposta virá. Nem resposta virá. Porque até hoje a gente não tem algumas respostas que nós pedimos pela CPI, que a gente já está entrando com a ação por essa falta de compromisso que assumiram conosco, de que mandariam as informações necessárias e não vão mandar. Enforcados, pessoas, pai de família estão se suicidando, pai de famílias estão abandonados, sem ter nada e nem para onde ir. É só você imaginar. Faça comigo esse exercício um pequenininho só. Se chegasse alguém aí com um fuzil na sua casa, mandando você sair, dizendo que você não tinha direito mais ao teu carro da garagem, a tua moto na garagem, a tua mulher não tinha direito ao carro dela, vocês tinham que sair imediatamente e dar um jeito. É só imaginar. Eu sei que a dor que está lá não é a dor que está cá, mas é só imaginar que são irmãos e irmãs que estão passando por esse problema, que é real. Nós comprovamos na CPI das ONGs aquilo que, modestamente, eu já sabia, que era exatamente isso, esse regime opressivo, esse regime opressor que o ICMBio impôs e pratica no interior do Norte. É preciso que façamos alguma coisa. Segunda-feira, os trabalhos iniciando e a gente precisa, sim, fazer alguma coisa. Pode ser que a gente vote hoje ou amanhã, ainda autoridades nomeadas, embaixadores nomeados, pode ser que a gente cuide disso, como se isso fosse o mais importante a se fazer na casa. A gente costuma dizer, desde que vem da Câmara Municipal, nós, senadores, nós, vereadores, somos o eco da população, aqui é a casa da ressonância. E eu não vejo ecoar, eu não vejo ressoar esse lamento sofrido, essa opressão, esse grito contido que a gente já não ouve mais, porque não adianta gritar, porque a gente não ouve, ninguém mais ouve. Você tem parte do judiciário comprometido, você tem as ONGs como um poder paralelo na Amazônia, tem o governo, que se não é omisso, não é obedecido. Você tem o IBAMA mandando e dizendo ao presidente Lula, quando o presidente Lula reclamou de forma correta, honesta e compromissada, quando ele disse que o IBAMA é um órgão auxiliar, ou seja, ele não concorda com isso. E o presidente Agostinho do IBAMA disse o seguinte, aqui no IBAMA nós estamos acostumados a trabalhar sob pressão. E eu informo que aqui no IBAMA todos os funcionários são concursados, ou seja, não se meta aqui, presidente.
E é assim que eles agem. Esse pessoal que manda no IBAMA, que manda na FUNAI, no Ministério do Meio Ambiente, são pessoas que se julgam de outro planeta. São pessoas que se julgam de outro estágio, posto que não dão bola para o sofrimento de ninguém. Na CPI eu constatei isso. Eu mostrava o vídeo e perguntava estava depondo se ele tinha uma coisa a dizer. Não tenho nada a dizer. A outra disse, prefiro acreditar nos meus assessores. E aquele choro, aquele desabafo não vale nada. Eu sei que tudo que a gente diz aqui, dessa tribuna, fica registrado nos anais. Eu quero ver como a história será contada. A minha, em particular, eu quero que seja contada da forma que eu me porto. Eu me importo com a minha passagem aqui, eu me importo com o compromisso assumido com a minha população, eu me importo com aqueles que sofrem. Levei 36 anos para chegar a estar senador da República. Poder, mas o poder só se justifica se for para fazer o bem. Eu entendo dessa forma. Eu não estou aqui, já disse, dos ataques que sofro para me defender, eu estou aqui para defender o Amazonas, e não quero usar o poder para fazer mal. Eu quero o poder para fazer o bem, e só se justifica se for para fazer o bem. E o bem nos diz, e a justiça nos diz, que é preciso socorrer essa gente, que é preciso enxergá-los, mostrar que eles não estão invisíveis para todo o Brasil, pelo menos que esse Senado possa enxergá-los e com alguma ação judicial que seja, com alguma ação administrativa que seja, possamos fazer alguma coisa. Eu saio daqui para conversar com o pessoal que entende dessas coisas aqui, dos nossos consultores, para ver de que forma a gente pode agir. Agora, olha só, deixa eu confidenciar uma coisa para vocês. Sabe o que me segura? É para que essa ação, vamos supor que seja uma galinha, vai cair na mão da raposa, da mucura. Porque eu estou entregando as ovelhas ao lobo, aí eu estou entregando as galinhas à mucura. Até isso a gente precisa se preocupar. E olha, quem está falando é um senador da República, né? Que teoricamente tem prerrogativas, que teoricamente tem poderes. Mas o que está acontecendo? Estão caçando deputado, estão invadindo o gabinete de senador sem que se faça nada. A lei, lá no seu artigo, não sei se 5º, seja lá o que for, não sou de memorizar essas coisas, diz que o deputado federal não pode ser cassado por um ato que não seja do próprio legislativo. E está acontecendo. Não falo de medo, medo não existe, receio não se tem. Há uma contestação de que o Senado já não está tão respeitado assim. Precisamos fazer algo. E eu encerro dando o exemplo do que é preciso trazer para cá. E me perdoe, eu não falo de senadores nem de senadoras, eu falo daquilo que eu penso e quero. Em 2019, quando entrei, apresentei uma PEC que limita, que fixa mandato de ministro do Supremo em 8 anos. Foram tantos os caminhos, tantas as curvas, mas chegamos lá, na CCJ. Chegamos a uma relatora, que no caso a senadora Tereza Cristina, que está com o relatório pronto, mas que nunca vai para a CCJ e muito menos para cá, mas que virá, eu entendo isso. Mas qual é o paralelo que eu quero fazer? Vamos supor que os ministros atuais tivessem um mandato de 8, 10 anos. Uns estão com 5, com 8, faltam 2, falta 3. O ministro Gilmar daria essa declaração elogiando o governo chinês, trazendo o modelo chinês para cá? Nunca, porque ele sabe que daqui a 2, 3, 4 anos estaria como um cidadão comum, e o que ele diz é uma aberração, uma afronta e um deboche. E ele não faria. Agora, saindo só aos 75 anos, eles vão continuar assim, rindo da nossa cara, mandando o mané calar a boca, cantando em karaokê, ministro chamando para si aquilo que ele não pode, e assim continua. Mas é cumprir com a minha missão hoje, presidente. Segunda-feira, vir ao Senado Federal discursar, falar do lamento, das dores, do sofrimento da minha gente, sabendo que poucas providências serão tomadas, mas sabendo que sim, que esse discurso está registrado no Senado Federal. As minhas filhas, as minhas netas, quando virem isso, que buscarem
que for buscado no Senado, nos anais, como é que foi o seu avô, como é que foi o seu pai, vai estar lá escrito que eu tentei o bom combate, vou continuar tentando, mesmo desacreditando em parte das autoridades, em parte do judiciário. Eu cumpro com o meu dever. Acabei de fazer isso e vou continuar fazendo. Estou fazendo um levantamento, já está em minhas mãos, na época da Covid, lá em Manaus, que eu tanto falo aqui, que a gente fala que morreu muita gente, falta de oxigênio, e as autoridades desmentem. Eu já tenho esse comparativo que vou trazer aqui. Pela estrada, levava 4, 5 dias. Demorava mais do que por água, que era 3 dias. Só apenas 6 caminhões foram a Manaus com oxigênio, porque a estrada não estava pronta. Então, vou provar e até imaginar, senador Girão, quantas vidas foram desperdiçadas, jogadas fora por falta disso. Números incontestáveis. E eu diria, Girão, está chegando agora, eu espero sua presença para encerrar, que nós estamos aqui, assim como você, cumprindo o nosso dever de senador, que é contestar, mostrar, pedir providências, para que a história possa saber que nem todos agiram da mesma forma, com receio de dizer aquilo que precisava ser dito. E eu falava do IBAMA, eu falava do ICMBio, que está expulsando pequenos poceiros de terra da União, que está abusando, e tem pai de família se suicidando. Tem os vídeos disso, jamais ousaria publicar aqui. Primeiro, que o regimento interno não permite. Segundo, que eu não faria uso disso. Mas faço uso, sim, dos lamentos, dos choros, dos desabafos, dos desencantos, para que eu possa fazer ecoar aqui. Que, como dizem, é a casa do povo. Aqui ecoa a voz e o sofrimento da população brasileira. Acabei de fazer um desses desabafos. Obrigado, presidente. Muito bem, vamos continuar. Então, dando prosseguimento à tarde de pronunciamentos, eu passo a palavra para o senador Humberto Costa, do PT do Estado de Pernambuco. Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, público que nos acompanha pelos serviços de comunicação do Senado e nos segue pelas redes sociais. Senhor presidente, nós temos vivido tempos muito desafiadores. Uma quadra da história conhecida como a do pós-verdade, em que fatos objetivos têm menos influência sobre as pessoas do que as chamadas narrativas, versões carregadas de apelos emocionais ou crenças particulares, muitas vezes distorcidas e até mesmo falsas. Ou seja, a verdade factual parece menos importante do que a maneira como as informações são percebidas e sentidas pelas pessoas. É algo assombroso, como, por exemplo, o que nós vivemos lá na pandemia da Covid-19, quando décadas de evidências científicas sobre a eficácia das vacinas foram jogadas no lixo por afirmações de que elas matavam, inoculavam o vírus da AIDS, implantavam chips chineses em quem tomava a Coronavac e outras asneiras, como as tantas difundidas por gente desqualificada que ganha muito dinheiro em cima da ignorância alheia. O fato é que essa nova onda leva a um quadro de descolamento da realidade tão absurdo que as pessoas se alienam da verdade para se agarrar a crenças muitas vezes nocivas à própria vida. E digo assim porque quero analisar a situação atual do Brasil. Nosso governo reassumiu o comando do país em 2023, depois de 7 anos de um cenário de devastação em todos os níveis. O avanço da fome e da pobreza, o sucateamento do serviço público, do SUS, desmonte de programas sociais, alto desemprego, perda de renda das pessoas, preços dos alimentos e dos combustíveis nas alturas, queda violenta do PIB. Em muito pouco tempo, o presidente Lula fez o inacreditável.
da devolução do país à normalidade democrática e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, ao enfrentamento a problemas crônicos, tudo foi conquistado com resultados extraordinários, rapidamente alcançados, que, em última análise, significam garantia de saúde e vida das pessoas que estavam em situação de risco. É preciso ter coragem para ver a realidade quando ela desafia essas narrativas estabelecidas. É preciso ter compromisso público para reconhecer que, apesar de um cenário internacional incerto, de taxas de juros historicamente elevadas, de pressões políticas e tentativas de sabotagem institucional, o país, sob a liderança do presidente Lula, está entregando resultados concretos para o povo. Assumimos sob a narrativa de que o PT, pelas duras críticas à extorsiva taxa de juros, era parceiro da inflação. Viria um descontrole, um colapso iminente, mesmo depois de uma acumulada de 26,9%, com pico de 10,06% em 2021. Pois bem, colocamos em 4,73% a média anual da inflação nos 2 primeiros anos, abaixo da média histórica das últimas 3 décadas, que é de 6,5%, e muito abaixo dos 4 anos do governo anterior, cuja média anual foi de 6,17%. Tivemos eventos climáticos extremos, como a destruição do Rio Grande do Sul, crises externas fortíssimas, problemas sérios ligados à safra. E toda a narrativa era de que o preço dos alimentos iria estourar, de que haveria desabastecimento em algumas áreas, de que os alimentos que têm peso significativo no orçamento dos mais pobres inviabilizaria a vida das pessoas. Os dados mostram exatamente o contrário. Os alimentos subiram 8% no último ano, ao passo que a renda das famílias cresceu 19%, o que significa que o poder de compra, especialmente das camadas mais vulneráveis, cresceu com dignidade. Não houve desabastecimento ou explosão no preço do arroz, como foi dito. Pelo contrário, tanto o arroz quanto o feijão caíram nos últimos 12 meses na casa dos 2 dígitos, segundo o IPCA. O arroz, 12,7%. O feijão caiu até 23,01% no caso do feijão preto. As safras de um e outro não só não serão reduzidas, como aumentarão este ano em 15,9% e 28,4%, respectivamente. Aí o problema seria o desemprego. Já era muito alto com Bolsonaro e, com certeza, dizia o mercado e a elite abastada, o país paralisaria com Lula e o PT. Em 2 anos, chegamos às mais baixas taxas de desemprego da história, com recorde não apenas em carteiras assinadas, mas no recuo de 38% na informalidade, o maior em 10 anos, além do maior nível de médias e pequenas empresas abertas de todos os tempos, com o apoio a mais de 660 mil pequenos negócios somente em 2024. Juntamente com uma série de políticas sérias que sustentam incríveis programas sociais, chegamos à menor desigualdade de renda da história do ano passado, salvando 15 milhões de pessoas da fome em que haviam sido lançadas pelo governo anterior. Ah, mas o PIB, esse não vai crescer.
Pois bem, o Brasil voltou a ser a 10ª economia do mundo, uma liderança planetária à frente do G20, dos BRICS, da COP30. E o presidente Lula viajou hoje para o Canadá a convite para participar da reunião do G7, o grupo que reúne as 7 maiores economias globais. Isso graças ao espetacular salto das nossas riquezas, que crescem a um patamar superior a 3% anuais. E estamos fazendo isso a despeito da abusiva taxa básica de juros da economia, que estrangula nosso potencial e é absolutamente dissonante do cenário de inflação controlada que temos. O agronegócio tem safras recordes. A indústria cresce a 3,1% anuais, depois de um sombrio período de desindustrialização nacional, ao qual fizemos face com mais de R$500 bilhão de investimento pelo Nova Indústria Brasil. E o andar de cima, apesar de reclamar, está tendo lucros excepcionais, para além até mesmo das próprias expectativas. Somente no primeiro trimestre deste ano, o lucro líquido das 387 companhias abertas não financeiras subiu 30,3%, chegando a 57 bilhões de reais, com suas receitas batendo quase R$1 trilhão. Os 4 maiores bancos do país amealharam sozinhos, nos 3 primeiros meses de 2025, quase 30 bilhões de reais de lucro líquido, numa média de crescimento acima dos 7%. Mas é que o problema é a bomba fiscal. O problema são as empresas públicas, segundo dizem eles. Vamos ver, então, as empresas públicas, muitas das quais, como o Dataprev e o Serpro, sucateadas por Paulo Guedes e Bolsonaro e colocadas à venda na Bacia das Almas, com dados sensíveis e estratégicos para o Brasil, como os de aposentados e pensionistas armazenados no exterior e expostos a constantes vazamentos. Pois bem, de onde vem esse déficit de que tanto se fala? De algo muito simples, de investimentos. Essas empresas não investiam mais. Elas simplesmente recolhiam seus lucros e estavam sendo desmontadas para serem entregues de graça à iniciativa privada, como foi feito criminosamente com a Eletrobras. Nossas empresas estão bem, com todas as suas obrigações em dia. O Dataprev, por exemplo, que tem um déficit registrado de 180 milhões, deu um lucro de 580 milhões. O que hoje é revertido em tecnologia, antes era tudo recolhido ao Tesouro Nacional. O Serpro é outro. O déficit de 211 milhões de reais, mas teve lucro. Em 2024, um lucro de 685 milhões de reais, o maior da sua história. Então, essa história de rombo fiscal, de déficit que ameaça as contas públicas, tudo isso é balela de financista que semeia falsos dados para ganhar dinheiro em cima das mentiras que eles mesmos contam, sem qualquer lastro na realidade. É exatamente o que faz a extrema-direita, com o amparo das Big Techs. É o mesmo modelo, o de semear narrativas mentirosas, conspirações, o de hiperbolizar dados com contornos emocionais para criar uma atmosfera ficcional às pessoas e descolá-las da realidade em que vivem. Eu poderia aqui pontuar de forma muito rápida uma série de outros dados. O maior crescimento do salário mínimo dos últimos 6 anos.
mais de 340 mercados abertos para a exportação, a melhor balança comercial da história, mais médicos que dobrou de tamanho, o lançamento do Tem Mais especialistas, um recorde nas cirurgias eletivas. 5 vezes mais ambulâncias do SAMU, a volta do farmácia popular e com remédios 100% gratuitos. 4 milhões de jovens recebendo pé de meia para seguirem estudando. 1 milhão de novos estudantes em ensino integral. 10 novos campi universitários e 102 novos institutos federais. Mais de 20 mil obras do novo PAC, o maior já visto pelo país. E tudo isso, como disse, aliado a uma inflação abaixo da média nacional dos últimos 30 anos, ao crescimento histórico da renda dos mais pobres, acima da inflação dos alimentos, ao mais baixo nível de desemprego da história, à queda de 85% do número de pessoas em situação de fome, à safra de alimentos recordes e também ao lucro recorde de empresas e bancos. Então, onde está essa deterioração econômica e social de que muitos falam? Onde estão a paralisia, a piora da vida, do dia a dia das pessoas, tendo em conta que todos os indicadores socioeconômicos são sensivelmente melhores do que os anteriores? Certamente estão em um campo em que as forças progressistas ainda não conseguiram dominar, porque nele não há paridade de armas. Nós, ao contrário da extrema-direita, não trabalhamos com discurso de ódio, com mentiras, com fake news e com desinformação, algo que prolifera nas mídias sociais e constrói o cenário de terror, de infelicidade e de tristeza em que as pessoas, não só no Brasil, mas em todo o mundo, estão vivendo. Vivemos hoje um tempo em que os fatos perderam o poder de convencimento frente à narrativa emocional. E é nessa brecha entre realidade e percepção que a extrema-direita construiu seu império digital de ressentimento, medo e desinformação. Mesmo diante de dados inequívocos, o povo é refém de um fascismo que explora suas emoções primárias, como medo, raiva e repulsa, operando não com argumentos, mas com afetos que alimentam o mau humor e a desesperança. Aí está o promíscuo casamento da extrema-direita com as Big Techs, cujo algoritmo das plataformas vai recompensar justamente isso, o que indigna, o que choca, divide e viraliza. É por isso que uma mentira emocionalmente poderosa tem mais impacto do que um dado estatístico verossímil. Enquanto tentamos informar, a extrema-direita encena. Enquanto apresentamos programas, o bolsonarismo oferece inimigos imaginários. Milhões de brasileiros vivem hoje em universos paralelos de desinformação, alimentados por canais do WhatsApp, perfis automatizados, influenciadores pagos e uma arquitetura de rede descentralizada, fanática e resiliente. Mesmo que a inflação baixe, esses brasileiros veem vídeos dizendo que tudo está mais caro. Mesmo que a fome diminua, leem que o comunismo vai destruir o agro. Mesmo que liberdades sejam garantidas, acreditam que estamos em uma ditadura judicial. Essa dissonância entre dados e crenças não é irracionalidade espontânea, é um projeto de dominação simbólica que visa desestabilizar a confiança nas instituições,
nos números e até no próprio juízo da realidade. As consequências subjetivas disso são invisíveis. Uma parcela da população vive em permanente estado de agitação emocional, com senso de ameaça constante, indignação difusa, nostalgia de um passado idealizado. Não é à toa que muitos estão tristes e irritados. Não é porque as coisas estão piores, é porque foram convencidos de que nada mais pode melhorar enquanto os inimigos, entre aspas, estiverem no poder. É uma tristeza fabricada, politicamente induzida, que gera desmobilização social e negação dos avanços. Essa narrativa de sofrimento eterno não é inocente. Ela serve a um propósito eleitoral: mobilizar a base radicalizada da extrema-direita. Ela quer deslegitimar qualquer avanço social como farsa e produzir uma percepção de caos permanente que torne qualquer alternativa fora do autoritarismo impensável. É um jogo de versões, não de verdades. E nesse jogo, quem controla os canais de emoção digital, ainda que com mentiras, tem poder real. O mau humor social que se impõe sobre os fatos é o efeito de uma guerra assimétrica de narrativas, na qual a extrema-direita ainda joga com muito mais desenvoltura, volume e agressividade. Não basta mais informar. É preciso reconstruir laços emocionais com a população, disputar afetos, criar pertencimento. Mais do que mostrar que o país melhorou, é preciso fazer as pessoas sentirem que ele melhorou para elas. Porque num país onde a realidade é questionada em tempo real, governar bem já não é suficiente. É preciso comunicar com verdade, coragem e imaginação. É esse o nosso desafio, senhor presidente. Concluindo, mostrar que o Brasil está crescendo apesar dos entraves, apesar das apostas contrárias, apesar das resistências políticas e financeiras e apesar das mentiras da extrema-direita sobre a nossa real situação. É mostrar o país real, o país que sai da invisibilidade, que sai da fome, que sai da desesperança, o país que tem nome, Brasil, e que tem um governo que, com todas as suas dificuldades, tem compromisso com o povo. O resto é ruído e falácia de um segmento político que perigosamente está se colocando acima do Estado, uma união espúria entre nichos políticos e big techs para roubar as mentes e os corações das pessoas e desconectá-las da realidade, com o propósito de poder espoliá-las cada vez mais. Não podemos permitir que esse cenário tenebroso se perpetue. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Muito obrigado a todos e a todas. Muito bem, senador Humberto Costa, parabéns pelo seu pronunciamento. Eu quero registrar nas galerias aqui do Senado, agora à tarde, a presença dos alunos do ensino fundamental do Colégio IESGO, da cidade de Formosa, aqui do estado de Goiás. Sejam bem-vindos. Formosa é uma cidade bonita, querida, fica pertinho de Brasília, não é? Uma cidade que veio antes de Brasília e já existia Formosa. Um grande abraço a vocês, bem-vindos sempre, tá? Vamos em frente. Então, eu convido para usar a tribuna o senador Exalci Lucas, do PL do Distrito Federal. Senhor presidente, meus queridos alunos e alunas aí de Formosa, cidade nossa vizinha, senadores e senadoras, hoje eu gostaria de abordar aqui um assunto que nos toca profundamente: a integridade de nosso sistema de justiça e a verdadeira essência da democracia que tanto valorizamos. Recentemente, as mensagens de Mauro Cid, reveladas pela revista Veja,
expuseram aquilo que sempre afirmamos: a chamada trama golpista é uma farsa, uma construção movida por mentiras, destinada a perseguir adversários políticos. Mauro Cid, em suas próprias palavras, disse que Bolsonaro não ia fazer nada. Essa afirmação é reveladora, pois demonstra que a narrativa em torno dessas investigações não se sustenta em provas concretas. Ao afirmar que não precisa de prova, só de narrativa, e que a sentença já está escrita, fica claro que estamos diante de uma manipulação que atenta contra o direito à defesa e à verdade. Não podemos fechar os olhos para o que está ocorrendo. Essa situação não se configura como uma busca por justiça, mas sim como uma verdadeira caça às bruxas. É uma perseguição que não afeta apenas a mim, ao Bolsonaro, mas atinge milhões de brasileiros que acreditam em nossos princípios e que se expõem a essa retórica de vingança. Diante disso, é imperativo que a delação em questão seja revista e anulada. Braga Neto e outros envolvidos devem ser libertados imediatamente. Não podemos permitir que ações políticas, disfarçadas de processos judiciais, continuem a avançar e a desvirtuar o que deveria ser a justiça em nosso país. Apelo à consciência de todos os brasileiros, das nossas instituições, dos parlamentares, da imprensa séria. Reflitam sobre o custo dessa escalada autoritária. O que está em jogo não é apenas o destino de alguns indivíduos, mas da própria essência do Brasil que queremos construir. É o momento de dizermos basta a essa farsa. Um país não pode ser edificado em cima de mentiras, na base de vinganças e arbitrariedades. Devemos nos unir em defesa da verdade, da justiça e da democracia. A luta pela verdade e pela justiça precisa ser a nossa prioridade, a prioridade de cada um de nós, cidadãos e instituições, na proteção do nosso Estado democrático. É isso que está acontecendo, senador Girão. Basta ver o que foi dito pelo delator, Mauro Cid. Basta olhar realmente o que está na revista Veja, na revista Oeste. Realmente são coisas absurdas. E a gente viu aqui na CPI do dia 8, a narrativa que foi construída, as imagens que desapareceram. Eu estive agora recentemente conversando com alguns militares e perguntei por que não foi deflagrado o Plano Escudo. O Plano Escudo, senador Girão, em 25 minutos, a PE, o Batalhão da Guarda Presidencial e também outras instituições do Exército estariam aqui tinha tomado a esplanada em 25 minutos. Ah, mas tinha que pedir autorização para o governador, conversa fiada. Lá na Bahia era outra coisa, aqui não, os prédios eram do governo, é o Palácio do Planalto. Existe o Batalhão da Guarda Presidencial, que é especificamente para cuidar do Palácio. O próprio presidente indagou, quem é que deixou tudo isso aberto? Porque entrar não há facilidade. E não é isso que acontece, não é, no sistema de defesa. Então, a Força Nacional poderia ter agido, o Plano Escudo poderia ter sido implementado, mas, de fato, como eu provei no meu relatório da CPI, eu disse e está lá documentado, o governo federal poderia ter evitado tudo isso que aconteceu. E não fez por quê? Porque havia interesse de que tudo aquilo acontecesse. As imagens desapareceram. Tem algumas circulando por aí, onde realmente aparecem pessoas aqui nesse espaço, tanto na Câmara quanto no Senado, quebrando isso antes deles chegarem aqui na esplanada. Então, realmente, essa delação do Cid precisa ser revista, porque ela foi alterada 10 vezes, 11 vezes. E agora, com essa publicação da Veja,
do WhatsApp da esposa dizendo tudo isso. Então, merece realmente uma revisão. Presidente, o senhor me permite uma parte? Pois não, presidente. Senador. Eu queria, sobre esse assunto, eu já toquei outras vezes aqui no plenário dessa casa, mas eu fui ler, esse final de semana nós tivemos a prova de que o ex-ajudante de ordem do presidente Bolsonaro mentiu descaradamente. A revista Veja, é importante que as pessoas... Não é a primeira vez que acontece isso. Você vê que lá atrás, os áudios, lembra daqueles áudios? Sim. Ele dizendo que o Alexandre de Moraes era lei, que queria que ele confirmasse uma narrativa, que não adianta. Não adianta. Se não fizer o que ele quer, e a gente viu. A ameaça durante o julgamento, o Paulo Gonet, entramos até com pedido de impeachment do Paulo Gonet, porque ele assistiu de camarote uma coação clara, claríssima. Algo comparável a uma tortura, dizendo que, ó, vou prender seu pai, sua mãe, só faltou dizer com todas as letras isso. Mas estava lá. Então, é estarrecedor o que a gente está vendo no Brasil. É algo que não consegue um inquérito parar em pé, um julgamento que parece aquela escola do professor Raimundo. Você vendo aquilo ali, é piada para lá, é uma coisa assim... Rapaz, um show de horrores o que a gente está vendo no Brasil. O tempo vai mostrar. O tempo, senador Exalci, é o senhor da razão. Agora, o que a gente está vendo no Brasil, homens íntegros como o Braga Neto, o que é que justifica, presidente? Pelo amor de Deus, a pessoa está presa até hoje. O julgamento já passou, as provas já foram mostradas, quer dizer, nenhuma, mas foram apresentadas. Não tem mais o que fazer e o cara continua preso. Ele não pode nem assistir as cartas marcadas do julgamento, ele não pode nem assistir de casa. Isso é tortura, isso é crueldade, isso é maldade. E nós temos as digitais de sangue disso aí. Nós aqui do Senado Federal. Senador Exalci e eu tentamos várias vezes fazer requerimentos para visitar esses presos políticos do Brasil, em pleno século XXI, e o ministro Alexandre de Moraes demorando para liberar, e quando libera, depois de não sei quantos meses, ela tem que ir de 3 em 3, não sei o quê. Enquanto na época do Lula era liberado a granel visitar os presos, lembra? Para visitar o Lula. Verdade. As caravanas que se formavam não tinha que ter autorização, era um negócio fácil. Agora não. Então, você vê essas aberrações que estão acontecendo, é de partir o coração, mas o tempo é o senhor da razão. Senador Exalci, só para lhe dar outra dica, a gente fica vendo colegas nossos fazer discursos, e quem assistiu desde o começo aqui, percebe, tá tudo bem no Brasil. Tá tudo maravilhoso no Brasil, acabamos de ouvir. Rapaz, esse pessoal não vai no supermercado, não. Acho que não. Esse pessoal não vai na mercearia ver a tragédia que está acontecendo dos preços subindo. Vem falar de discurso de ódio. Com que moral tem para falar de discurso de ódio? O ministro deles, que está de férias agora, chegou aqui há 2 semanas e disse que extrema-direita, escrota, falou isso para todo mundo ouvir. Um ministro de Estado, citando palavras desse calão. Isso é discurso de ódio ou o que é? Então, é uma hipocrisia muito grande o que a gente está vendo. Né? O Brasil alinhado com o Irã. Nós estamos vendo o Brasil aliado com um país que não tolera homossexuais e a turma deles fica batendo palma do governo Lula. É algo surreal o que a gente está vendo. O flerte com ditaduras, as piores possíveis, as mais sanguinárias possíveis. É isso que o Brasil virou por esse governo irresponsável que nós temos aí. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, presidente. Obrigado, senador Girão. Peço aí para
colocar as ponderações, colocações do senador Girão no meu discurso. Mas, presidente, de fato, eu quero reforçar aqui o que foi dito pelo senador Girão. Eu estava, agora de manhã, inclusive, discutindo a questão dos juros. Vai aumentar os juros. A Selic vai aumentar. Ninguém aguenta mais, cara. As empresas que geram emprego, que pagam impostos, isso vão fechar, não é possível. Querem tributar e o ministro agora viaja, como você disse, saiu de férias. E vai ser votado agora. Foi votado o regime de urgência, espero que a gente consiga derrubar esse PDL aí do IOF, porque esse governo só pensa em arrecadar. E o mais grave, manteve na medida provisória a tributação da LCI e da LCA. A LCI é que gera emprego da construção civil. Se tem um segmento que gera emprego neste país, chama-se construção civil. Agora querem tributar mais 5%. A LCO é a agricultura, o agronegócio. Se esse país ainda está em pé, em função da balança comercial, a gente tem que agradecer ao agro. E aí o governo entra agora querendo taxar. Nem lançaram ainda o plano safra e já estão tributando com relação ao LCA. Então, é um governo que realmente só pensa na eleição, só ações populistas, demagógicas. Eu vejo, Girão, eu estou aqui já há alguns anos lutando pela educação. É só discurso. Esse governo está tratando de educação há anos e não tem solução nenhuma, é só demagogia. Esse pé de meia, que nem tem recurso no orçamento, isso é pedalada fiscal, não tem recurso no orçamento para o pé de meia. Vê se você, com R$200 por mês, vai melhorar a qualidade da educação ao ponto dos alunos quererem ir para o ensino médio. Uma escola que não tem internet, que não tem laboratório, que não tem cultura, que não tem esporte, aí quer pagar R$200 para que os alunos também fiquem dependentes do governo. O governo só quer massa de manobra, só pensa em eleição. Hoje nós temos mais Bolsa Família, que não tem porta de saída, só tem porta de entrada, do que carteira assinada. Que país é esse? Um país que não tem educação profissional. 80% dos jovens, 80%, saem do ensino médio, não conseguem entrar na faculdade e saem sem nenhuma profissão. E aí fica à mercê do tráfico, que é muito apoiado por esse governo, em parceria com o Supremo Tribunal Federal. É incrível. Então, o senador Confúcio já foi governador, um dos grandes defensores da educação. Cara, educação infantil, as pessoas não são mais alfabetizadas, os alunos. 70%, 65% dos alunos saem do ensino médio sem saber matemática. Quase 60% sem saber português. Que país é esse? Onde é que nós queremos chegar? Onde você não valoriza a educação? Então, e fica com o discurso. Se você pegar os discursos do governo sobre educação, é uma maravilha, está tudo maravilhoso. Então, presidente, é triste a gente ouvir aqui, não é, como se tudo estivesse maravilhosamente bem. Amanhã temos a reunião do Congresso. E eu espero que a gente consiga derrubar alguns vetos que o governo está dificultando, não está abrindo possibilidade, como a questão das pessoas com deficiência. O governo não tem análise nenhuma sobre o diabetes 1, que a gente vai trabalhar para derrubar o veto, porque essas pessoas que têm diabetes 1 merecem realmente serem consideradas para efeito de BPC, alguma ajuda eles precisam, porque não tem condição de manter uma criança, um jovem, ou até mesmo um adulto que tem diabetes tipo 1, sem nenhuma consideração. A mesma coisa, o imposto seletivo. Minério, presidente, está escrito lá, muito claro na Constituição, é proibido exportar imposto. Agora querem tributar o imposto seletivo dos minérios. Nós já perdemos a concorrência com a Áustria, que fica muito mais próximo do mercado consumidor que a China. Nós aqui, são mais de 20 horas de defasagem com relação à Austrália. E aí estamos perdendo competitividade. Aí vem o governo e quer colocar o imposto seletivo sobre mineração. Então, eu não sei, sinceramente, se esse pessoal não estuda ou não analisa bem
e toma decisões assim como essas, né? Então, eu espero que amanhã a gente possa derrubar esses vetos importantes e que o presidente cumpra realmente o que disse, e eu acredito que vai acontecer isso, a leitura da CPMI do INSS. O presidente Davi anunciou, está na pauta de amanhã, e eu espero que os partidos, em função da gravidade do problema, da covardia que fizeram com os aposentados, a gente possa, após a leitura do documento da CPMI, que os partidos possam indicar imediatamente os seus representantes para poder participar. Gostaria muito que votássemos, senador Girão, as duas resoluções que eu apresentei com relação à CPMI e CPMI, CPI e CPMI, que aqueles parlamentares que não aparecerem, que faltarem por 3 sessões consecutivas ou 5 intercaladas, que sejam substituídos imediatamente, para não acontecer o que aconteceu agora na CPI das bets. Eu que não faltei nenhum dia, fiz um relatório de mais de 3.000 páginas, sequer meu voto foi considerado, porque eu era suplente. E aí vem o titular que nunca participou de nenhuma reunião e vota contrário ao texto da CPI. Então, perderam de 4-3, primeira vez em 10 anos que um relatório da CPI é rejeitado. Um relatório fundamental para realmente melhorar a legislação. Hoje o Banco Central não fiscaliza a BET, Receita Federal não fiscaliza, a instituição de pagamento mandando dinheiro, 30 bilhões por mês ao movimento das BETs, as pessoas morrendo, suicidando, ludopatia, viciadas em jogo, pessoas deixando de comer para jogar, e a gente alertando aqui que ninguém ganha das BETs, ninguém ganha com esse jogo. Você enriquece poucos e empobrece muitos. Isso é o que está acontecendo com as bets. E estou vendo lá, ontem eu vi, infelizmente, o Hulk, do meu time, do Galo, fazendo propaganda para a bet, cara. Temos, de fato, que proibir essas propagandas como está, maciçamente. Ligou a televisão, ligou o computador, pegou o celular, está a propaganda das bets. E as pessoas morrendo, endividando, ficando dependentes, os nossos times de futebol dependendo agora de financiamento. Então, não é possível que essas pessoas não vejam isso aí. Então, é triste, mas a gente precisa se precaver com relação ao INSS, porque daqui a pouco o governo vai querer fazer o que fez no 8 de janeiro e agora nas bets, senador Girão, que é ocupar as funções e tomar a CPI, indicando o relator, o presidente, e depois não apoiando a aprovação dos requerimentos importantes, como aconteceu na CPI das bets. Vários requerimentos nós não conseguimos aprovar, e muitos que foram aprovados sequer ouvimos as pessoas que tinham sido convocadas. E ainda o Supremo, dando decisão, colocando o depoente a possibilidade de vir ou não na CPI. Eu nunca vi isso. Não, você vai se quiser, se não quiser ir, não precisa ir. Sendo que a CPI está na Constituição, um instrumento constitucional, tem o poder de polícia, tem o mesmo poder do judiciário, que é um inquérito, e nada acontece. Então, espero que a gente possa pedir no apoio de vocês para a gente apoiar os requerimentos, para evitar o que está acontecendo na CPI. Muito obrigado, presidente. Perfeitamente, senador Exalci Lucas. Eu quero agradecer a presença dos visitantes que estão aí nas galerias. Hoje, segunda-feira, a sessão plenária do Senado é somente para pronunciamentos. A maioria dos senadores estão em gabinetes ou nos seus estados e apenas alguns inscritos comparecem para fazer seus discursos, seus pronunciamentos, apresentar suas proposições. Dessa forma, nós agradecemos muito aos senhores e senhoras que estão aí nos honrando e homenageando com as suas honrosas presenças. Muito obrigado. E agora quem vai com a palavra é o senador Eduardo Girão, do Partido Novo do Estado do Ceará. Uma palavra. Muito obrigado, meu querido irmão, presidente Confúcio Moura, do Estado abençoado de Rondônia. Quero fazer aqui uma saudação a todos que estão nos visitando aqui na galeria do Senado Federal. Sejam muito bem-vindos. É muito importante para nós a presença de vocês aqui, porque muitas vezes Brasília é uma ilha, uma bolha, e é importante esse contato com o brasileiro.
Quero saudar aqui os assessores, funcionários dessa casa, as brasileiras e os brasileiros que estão nos acompanhando pelo trabalho da Rádio Senado, Agência Senado, TV Senado, as senhoras senadoras, senhores senadores que estão nos gabinetes, sou dia de segunda-feira vindo para cá, para Brasília, para uma semana curta, né, senador Confúcio? Uma semana curta, mas extremamente decisiva. Eu aprendi aqui, nesses 6 anos e meio, que véspera de feriado a gente tem que ligar o alerta. Tem que ligar o alerta total, porque muitas vezes, nesse período, se passam matérias que interessam a muita gente, menos aos brasileiros. E é um desses temas que eu gostaria de falar com vocês hoje aqui e fazer um apelo à sociedade brasileira, porque só ela, de forma ordeira, pacífica, respeitosa, contactando os senadores sobre a gravidade do que nós vamos votar aqui amanhã, para barrar isso. Porque quem vai pagar essa conta do que eu vou falar aqui, sabe quem é? São vocês, brasileiros. São vocês que já não aguentam mais, não querem nem ouvir falar, porque não dá mesmo, aumentar imposto no Brasil. A cada 37 dias o governo Lula já aumentou o imposto. De um jeito ou de outro. Não vou nem falar das viagens faraônicas desse governo. Eu estou falando de imposto. Estou falando de taxa. E o que vai acontecer aqui, se Deus quiser, nós vamos barrar, o Senado vai ter a responsabilidade, vai custar mais de 700 milhões de reais a quem paga imposto, que é você que está nos assistindo, nos ouvindo. E eu vou explicar por quê. Está aqui, ó. Não é mentira não, ó. Está na pauta. Está na pauta de amanhã, é verdade. Muita gente diz, não acredito que o Senado, no meio de uma crise dessa, vai querer votar aumento de deputado. Não, está de brincadeira. Essa casta de políticos que já tem mordomia, que já tem salário alto, benesses, regalias, ainda vai ter o aumento do número no meio de que nós estamos passando. Sim, está aqui na pauta, item 2 amanhã, pessoal. Atenção, Brasil. Está aqui na pauta. Aumento do número de deputados de 513 para 531. É o PLP, Projeto de Lei Complementar, número 177. Ele deveria ter o número de 171, porque é um estelionato contra os brasileiros isso aqui. Eu chamo a atenção do país, chamo a atenção da sociedade. Você, cidadã, cidadão, olha o que nós estamos prestes a colocar, ainda bem que é voto nominal. Ainda bem que é voto nominal. Rapaz, não é brincadeira não isso aqui. E eu fiz, presidente, um levantamento nesse final de semana sobre o número de deputados no mundo. E olha só como é que é. Em Portugal são 230. Aqui no Brasil, 513. Estão querendo passar para 531 amanhã. A Câmara dos Deputados já aprovou. Eu tenho certeza que o presidente Lula está com a caneta na mão. Não é essa aqui, não. É aquelas canetas cara. Ou uma daquelas que, graciosamente, no final de um evento, as câmeras mostraram ele pegando, recolhendo das mesas. Ele já está com a caneta na mão para sancionar isso. Você tem dúvida disso? Não é com o dinheiro dele. Não é com o dinheiro dele que ele faz essas irresponsabilidades. Dia sim, dia não. Mas olha só. Portugal, 230. Brasil, 513. Estão querendo passar para 531. Uruguai, 99. Brasil, 513. Estão querendo passar para 531. Isso é prioridade para você?
brasileira. É prioridade aumentar o número de deputados nesse momento do Brasil, que a censura come solta, que os preços estão aumentando. A Espanha, 350 deputados. O Brasil tem 513. Estão querendo aumentar para 531. A Argentina tem 257 deputados. O Brasil, repito, você vai aprender. Grava isso, tem 513. Estão querendo aumentar para 531. Os Estados Unidos, a potência mundial, potência pujante, tem 435. O Brasil tem 513 e amanhã estão querendo passar para 531. O Canadá, onde o presidente Lula chegou, está chegando para o encontro, tem 343 deputados. O Brasil tem 513 e estão passando para... Estão querendo passar. Estão querendo passar. Com a graça de Deus, com o bom senso dos senadores, sabedoria das senadoras e senadores aqui, nós vamos rejeitar isso. No dia que chegou essa informação, um mês atrás, de que a Câmara tinha feito esse aumento, tinha aprovado esse aumento, tinham aqui uns 15 a 20 senadores, e foi impressionante uma reação adversa. Muitos pegaram o microfone de vários partidos, de esquerda, de direita, contra o governo, a favor do governo, disseram, eu vou votar contra. Porque isso aqui não tem cabimento. Agora, entenda por que está chegando nesse ponto. Entenda por quê. É fundamental que a população compreenda. A Constituição do nosso Brasil já manda que o número de deputados seja proporcional à população. Só que o Congresso não atualizou essas vagas. Aí o STF, sempre o STF, ano passado, deu um prazo até 30 de junho agora, deste ano, para que o Congresso redistribua as 513 vagas com base no censo de 2022. Até aí tudo bem. Mas vem a lei de Gerson. Vem o jeitinho brasileiro. Em vez de redistribuir, alguns estados ganhar, outros perderem, querem compensar os estados que vão perder, sabe o quê? Dando mais. Dando mais para os outros. Olha aqui, para compensar. Em vez de cumprir essa decisão, estão fazendo uma manobra vergonhosa, nefasta, totalmente um escárnio com a população brasileira. Eles estão criando 18 novas vagas para que nenhum estado perca a cadeira. Ora, se a população caiu, tem que perder, meu amigo. Tem que perder. Isso faz parte do jogo. Agora, toda vez que tiver isso, vai aumentar. É isso. Não vai ter fim. Não esqueça que não é só o número. Não é só o número do deputado, que já tem um salário alto, 40 e tantos mil reais, carro com motorista, ressarcimento de despesa, plano de saúde, vitalício, uma verba para se gastar aí em torno de 150, 170 mil reais por mês, como o Senado tem. É um monte de penduricário que tem, tudo pago por você. Agora tem um detalhe. Além de tudo isso, cada um desses 18 vai ter aí dezenas de milhões de reais por ano de emendas parlamentares. Aí vem deputado aqui fazer lobby, como teve semana passada, fazer lobby para dizer que não vai aumentar o custo. Para com isso! Ninguém é bobo, não. A gente não nasceu ontem, não. A gente sabe que vocês, deputados aqui do lado, não tem nem cadeira para acomodar os 513 que já tem. Se juntar todo mundo, sobram 200, quase 200, que não sentam. Estrutura de gabinete nem se fala, porque não tem. Aí vocês vão dizer que isso não vai gerar custo? Claro que vai.
E é um custo alto, porque além dessas mordomias do salário, de tudo, vai ter emenda a mais para cada um. Essas emendas parlamentares. Quase 40 milhões, 50 milhões. Dependendo da articulação, chega muito mais. Esse é o retrato. Agora não para por aí não, tá? O negócio é tão escandaloso que a sociedade precisa alertar, e repito, de forma educada, cobrar dos seus representantes o voto contra isso. Porque é o seguinte, vai ter o efeito cascata, meu amigo, minha amiga. Sabe qual é o efeito cascata? Na hora que a gente fizer isso, e já saiu matérias aqui nos grandes veículos de comunicação, está aqui o efeito cascata do aumento de vagas de deputados na Câmara, pode elevar os gastos em 845 milhões de reais, quase um B de bola e de índio. Sabe por quê? Porque vai impactar nas câmaras estaduais, nas assembleias legislativas. Adequar deputados estaduais com base em Câmara ampliada representará 13 vezes mais gastos públicos. Então, além da queda, é o coice. Além de aumentar aqui, vai aumentar no Brasil todo, nas Assembleias Legislativas. Você vai pagar por isso. O Senado não devia nem colocar para votar um troço desse. E amanhã já está previsto o orçamento para essa turma, para esses outros 18 deputados. Amanhã, no Congresso Nacional, já está previsto. Eles estão dando como certo que isso vai ser aprovado. Acorda, Brasil! Acorda! Acorda! Esse é um voto que vai para a eternidade. A população precisa se manifestar. Você acha que isso é prioridade? Você acha isso correto? Entre 748 a 845 milhões de reais é o impacto disso. Isso gera gasto novo, sim. Só na Câmara são 65 milhões de reais por ano com esses 18. Só desses diretamente. Com efeito cascata nas assembleias, vai aí para chegando perto de 1 bi. Tudo isso enquanto o povo brasileiro enfrenta alta dos alimentos, filas na saúde, problema na segurança pública e na educação, como foi falado pelos colegas aqui. É inaceitável o que nós estamos vendo, senhor presidente. E eu faço aqui um apelo, não apenas para as minhas colegas e os meus colegas, não votem nisso. Não votem nisso, a gente já está desmoralizado demais. O Senado está no chão. O STF manda e desmanda aqui. Agora nós vamos ir atrás de privilégio para a casta política? Não precisa disso. A Constituição é clara. A Constituição é clara. É para redistribuir, pronto. Os estados que cresceram ganham. Os estados que perderam perdem. Isso faz parte da democracia. O Constituinte pensou nisso. Não pensou em depois no jeitinho brasileiro. Não vamos perder, não. Vamos aproveitar e tirar mais do povo. Vamos aproveitar porque eles pagam, eles não reclamam. Eles pagam. Isso vai ser aumento de preço. Isso é o seu dinheiro. Então, senhor presidente, para ficar aqui dentro do tempo, o senhor é sempre muito benevolente e nós precisamos, nesse aspecto, acordar a população. Eu vou trabalhar no limite das minhas forças, senhor presidente. Essa semana curta, para que tem muitos vetos para a gente analisar, muita coisa importante, alguns para serem mantidos, outros para serem derrubados. Mas eu digo para o senhor, esse assunto aqui eu fiquei indignado quando o vi pautado. Eu achava que, o Senado não vai se dar a essa possibilidade de envergonhar, porque vai que um negócio desse passa,
A população vai... O que a gente vai dizer para a população brasileira? Em cada estado da gente, onde vai aumentar as câmaras legislativas. Entendeu? Então, assim, a nossa imagem já está tão ruim. Foi feita uma pesquisa recente mostrando que o STF, junto do Senado, do Congresso, estão abraçados, agarrados, lá embaixo, no chão, por essas e outras. E o Senado não aprende, vai botar isso na pauta. Faça um apelo para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tire isso da pauta, presidente. Faça isso não. Tire isso da pauta, isso não é prioridade para o povo brasileiro, não. Nós estamos aqui para representar os estados, mas, sobretudo, a população. Tire isso da pauta. Não bote nem para votar, porque o senhor vai constranger. Tem deputados que vivem aqui, nas últimas semanas, pedindo para votar no aumento de deputado, com mentira. Ainda vem mentir na cara da gente, que não vai ter aumento. Está aqui provado que vai ter aumento. E não é pouco não, é quase 1 bi, com os efeitos cascata por ano. É emenda parlamentar, é possibilidade de escândalo, é um monte de coisa, está errado. Eu tenho um projeto para encerrar mesmo, senhor presidente, não vai nem tocar hoje a sinetinha aí. Eu tenho um projeto para reduzir, tem um projeto lá atrás meu, para reduzir o número de deputados de 513 para 300. Fazendo um comparativo com outros países e tudo, para funcionar bem. Nem sequer é votado isso aqui. Aí vão votar agora o aumento, aí está de brincadeira. Aí é aquela velha história, como eu disse, além da queda é o coice. Então, senhor presidente, muito obrigado por o senhor novamente estar aqui, sempre presente, senador Confúcio, abrindo as sessões para que a gente possa fazer o debate, dialogar, denunciar, e eu espero que a gente tenha, que Deus nos ilumine a todos, se o presidente mantiver isso na pauta, que eu acho que tem que ser um pedido dos colegas aqui, para o presidente Davi Alcolumbre não deixar nem votar isso. Mas se tiver que votar, que a gente dê o nosso voto contrário por unanimidade. Por unanimidade. É o mínimo que a gente pode fazer para contribuir pelo Brasil, pelos brasileiros. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Girão. Senador Marco Aurélio, eu gostaria de usar a palavra. Senador Girão, gostaria se podia ocupar o meu lugar aqui enquanto o senador Rogério fala, porque eu tenho um compromisso no gabinete. Com a palavra, meu querido irmão, senador Marcos Rogério, do estado de Rondônia. Seja muito bem-vindo, senador. O senhor tem 20 minutos com a tolerância da casa. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre senador Eduardo Girão, cumprimento a todos os senhores e as senhoras senadores, os que nos acompanham pelo sistema de comunicação do Senado Federal. Senhor presidente, o tema que me traz à tribuna no dia de hoje é um tema recorrente no parlamento nesses últimos dias e que muito tem nos preocupado. A questão do aumento da carga tributária do Brasil, o aumento do IOF. Nós estamos vendo o governo fazer movimentos e mais movimentos para tentar justificar o injustificável. Então, eu subo à tribuna no dia de hoje com a responsabilidade de dar voz a um sentimento de indignação que ecoa por todo o Brasil, que não aguenta mais, que não suporta mais tanto imposto, tanta taxa, aumentando o custo do Brasil, tornando a vida do brasileiro uma vida de mais sacrifício, pagando mais imposto para que o governo gaste mais, a revelia da responsabilidade fiscal. E aí os indicadores cada vez piores no Brasil. Mais uma vez, o governo federal escolhe o caminho mais fácil e o mais injusto, aumento de impostos. E o alvo da vez é o IOF, o imposto
sobre operações financeiras. E uma matéria que, nesse momento, está sendo veiculada por decreto. Um decreto editado às pressas, sem debate, sem diálogo com o Congresso Nacional e, pelo visto, também não houve um diálogo mais profundo nem mesmo com o governo, sem ouvir os setores envolvidos. Um golpe direto no bolso do povo brasileiro, do trabalhador brasileiro. E não para por aí, porque agora querem taxar também as letras de crédito imobiliário, o LCI, as do crédito agropecuário, o LCA, FIAGRO, CRA, ou seja, querem atacar instrumentos que financiam setores essenciais do país. O ministro da Fazenda disse na semana passada, senhor presidente, em uma comissão da Câmara dos Deputados, que não haverá aumento de preços. Agora veja, Vossa Excelência, o ministro da Fazenda, que manda a proposta do aumento da taxa do IOF, que taxa os fundos, ele vai dizer assim, não, o governo está fazendo, mas não haverá aumento de preços. É sério, ministro? Então o senhor explica. Qual é a lógica? Qual é a mágica que você aumenta imposto, mas esse tributo, essa taxa que o empresário, que a empresa, que o comércio, que o setor produtivo vai pagar a mais, não será repassada ao consumidor. Tem que explicar a mágica. Ou seja, nós estamos diante de mais uma falácia, uma bela narrativa, mas totalmente dissociada da realidade. O aumento de imposto, ele tem como efeito imediato o aumento do preço dos produtos. Isso é óbvio, isso é elementar. E aqui, diante da população brasileira, eu quero registrar nos anais deste parlamento que essa proposta vai sim aumentar o custo de vida do cidadão brasileiro. Não podemos ser irresponsáveis. Eu estou vendo o movimento que está sendo feito lá na Câmara dos Deputados. Aliás, parabenizo o presidente Hugo Mota, os deputados, porque a matéria começa por lá, e todos eles incomodados, como também aqui no Senado Federal. Na semana passada eu participei de uma reunião de líderes e esse assunto não tem como ficar de fora de um debate como esse, e todos incomodados. Aí alguns dizem, olha, não tive tempo de aprofundar nos estudos para saber o tamanho do impacto. Outros dizem, não, o impacto vai alcançar sim todas as cadeias do consumo. O certo é que você não tem como dissociar o aumento do imposto sem que isso seja repassado ao consumidor. O governo quer taxar o crédito do risco sacado. Pelo amor de Deus, senhor presidente, senhoras e senhores, olha o que o governo está querendo fazer agora. O governo quer taxar também o crédito do risco sacado. O que significa? Esse crédito é quando o fornecedor antecipa o recebimento de valores. Isso aqui é capital de giro para as empresas. É a antecipação de um valor para garantir a sustentação do negócio. Sem que ele tenha que ir lá no banco e fazer um financiamento, pagando juros absurdos. Ele faz a antecipação. Isso é capital de giro que mantém abertas as portas das lojas, das farmácias, das padarias deste país. E quem paga a conta? O consumidor final. Isso aqui é taxar, repito, é taxar o capital de giro das empresas. Se o custo do crédito aumenta, o custo é repassado, é elementar. Isso é básico. Isso é a economia real, é a vida pura e simples no dia a dia da sociedade. Não existe mágica. E o absurdo dos absurdos, acabar com a isenção de LCI e LCA. Aí,
sendo alcançados aqui os investidores, aqueles que financiam essas letras de crédito, que vão financiar os setores, tanto do agro quanto da construção civil. E aí o investidor que está lá, quem aplica, agora também vai ser taxado com o imposto de renda. O que significa isso aqui? Afastar o investidor. Traduzindo, o governo não tem uma linha de crédito segura para quem precisa, e aí aquelas linhas que hoje servem de socorro, de auxílio a quem está heroicamente sustentando a economia desse país, né, passa a ser taxada nas duas frentes. Uma, na linha de crédito, que é acessada por quem precisa, e outra, aqui é a taxação daqueles que investem nessas carteiras e que geram o capital para empréstimo. Eu repito, o pequeno e médio produtor é que vai sangrar, é que vai sofrer com tudo isso, né? Esses instrumentos são fundamentais para o acesso ao crédito agrícola e também o crédito imobiliário. Retirar essa isenção é tirar o pouco fôlego que restava no campo e na cidade. Então, mais uma vez, né, estão mais uma vez condenando o povo, especialmente os mais pobres. E esse discurso, às vezes, de dizer que não, quando você cria um imposto é para pegar os ricos, quando você coloca pedágio numa rodovia é para pegar os ricos, o pobre não tem carro, o pobre não tem comércio, porque a lógica da narrativa é o seguinte, não, eu estou taxando o empresário. Mas, gente, o pobre come, o pobre toma remédio, o pobre mora em alguma casa. A casa que ele mora foi construída com material de construção civil. Se você aumentou o preço do produto, ou se você criou lá um pedágio, isso vai ser repassado para o custo do produto final, o custo final do produto. Como não? Mas aí querem... O Brasil adotou essa praga, essa miséria chamada da narrativa, né? E nós vimos muito isso naquela CPI da pandemia, da Covid, né? Ali a gente viu aquele embrião que nasceu e tomou conta do Brasil hoje. Hoje não importam os fatos. Não importam mais os fatos no Brasil. O que importa são as narrativas. É a versão que você dá para um pseudo-fato, tornando a mentira um fato e a narrativa o conceito daquilo que não existe, mas que é uma fábula. Ou outra hora você pega um fato, transforma esse fato, que às vezes é negativo, e aí com a narrativa você dá uma coloração, você dá uma invernizada naquilo que é negativo, fazendo-o parecer positivo para a sociedade. Não importa o que é de fato, o que importa é como você vende para a sociedade. Que absurdo é esse? E a gente discutindo no Brasil, controle de redes, porque tem muita desinformação, tem muita fake news, tem muita... O maior promotor de fake news no Brasil é o governo federal. O maior produtor, o maior propagandista de desinformação no Brasil é o governo federal. Olha aqui, o que o ministro da Fazenda está dizendo é que eu estou taxando, aumentando o imposto do IOF, a taxa do IOF. Eu vou aumentar o imposto sobre as carteiras de crédito, mas não vai ter repasse para o consumidor. Fique tranquilo. Se isso aqui não é desinformação, o que será? O que seria? Ora, tem que falar a verdade. O governo gasta muito, gasta mal, é perdulário, não tem controle de contas, não faz esforço para reduzir despesas e passa a conta para o trabalhador. Essa que é a verdade. Então, repito, mais uma vez estão condenando o povo, especialmente os mais pobres, a pagar pela incompetência do governo em gerir as finanças públicas. E aqui alguns efeitos concretos. Crédito mais caro. Quem precisa de empréstimo, financiamento, cartão de crédito para sobreviver, vai pagar mais. E quem sofre? O trabalhador, a mãe de família, o pequeno produtor, o pequeno comerciante, o empreendedor. É esse que vai sofrer. 2, empresas repassam o custo. Empresas que dependem do crédito vão simplesmente repassar esse custo para o consumidor final. Resultado, aumento de preços. Não tem outra alternativa, aumento de preços.
E, mais uma vez, o mais pobre é que vai sentir primeiro o peso da ineficiência do Estado e desse aumento desenfreado de impostos. 3, câmbio e importações mais caros. O dólar sobe, os combustíveis sobem, os alimentos sobem, os remédios também vão subir de preço. Tudo sobe. Por quê? Por qual razão? Porque o governo está perdido e quer tapar o buraco com mais imposto, com mais taxação. E eu pergunto, que país quer atrair investimento e aumenta imposto por decreto, do dia para a noite, sem transparência, sem diálogo, sem previsibilidade? Isso afasta o investidor. Aliás, afasta alguns e atrai outros, vamos ser sinceros. Porque o Brasil também é um país que, para quem gosta de especulação, é um prato cheio. Então você afasta o investidor do chão de fábrica, mas você atrai o investidor dos papéis. O Brasil é um território perfeito para o investidor que gosta desse cenário, porque tem gente ganhando dinheiro. Até o Tesouro Direto hoje passou a ser um grande negócio. Se você tem uma Selic na casa dos 15%, para que você vai investir no chão de fábrica, numa empresa? Para o cara que está gerando emprego, renda, desenvolvimento, que tem todos os riscos, todas as variáveis de risco no seu negócio? Não, é melhor fechar, pegar o capital e investir em papéis. Mas que país no mundo que se desenvolve, que tem projeção de um futuro seguro, baseando a sua economia no rentismo? Não sou contra as pessoas ganharem dinheiro, né, aplicando. É parte. Agora, você não pode fazer do país um território tão inseguro e tão volátil ao ponto de você tornar justamente esse segmento, essa carteira, a mais atraente. Isso é uma inversão, né? Dizem que criaram um ambiente de confiança para os investidores. Aonde? Uma baita de uma mentira. Mentira! Quem vai investir em um país onde as regras mudam toda semana? O próprio presidente do Banco Central, aliás, o presidente Lula dizia que o problema do Brasil com relação ao crédito e a taxa de juros, antes era problema do Campos Neto, porque foi o Bolsonaro que nomeou o Campos Neto. Aí agora, o que está lá é o Galípolo, que foi nomeado por Lula. A taxa de juros continua subindo. E ele continua dizendo ao mercado, olha, se não controlar os gastos, se não controlar as despesas públicas, o cenário vai ficar pior. E agora o governo não fala mais, não é mais problema do Banco Central. Mas o problema continua sendo real para os brasileiros. Nada mudou. Então, é preocupante, porque o indicado pelo atual governo, Gabriel Galípolo, ele alertou sobre os efeitos nocivos do aumento do IOF no controle de capitais. Foi ele que disse. Né? Esse é um governo que não escuta ninguém, nem os seus aliados mais sinceros, nem o Congresso, nem o setor produtivo, nem os especialistas. Aliás, é um governo especialista em aumentar impostos. Nós tivemos recentemente votado aqui no Congresso Nacional, presidente Girão, nós tivemos votado recentemente a reforma tributária. Meu Deus, para que servirá a reforma tributária? Se depois da reforma tributária votada no Congresso Nacional, nós já tivemos tantas emendas, tantos projetos e tantos decretos aumentando impostos. Mas diziam, não, a reforma tributária vai reduzir a carga tributária. Eu não sei por que meio. Porque todo mês, e às vezes até mais de um por mês, o Taxade entra em ação de novo. É mais um imposto, é mais uma taxa, é mais um custo. E o brasileiro que se vire para pagar a conta. Então, é um governo que vive de narrativa, de propaganda, onde falta política pública de verdade, sobra maquiagem para enganar a população, só que o brasileiro já não está se enganando mais. O brasileiro já não acredita mais nas falácias do governo, nas narrativas do governo. Não à toa, a popularidade do presidente Lula está morro abaixo. O índice de aprovação do governo despencando. A aprovação do governo, a aprovação pessoal do presidente despencando. Então,
é um governo que, toda vez que você vai falar sobre algum assunto, qual é o argumento principal utilizado pela equipe econômica do governo, pela equipe política do governo? A culpa é do Bolsonaro. Bolsonaro já deixou de ser presidente há quanto tempo? E na época do Bolsonaro as estatais estavam no verde, estava dando lucro. Nós tínhamos uma situação de superávit no Brasil. Era totalmente diferente o cenário, mesmo diante de uma pandemia que levou quase 1 trilhão do orçamento público. E agora, as estatais no vermelho, os escândalos batendo a porta novamente, né? Olha o escândalo do INSS, falava-se em 6 bilhões de roubo, de fraudes. Hoje já se especula, já se fala, não se sabe ao certo ainda, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos, algo em torno de 90 bilhões. Que país é esse? Estão com saudade do japonês da Federal, lembra dele? Porque na época do Petrolão, ali toda semana tinha operação da Polícia Federal, mas não era para questão de fake news, não era para questão de pseudo-golpe, nada disso. Era a chaga da corrupção. E novamente agora no INSS. Então é um governo, repito, que vive de narrativa, né? Onde falta justamente política pública verdadeira, eficiente, né? E aí querem acusar o ex-presidente Jair Bolsonaro de maquiar as contas públicas. Não, isso, lá atrás o saldo era positivo porque maquiava, agora a gente está falando a verdade. Quem é que vai acreditar? Sabe, o Brasil não é um país, o Brasil tem os seus mecanismos de controle, você tem, né, o acompanhamento pelo Congresso Nacional, pelo Tribunal de Contas da União, você tem organismos internacionais que acompanham tudo. Essa narrativa não vai colar. Então, para concluir, senhor presidente, vamos aos fatos. Com Bolsonaro, o resultado primário estrutural foi positivo em 2021 e 2022. Com Lula, o que temos é pedalada disfarçada. O TCU já apontou graves irregularidades no programa Pé de Meia. Está investigando gastos feitos fora do orçamento, por fundos paralelos, sem controle, sem transparência. É o TCU que disse. É o TCU. É a pedalada versão 2.0. As medidas do governo são improvisadas, contraditórias, irresponsáveis. Lula revela, com suas ações, o verdadeiro espírito do seu governo: improviso, autoritarismo e negação do debate. É ausência de política. Senhoras e senhores, esse governo tem um nome que cabe perfeitamente. É o governo Taxade. Está na rua. Está na rua, é o governo que taxa tudo. É o governo que taxa tudo. Porque onde o brasileiro olha, lá está uma nova taxa, um novo imposto, um novo fardo para carregar. E quando o povo reclama, vem o deboche, o silêncio ou mais uma narrativa ensaiada. Desde que assumiu, o governo Lula criou ou aumentou 24 tributos. Senhor presidente, olha isso. Desde que assumiu, o governo do presidente Lula criou ou aumentou 24 tributos no país. E agora, a bola da vez é o IOF. Mais uma cobrança para resolver o caos fiscal criado pelo próprio governo. Um governo que gasta mais, gasta mal e depois joga a conta nas costas do povo. Isso não é política pública, isso é covardia fiscal. E no meio de tudo isso, onde está o ministro da Fazenda? Agora de férias. Agora de férias. Né? O barco afundando, a política fiscal um desastre, né? Perto de sucumbir com a proposta que mandaram para o Congresso Nacional, e espero que aqui haja, né, responsabilidade por parte de todos nós, né? E eu falo, chamando para mim também, porque nós temos que enfrentar o tema, enfrentar o debate, falando a verdade e colocar freio naquilo que está desenfreado. Essa sanha arrecadatória do governo por via do aumento de impostos. Enquanto o Congresso vota hoje uma proposta, repito, para derrubar os efeitos desse decreto, o ministro da Fazenda viaja. É o retrato perfeito desse governo. Improvisado, omisso, ausente. Na hora de dialogar, se omite. Na hora da crise, some. E na hora da verdade, foge.
O Brasil não precisa de mais imposto. O Brasil precisa de governo que respeite o dinheiro do povo brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão, senador Marcos Rogério. Belíssimo o seu pronunciamento para a gente começar bem a semana. Eu já ia dizer para o senhor que o senhor tirasse o cavalinho da chuva, que ele não ia lhe responder essa mágica de aumentar o IOF e isso não vai impactar nos preços. É óbvio que vai, mas ele não vai lhe responder porque ele está de férias. Vai ficar até o dia 22 de férias, no meio dessa confusão, né? O PDL podendo ser votado hoje aí, ele dá as costas para o Brasil e a gente que se vire, né? Então eu quero cumprimentar também o presidente Hugo Mota, que está tendo muito pulso firme, tanto no caso do IOF, desse PDL, como também da questão da Zambelli, né? Da questão da Zambelli, né? A gente não pode ter outro case como o Daniel Silveira, que envergonhou o parlamento brasileiro com o STF desmandando e mandando como teve. E outra coisa que o senhor falou, por muito menos, na época da Lava Jato, por muito menos, a altura desse campeonato já tinha uma dúzia preso. E eu não vejo ninguém preso nesse escândalo. Tem ninguém. O negócio parece que tem alguma coisa muito estranha nisso tudo. O negócio do japonês da Federal também pode tirar o cavalinho da chuva. Até agora não apareceu, era para ter aparecido. Porque o que tem de Porsche, de carro saindo por tudo que é do ladrão aí, não é brincadeira. Então, parabéns pelo seu pronunciamento, uma abençoada semana para o senhor. Senhor presidente, apenas... Claro. Obrigado, como Vossa Excelência fala dessa questão, especialmente do escândalo do INSS, apenas registrar nesse momento que amanhã nós teremos sessão do Congresso Nacional. Eu participei da reunião de líderes da semana passada, onde os líderes se reuniram lá junto com o presidente Davi, e o presidente Davi confirmou que amanhã, na sessão do Congresso Nacional, deve ser feita a leitura, né, do pedido de abertura de CPMI para investigar essa falcatrua, essa roubalheira aos aposentados do Brasil no âmbito do INSS. Então, deve ser lido amanhã esse requerimento e, na sequência, aí a indicação pelos líderes dos membros dessa CPI. É importante, né, que os líderes façam as indicações para a gente montar essa CPMI e fazer essa investigação com profundidade, com seriedade, atribuindo responsabilidade a quem tem responsabilidade, né, e cobrando as providências que devem ser cobradas. Não tenho dúvida de que essa CPMI ela vai mexer muito com as estruturas de algo que foi montado. E a gente imaginava que isso já fosse página virada, mas os tempos são outros, mas as práticas parecem as mesmas do passado com relação a essa questão da corrupção. Portanto, amanhã a leitura e aí sim a abertura dessa CPMI. Muito bem, senador Marcos Rogério, como o senhor falou, eu tenho certeza que tem partido já com a caneta na mão esperando para indicar os seus membros. Mas tem alguns que nem assinaram a CPMI, que espero que não demore, porque aí seria uma sabotagem, um boicote à CPMI. Também espero que não aconteça como a CPI da pandemia, da Covid, a do dia 8 de janeiro, que as pessoas que não assinaram não vão tomar a CPI, né, para bloquear a investigação, né? Eu espero que seja respeitado esse desejo de investigação. Não é um instrumento da minoria, a CPI, eu sempre aprendi isso, né? Tomara que não vão ocupar com os governistas ali para bloquear a CPI ou a CPMI. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. A presidência informa às senadoras e aos senadores que estão convocadas as seguintes sessões para amanhã, terça-feira, com pautas divulgadas pela Secretaria-Geral da Mesa. A sessão conjunta do Congresso Nacional, ao meio-dia, às 12 horas, e uma sessão deliberativa extraordinária do Senado Federal, às 16 horas. Cumprida a finalidade dessa sessão, a presidência, desejando uma ótima semana a todos, de muita paz, luz, saúde, harmonia, esperança e fé. Que Deus abençoe a todos. A presidência declara o encerramento dessa sessão. Muito obrigado, paz e bem.
No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro-Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026 e 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. In Puerto Rico, assemble shipment of 110 tons of ammunition, light equipment, and tear gas for mob control. U.S. Sink South Naval Task Force to consist of aircraft carrier, 4 destroyers, 2 destroyer escorts, and task force tankers. Initial destination is Santo. São Paulo and Minas Gerais governors have definitely reached accord. The trigger is a military uprising led by General Mourão Filho. Troops will march towards Rio de Janeiro. Essa percepção de que a ditadura militar ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse aqui foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha, porque foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. Havendo número regimental, declaro aberta a 11ª reunião da Comissão de Esportes da 3ª Sessão Legislativa da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 11 de junho de 2025. Bom dia, é com imenso orgulho que eu dou início à nossa 11ª reunião extraordinária da Comissão de Esportes do Senado Federal, nesta quarta-feira, 11 de junho de 2025, data em que celebramos os 25 anos do bicampeonato de Roland Garros do nosso Gustavo Kirten. Eu aproveito para registrar mais um feito do nosso principal tenista da atualidade, o João Fonseca, o jovem João Fonseca, que avançou até a 3ª rodada do Grand Slam francês e atingiu o seu melhor ranking, como 57 do mundo. Além disso, antes de entrarmos na pauta do dia, não posso deixar de celebrar com vocês algumas das vitórias que elevaram o nome do Brasil no cenário esportivo mundial. Eu começo parabenizando, claro, a nossa seleção brasileira de futebol, pela vitória no primeiro jogo em solo brasileiro sobre o comando do novo técnico, né, o celebrado técnico, né, Carlo Ancelotti. Esse trunfo somado à nossa classificação, que ontem, né, aconteceu a nossa classificação para a Copa do Mundo de 2026, renova as esperanças do nosso povo brasileiro com relação ao futebol, nosso futebol. Que o ano que ainda temos pela frente seja tempo suficiente para nos prepararmos da melhor forma em busca do tão sonhado hexacampeonato. Falando em seleções, desejo muito sucesso também às nossas seleções feminina e masculina de vôlei que estão iniciando as suas jornadas na Liga das Nações. A equipe feminina
tá claro para quem acompanha vôlei aí, passa por uma grande renovação, e uma renovação com potencial muito grande de pódio, de medalhas, e eu estou muito feliz com que eu pude acompanhar esse final de semana. Segue bem na competição. Já os rapazes, eles estreiam nesta quarta contra o Irã. Então, vamos estar todos na torcida. Também eu quero desejar uma excelente campanha aos 4 clubes brasileiros que representarão o nosso futebol no Mundial de Clubes da FIFA, que começa no próximo fim de semana. Flamengo, Fluminense, Palmeiras e Botafogo. A todos eles, né, como brasileiro, eu sou flamenguista, né, gente? Mas como brasileira, torço aí para as nossas 4 equipes que irão representar o Brasil no Mundial de Clubes. Que levem o orgulho às nossas cores do Brasil e que mostrem ao mundo a força do nosso futebol. Nosso esporte segue colecionando conquistas em diversas modalidades e permitam-me, né, claro, destacar algumas aqui. Começando por uma vitória especial para mim e para o Distrito Federal, afinal 4 atletas brasilienses estão na equipe brasileira de handebol, que conquistou o campeonato Master, né, o Master Handball World Cup 2025, realizado entre os dias 21 e 25 de maio, competição que reuniu equipes de handebol do mundo inteiro, equipes Masters, mas assim, eu também valorizo muito essa questão do Master, acho que é importante a gente continuar incentivando na Croácia. A equipe brasileira venceu a categoria masculino, 45+, consolidando o país como uma das potências do handebol Master mundial. Também celebramos, nesse período recente, a pugilista Bia Ferreira, que manteve o cinturão ao vencer a Argentina, e a Nina Del Carmen Lescano, que já desafia a atual campeã mundial. A velejadora Martine Grael, que comandou o barco brasileiro, a sua primeira vitória na temporada no CUGP em Nova York. O arqueiro Marcos de Almeida, que conquistou o ouro na etapa turca da Copa do Mundo de tiro com arco, reafirmando seu lugar entre os melhores do mundo. Esses são feitos da última semana que demonstram o talento e a resiliência dos nossos atletas, que nos inspiram todos os dias com sua dedicação e comprometimento com o esporte brasileiro. Senhoras e senhores, senadoras, senadores e todos que participam conosco dessa reunião. A reunião de hoje é de enorme relevância para o futuro do esporte nacional. Teremos a honra de receber o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, o COB, o senhor Marcos Antônio Laporta, bem como o diretor-geral, o senhor Emanuel Rego, e o consultor de esportes, o senhor Jorge Bichara. A presença de todos vocês, representantes do COB, é fundamental. Esse encontro é fruto do requerimento que tive a honra de apresentar e tem como objetivo discutir com transparência os planos da nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil. O diálogo franco com esta comissão é essencial para garantirmos políticas públicas e orçamento eficientes para o fortalecimento das federações, confederações e apoio à base esportiva. Eu gostaria de reforçar mais uma vez que vamos fazer um grande seminário em 2 etapas para tratarmos sobre o esporte de base. Nós temos que realmente... a gente sabe que tem um alto rendimento, nós temos aqui os representantes, mas o esporte de base sofre muito no Brasil. Falo não só por questões de estrutura, de infraestrutura e reconhecimento dos próprios profissionais que trabalham esses atletas, né, que com um olhar, né, muito preciso captam essas pedras brutas para que o próprio sistema possa lapidá-las e torná-las expoentes dentro do esporte nacional e mundial. Então, o esporte de base requer de nós, hoje, um debate importante. E aí já conto com a presença de todos aqui, tem muitas figuras aqui relevantes da presidência de confederações, né, representantes das organizações sociais, enfim, de clubes. Então, do próprio Ministério também, do Esporte. Então, é fundamental que façamos também, com muito carinho e atenção, esse debate com relação ao esporte de base no Brasil. O movimento olímpico brasileiro tem um papel estratégico no desenvolvimento do esporte, na promoção de valores sociais e o fortalecimento da identidade, principalmente da identidade nacional. Por isso, debates como o de hoje, eles são importantes e nós vamos nos debruçar com outros tantos, né, debates que estão dentro do nosso planejamento. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos uma manhã produtiva em prol do esporte brasileiro. Muito obrigada.
Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, eu submeto a deliberação do plenário a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 10ª reunião realizada em 28 de maio de 2025. As senhoras senadoras e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Objetivos e diretrizes da reunião. A presente reunião ela destina-se à realização de audiência pública com o objetivo de discutir os planos da nova gestão do Comitê Olímpico do Brasil em atenção ao requerimento 15 de 2025 desta comissão, de autoria da senadora Leila Barros. Eu convido para tomar lugar à mesa os seguintes convidados. O senhor Marco Antônio Laporta, presidente do Comitê Olímpico do Brasil. O senhor Emanuel Rego, diretor-geral do Comitê Olímpico do Brasil. E o senhor Jorge... Estava todo mundo esperando um beijinho, né? Vamos ver como é que... Tereza, meu esposo. Ai, ai. O senhor Jorge Bichara, consultor de esportes do Comitê Olímpico do Brasil. Bom, antes de passar a palavra para os nossos convidados, eu comunico que essa reunião ela será interativa, transmitida ao vivo e aberta à participação dos interessados por meio do portal E-Cidadania na internet, no endereço senado.leg.br/e-cidadania ou pelo telefone 0800 061 2211. O relatório completo com todas as manifestações estará disponível no portal, assim como as apresentações que forem utilizadas pelos nossos expositores. Na exposição inicial, cada convidado poderá fazer o uso da palavra por até 20 minutos. E, ao fim das exposições, a palavra será concedida aos parlamentares inscritos para fazerem perguntas ou comentários. Queria só dar meu bom dia, eu já sei que passaram alguns senadores aqui, mais uma vez reforçar aos que estão presentes aqui, principalmente ao nosso presidente aqui, o Laporta, né, o Marcos Laporta, que a casa está pegando fogo, né, senadora Tereza? E também agradecer a senadora Tereza Leitão, né, por estar aqui conosco no início dessa reunião, porque nós estamos tratando de Código Eleitoral, enfim, de vários temas, mas o Código Eleitoral na CCJ está pegando fogo. Vamos rezar pelo bom senso dos colegas. Bom, quero registrar a presença nessa reunião do senhor Jodson Gomes Júnior, presidente da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, o senhor Vlamir Mota, presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o senhor Arno Schneider, presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, o senhor José Carlos Pinheiro, Relações Institucionais do Comitê Olímpico do Brasil, o senhor Henrique Mota, presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, o senhor Coronel Alex Minucci, coordenador-geral da Comissão Desportiva Militar do Brasil, Coronel Fábio Batista Bogome, que é assessor de Relações Institucionais do Departamento de Desporto Militar, o senhor Ricardo Vidal de Oliveira, assessor de Relações Institucionais da Confederação Brasileira de Atletismo, o senhor David Becker, né, Relações Institucionais da Confederação Brasileira de Vela, o senhor Gerêncio de Bem do Ministério do Esporte, o senhor Guilherme Araújo, diretor do Futebol Social, o senhor Carlos Alberto, conselheiro federal de Educação Física, o senhor Luiz Felipe Freitas, assessor parlamentar do CONFEF, o senhor Tarcísio Anchieta, diretor e presidente da Câmara de Esportes do Conselho Federal de Educação Física, o senhor Adriano César Carneiro Loureiro, conselheiro federal do CONFEF, o senhor Patrick Novaes Aguiar, do CONFEF, e o coronel Newton Rolim, presidente internacional de esportes militares. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, eu já vou iniciar e vou passar a palavra para os nossos expositores. Com a palavra, o senhor Marco Antônio Laporta, que é o presidente do Comitê Olímpico do Brasil. Seja bem-vindo, Laporta. Prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, senadora. É um prazer enorme para o Comitê Olímpico estar presente nessa casa. Esse convite para a gente foi uma grande honra, a gente poder apresentar um pouquinho do trabalho que a gente vai desenvolver
no COB, nessa preparação para Los Angeles, né? Eu queria saudar aqui os nossos atletas olímpicos aqui presentes, começando pela própria senadora Leila, dona de 2 medalhas olímpicas, que muito nos orgulha de estar ocupando uma posição tão importante e uma defensora ativa das pautas do esporte. Para a gente é muito importante. Saudar um atleta olímpico, Hugo Parisi, que também é presidente da Confederação Brasileira de Saltos, aqui presente. José Mário Tranquillini, nosso atleta de Barcelona 92 do judô, muito importante para a gente. Queria saudar o nosso presidente de confederação aqui presente, que muito nos representa, importante a presença de vocês aqui, já foram todos citados pela senadora. Meu amigo Antônio Hora, presidente da Confederação Brasileira de Esporte Escolar. Tivemos uma reunião muito boa ontem no Comitê Olímpico, com todos os principais comitês, para tratar de assuntos do esporte. E saudar também, obviamente, mais uma atleta olímpica, a Isiane Marques, secretária nacional de excelência esportiva. E esse nome da sua secretaria, Isiane, é bem apropriado para quem jogou basquete na mais alta excelência esportiva durante toda a sua carreira, né? Uma grande jogadora que muito nos orgulha em estar nesse cargo. Queria saudar também a minha diretoria aqui presente, Manuel Rego. A gente lá no COB, eu não sou bobo, né? Peguei uma vice-presidente, uma medalhista olímpica, que é a Iane Marques, está nos acompanhando aí online. Peguei um campeão olímpico para ser diretor-geral, o Manuel Rego. E eu tenho ainda o Marcelo Vida, um atleta olímpico na nossa gestão lá, participando ativamente. Então é importante para a gente trazer essa experiência do campo de jogo, né? Para a gestão, para quem entenda também. Queria saudar também o Ricardo Rezende, que hoje trabalha com a gente no Comitê Olímpico, ajudando bastante no Comitê de Assessoramento para a nossa candidatura do PAN 2031, que é uma pauta importante para a gente. E o Gilberto Rato, que está com a gente também, trazendo as empresas para dentro do COB, que é muito importante a gente ter um financiamento privado para isso. Então, a gente vai fazer uma apresentação. Olá, só para reforçar, sejam todos bem-vindos, tá? Tranquillini, Parisi, Isiane, né, e todos citados, Hora, enfim, todos vocês que eu não citei aqui na nominata anterior, porque o pessoal vai chegando e vai passando, mas eu identifiquei vocês e sejam, como o Laporta falou, sejam muito bem-vindos, principalmente em especial, desculpa os dirigentes aí, os atletas, Tranquillini, Isiane e o Parisi, que tive a oportunidade, né, de estarmos aí em alguns momentos juntos, celebrando e defendendo o Brasil nas competições internacionais, viu? Sejam todos bem-vindos. Obrigado. A apresentação tem um passador? Como é que tá? Opa, obrigado. Tá bom. Não passou. Ah, tá. Bom, a gente preparou uma apresentação que ela visa alguns pontos importantes que a gente acha que é interesse dessa casa conhecer um pouquinho do nosso trabalho. Então, inicialmente, eu vou fazer a apresentação do Comitê Olímpico, do que é o Comitê Olímpico, falar um pouquinho da estratégia do nosso calendário de 2025. Depois, o Emanuel vai falar da parte do Instituto Olímpico Brasileiro, do Programa Transforma e do Orçamento 2025 e do monitoramento e controle dos recursos. E aí o Bichara fala da parte que interessa, que são os esportes, realmente, como que vai ser a nossa preparação. Então, eu e o Emanuel, a gente fala um pouco do suporte e o Bichara fala do nosso plano esportivo, né? Antes de a primeira palavra que eu tenho, eu vou passar um vídeo agora que conta um pouquinho, para que todos vocês entendam a importância que o Senado Federal, o Congresso, a Câmara dos Deputados tem, o impacto que tem nas políticas públicas do esporte, o quanto que a aprovação de uma lei ela pode mudar o esporte nacional. Então, a gente vai apresentar um gráfico que mostra exatamente como o esporte brasileiro mudou depois de uma aprovação de uma lei nesta casa aqui, lá no início dos anos 2000, que foi a Lei Agnello Piva. E o quanto que isso é importante para que a gente possa continuar subindo e transformando aquele sonho que todos nós temos que ser uma potência olímpica, né? E a gente tem falado muito que antes de ser uma potência olímpica, precisamos ser uma nação esportiva. As pessoas precisam, como a senadora citou, nós vamos ter muito prazer em falar da base, do trabalho da base, porque sem base não tem alto rendimento. Então o COB precisa e vai trabalhar realmente junto à base para poder propiciar isso. Entendeu?
Então vamos contando as medalhas olímpicas, né? Jogos a jogos. Poucas medalhas, né, pessoal? Poucas. E aí observe a partir dos anos 2000, a efetivação da lei, o quanto que a gente começa a crescer. Então, acho que é bem claro o impacto que uma lei pode ter no esporte nacional, o quanto que muda, e é um trabalho que a gente não tem dúvida que foi construído aqui dentro do Senado, dentro da Câmara de Deputados. Então, até 2000, nós tínhamos apenas 64 medalhas, depois ganhamos 106. Hoje nós temos 170 medalhas, né? A média por edição até 2000 era de 3,4, hoje nós temos 17,7. Eu costumo sempre dizer que agora a gente chegou num patamar. E aí é um papel do Comitê Olímpico, é um dever de casa aí para o Gilberto Rato, né? Buscar mais recursos para a gente poder não só depender do recurso público, mas ter o recurso privado também, para a gente poder aumentar o investimento e poder continuar subindo no quadro de medalhas, para que a gente possa cada vez mais ter um investimento, e esse investimento precisa ser assertivo. O COB é uma organização não governamental filiada ao Comitê Olímpico Internacional. Completamos domingo 111 anos, com um grande evento lá no Rio de Janeiro, uma corrida do Time Brasil, celebrando 3.500 pessoas praticando atividade física, que vai de encontro ao nosso discurso dos lutos pela nação esportiva. Não consegui ganhar da Manuel, viu, Leila? Tentei, fui até o final ali, mas não consegui ultrapassá-lo, né? Ele apertou o passo no final, não teve jeito. Uma gestão técnica, administrativa e política do esporte olímpico, então a gente é responsável pelo propagação do movimento olímpico no território brasileiro, esse é um dever do COB. E a gente presta contas ao TCU e ao CGU. Então, a gente é constantemente auditado, controlado, e a gente tem lá nosso sistema, o Extranet TCU, e que o TCU tem acesso a todas as contas do Comitê Olímpico do Brasil. Então, a gente tem uma transparência muito grande na nossa gestão. O nosso organograma, rapidamente, para que todos entendam, nós temos a nossa Assembleia Geral, que é composta pelas 38 modalidades olímpicas, pelos 2 membros COI, Bernard Rasman e André Parsons, e por 19 atletas da nossa comissão de atletas do COB, e que decidem todas as ações do COB. Temos o nosso Conselho de Administração, que são 13 membros, temos um Conselho de Ética, Conselho Fiscal, e a nossa Comissão de Atletas, que é um órgão de apoio às decisões do Comitê Olímpico. Presidência e vice-presidente, a diretoria geral, e são 4 diretores hoje, o COB chegou a ter 8 diretores, a gente entendeu que 4 diretorias funcionam bem, dá uma economicidade e a gente consegue fazer tudo o que é necessário. E como eu falei, temos Manuel Rego como diretor-geral, temos Marcelo Vitor como diretor de operações, diretor de esportes, nós temos Emanuel acumulando por enquanto, com Jorge Bichara como consultor, e diretor de comunicação e marketing, a Manuela Pena. A nossa estratégia é muito simples, a gente tem 4 pilares que o COB trabalha bastante, que é educação e cultura, movimento olímpico, governança e gestão, e, obviamente, o esporte, que é o core do COB. Então, a gente tem uma preocupação muito grande da promoção da educação do movimento olímpico. A gente faz a partir da educação e cultura. A gente tem resgatado cada vez mais a história do esporte olímpico. Fizemos no mês passado, a senadora citou aqui o Guga, nós fizemos uma homenagem, colocamos o Guga no Hall da Fama do COB, num evento fantástico lá no Rio de Janeiro, para a gente poder sempre estar reverenciando os nossos atletas olímpicos, nossos heróis olímpicos. O movimento olímpico é um fortalecimento e relacionamento com a sociedade, a gente tem feito isso bastante, o COB precisa estar presente na discussão da prática esportiva, do esporte como um todo na sociedade. Temos uma preocupação muito grande com a governança e gestão, então trabalhamos bastante junto com as confederações, excelência, competência e gestão, ética e transparência, e eu posso dizer, sem dúvida alguma, senadora Leila, que hoje, e aqui eu tenho vários presidentes de confederação, a governança do esporte brasileiro ela evoluiu muito. E evoluiu também muito das necessidades e das discussões que foram feitas no pós-2016.
A gente amadureceu muito depois de todos os problemas que nós passamos ali no esporte olímpico e hoje as confederações estão aqui representadas e todas as outras têm uma gestão muito segura e muito transparente. Hoje a gente tem certeza que aquele recurso que chega, que é um recurso que vem das loterias, os recursos privados, eles chegam na ponta da linha, na preparação dos atletas e isso reflete nos resultados diretos. E o COB tem o dever e a obrigação de orientar, fiscalizar e ajudar nesse trabalho. E, por último, obviamente, a excelência no alto rendimento esportivo. A gente busca sempre o melhor resultado para que a gente possa colocar o Brasil no lugar que ele pode estar. Então, a gente cada vez mais a gente busca os melhores resultados. Esse final de semana também tivemos, aproveitando a presença do Jodson aqui, né, a volta do nosso medalhista olímpico Felipe Vu a ter um grande resultado, 7º lugar na Copa de Tiro em Munique, lá na Alemanha. Então, a gente está sempre buscando esses melhor rendimento para os nossos atletas. E esse é o Comitê Olímpico. A gente tem cada vez mais buscado esse discurso do Juntos por uma Nação Esportiva. Ninguém faz nada sozinho. Então, o Comitê Olímpico, ele tem a responsabilidade, sim, de gerenciar as equipes que vai participando dos Jogos. A gente vai mostrar aqui um calendário extensivo de participações em Jogos e operações internacionais. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que a gente precisa fomentar a prática da atividade física da população. Principalmente hoje, num país que tem uma preocupação muito grande com o sedentarismo. Então, o Comitê Olímpico tem, sim, a obrigação de liderar um movimento e apoiar todas as ações públicas voltadas para o fomento da prática esportiva. Então, quando a gente fala Juntos por uma Nação Esportiva, está no Brasil inteiro propagando. A gente fez essa primeira corrida, que foi um evento muito interessante. A nossa ideia ano que vem é fazer a mesma corrida em cada região, 5 eventos, e a gente vai capilarizando cada vez mais, incentivando a população a praticar atividade física. Agradecer a presença do nosso medalhista de prata, Rui. Acabou de chegar, está atrasado, hein, Rui? Está na falta. Pipoca também. Pipoca chegou? Pipoca. Tudo bem, Pipoca? Obrigado pela presença. Obrigado. Essa quantidade de eventos que nós temos durante o ano são todos eventos alinhados com os nossos objetivos estratégicos. Eu destaco 2 em especial, e já foi com convite para todos. Primeiro, os Jogos da Juventude aqui em Brasília, de 10 a 25 de setembro, onde a gente traz atletas jovens de 15 a 17 anos do Brasil inteiro, que já estão nesse momento participando de seletivas. Então, a gente, na fase final, a gente chega de 4.500 a 5.000 atletas competindo. Hoje são 20 modalidades que participam dos Jogos da Juventude e é fundamental para que a gente possa não só revelar atletas, mas também propiciar a prática esportiva a esses jovens. E 24 e 28 de setembro em São Paulo, também estão todos convidados para a COB Expo. É uma feira onde a gente passa 4 dias discutindo esporte, conversando com empresas, apresentando os projetos, discutindo vários temas importantes da pauta esportiva. Então, são eventos organizados pelo Comitê Olímpico e que a gente entende que são fundamentais para o desenvolvimento. E esse ano nós temos uma competição apenas, que é os Jogos Pan-Americanos Júnior, que vai acontecer em agosto, em Assunção, onde teremos lá vagas em disputa para os Jogos Pan-Americanos de Lima em 2027. É um evento para jovens atletas e o Brasil foi o campeão dos últimos Jogos Pan-Americanos em Cali, então estou com essa missão aí de seguir, não só dando um grande resultado, mas principalmente revelando atletas, que é o mais importante desse evento. Esse é um pouquinho da COB Expo, realizado lá em São Paulo, uma feira enorme. E os Jogos da Juventude, que é organizado há mais de 20 anos, representa a maior competição multiesportiva para o público juvenil do país. Nós, esse ano, para os Jogos da Juventude, teremos mais de 4.500 atletas, mais de 600 treinadores, mais de 2.000 escolas. Pela primeira vez, o COB está utilizando a Lei de Incentivo ao Esporte, que a gente sabe que está tendo uma discussão importante hoje sobre a Lei de Incentivo. A gente está usando a Lei de Incentivo para os Jogos da Juventude, para que os senhores vejam o quanto que é importante a Lei de Incentivo para o esporte brasileiro. A Lei de Incentivo nos ajuda a organizar essa competição, então são jovens praticando esportes, que a gente sabe o impacto que tem isso. Entendeu? E a próxima edição será aqui em Brasília, de 10 a 25 de setembro. Tenho certeza que vai ser uma grande festa em que a gente vai poder vivenciar. E o mais do que importante é que ela se torne perene, né? Como a da cultura, né? Conto com a senadora Tereza, mas aqui no Senado a gente tem tratado disso e certamente nós teremos o apoio, o esporte terá o apoio, né, com relação à perenidade, a gente torná-la, né, não precisamos mais discutir a cada ciclo, né, a continuidade dela. Eu acho que é um grande sonho de todos nós, não só do COB, do movimento, mas também meu enquanto senadora aqui e ex-atleta. Sem dúvida, senadora.
Bom, enfim, essa é a apresentação inicial. Eu não levanto muito bem, mas vou levantar a bola para o Manuel. Tenho certeza que ele vai cravar, entendeu? E a gente vai seguir aqui na apresentação. Muito obrigado a todos. Não. Bom dia a todos. Senadora Leila Barros Rego, prazer estar aqui na Comissão do Esporte. Muito grato. Ele reclama, eu botei ele lá. Mas é um prazer estar do mesmo jeito na Comissão de Esporte. Senadora Tereza Leitão, muito prazer em conhecê-la. Acho que a minha visão aqui é trazer um pouco da leitura do esporte, né? Nós temos a visão que neste exato momento mais de milhares de pessoas estão envolvidas. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Obrigada. Então, e nesse momento exatamente que nós estamos aqui numa reunião falando sobre o Comitê Olímpico do Brasil, tem muitos atletas, muitos treinadores, muitos chefes de delegação, levando nossas delegações em competições, preparações também de atletas, escolinhas. Então, o mundo esportivo ele está em ação. Eu acho que nós aqui nós somos representantes no foco do planejamento. E eu agradeço e fico muito feliz, senadora, pelo Congresso Nacional dar essa possibilidade da gente apresentar, né, nossos pilares, nossas práticas, nossas potencialidades. E eu queria começar a apresentar o Instituto Olímpico do Brasil, que é um braço educacional e de capacitação de atletas, gestores e também treinadores. Né, um foco geral nesses 3 pilares, porque eles são importantes para que a lei de incentivo e também todas as fontes de beneficiamento, né, de financiamento, eles cheguem para os atletas. Então essa é a nossa preocupação, gestores. Começamos com um programa de carreira de atletas, onde nós temos 3 pilares fundamentais. O primeiro que eu vou dizer para vocês é o de mais embaixo, que é o Formando Campeões. É um momento onde os atletas são capacitados para entender o que é uma carreira esportiva, ou o que é um momento financeiro, tentar entender o que é estar numa delegação nacional, uma representação, o que eles são para o movimento. Então, acho que é o inicial, né? O momento inicial de dar conhecimento para os atletas. O segundo, pensando no alto rendimento, aqueles atletas que já estão competindo. Aqueles que são exemplo, que são porta-vozes, são embaixadores do esporte. Então, essa é a segunda parte desse programa de carreira de atletas. E a terceira, que é uma muito importante, que nós temos aqui vários atletas que passaram, né, por essa transição. Então, nós temos um programa de transição de carreira, que geralmente são de 40 atletas anuais. São um ano, quase 360 horas de coaching, de mentoria, empreendedorismo, para que esses atletas tenham uma possibilidade de ajudar o esporte de uma segunda maneira. Então, esse é um dos pilares nossos que são voltados aos atletas. O segundo pilar é o pilar da Academia Brasileira de Treinadores. Esse, para mim, é um dos pontos importantíssimos, porque aqui, né, o Comitê Olímpico do Brasil transborda seu conhecimento, né, do alto rendimento para a área de iniciação esportiva, né, quais são as formas de iniciar, com qualidade, né, usando toda essa potencialidade que nós temos da educação física. Os representantes do CONFEF aqui sabem o quanto é importante a capacitação, né, dar assim, o maior potencial para esses treinadores. A segunda parte é o fundamento do treinamento esportivo, né, entender qual é o potencial de cada modalidade, o que lá fora estamos fazendo. Então, o Comitê Olímpico do Brasil traz essa informação. E os outros 2 são cursos realmente voltados para o planejamento do COB. O Comitê Olímpico, junto com as confederações, fazem um grupo de trabalho, entendendo quais são as modalidades que precisam mais foco nos ciclos olímpicos. Então, essa é uma intenção de trazer treinadores focados com o que há mais de novo que acontece no mundo com relação às suas modalidades. Então, esse é o foco do pilar para os treinadores. E o terceiro são os gestores, né? São 5 módulos, né, que trazem conhecimento para os gestores, pensando que quanto mais capacitados os gestores, mais transparência, mais uso dos recursos financeiros são otimizados. E aqui eu queria dar um foco no terceiro, que é o CAGE, que é o Curso Avançado de Gestão Esportiva. Ele é um curso aberto para todas as entidades do sistema esportivo. São 40 vagas, é um curso de 18 meses, ele é como se fosse um mestrado, né, ou comparado com até uma pós-graduação, onde esses gestores de secretarias estaduais, secretarias municipais, gestores das próprias confederações, são escolhidos através de um momento de eleição, né, eles são eleitos para fazer, e eles são assim, capacitados com
a titulação de ter os conhecimentos com relação à parte olímpica. Então, esse braço de capacitação, ele traz uma parte da execução e de governança mesmo dentro das organizações. E eu acredito que isso tem feito um grande papel, né, no uso dos recursos. Falando da segunda parte, né, do IOB, que é a parte do programa seguro, né, toda a segurança, o Comitê Olímpico do Brasil, nos últimos anos, proporciona cursos online, que são cursos obrigatórios para todos os atletas, chefes de delegação, técnicos, gestores que fazem parte das missões. Por que a importância? Porque nós todos estamos confrontando com todos esses problemas no esporte, né? Que é o esporte antirracista, o abuso de assédio fora do jogo, prevenção e enfrentamento e principalmente o antidoping. Nós temos uma parceria com a ABCD, que é a Autoridade Brasileira de Controle Antidopagem, importantíssimo. Aqui a gente tem a proteção dos atletas e esses cursos são online e tem certificações que são cobradas para esses chefes de delegações e para os atletas em suas missões. Também, uma segunda parte, um curso novo que foi lançado, até indico para todos os senhores fazerem essa certificação, é muito importante, que é um curso de saúde mental no esporte. Esse curso foi lançado agora no primeiro trimestre com a preocupação do que está acontecendo com nossos atletas, gestores dentro do esporte. Então é muito importante para todos, fica aberta aí a sugestão para todos fazerem esse curso, equilibrando o gênero, né, igualdade de gênero, conduta ética e o quarto é muito mais importante, né, que nós estamos vivendo um momento, né, com relação a essa questão das bets, das apostas fixas. É importantíssimo esse movimento que o Comitê Olímpico do Brasil está fazendo nesse curso que vai ser lançado no segundo semestre, que é a manipulação de competições. Importantíssimo. Dentro desse, só um spoiler do curso, né, ele diz que todos os atletas e quem faz parte do esporte não pode apostar na sua própria competição. Isso já é lei, acho que é impreterível a gente conhecer isso. Então é um dos movimentos importantíssimos desse. Agora um pouquinho de números, né, com relação a essa educação proporcionada pelo comitê. São mais de 62 mil capacitações. Com relação aos anos vão passando, você vê que a cada ciclo olímpico a gente consegue trazer mais pessoas envolvidas. Digo ali no 2020, 2021, com relação aos Jogos Olímpicos de Tóquio, mais de 7 mil e 9 mil pessoas foram capacitadas. E todo mundo deve estar perguntando por que 2024, né, subiu tanto a participação. É por causa dessas certificações online. Nós estamos conseguindo atingir mais pessoas e as certificações são importantes. Sem as certificações, os atletas não vão para as competições, não participam. Então é obrigatório, por isso que subiu tanto o número, né, e atinge. E treinadores também, chefes de missões. Eu tenho que fazer o curso, fiz todos os cursos também, Laporta também, e a Yane. Então todos nós somos obrigados a fazer. Então é importantíssimo esse movimento. Agora uma segunda parte, que dá dos nossos potenciais, né, do pilar lá no movimento esportivo, como o Laporta já comentou, ele é o braço social, que é o braço Transforma, que é onde a gente começa a cativar novos atletas, vamos dizer assim. A gente vai até a escola e demonstra um pouquinho o que tem, né, do potencial. E eu queria mostrar para vocês o que é o Transforma através desse vídeo. Tem um programa que leva a educação olímpica para a escola toda. Esse programa é o Transforma e nós atuamos em 2 pilares, de educadores e estudantes. Nesses 2 pilares, os valores olímpicos de amizade, excelência e respeito estão presentes em cada detalhe. Professores de todos os componentes curriculares são convidados e capacitados pelo Transforma para que possam utilizar a temática olímpica em suas aulas. Nós acreditamos que o esporte pode ser um excelente tema para as aulas de todas as disciplinas escolares, contribuindo para aulas leves e interessantes. No pilar de estudantes, vamos começar pelas ações para o ensino médio. O Esporte Cria é o evento que mostra que existem diversos caminhos profissionais no meio esportivo, mesmo para quem nunca foi atleta. São muitas as possibilidades de trabalhar com esporte e no evento, diversos profissionais compartilham seus relatos e vivências em uma experiência produzida com muito carinho para os estudantes. E no processo de preparação para o Enem, o Aulão Transforma traz para os estudantes os conteúdos que caem nas provas, mostrando que é possível aprender por meio da temática esportiva e que isso vale para todas as disciplinas. A gente cantou, dançou, aprendemos um monte de coisa nova. Me ajudou muito porque eu tenho muita dificuldade em matemática. É um encontro repleto de diversão, em que o time de professores e embaixadores do Transforma
dão um verdadeiro show. Já o Festival Transforma é voltado para os estudantes do ensino fundamental. A proposta aqui é contar para os mais novos a história dos Jogos Olímpicos, apresentar Pierre de Coubertin, a participação do Brasil nos Jogos e as conquistas dos nossos atletas. Tudo isso em uma peça de teatro lúdica e com muita música. No Festival Transforma, os estudantes também experimentam modalidades esportivas em um dia de muita alegria e valores olímpicos. O Transforma acontece por meio de parcerias. São firmados acordos de cooperação que permitem que o programa seja implementado no ambiente educacional, seja em escolas, ONGs e outras instituições. Desde 2019, o Transforma já passou por diversas cidades do Brasil, contemplando milhares de educadores e estudantes. O esporte e a educação têm tudo a ver, e essa relação extrapola as quadras, campos e piscinas. Unindo disciplinas escolares, valores olímpicos e esporte, criamos um ambiente de aprendizagem prazeroso e inspirador, fortalecendo ainda mais a nossa cultura esportiva. Bom, esse programa Transforma, ele me encanta porque quando a gente fala com adolescentes, crianças, a gente está impactando diretamente. O presidente da Confederação de Esgrima sabe muito bem, né, Arno, que quando você leva pequenas estruturas, né, você leva umas espadas de plástico, todo mundo se encanta e quer fazer. O badminton também é muito aceito nas escolas, a ginástica, né, com as meninas. Então, felizmente, nós temos esse projeto que ele atende várias... Você vê que estamos aí, pelo menos, nas várias cidades no Rio de Janeiro, São Paulo, Blumenau. Senadora, fica aqui a abertura para trazer outros nos estados, no centro-oeste, talvez no norte também do estado, do país. E ali o impacto, né, total de 55 mil estudantes já participaram desse programa. 21 mil educadores também já foram capacitados para dar aulas esportivas, coligando com as matérias, né, escolares. E agora eu queria falar uma segunda parte, que é uma parte um pouco mais da área do Marcelo Vido, de operações. Infelizmente, não pôde estar presente. Marcelo Vido, para quem não conhece, foi um atleta olímpico na década de 80. Foi a 2 Olimpíadas, 80 e 84, no basquete. Ele fez um trabalho fantástico no Flamengo, a recuperação do Flamengo na parte os centros olímpicos, né, conseguiu em 13 anos separar recursos do futebol e recursos especificamente para os atletas olímpicos. Então ele fez o seu papel e está contribuindo bastante. Eu vou passar a visão dele aqui, né, no Orçamento 2025. Ele trouxe essa visão muito característica, né, que é promover uma mudança cultural organizacional. Ele fez 2 reuniões com todos os colaboradores do COB, mostrando quais seriam as intenções, né, na área financeira. Isso foi aceito. Foi 2 reuniões que eu participei e todos ficaram muito felizes de participar, que talvez muitas vezes não participavam dessa organização financeira inicial. Captar novos recursos, ele trouxe ideias com relação à lei de incentivo. O Comitê Olímpico do Brasil nunca foi presente na lei e a partir, né, dessa participação inicial, como o presidente Laporta comentou, vai ser na área social, nos Jogos da Juventude esse ano, né, já para a gente potencializar essas ações. E a segunda é tentar ajustar, né, os gastos de maneira estratégica e criteriosa, né, fazer com que o COB consiga ser mais assertivo, o máximo possível assertivo no uso dos seus recursos. Aqui eu queria passar para vocês como funciona a organização do orçamento com as confederações. É um modelo parecido com como é a elaboração do orçamento do Comitê Olímpico do Brasil. São várias fases. Vai começar agora, a partir de julho, essa análise inicial, onde há uma liberação dentro de uma plataforma chamada CIGEF, onde as confederações apresentam todos os seus projetos para o ano de 2026. Nós estamos já falando do ano seguinte. E tem as reuniões de trabalho entre o COB, você vê que são várias reuniões, tem aprovações dentro do Conselho de Diretor, é bem longo, né, presidente Henrique Mota? Você sabe o quanto é custoso, mas é importante que isso dá credibilidade, tanto para o Comitê Olímpico do Brasil, como para as confederações, na chegada para a Assembleia Final, lá em dezembro, como esses recursos vão estar direcionados de uma forma muito assertiva. Marcelo Vido pediu para eu passar 2 fotografias, né, com relação financeira, como nós recebemos, né, o Comitê Olímpico no início da nossa gestão do Marco Laporta. No início, no orçamento aprovado no dia 10 de dezembro de 2024, nós tínhamos uma receita de 515 milhões, com as despesas de 594 e um saldo negativo de 78 milhões.
Assim, a nossa gestão recebeu, né, o orçamento para esse ano 2025. Internamente, a partir dessa organização, dessa limitação das áreas, várias reuniões, chegou-se uma receita, um acúmulo de receita, né, graças à área de marketing e também de comercial, que trouxe um novo patrocínio com a Adidas, uma renovação direta com a Caixa Econômica. Então, aqui nós aumentamos nossos recursos, né, praticamente em 70 milhões. E também fizemos um reajuste nas despesas, né? Diminuímos aí 7 milhões. Então, a princípio estamos com saldo negativo, mas acredito que com o passar do ano, né, acreditamos muito que vamos seguir. Então, houve um avanço muito grande, essa é uma transparência e clareza, né, na governança dos recursos que nós temos no Comitê Olímpico do Brasil. Aqui, para deixar claro, seria para todos os senadores e para todos os parlamentares, quais são as fontes de recursos que nós temos no comitê. A primeira delas é a Lei das Loterias, que é a 13.756, né, que é a Lei das Loterias, que ela é o principal foco, que nós recebemos em média 450 milhões dessa fonte. Recursos próprios, que são patrocínios, nós temos aluguéis de algumas áreas no centro da cidade, royalties, esses são recursos próprios, que nós estamos sempre aumentando. Acho que essa é uma das bases que nós temos mais intenção de aumentar. A solidariedade olímpica é um recurso de Pan-Americana, que é um recurso que já vem com chancelas pré-determinadas, na parte da educação, apoio a atletas, apoio a competições. Então já é um recurso já determinado, a gente só faz realmente a execução desse recurso. Temos de fomento, que são parcerias com governos e prefeituras. Hoje a gente tem uma parceria, né, Bichara, com a Prefeitura do Rio de Janeiro. Nós temos o time Rio, que é uma proposta de apoiar com bolsas, né, para esses atletas que são vinculados à prefeitura. E o último, que é um recurso das bets, que são as postas fixas. É um momento que a gente não sabe ainda como utilização, estamos esperando orientação do Ministério da Fazenda, através da Secretaria de Premiação e Apostas. Então, é um recurso que nós estamos, assim, até junto com os parlamentares, pedir um apoio para tentar ajustar a regulamentação e a fiscalização desses recursos. Aqui, como é a arrecadação, né, como eu tinha dito antes, a evolução da arrecadação através da lei das loterias, chegamos em 2025 com um total previsto. A gente faz sempre o apanhado de 2024, com uma proporção de 4 a 5% no previsto para esse ano, que seria 465 milhões. Marcelo Vido pediu para eu passar essa informação, que nos primeiros 3 meses houve uma queda nessa arrecadação. Fizemos um anúncio direto com a Caixa, perguntamos o porquê. Eles anunciaram que a partir do mês de maio eles iam fazer mais investimento em comunicação para as pessoas continuarem a investir, e houve um aumento realmente. Então, todos os nossos pedidos com relação à Caixa Econômica, eles nos ajudaram e houve um aumento de arrecadação nesse último mês. Agora, falar um pouco mais sobre o monitoramento e o controle dos recursos. Nós somos uma entidade que é controlada pelo TCU, os recursos são diretamente as leis que vêm das loterias, e dentro do nosso sistema nós temos um sistema chamado CIGEF, onde todos os projetos, tanto do Comitê Olímpico do Brasil como das confederações, todos os projetos estão dentro dessa plataforma. Lá eles são colocados todos os projetos, a inserção do fluxo de aprovação, toda a entrada dos projetos das confederações, quais são os projetos do COB. Então, há um sistema de planejamento, uma segunda parte que é o acompanhamento através da execução. Toda a execução de todos os projetos, eles são monitorados dentro da plataforma. Hoje, se a gente quiser fazer uma avaliação, é só fazer uma entrada dentro da plataforma e você consegue todas as informações. E a terceira prestação de contas, que é um momento sempre delicado, também dentro do CIGEF está lá. Vamos dizer, senadora, que se aproxima essa plataforma com o Siconv, que é uma plataforma que é usada pelo sistema federal, né, e ele é um sistema que tem todas as informações, todos os dados e toda a nossa gestão através desse programa, que é o CIGEF. E com relação ao monitoramento externo, nós temos uma auditoria externa, que o Marcelo Vido, houve uma proposta do Conselho de Administração para fazer uma mudança nessa auditoria externa. Estamos mudando para uma nova auditoria, já passou pelo Conselho de Administração, ela vai assumir no próximo ano, que é uma empresa chamada BDO. Então, essa empresa vai ser a nossa auditoria externa, já pensando nessa renovação de transparência. Então, a partir desse ano, já temos uma auditoria externa nova. Os controles externos, nós temos uma área específica
dentro do COB com controles internos. Passamos também pelo Conselho Fiscal. Esse Conselho Fiscal ele tem um mandato de 4 anos. A partir do ano que vem já tem uma eleição de novos conselheiros. E, como eu disse, né, o Tribunal de Contas sempre está ali, né, recebendo todos os nossos dados. Eles têm entrada em todos eles têm acesso ao CIGEF, eles podem em qualquer momento, né, fazer a análise, né, das nossas contas. E também, acho que aqui eu posso mencionar que também o CNE, Conselho Nacional de Esporte, faz parte da aprovação das nossas contas. O Ministério do Esporte tem, né, o Conselho Nacional do Esporte, que faz a avaliação também das nossas contas. Essa era a minha participação, né, sobre orçamento e também os pilares de educação. Agora eu passo para o Bichara, que é o detentor do esporte olímpico. Alô? Bom dia, senadora, bom dia a todos presentes. É um prazer falar um pouquinho sobre a atuação do Comitê Olímpico nesse momento. Peço desculpas aí ao pessoal. A ideia aqui é a gente passar rapidamente pela organização do COB nesse momento de reestruturação. A gente está completando 5 meses de uma nova gestão. E dentro desse processo, nessa fase 1 que a gente está chamando, a área de esportes teve esse tipo de organização. Uma organização onde as diversas atuações do COB foram segmentadas em 5 gerências, né? A área de planejamento e gestão, que é a área que faz a gestão dos recursos que são distribuídos para as confederações, através dos critérios que a gente vai apresentar um pouquinho mais à frente, né? Que faz toda a gestão do sistema CIGEF, que foi apresentado aqui pelo Emanuel. A área de jogos internacionais, né, que é responsável pela organização e por um cumprimento de uma obrigação estatutária do COB, que é a participação, a representação do Brasil numa série de eventos internacionais organizados pelos diversos órgãos responsáveis pela movimentação olímpica no mundo. Uma área de serviços de saúde e performance, onde a gente tem mais de 200 profissionais que atuam trabalhando com as equipes, com as confederações, sejam profissionais da área de ciência do esporte, fisiologistas, biomecânicos, médicos, fisioterapeutas, massoterapeutas, que trabalham diretamente dentro do nosso centro de treinamento ou com as equipes em viagens ou auxiliando as equipes em preparação. E uma área muito relacionada à educação, que o Emanuel descreveu bastante aqui dentro, né? Uma área que para a gente é muito importante porque trabalha um processo de capacitação contínua desses profissionais do esporte. Uma novidade que a gente trouxe para esse momento é uma área de projetos esportivos especiais, que ela está relacionada a tentar caminhar com alguns entraves dentro do movimento olímpico. Uma das situações que a gente tem enfrentado é buscar soluções para tornar desimpedidas entidades que, nesse momento, encontram-se impedidas de receber recursos financeiros. Nesse momento, a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a Confederação Brasileira de Basquete e a Confederação Brasileira de Handebol estão impedidas de receber recursos. A gente está bastante animado com a possibilidade, nesse momento, de uma dessas modalidades já conseguir receber a sua certificação junto ao Ministério e poder caminhar com as suas próprias pernas. É importante esse processo de recuperação e a gente definiu ter uma área específica que ajudasse, dentre outras coisas, essas confederações a caminharem sozinhas, e é uma função do COB atuar junto às suas confederações nos seus momentos de maior dificuldade. A diretoria ela tem funções diretas, seja na elaboração e na aplicação dos critérios meritocráticos da descentralização dos recursos, né, o que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Esses planos que as confederações apresentam ao COB são gerenciados junto às confederações, na melhor aplicação dos recursos, que a gente chama de recursos ordinários. A gente trabalha também com um processo de qualificação de alguns profissionais, sejam na área de saúde, principalmente. A gente tem uma relação direta com os médicos das confederações, no sentido da gente padronizar processos de atendimento a atletas. O nosso objetivo sempre é potencializar nossas chances de classificação, de resultados. O Brasil, ele caminha dentre as principais potências do mundo já há muito tempo. A gente não se considera uma potência olímpica, é difícil mensurar o que é ser uma potência olímpica. A gente entende que, para ser uma potência, várias questões estruturais ainda precisam ser desenvolvidas dentro do país, principalmente o aumento da quantidade de praticantes. A gente vive numa realidade de um número muito pequeno de praticantes de esporte, em detrimento do tamanho da nossa população. Vem daí a campanha que o COB está promovendo
agenda de buscar, antes de ser uma potência olímpica, buscar ser uma nação esportiva. Isso não é uma particularidade do COB. Outros países estão buscando esse caminho, né? Se vocês entrarem hoje no site do Comitê Olímpico da Holanda, um dos objetivos lá descritos é aumentar o número de praticantes de atividade física dentro da sua população. O aumento do número de praticantes de atividade física vai propiciar o aumento do número de praticantes de qualquer tipo de esporte, que porventura vai chegar a ser um esporte olímpico e, a partir daí, aumentar uma massa que possa ser selecionada para buscar novos valores. Por outro lado, o Brasil ele é uma potência na sua diversidade de valores, né? A gente terminou os Jogos de Tóquio em 2021, diante de todo aquele cenário catastrófico que vivemos, mas na 7ª posição em relação à quantidade de modalidades medalhistas. Isso significa a diversidade que esse país tem, né? Nós somos campeões mundiais de basquete feminino, de voleibol, de futebol, de handebol. Nós temos destaques no atletismo, na marcha atlética, com um brasiliense, o Caio. Já fomos campeões olímpicos de salto com vara. Temos destaque no surf, no skate. Temos medalhistas no tiro esportivo. A nossa maior medalhista da história é da ginástica. A modalidade que está em ascensão é a ginástica rítmica. Enfim, é uma infinidade. Nós temos uma tradição na vela, que é um esporte de colonizadores, e o Brasil consegue ter destaques nesse esporte. Então, é incrível a diversidade que esse país tem, ainda pouco explorado diante do tamanho da nossa população. Daí vem uma posição estratégica do COB de tentar aumentar o número de praticantes de atividade física. A gente sabe que a gente não vai fazer isso sozinho, isso caminha junto a políticas públicas que venham a promover o esporte na escola, nas universidades, enfim. Mas é a nossa contribuição dentro desse cenário. E daí vem uma série de programas que a gente gostaria de aplicar junto com as confederações, como temos o nosso programa de preparação olímpica e pan-americana, que envolve mais de 120 milhões que o COB aplica diretamente, sejam nas parcerias, sejam em serviços de saúde, sejam em programas específicos para as modalidades, como a gente tem na ginástica, na canoagem, no próprio atletismo. Hoje, um dos destaques do atletismo é um lançador de dardo, que está correndo o mundo. Hoje ele é 6º do ranking mundial. Esse país tem potencial, né? A gente só precisa trabalhar cada vez melhor esse tipo de atleta, né? A gente abriu, na gestão anterior, uma área direcionada à mulher no esporte. É muito importante. Essa é uma posição estratégica. Os melhores resultados do Brasil na última edição da Olímpica vieram do esporte feminino. Já tinha sido assim em Tóquio, né? E se repete em Paris, e é uma tendência mundial. É um caminho onde existem investimentos estratégicos na performance feminina, e o COB não está atrás. A gente tem uma excelência, o Brasil é reconhecido pela qualidade do serviço prestado nas suas missões internacionais. A gente tem, durante um ciclo de 4 anos, 10 eventos internacionais onde o COB representa o país, né? Sejam a nível de juventude, sejam a nível do esporte júnior, seja a nível do esporte principal. A nossa responsabilidade está em levar essas delegações e trazer de volta. O Brasil teve sucesso na qualidade dos serviços prestados, muito nas últimas edições olímpicas, e a nossa intenção é sempre investir nesse segmento. A gente tem um videozinho para mostrar um pouquinho a complexidade logística que foi desenvolvida para os Jogos de Paris. 4. Finalmente, ano olímpico. Mas você não achou que essa maratona terminaria por aqui, não é mesmo? A gente enviou mais de 10 containers com equipamentos esportivos e materiais que eram necessários para montar toda essa infraestrutura, e uma logística de pessoas muito grande, né? Porque você tem que fazer a passagem, o receptivo, a hospedagem. E foi em Saint-Ouen que a gente encontrou diversas soluções para o que a gente precisa de apoio operacional e de performance aos atletas nos Jogos. Então, em Saint-Ouen, a gente conseguiu transformar um ginásio multiesportivo numa quadra de vôlei privativa, junto com uma sala de força. A gente ali também conseguiu adaptar áreas para treinamento de judô, wrestling e taekwondo. A gente montou uma estrutura temporária para o boxe e conseguiu um espaço de mais de 1.000 metros quadrados no Cerro Angarri para receber mais de 50 mil peças de uniformes e montar mais de 700 malas para a nossa delegação. Ali aconteceram as entregas, as boas-vindas, os atletas foram recebidos, podiam experimentar o uniforme, fazer ajustes com as costureiras. E no Chateau, que é a nossa cereja do bolo, que fica a 500 metros, né, da Vila Olímpica,
as pessoas poderiam caminhar até ali. A gente conseguiu encaixar um local de encontro com os familiares e amigos, uma expansão dos serviços de massoterapia, fisioterapia e preparação mental, e tem também o catering brasileiro, que foi um sucesso total. Eu olhei para minha mãe e falei, mãe, nós vamos ter que vir todo dia aqui, até o dia da prova, porque, né, a alimentação brasileira, e a gente sabe encontrar ali os nutrientes, né, carboidrato e tudo. A minha prova são 20 quilômetros, eu tenho que estar com glicogênio lá em cima. Na Vila Olímpica, a gente conseguiu, estrategicamente, o posicionamento do prédio do Brasil muito bem posicionado, perto do refeitório, perto do transporte que leva os atletas todo dia aos treinos e competições. Todos que estão nessa sala têm uma relação direta ou indireta com o esporte. O nosso objetivo sempre é buscar a melhor representação internacional do nosso país, onde a gente estiver participando das competições. Esse tipo de serviço prestado, eu tenho uma avaliação muito particular. Ele não faz a gente conquistar a medalha, ele faz a gente tentar evitar que a gente perca essa medalha, né? As condições que a gente encontra em cada uma das edições, seja no transporte que é oferecido, nas condições alimentares, nas distâncias a serem percorridas, influenciam num nível de performance que foi trabalhado ao longo de 4, 8, 12 anos para se chegar até ali e se conquistar a possibilidade de ser um atleta olímpico. O número de atletas que alcança a medalha olímpica ainda é muito pequeno no mundo inteiro. E o detalhe faz toda essa diferença e entendemos que cabe ao COB tentar preservar o que foi trabalhado por esse atleta para chegar até ali. Por isso a gente tem um investimento grande dentro dessa área de missões, né? Parte da preparação desses atletas vem através da distribuição desses recursos, que segue uma linha de 13 critérios que foram elaborados ao longo do tempo para que a gente consiga distribuir esses recursos entre as confederações. 11 critérios são esportivos, 2 critérios são de cunho administrativo. Eles estão, nesse momento, passando por um processo de revisão normal. A cada final de ciclo, a gente faz essa revisão para ver se esses critérios estão adequados àquela realidade de momento, e a gente tem que apresentar agora, até o meio do ano, esses critérios que vão ser utilizados para a aferição da distribuição de recursos para o ano de 2026. Parte desses critérios administrativos são avaliados através de um programa chamado GET, onde a gente avalia o nível de maturidade das confederações, e aí um link com o que o presidente falou. As confederações apresentaram ao longo desses últimos anos uma grande evolução através desse programa, melhorando as suas condições de governança, aplicação de recursos e transparência em relação às suas frentes, né? Aí uma frente da última distribuição de recursos pelas modalidades, de valores pelas modalidades para o ano de 2025. Isso é acrescido pelo esforço das confederações em conseguirem patrocínios públicos e privados e da atuação do COB em aplicações diretas em programas, em projetos que são apresentados pelas confederações, né? Só para a gente finalizar, um último videozinho sobre a participação do Brasil nos Jogos de Paris.
só para finalizar, só avançando um pouquinho no que foi comentado ainda há pouco pela senadora, por mim, né? A gente ainda viu ainda mais a diversidade desse esporte. Quando a gente vê representantes, fora os esportes tradicionais, judô, voleibol, que já tem uma tradição de conquistas, mas quem ia imaginar o Brasil campeão de tiro com arco, né? Campeão de esportes pouco conhecidos, tendo destaque na canoagem e slalom, o potencial é absurdo, né? A gente está há 5 meses, chegando a 5 meses dessa gestão, acho que muitos sabem, eu saí do COB em 2022, eu hoje estou numa condição de consultor, eu trabalho na Confederação de Voleibol como diretor técnico e tive autorização do Comitê de Ética de poder trabalhar no COB nesse momento, nessa função. Tenho muito orgulho dessa casa, onde fui convidado a retornar, e a gente conta muito com a ajuda do Senado, da Câmara dos Deputados, na implementação de leis que venham a ajudar o esporte e que façam a diferença, como foi a lei das loterias, como a lei de incentivo ao esporte que está sendo discutido agora, que é fundamental. Hoje o Brasil ele tem uma plataforma muito sedimentada nos clubes e nas ONGs, elas são fundamentais no processo de renovação de equipes, de renovação de atletas. Tá? Fico à disposição para as dúvidas de todos. Obrigada, Jorge Bichara. Primeiramente, quero agradecer a participação de todos. A gente tem perguntas aqui dos internautas, mas eu, com a equipe aqui e até com a contribuição das assessorias dos senadores que estão aqui na comissão, nós vamos fazer algumas perguntas, até porque depois a gente vai passar esse documento para os demais senadores, aqueles que não puderam estar aqui presentes. Geralmente tem 4, 5 senadores que são bem atuantes aqui na comissão, mas 2 estão em missão, os outros 3 estão ali na CCJ, então eu estou aqui meio que representando essa turma. E aí eu gostaria de perguntar quais são as principais mudanças de orientação estratégica da nova gestão em relação à anterior, e em que medida os senhores acreditam que essas mudanças impactarão o desempenho esportivo do Brasil no próximo ciclo olímpico. E também fiquem à vontade para responder quais os critérios que nortearam, eu acho que o Laporta vai poder responder, o Bichara, né? Que nortearam a montagem da equipe técnica e administrativa do COB. E como garantir a continuidade dos projetos bem-sucedidos, mesmo com a renovação das lideranças. Obrigado, senadora. É importante essa pergunta. Eu acho que foram três aspectos essenciais que a gente conversou desde o início, né? Primeiro, inicialmente, respondendo a segunda antes da primeira, a montagem da equipe, ela teve um cuidado muito grande em, primeiro, a gente fazer uma estrutura do COB que ela funcionasse de uma maneira mais assertiva. O que os senhores assistiram agora é muito impactante no sentido de que não tenham dúvida que todo o recurso que o Comitê Olímpico recebe hoje, ele é utilizado com muito cuidado e muita eficiência. A gente sabe o quanto que esse recurso nos é caro. Então, a gente precisa utilizar ele de uma maneira muito coerente. Então, é tudo alinhado dentro de uma estratégia. Então, quando a gente, particularmente eu e a Yane, que conseguimos ganhar a eleição em outubro do ano passado, quando a gente começou a pensar na montagem da equipe, a gente queria exatamente trazer pessoas que viessem com uma nova visão para o Comitê Olímpico, tivesse uma experiência anterior como atleta, como na gestão, que tivesse alinhado com o que a gente queria fazer. E o que a gente queria fazer? 3 pontos principais. Primeiro, a gente falou bastante isso, é a questão do investimento assertivo, né? Então, o processo do COB anterior, ele não privilegiava, talvez, um investimento mais assertivo no esporte. E aqui não é nenhuma crítica à gestão anterior, são formas diferentes de gestão. E a gente entende que a gente precisava ter um critério mais claro e transparente, alinhado com os objetivos do COB. O que é isso? A gente entende que todo esse repasse que é feito às confederações, apresentar os números ali de quanto cada confederação recebeu, ele é importante, a confederação sabe como administrar, mas você tem outras demandas que as confederações às vezes não conseguem, até por ter um pouco aporte de recurso privado, atender. E aí que entra o papel do Comitê Olímpico. Só que esse extra orçamentário que a gente fala, ele precisa ter regras claras e transparentes.
Então, essa foi a primeira modificação que a gente fez, maneira de criar linhas de crédito dentro do Comitê Olímpico, e o Bichara citou uma delas, que foi uma recuperação das entidades impedidas, para que a gente pudesse ter uma gestão mais eficiente. Esse foi o primeiro. O segundo foi essa questão exatamente do Juntos por uma Nação Esportiva. A gente entendeu lá atrás que não dava para a gente tentar fazer o mais do mesmo, a gente precisava fazer uma coisa diferente. Por quê? Porque a gente detectou aquele gráfico ali da evolução da lei do incentivo, dos resultados, ele é muito impactante, mas ele parece que ele bateu no teto. E a gente fica preocupado a isso. Então, a gente teve uma preocupação, como que a gente pode melhorar nossa performance? A gente tem uma preocupação muito grande em relação a Los Angeles, porque a gente entendeu que não houve uma renovação adequada em várias modalidades. Então, a gente tem essa preocupação. Então, a gente falou assim, precisamos mudar a forma de pensar. Para 2028, os atletas já estão aí. A gente precisa pensar lá na frente. Então, a gente veio com esse discurso do Juntos por uma Nação Esportiva, que é trazer todos para uma discussão que a gente possa desenvolver cada vez mais a prática da atividade física e atender mais modalidades, as pessoas conheçam mais do esporte brasileiro e possam praticar mais modalidades. E aí sim, a gente alinha com essa parte de nação esportiva. Só que para a gente fazer isso, a gente precisa, e aí é o terceiro ponto, de mais recursos. E a gente foi buscar, e aí foi a vinda que a gente trouxe do Marcelo Vido, que o Manuel comentou bastante, de entender formas de inovação nas receitas. Sair um pouquinho dessa dependência das loterias, e que ela é importante, não tem como você fugir de 415 milhões. Isso, não somos clubes de futebol, né? Sim. Entendeu? Então não tem como fugir disso, mas a gente precisa aumentar a participação privada. Então a gente foi de uma forma muito agressiva para o mercado, e aí é um elogio à gestão anterior, a parte de comunicação e marketing funcionou muito bem, mas a gente foi para o mercado de uma forma diferente. Hoje, o Rato Pode sabe muito bem disso, que a gente trouxe ele para fazer, a empresa dele para fazer a gestão comercial do COB hoje. O ticket médio do COB hoje valorizou muito. Então hoje o COB tem uma entrega para as empresas muito importante. A gente fez um evento em São Paulo semana passada, nós tivemos lá 200 empresas acompanhando. Já foram 12 reuniões agendadas, né, Rato? Então é isso, a gente foi buscar no mercado mais recursos. E esses recursos serão repartidos com as confederações, para que as confederações possam ter, através do nosso Programa Olímpico de Patrocínio, esse investimento mais assertivo. Então, acho que foram esses três principais pontos, senadora. O investimento mais assertivo, o discurso da nação esportiva e o Programa Olímpico de Patrocínio. Excelente, excelente. Eu acho que você falou que é muito claro, que eu acho muito importante essa questão da dependência. Não é que não seja necessário. A gente sabe que foi uma mudança, realmente um divisor de águas a lei das loterias. Ninguém tem dúvida disso. Mas essa dependência que realmente eu concordo com você. Eu acho que o esporte tem potencial, sim, para vender um bom produto. E, às vezes, eu falo isso uma autocrítica, porque eu já fui dirigente de time, eu acho que confederações, não só o COB, eu acho que as próprias confederações têm que trabalhar nesse sentido, de trabalhar o seu produto, né? Dentro das confederações tem aqueles atletas que são referências, que podem ser porta-vozes ou até mesmo a imagem daquela confederação, que pode também trazer um recurso. Eu acho que a parceria do atleta, as confederações e o próprio COB é fundamental para a sobrevivência e até a melhoria numa perspectiva de futuro. Eu vou perguntar para o Bichara aqui, Bichara, assim, quais os aprendizados que nós tivemos com relação aos Jogos de Paris, e se houve algum resultado que surpreendeu ou, de alguma forma, decepcionou, e qual que é a visão estratégica agora para 2028? Qual é a meta, de fato, do COB para 2028? Los Angeles. Alô? Senadora, até tenho por praxe não estabelecer metas, né? Principalmente no primeiro ano de um ciclo olímpico tão difícil. O Brasil ele vem num processo de crescimento e consolidação ainda das suas principais equipes e atletas. Sem dúvida, modalidades, se preconiza que para você chegar a uma disputa olímpica, você precisa de 8 a 12 anos de trabalho, no mínimo. E isso leva em consideração condições que às vezes estão muito distantes do ideal dentro de uma estrutura esportiva no Brasil, que é um país que sofre com críticas ao investimento no alto rendimento, críticas justas diante de um cenário social, às vezes de muita dificuldade no aspecto de saúde e de educação. O que a gente busca é tentar otimizar ao máximo esses recursos para que a gente consiga potencializar os nossos resultados.
eu não tenho como utilizar assim algum tipo de avaliação sobre decepção. Os Jogos Olímpicos, e a senhora foi participante de 3 deles, né? Ele reúne um momento de exposição e de performance único na carreira de um atleta, né? Ele envolve um processo de alcance, né, de um momento único na vida de uma pessoa que sempre sonhou e teve aquilo como objetivo pessoal e profissional. Alcançar isso já é uma vitória diante de todas as dificuldades e adversidades que esse atleta enfrentou na sua carreira. Então, eu entendo que todos têm um mérito muito grande e esse respeito do COB, do Brasil, ele sempre se fez em relação a essa participação. Escuto, às vezes, com tristeza, algumas críticas que não são corretas a alguns desempenhos que, às vezes, não são mantidos ou que se cria uma expectativa de que o atleta pudesse alcançar. Volto a dizer, o atleta brasileiro, o esporte brasileiro, ele faz milagre diante de um cenário difícil de competitividade internacional. A gente vive num canto do mundo, num canto do globo terrestre. O custo de logística, ele se triplica, quadriplica para a gente manter um nível de competitividade com os principais países do mundo. Isso faz com que a gestão administrativa ela fique bastante pesada para o COB e para as confederações. Entendo que as condições elas estão evoluindo, as confederações cada vez mais estão se profissionalizando, como o COB também. A gente tem tido o apoio do Ministério do Esporte na condução de políticas esportivas que visem evoluir o esporte no país. E eu entendo que, como o Laporta falou, a gente tem um processo difícil nos próximos 4 anos de acelerar um processo de maturação de alguns atletas para chegar no alto rendimento. A gente tem atletas que estão chegando aos Jogos já com uma idade, alguns talentos com uma idade já avançada, e a gente precisa acelerar alguns processos de evolução e de maturação de alguns atletas. Mas o Brasil, ele sempre surpreende. Ele sempre faz aparecer valores onde você achava que não iriam vir. Toda semana aparece alguém novo. Toda semana aparece alguém com potencial para ser desenvolvido. Eu confio na equipe, eu confio nos diretores técnicos. A minha estratégia principal sempre foi ter treinadores talentosos conduzindo as equipes. Os treinadores, eles evoluem a cada ciclo. Eles têm capacidade de identificar e acelerar processos de maturação. Então, uma das políticas que a gente usa é buscar esses profissionais de qualidade para liderar as equipes e o processo de preparação dos atletas. Esse é um caminho muito importante que o COB, as confederações e o Brasil precisam adotar. Excelente, Bichara. Eu só perguntar para vocês, hoje o COB ele tem autonomia orçamentária para executar esse planejamento? Vocês já mostraram algumas fontes aqui, né, de recursos. E vocês estão trabalhando nisso, que eu vi que tem a ANEL, tem a Adidas agora, mudou o material, parabéns. Nossa, Adidas, gente. Quando, hein, gente? Quem jogou, quem foi atleta? Eu peguei ASICS em, acho que 1996, Isiane. Depois disso... Mas, sim, com todo respeito ao Olímpicos também, que foi um grande patrocinador, um grande parceiro. Mas ver de novo a Adidas, Brasil sendo patrocinado por uma empresa como a Adidas é muito legal, porque a gente sabe que é também importante caminhar com essas grandes empresas, valorizando, claro, né, o nosso país também, o produto brasileiro. Mas eu gostaria de saber com relação a essa autonomia orçamentária, financeira. Hoje o COB tem essa autonomia para executar o seu planejamento. Eu vi que vocês receberam, né, com déficit ali de mais de 78 milhões, conseguiram encurtar, né, enxugando bem o quadro, né, a estrutura do COB. Isso aí, vocês estão de parabéns, chegaram a 4 milhões. Aí eu gostaria de saber se vocês têm essa autonomia, se hoje vocês enxergam essa autonomia ou que esperam também aqui com relação ao Congresso, com relação às leis, à produção de leis, dentre elas a lei de incentivo. Bom, senadora, você sabe que o esporte sempre precisa mais de recursos. Isso aí é uma clara situação. Eu nem combinei com ele, mas eu esperava que ele respondesse isso. A resposta é clara, acho que todos os presidentes de confederação também pensam da mesma maneira. Acho que também os comitês, o CBC, até o Ministério do Esporte pensa da mesma maneira. Nós não somos aquela pasta que tem todos os recursos. Nós somos diferentes da educação e da saúde, mas nós somos uma pasta, o esporte ele entrega. Nós sabemos que a gente entrega.
Então, todo recurso que é colocado no esporte, a gente sabe que a gente faz um bom uso. Né? Os anos vão mostrando que a governança, que a transparência, que o trabalho lá na base de todas as confederações é bem feito. Então, acho que a nossa questão é o seguinte, nós somos um sistema. Talvez nós, com o recurso que nós temos, nós podemos nos organizar melhor. Né? O Ministério do Esporte faz um excelente trabalho com a Bolsa Atleta, com o Bolsa Pódio, já dá um caminho. Tem o programa Revelar também, então tem recurso por lá. Né? O rato está atrás das empresas, acho que nós todos sempre lutamos com o recurso privado. Né? O recurso privado ele é importante, mas o que vem o recurso privado é através da credibilidade. E acho que isso que é a proposta do Marco Laporta e do Bichara, de nós todos, é dar credibilidade para o sistema. Nós temos nomes fortes, nomes vencedores, presidentes que entendem que fazer a parte deles é importante. Então, acho que quando a gente tem credibilidade, isso traz realmente uma imagem positiva para o mundo privado. E a terceira delas é saber usar bem, né? Acho que uma das propostas do Laporta é fazer um trabalho colaborativo. Tiveram uma reunião ontem entre o Comitê Paralímpico do Brasil, o Comitê Brasileiro de Clubes, a Confederação Brasileira de Esporte Escolar aqui com o Antônio Hora, também a Confederação Brasileira de Esporte Universitário. Acho que todos nós podemos nos unir em prol de uma nação esportiva. Acho que o sistema esportivo é a nossa intenção. Acho que essa colaboração é essencial e, de volta a dizer, todos os recursos que vêm para o esporte a gente usa da melhor forma possível. Então, e a parte de financiamento que vem do governo federal a gente usa da melhor forma possível. Então, fica aí o pedido, né? Quanto mais, melhores resultados vão acontecer. Vamos olhar com carinho a lei de incentivo. Você falou que o esporte ele sempre entrega mais, porque ele colabora com outros setores, como na área da educação, como na área da segurança pública. Quer dizer, o alcance, a saúde, exatamente, Oran, o alcance do esporte vai muito além do que só formação de atletas. E a gente, né, enquanto pertencentes a esse ecossistema, a gente sabe muito bem desse impacto. Vocês falaram também, aí eu vou sair um pouquinho das perguntas aqui, com relação à regulamentação das bets, tá? Recurso, isso é recurso. O que está faltando? Você, Laporta, falou, acho que Bichara também pode falar, o Emanuel, a respeito desse diálogo com o Ministério. O Ministério precisa regulamentar. E o que está faltando? Depois eu vou jogar para a Isiana essa bola. Entendeu? Porque, assim, nós não podemos perder tempo. Né? Esse é um trabalho que o Ministério deveria estar fazendo, inclusive. Né? Eu sei que Isiane está aqui representando o Fufuca, mas, assim, como é um recurso que não é pouco, são pelo menos 20 milhões aí, né? Estamos falando de 20 milhões, que já poderia estar sendo tratado, distribuído e investido na infraestrutura do comitê. O que está faltando? Como é que está sendo essa conversa com o Ministério? O que podemos fazer também como legisladores? Eu acho, senadora, bom, primeiro, a lei das bets, ela é muito importante para a gente. Ela entra um pouquinho naquele papel... Sim, aprovada em 2023, que foi uma luta aqui para ter esse recursozinho para o esporte. É mais uma lei que sai dessa casa e que ajuda o esporte brasileiro de maneira eficaz. Hoje espera que ajude, né? Qual é o cenário hoje que está acontecendo? O Manuel falou um pouquinho. As apostas das loterias, elas têm uma tendência de queda. Por quê? Porque a gente entende que as pessoas que apostam na loteria estão ficando mais velhas, já tem uma nova geração apostando, indo nas apostas eletrônicas, nas bets. Então, há uma tendência de uma queda das loterias e aí, por isso que os recursos das bets é tão importante para o esporte, para que a gente não tenha um impacto muito grande com esse decréscimo das loterias. A gente tem feito algumas reuniões, temos acompanhado todos os comitês, com o Ministério do Esporte, com o Ministério da Fazenda, com a entidade recém-criada para gerenciar essas empresas de apostas esportivas. Alguns recursos têm entrado de uma maneira muito desorganizada no cofre das instituições e que a gente deu uma orientação e dentro do COB uma determinação de que a gente não utilize esse recurso enquanto que não haja uma definição de como ele pode ser usado, quais são as regras que vão ser aplicadas, se é a mesma regra da loteria, se não é, para que a gente possa ter segurança. Mas, como a senhora bem disse, é importante para a gente precisa utilizar esse recurso, né?
Então, a gente está com reuniões constantes, através da nossa assessoria parlamentar aqui em Brasília, com a presença do Emanuel também, para que a gente possa cada vez mais rápido ter a liberação da utilização desse recurso. A regra é estabelecida. Então, acho que falta agora é isso, é estabelecer a regra de como nós podemos usar. Há uma data agora, 15 de julho, né, Manuel? 10 de julho, de provável depósito das outras empresas, dessa empresa nacional. Só que ela irá depositar se a gente não tiver a regra. Vai depositar, vai ficar parado no cofre. E a gente tem muitos projetos pendentes que a gente vai precisar utilizar esse recurso em apoio às confederações. Então, eu acho que o principal passo agora é esse, né? É buscá-lo o quanto antes, essa regulamentação de como que poderá ser usado. Perfeito. Tem uma questão aqui que é interessante. Primeiro, o Bichara falou da certificação das confederações que está em andamento. Inclusive, foi até uma emenda minha, graças ao Tomazini, ele tinha um débito muito grande, e ele trouxe a ideia para nós, de trazer dos 20% dos recursos que são passados, que pudessem ser usados para sanear as dívidas das confederações. É mais ou menos nesse caminho que o COB está ajudando essas confederações. Só para saber, porque eu acho que daqui a pouco os colegas podem perguntar também para mim, eu preciso dessa informação. O COB, ao longo dos últimos anos, algumas confederações ficaram impedidas de terem a sua certificação 18A, por diversas situações em relação a débitos com o governo ou que o impediram de ter as suas certidões. O que o COB fez é trabalhar em parceria, principalmente com essas 3 citadas, no sentido de identificar qual é o tamanho desse tipo de problema, de quais são as dívidas que eles apresentam. Em alguns momentos, investir recursos para que eles pudessem sanar parte dessas dívidas. Dívidas que estivessem estritamente relacionadas à obtenção da certificação, que pudessem elas serem liberadas para voltar a receber. Não são outras dívidas que as confederações, porventura, possam ter, mas as dívidas que influenciam diretamente dentro da liberação dessa certificação. Então, é um dos nossos projetos especiais, dessa gerência criada, no sentido de que a gente trabalhe junto às confederações em acelerar esses processos, seja custeando o trabalho jurídico que venha a propiciar esse tipo de aceleração, seja custeando, às vezes, despesas logísticas que venham a fazer a aceleração da entrega desses documentos, enfim, que ela possa voltar a ser elegível para receber esses recursos. A gente está próximo de uma dessas entidades sair dessa condição e a gente está trabalhando diariamente tentando ajudá-las a saírem desses processos. Não são situações simples, algumas têm situações bastante complexas, porque elas acabaram se complicando dentre tantas dívidas que foram surgindo, e o COB tem assumido a responsabilidade da sua atividade fim ao longo de anos, para que os atletas não sejam prejudicados. A gente tem uma preocupação com outras que possam entrar dentro desse cenário, porque processos, eles têm um processo de análise que às vezes é um pouco demorado e os problemas só surgem 8, 10 anos lá na frente, mas é a nossa função trabalhar com essas confederações para ajudá-las a se erguerem e poderem se manter elegíveis nas suas certificações. Obrigada, Richard. A outra pergunta que eu tenho, o que o COB tem feito para melhorar? Inclusive, assim, quero até parabenizar o Vlamir, que ele tem um interlocutor aqui direto, que é o Ricardo, e o COB também agora. Mas, assim, eu pergunto assim, o que vocês têm feito para ampliar a interlocução, principalmente com o Congresso e com o governo federal? Porque eu acho assim, o esporte, vou dar um puxão de orelha, porque quando eu cheguei aqui no Senado, e a minha equipe até me ajudou nesse sentido, era uma dificuldade muito grande de mobilização do setor esportivo em várias pautas, porque a vida aqui é muito intensa e é muito célere, né? E eu sentia muita falta do movimento, né? Todo ele, seja CBDE, CBDU, enfim, de todos, muito presentes dentro da casa, porque CBC, né? CBCP, assim, do movimento esportivo, a própria RENS ali, representado pelo Luiz, né, Luiz Fernando, que é do Compartilhado, do Instituto Compartilhar, uma maior participação. Só quando estourava, né, digamos,
em 45 do segundo tempo, estourava, entrou na pauta, e ficava todo... Hoje eu vejo eu vejo claramente que a gente tem aqui representando o setor de cultura, do agro, enfim, de inúmeros setores que fazem esse trabalho. O que vocês têm feito para além de ter, né, esses interlocutores aqui dentro do Congresso para diminuir essa distância entre os parlamentares e o Congresso, de um modo geral, o próprio governo federal, para ampliar esse diálogo, enfim, e ser mais ouvido dentro desses ambientes? A colocação da senhora é perfeita, senadora, porque e a gente aceita o puxão de orelha porque ele é real, é válido. Eu me sentia só aqui, não está entendendo? E eu tive a oportunidade de ser vice-presidente na gestão passada e morar em Brasília. Eu tentava de alguma forma aqui, mas uma durinha sozinha não faz verão, entendeu? E realmente a gente entendeu desde o início, a gente partiu para retomar o escritório do COB em Brasília. Já começamos a fazer isso, claro, com cuidado ali em relação ao orçamento, para continuar a avançar muito à frente. Mas eu acho que fundamental nisso agora, e até foi uma ideia que o Vlamir já tinha colocado para a gente em Assembleia, nós criamos a Frente Parlamentar do Esporte, que a gente possa ter senadores e deputados, e a gente foi pauta da nossa reunião ontem lá no COB também, com os outros comitês, que a gente possa interagir mais com os senadores e deputados que têm essa pauta do esporte. A gente sabe que tem essa brincadeira do esporte ser o patinho feio, né? Mas a gente tem noção exata, como a senhora falou aqui anteriormente, do impacto que tem o esporte em várias outras ações de saúde, de segurança, de educação. Então, a gente precisa estar aqui em Brasília atuando fortemente nisso. Então, acho que a nossa ação é realmente... E o Comitê Olímpico tem a obrigação de liderar isso, de poder estar à frente e organizar para que a gente possa chegar na mensagem nos nossos parlamentares do que o esporte é importante e aprovar leis que sejam impactantes. E como a senhora falou também, não vir apenas na hora do desespero, do sufoco. Vamos cortar a lei, reúne todo mundo e vamos para lá. Entendeu? E eu sou até um pouco reticente naquela questão, ao invés de pessoas, vamos fazer uma campanha na rede social. Não, vamos lá. Vamos pegar aqui os atletas de ponta e vamos fazer o que a cultura faz. Vem para cá. Vamos lá e vamos defender as pautas. E aí os atletas, eles entendem a participação disso. Se eu chegar para a Hortência, para o Thiago Pereira, para o Guga, estou precisando de vocês, vamos a Brasília, vamos lá, eles vêm. Entendeu? Então é isso que a gente precisa. Exatamente, movimentar o esporte está presente aqui em Brasília. É isso que a gente tem tentado. Uma coisa que a gente tem feito na nossa gestão é trazer cada vez mais, resgatar atletas que estavam afastados do COB, trazer de volta para o COB, que a gente sabe a importância da participação deles. São os nossos heróis olímpicos, são os nossos ídolos, são a nossa inspiração. Então precisam estar trabalhando junto com a gente na busca do que é melhor para o esporte. Perfeito, Laporta. Eu concordo plenamente. Eu senti muito isso no início. Às vezes eu vi aqui para defender a lei da cultura aqui, estava até a Fernanda Montenegro aqui, gente. E a gente não... Então, eu falei, meu Deus, como é que eles conseguiram? Caetano Veloso, Gilberto Gil, né? Na hora que realmente precisa de uma mobilização, não tem o artista classe A, vai do A a Z, porque o meu setor, na defesa não é daqueles que estão bem, mas aqueles que estão bem passaram por todos esses processos, eles têm obrigação daqueles que estão bem, também dá sua contribuição na defesa de um setor que o ajudou a formá-lo. Entendeu? Então, até mesmo os grandes hoje que atuam, isso eu falo porque eu já fui atleta um dia, mas, é difícil essa compreensão, né? Nós também não vamos tentar agora botar como atleta, politizar o atleta, não. É uma figura política, ele está ali por performance. Mas, o movimento realmente precisa, principalmente os atletas, ter essa consciência de que o trabalho aqui não é uma questão de se politizar, é uma questão de lutar por direitos, né, e garantias que são importantes e pertinentes ao setor. E devagar, eu acho que com essa gestão, acho que também é outra coisa legal, temos um presidente do comitê mais presente, eu tenho que falar isso, porque eu fiquei aqui 6 anos, já estou no meu 6º ano. Então, é importante que o presidente do Comitê Olímpico do Brasil, do Paralímpico do Brasil, né, da Confederação Brasileira de Esporte Escolar, esteja aqui como Antônio, da CBDU. Então, quando tiver esses movimentos, é importante que as pessoas estejam aqui, assim, como os presidentes de confederação, né, que tanto representam lá a nossa base, é muito importante. Eu só quero agradecer, eu só queria dar, né, a palavra para as considerações finais, dizer que
o COB Expo, né? Expo COB? Expo. Esse aí eu já coloquei na minha agenda, que eu vou lá acompanhar, eu acho que é importante. Quero também, vou fazer uma diligência que nós estávamos falando, né, Flávio? Uma diligência de alguns senadores para conhecer as instalações do Maria Lenk e também ir no CPB em São Paulo, acho que é importante. Acompanhar os jogos escolares. Eu acho que... Mas não é só, Leila, porque eu conheço, né, gente? Eu vivi muito isso. Eu quero puxar os senadores para esse processo, que eu acho que é importante. Não sou eu que vou estar falando ou decidindo. Somos 81 senadores e eu acho que se vocês se aproximarem de alguns ali, e eu sei que alguns aqui têm uma relação muito próxima, vai ser muito benéfico e positivo para o setor. E aí eu passo a palavra, vou deixar o Laporta para o final, então eu vou passar para o Bichara, Emanuel e depois, até porque daqui a pouco vocês estão lá na Câmara também, né, todo mundo. Bom, agradecer a atenção de todos. O meu retorno, o meu aceite ao convite do Laporta foi por acreditar muito nessa gestão, nas pessoas que ele estava convidando. Entendo e tenho muito orgulho de dedicar a minha vida profissional a uma atividade tão honrosa que é o esporte. Me sinto muito orgulhoso de representar o nosso país nas diversas competições que a gente participa junto. É a forma que eu me sinto participativo dentro da sociedade, de dar uma contribuição e tentar levar alegria para as pessoas, levar felicidade. O esporte ele é muito pouco reconhecido, como a senadora falou, dentro do impacto que ele tem dentro de uma sociedade. E as vitórias, as conquistas, que às vezes não se traduzem somente em medalhas, mas também num bom desempenho, eles fazem com que o país se orgulhe e tenha uma autoestima melhorada, no sentido de que todos se motivem nas suas atividades diárias. Isso é a contribuição do esporte de alto rendimento dentro da sociedade. Liderar a área de performance, para mim, eu faço com muito prazer, principalmente ao lado dessas pessoas que hoje estão nessa função junto comigo e dos presidentes de confederação. A vivência dentro das confederações, nesse tempo que eu fiquei fora, foi enriquecedora para mim, para entender um outro lado do esporte e tentar mitigar problemas, erros comuns, fazendo com que o Brasil e a gente evolua todo dia. Muito obrigado. Nós que agradecemos, Bichara, e dizer que quem agradece a tua presença no COB ali não é o COB, é o esporte, viu? Quem conhece seu trabalho, parabéns. Emanuel Rego. Obrigado, senadora Leila Barros. Não, primeiro eu quero dizer para você, senadora, que acho que o esporte é muito grato ao Senado, né, por ter passado várias leis que incentivam, que financiam o esporte. Talvez sem pessoas representantes como você, Portinho, todos esses que fazem, a militância do esporte. Eu acredito muito na frente parlamentar, eu acredito que isso pode fortalecer o nosso movimento. Acredito também que todos os assessores que estão trabalhando com todos os senadores fazem um ótimo trabalho para defender o esporte. Agradeço também a nossa parte agora mais em Brasília. Nós temos um escritório de relações institucionais, que é o José Pinheiro. Ele vai estar mais presente também no Senado, tentando trazer mais informações, fazendo com que a gente tenha mais acesso. Isso é mais importante. E da minha parte, na questão do Comitê Olímpico do Brasil, eu aceitei o convite também do Marco Laporta, junto com o Jorge Bichara, por causa da parte técnica. Nós somos muito técnicos. A gente gostaria de ver realmente o esporte brasileiro no máximo que ele possa ter. Então, acho que nós aqui, nós temos o sentimento de realmente tentar entregar o máximo. E nós somos muito colaborativos, Laporta? A gente tenta achar colaboração com todos os presidentes de confederação, com todos os membros do Ministério do Esporte. Ziane, leve o nosso abraço para todos eles lá. Nós estamos sempre juntos tentando fazer o máximo pelo esporte, eu tenho certeza que vocês fazem também. E eu acredito que se cada um fizer a sua parte, agradeço também a presença do Caio Bonfim, acaba de chegar aqui, um medalhista, exemplo aqui na cidade, e dizer que todos os atletas olímpicos são muito bem-vindos e muito obrigado pela oportunidade de estar expondo tudo o que a gente faz lá no comitê, senadora. Obrigada, Emanuel. Só dizer pro Laporta, Laporta? A gente acredita tanto que você separou o casal, Tá ele no Rio, aqui em Brasília. Mas a gente tem muita compreensão e paixão e gratidão ao esporte. A gente sabe que nos move. Bom, e agora eu vou passar antes do Laporta, Caio. Prazer tê-lo aqui conosco. Quer falar alguma coisa, Caio? Você pode.
Desculpa, quebrar. Seja bem-vindo, meu amigo. Rui, vai, Rui. Rui, você não... Senadora. Vai, Rui. Eu ia perguntar se medalhistas de prata mais antigos. Não, você pode tu também. Então, essa coisa de olhar, desculpa, a gente tem que agradecer o passado. Se o futuro hoje é esse, né? Foi o trabalho dos que vieram antes, com certeza. Me sinto isso aí, com representada muito por orgulho, você. Muita honra. Eu só queria fazer uma partezinha aqui, aproveitando que estamos com pessoas do esporte. Nem sempre que a gente está aqui dentro, a gente está com a casa cheia de pessoas do esporte, e ainda mais com figuras como medalhistas olímpicos e o Comitê Olímpico em peso aqui, apresentando o seu muito promissor e maravilhoso programa aí que temos à frente. Eu só queria fazer um apelo, já que a gente está aqui no Senado. Vocês falaram sobre a lei de incentivo, a importância da lei de incentivo. Eu só queria ressaltar que existe o PL 234 de 2024, que está reunindo uma comissão de deputados, uma comissão apartidária que está lutando para tornar a lei de incentivo permanente. Então, só lembrando que em 2021 a gente teve aqui passando por muitos senadores, fizemos um trabalho aqui, como vocês acabaram de dizer, presencial, porque se a gente não tivesse aqui dentro, hoje a gente não tinha lei de incentivo. Um trabalho de formiguinha aqui, de bastidores, de assessores. Leila teve um papel, e seus assessores, um papel primordial disso, senador Romário e a sua assessoria. E nós, bravamente aqui, pouquíssimos, batalhando por isso. E foi por um fio que a gente salvou isso. E está por um fio agora de novo, e parece que a gente fala na lei de incentivo como se ela fosse perdurar. É um jogo que está perdido. E não é catástrofe para mim, eu tenho projeto social. E até parabenizar o COB por abrir essa vaga que eu me inscrevi para pilotar projetos da Lei de Incentivo Federal. Está por um fio de novo, e isso vai ser não só a catástrofe para o esporte e quebrar a vida de todo mundo que está aqui dentro da sala e a quem vocês representam, e vai ser, inclusive, catástrofe social. Porque eu tenho projeto social, eu estou lá na ponta, eu sei o que isso representa para essa garotada que está aí com um futuro mais do que incerto. Se o nosso está complicado, o nosso presente está complicado, o futuro deles está incerto. Então, eu queria que todo mundo se inteirasse desse PL 234 e trabalhasse com as suas bases, com os políticos das suas localidades que conhece, para que a gente possa reforçar de um jeito e, quando precisar, vir fretar ônibus, trem, caminhão, avião, para estar aqui, para fazer presença. Que se a gente não tivesse sido presente aqui em 2021, essa lei não existia mais. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou falando. Então, não quero quebrar o momento que foi maravilhoso, estar aqui com todo mundo e tudo que a gente escutou, mas é só para chamar a atenção disso, para que haja mais Emanuéis, Leilas, Caios e Ruis e Tranquilines e Pipocas que estão aqui dentro dessa sala e, enfim, bem-estar social. Desculpa aí pela intervenção, obrigado. Imagina, não quebrou nada não, você só falou a realidade das nossas dores, que elas são maiores do que a gente sabe do dia a dia, né? Bom, agora eu vou passar a palavra para o presidente Marco Antônio Laporta para as considerações finais. Mais uma vez agradecendo. Bom, obrigado Rui pela intervenção, obrigado senadora, obrigado a todos pela presença. Só reforçando, Rui, a gente está
está atuando bastante com isso. Recebemos semana passada lá 6 deputados que estão na comissão da lei de incentivo. Hoje eu estou com um documento para entregar para o deputado Maurício do vôlei, com sugestões do Comitê Olímpico para a gente poder atuar. Então estamos bastante atentos a esse perigo, né, da lei de incentivo. A gente está atuando bastante, né? Agradecer a presença do Caio. Pelo aquele vídeo que a gente viu do Caio falando da comida, acho que ele chegou por causa do almoço. Deve ter sido por isso. Passou um vídeo seu falando da comida aqui. Deve ter sido por isso que ele chegou. Mas é uma brincadeira, o Caio, um destaque nosso lá em Paris, e continua. E conta com a sua medalha, viu? Sem pressão nenhuma. Eu sei, é bom. Mas, enfim, gente, agradecer a todos. Não tenham dúvida que o recurso que é empregado, como o Manuel falou, através das loterias, recursos públicos, recursos privados, eles são muito bem empregados no COB. Eles chegam na ponta da linha. O nosso sistema, ele funciona de uma maneira muito assertiva. E aí eu tenho lá pessoas na minha equipe de muita confiança. Eu tenho uma honra muito grande ter a Yane Marques como vice-presidente, uma parceira de caminhada, e que nos permite ter uma segurança e uma confiança muito grande no time que está ali, que vai fazer o melhor para o esporte brasileiro. Então, não podemos ter medo de aplicar os recursos. Temos confederações com gestões muito boas, muito seguras, que privilegiam sempre o investimento no esporte, presidentes que atuam constantemente na busca do que é melhor para a sua modalidade esportiva, e temos uma comissão de atletas muito atuante. Nós estamos hoje com a presidente da comissão de atletas lá no COI, participando de atuações junto, e a comissão de atletas do Brasil é destaque no Comitê Olímpico Internacional pelas ações. Nenhum comitê olímpico do mundo tem 19 atletas em sua assembleia. Isso é uma participação muito grande, e destacam e saem para ocupar funções importantes, como é o caso da Isiane, que foi da comissão de atletas, o Emanuel, que foi da comissão de atletas, a Iane, que foi da comissão de atletas, e hoje ocupam posições importantes no esporte olímpico brasileiro. Então, a gestão do COB, as pessoas podem confiar que ela é uma gestão clara, transparente e que busca assertividade. A gente só não tem problema de separar casais, treinadora, mas a gente tem esse problema também, não é só com a senhora, não, entendeu? Mas, enfim, agradecer ao máximo a todos aí, e um prazer imenso estar aqui, e contamos com o Senado para pautas que sejam importantes para o esporte. Muito obrigado a todos. Só para encerrar, para quem está acompanhando a gente aqui, cara, é muito difícil fazer esporte no Brasil. É muito difícil. É difícil pela falta de entendimento das pessoas que decidem, que estão no poder. E hoje, Deus quis, de alguma forma, que eu estivesse aqui, porque a gente tem o Romário do futebol, tem uma galera... Mas, assim, esporte olímpico, né? É muito difícil fazer esporte no Brasil. E quem faz o esporte no Brasil é porque é um apaixonado, é porque acredita no poder de transformação do esporte. O Bichara foi muito assertivo quando ele fala assim, o esporte vai além das medalhas. O esporte promove algo que é incrível para nós, além da questão da promoção da saúde. Promove cidadania. Né? A gente está fazendo uma contribuição, a gente faz diariamente, quem faz o esporte, uma contribuição social para o Estado, para a sociedade, que não tem preço, sabe? Então, é isso que nos move, na verdade, né, Lapó? Todos vocês, presidentes de confederações, atletas, assim, todo o sistema, Confederação de Desporto Escolar, Confederação de Desporto Universitário, o que nos move é a certeza de tudo que nós vivemos no esporte e que nos trouxe até aqui. Todos nós temos uma história. Nós somos a prova viva do que o esporte fez na nossa vida. Então, acho que é por isso que a gente insiste tanto, que a gente luta tanto. Mas é importante reforçar isso aqui. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se não for uma ação coletiva. Não adianta 3 atletas aqui, 4 atletas aqui. É o sistema todo realmente trabalhando por algo que é muito maior. Porque nós passaremos. Assim, a maior certeza que eu tenho nessa vida é que um dia, todos nós aqui vamos passar e outros virão. E qual legado, né? As pessoas não gostam dessa palavra legado. Eu adoro um legado, porque eu fiz parte de um legado, eu deixei um legado e quero deixar mais. E eu acho assim, que a gente tem que ter esse compromisso, não só com o que temos hoje, mas com o futuro. E se a gente trabalhar direitinho, coeso, coletivamente, pensando o esporte mesmo, para ser bom para todo mundo, e dá para ser bom
bom para todo mundo, certamente a gente vai trazer um futuro melhor para aqueles que estão vindo. Não só os atletas, mas o que eu falo, a questão da cidadania, da formação, da proteção, da educação do futuro do nosso país. Eu acredito muito nesse tripé. Educação, esporte e cultura. Não adianta, né? A gente sabe o quanto que isso foi importante na nossa vida e o quanto que esse é o nosso compromisso. Quando eu vejo um comitê olímpico, um comitê paralímpico, falando que tem dentro da sua essência essa preocupação, já nos alivia. Porque no processo de defesa aqui dentro, seja de orçamento ou de qualquer lei que possa impactar o setor, a gente tem aqui, na confiança do trabalho de vocês, esse compromisso de que, para além das medalhas, tem o nosso compromisso da promoção da cidadania e do bem-estar coletivo da nossa sociedade. Gente, muito obrigada. Será a primeira de algumas. Certamente nós teremos outros encontros e gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês. Tem perguntas aqui dos nossos internautas, mas eu vou encaminhar, nem vou ler, eu peço até desculpas aos internautas, porque nós estamos com o horário um pouquinho avançado e todo esse pessoal que está aqui, daqui a pouco vai estar na Câmara, eles têm que almoçar, porque eles também vão participar de um debate lá com os nossos deputados federais. Então vamos para o encerramento. Agradecendo a participação de todos que estiveram presentes aqui, dirigentes, nosso presidente do COB, todo o seu staff, presidentes de confederações, atletas olímpicos, enfim, a todos que estiveram aqui conosco nessa manhã extremamente produtiva. Nada mais havendo a tratar, eu agradeço a presença de todos. Até a próxima semana. Beijão para todo mundo. Valeu, gente. Muito bom. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. Décadas atrás, se entendia que a agenda ambiental era contraditória com a agenda do desenvolvimento. Esse era o principal problema da falta de público, da falta de atenção, da falta de simpatia pela agenda ambiental. São pautas que não importa qual tipo de ideologia que você defenda, mas isso aí é importante para o futuro. Porque a origem dos problemas ambientais não é o fato das pessoas serem malignas, gostarem de destruir o meio ambiente. Não. A origem está no abuso do direito de propriedade, o individualismo exagerado no direito de propriedade. Eu sou dono, então eu posso fazer o que eu quiser. O direito de propriedade traz consigo obrigações. O Reino da Arábia Saudita é um dos novos membros do BRICS. O país ainda não formalizou sua adesão, mas já participa das reuniões do grupo. Com quase 35 milhões de habitantes e um território de 2.150.000 quilômetros quadrados, é o maior país do Oriente Médio e o segundo no mundo árabe. A Arábia Saudita abriga as cidades sagradas de Meca e Medina. Anualmente, milhões de muçulmanos do mundo inteiro fazem a peregrinação a Meca. Tendo a indústria do petróleo como base de sua economia, o país é uma monarquia e tem um parlamento unicameral. A Assembleia Consultiva, ou Majlis Ashura, conta com 150 membros, dos quais pelo menos 20% têm que ser mulheres. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Na
rotina de todo dia, os senadores discutem e votam projetos de lei, medidas provisórias, emendas à Constituição e outras propostas legislativas. Um projeto de lei iniciado e aprovado pela Câmara dos Deputados é sempre revisado pelo Senado. Da mesma forma, se uma proposta é apresentada e aprovada pelos senadores, ela também precisa passar pela votação dos deputados antes de ser sancionada ou não pelo presidente da República. Os senadores representam os estados e o Distrito Federal com bancadas iguais. São sempre 3 representantes, independentemente do tamanho da população ou da importância econômica de cada estado. São ao todo 81 senadores. O mandato é de 8 anos, mas a renovação é intercalada entre as eleições a cada 4 anos e assim são escolhidos 1 e 2 senadores alternadamente. Os senadores atuam nas diversas comissões temáticas do Senado, onde são discutidas questões como saúde, economia, educação, transporte, meio ambiente e tecnologia, entre muitos outros temas importantes. Eles também podem fazer parte das comissões parlamentares de inquérito, as CPIs, que têm o poder de investigação de uma autoridade judicial. Os senadores podem julgar e processar nos crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, os ministros, os comandantes das Forças Armadas. Eles também podem julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União. Outra função importante é a de analisar e aprovar as indicações do presidente da República para diversos cargos, como o de ministro do STF. A definição do limite das dívidas da União, dos estados e dos municípios é outra atribuição dos senadores. Essas responsabilidades fazem parte de uma jornada que começa com a sua escolha, com o seu voto. CPI da grilagem em Roraima investiga irregularidades na legalização de terras. Santa Catarina aprova a incorporação da hora plantão à aposentadoria de servidores da saúde. Câmara dos Deputados analisa projeto para que SUS aceite exames de saúde feitos na rede particular. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Prêmio Justiça Eleitoral. É hora de valorizar as ações que contribuem para o fortalecimento da justiça eleitoral e transformam a vida de brasileiras e brasileiros. Inscrições abertas até 30 de junho. Participe, transforme. Saiba mais em tse.jus.br. Prêmio Justiça Eleitoral. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Oi, pessoal! Você já ouviu falar em captação ilícita de sufrágio? É a chamada compra de votos, que é crime eleitoral. Aquele favorzinho em troca do seu voto, tipo dinheiro, emprego, cesta básica. Teve candidato que prometeu até pagar festa de formatura. É isso mesmo. Eu vou explicar, mas antes, roda a vinheta, diretor. Então, é isso. Tá lá no Código Eleitoral, também na Lei das Eleições. Candidatas e candidatos não podem oferecer qualquer tipo de vantagem em troca de voto e nem precisa entregar. Se prometeu, já é crime. Pode dar ruim, viu? A pena vai de multa à perda do mandato. E não importa se é numa capital ou numa cidade pequena. Olha só esse caso lá de Serra do Navio, cidade com menos de 6 mil habitantes no Amapá. Um candidato a vereador prometeu pagar a festa de formatura de 30 alunos de ensino médio, em troca dos votos deles nas eleições de 2020. Ele foi eleito e o caso veio parar na Justiça Eleitoral. Aí, o Fausto José dos Santos foi condenado por compra de votos, teve o diploma cassado e ainda levou uma multa. No julgamento do TSE, que confirmou a cassação,
O relator, ministro André Mendonça, destacou a gravidade do caso. A conduta ganha maior gravidade diante do contexto de envolver compra de votos de jovens do terceiro ano do ensino médio, de uma escola pública localizada em região carente. Jovens que muito provavelmente, e nós temos aqui alguns estudantes de direito, estavam exercendo seu direito ao voto pela primeira vez. Por isso, vamos lembrar, voto não é mercadoria. E fique atento, o eleitor que vende o voto também comete crime eleitoral, com pena de até 4 anos de prisão e multa. Então é isso. Quer saber mais sobre o que pode e o que não pode nas eleições? Segue a gente nas redes sociais e ativa o sininho no YouTube. Tchau! Eu queria escrever sobre o envolvimento do empresariado com a repressão, porque esse é um assunto que foi muito pouco falado. Foi varrido para debaixo do tapete por razões óbvias. A grande parte das empresas que participaram desse esquema estão aí ainda, então não é do interesse dessas empresas e também não foi do interesse digamos, do governo após a redemocratização mexer nisso. O fato é que esse assunto ficou um tanto esquecido. É muito mais cômodo não discutir esse assunto, porque esse assunto fatalmente trará atrás de si todos esses inconvenientes que afetam determinadas pessoas. No fundo, o Boris foi que botou a cara, mas é a cara de muitos outros que tinham uma atitude semelhante, né? Que achavam que, enfim, justificaram a repressão. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, nesse Agenda Econômica vamos analisar os impactos do primeiro surto de gripe aviária em granjas no Brasil. O país é o maior exportador mundial de carne de frango. Em 2024, a venda para outros países totalizou quase 10 bilhões de dólares. Mas a descoberta de um foco de gripe aviária no Rio Grande do Sul, dia 16 de maio, assustou produtores, consumidores e o mercado nacional. Para conversar conosco, explicar um pouco do impacto desse surto em todo o mercado produtor e consumidor, eu converso com Ronaldo Fernandes, que é um especialista, analista da área de produção agropecuária. Ronaldo, muito obrigada pela sua presença, pela sua participação aqui no Agenda Econômica. Eu que agradeço, Antônia. Muito obrigado. Eu queria que você começasse exatamente nos explicando quais os impactos iniciais, já que nós somos hoje um dos maiores produtores, o terceiro maior produtor, mas o maior exportador de carne de frango e também de ovos, né? Bom, os impactos eles são dos dois lados, Antônia, tanto para o Brasil, que coloca em risco uma grande parcela da sua receita, e também para os compradores, porque não existe uma substituição fácil para o Brasil. A gente tem, por exemplo, a China, o nosso grande comprador, cerca de 11% do que nós vendemos é para o mercado chinês. A grande discussão é justamente no início o que a China, o que a Europa vai fazer para substituir as compras de outros países onde a gente não tem muito outros fornecedores a não ser o Brasil. Isso nos leva a entender que é de suma importância para todos os lados resolver isso o quanto antes. Não é interessante para o comprador internacional que esse caso se estenda por muito tempo, mesmo que haja redução nos preços, porque ele vai precisar repor esse volume, ele está sentindo falta desse produto. Então a gente vai ter um impacto, sobretudo, claro, no setor de carnes, ele não fica restrito ao setor de frango. Quando você bate no frango,
Há um impacto na carne bovina, há um impacto na carne suína, mas também há um impacto nos grãos, porque o maior consumidor de milho do Brasil são as aves. E também no farelo de soja, que todos fazem parte ali da formulação. Então, isso pode afetar todo o elo do agronegócio, todo o elo produtivo do agronegócio brasileiro. Mas o ponto, Antônia, que está sendo discutido agora é qual que é o período que isso vai ser resolvido e por qual período isso pode se estender. A gente tem ao redor do mundo países que demoram muito tempo para resolver o problema de gripe aviária. A média mundial, a gente fala em torno de 6 meses para um país resolver e se dizer livre da gripe aviária. O Brasil parece que está indo num caminho diferente, mostrando muita transparência e, inclusive, embora está no meio da crise, está aumentando a sua credibilidade do combate sanitário, porque está tratando isso com total transparência e tudo caminha para que a gente resolva isso o mais breve possível. Antônio. Ronaldo, eu vou pedir ao nosso diretor de gravação para colocar na nossa tela um infográfico que nós montamos a partir de dados da ABPA, que é a Associação Brasileira de Proteína Animal, são dados oficiais, portanto, de 2024. A gente teve uma produção de carne de frango de quase 15 milhões de toneladas, nós exportamos mais de 5 milhões de toneladas, o consumo per capita no Brasil, né, isso aí é média, de 45,5 quilos de carne de frango por brasileiro, valor bruto de produção de 105 bilhões de reais, receita de exportação de quase 10 bilhões de reais, 9,92 bilhões de reais. Esses números são bastante grandes e são os números brasileiros, nós somos o terceiro maior produtor, né? O nosso consumo pode aumentar agora se a gente exporta menos, o preço, porque o preço pode diminuir. Como é que fica esse equilíbrio entre mercado externo e mercado interno? Bom, as aves, vamos colocar assim, falar a carne de frango, né, como a gente diz aqui no Brasil, porque quando você vai olhar ali os dados oficiais são as carnes de aves, é diferente da soja. A soja, cerca de 70% vai para exportação e 30% ao mercado interno. O frango é completamente o oposto, cerca de 60%, 70% fica no mercado interno e 30% vai para fora. Embora o mercado interno brasileiro seja o maior consumidor, quando você fala que está em xeque uma produção que 30% dela está encontrando ali barreiras e limitações de ser escoada, é claro que isso vai sentir um impacto forte. Na produção, não existe ainda uma estimativa que a produção reduza, Antônia. Pelo contrário, a gente imagina que essa produção tende a ser mantida e que esse volume que ele não vá para exportação, ele vai ser recolocado no mercado interno. A gente não está falando da China, por exemplo, abrir mão de 500 mil toneladas, que é mais ou menos o que ela compra todo ano. A gente está falando de uma produção comprometida provavelmente dentro de um mês. Por que eu digo provavelmente? Porque a gente está falando de uma contaminação que ela pode se dar por aves migratórias, ela pode se dar por ovos incubados que foram exportados do estado para outros estados. Então, é claro que a qualquer momento a gente pode ter o surgimento de um novo caso. A gente teve logo no início o caso de Montenegro, confirmado ali em torno do dia 15 ao dia 16 de maio. Depois, dia 22 de maio, foi a segunda visita. A gente teve no dia 27 de maio, segundo caso, um terceiro caso confirmado, na verdade, em Minas Gerais. Mas todos os outros casos não foram casos de granjas comerciais. É importante dizer isso, porque isso não muda a perspectiva do ministro Carlos Favaro, por exemplo, de 28 dias, que ele disse o seguinte: se do dia 22 de maio ali, que foi a segunda visita de Montenegro, município de Montenegro de Rio Grande do Sul, não tivermos outro caso em granjas comerciais, a gente espera que em 28 dias o Brasil seja liberado e possa ser ali de novo, entrar no status de livre da doença. Então, por mais que nós tivemos novos casos confirmados, não sendo em granjas comerciais, é importante frisar que não são em granjas comerciais. Mas o que se entende agora é que o que não está sendo exportado é por um período. A gente não consegue datar e colocar esse período em exato, porque, como eu estou dizendo, ainda há em novas investigações, mas que isso não compromete a produção
no ano, quando a gente fala ali dentro do ano comercial. Depois, e essa produção... Tá, Ronaldo, depois eu queria que a gente voltasse a falar desse tema do período, né, de resolução desse problema, porque a gente sabe que existem países que passaram anos sem se livrar desse problema, mas eu queria que a gente, já que você falou lá de Montenegro, eu vou pedir o Vinícius para colocar outra arte na nossa tela, que mostra exatamente essa situação do primeiro ponto, não é? De contaminação, que é lá em Montenegro, bem para dentrinho, está mais ou menos ali acima de Porto Alegre, mas não é uma área portuária, não é uma área que cheguem aeronaves, né, que tragam produtos importados de outros lugares, né? E, no entanto, aconteceu essa contaminação lá. E é importante a gente ver que esses 3 estados da região sul são os 3 maiores produtores no Brasil, né? Sendo que o primeiro é o Paraná, produção de 42%, né? Santa Catarina produz 22% e Rio Grande do Sul produzindo aí quase 13,5%. Como é que se explica uma contaminação numa granja comercial? Porque das aves migratórias mas como é que se explica numa granja comercial que trabalha com ovos, né? Ela era uma produtora de matrizes, ou seja, chocava ovos para gerar os pintinhos que seriam vendidos para granjas criadoras, né? Antônio, é importante a gente começar respondendo, frisando que o Brasil tem uma agenda muito rigorosa de auditorias nessas granjas, até porque para a gente ter o status que está lá entre os principais exportadores de alimento, de proteína, quem já trabalhou em indústrias de alimentação humana sente na pele o quanto o controle de qualidade ele é rígido dentro de qualquer indústria que fornece alimento humano, seja para o mercado internacional, seja para o mercado interno. Então, é difícil de a gente acreditar que houve ali uma contaminação intencional que veio de fora. É bem possível. É possível que possa ter acontecido uma falha na biossegurança. Essa contaminação ela pode vir de roupas, ela pode vir de veículos, pode vir de ração contaminada. Mas, nesse caso, embora ainda o Ministério da Agricultura não tenha soltado lá uma portaria ou uma explicação dizendo foi isso que aconteceu, o mais provável é que de fato possa ter vindo sim de aves migratórias. É importante a gente entender que outros países do mundo sofrem esse problema há muito tempo e têm um controle muito mais difícil do que o do Brasil. E essas aves migratórias, elas podem liberar esse vírus na secreção, nas fezes, e isso pode voltar inclusive em água de chuva, água de cisterna, na própria água pode haver essa contaminação. O mais provável é que, de fato, possa ser por aves migratórias, embora eu estou dizendo aqui que não há ainda uma taxação dizendo, olha, foi dessa forma, mas é o mais provável porque, como eu disse, ninguém ganha com esse caso. Até a queda nos preços, a gente já viu, sim, uma queda para o consumidor final no mercado interno brasileiro, mas não é uma queda expressiva que justifique. Nós talvez sentimos um prejuízo maior quando você pega as granjas maiores do Brasil, as mais importantes, elas tiveram problema nas suas ações nas bolsas de valores. Mas quando a gente fala de mercado financeiro, Antônia, é importante entender que o mercado ele é um ser vivo e ele é um ser inteligente. Quando ele entende que o problema foi resolvido e não é um problema que vai mexer no caixa da empresa a ponto de colocar em risco a saúde financeira, não é um problema que vai mexer na estrutura econômica da empresa, o mercado devolve essas percas. Então não é nada que a gente imagina que a longo prazo vai causar um grande prejuízo para essas empresas a ponto da gente pensar, será que alguém plantou isso daí para dar um prejuízo para uma granja brasileira, para uma JBS, para uma BRF da vida? Difícil, porque na Bolsa isso é devolvido assim que esse problema acabar. Então é mais sensato a gente dizer que de fato foi um problema externo, pode ter sido ali uma falha de biossegurança, mas a gente viu que a granja de Montenegro teve uma ação muito rápida, foram mais de 170 mil aves destruídas, mais de 450 mil toneladas de ovos destruídos, eles fizeram um rastreamento muito rápido para onde foram esses ovos, quais estados receberam, houve uma... Essa destruição ela é feita como? É queimado? Porque só quebrar e jogar na natureza não adianta, né?
Mas não é assim. Eles fazem o recolhimento, fazem incineração. Inclusive, essa destruição, ela também é auditada, ela também é acompanhada pelo próprio Ministério. É importante a gente destacar que esse combate sanitário do Brasil, ele é um dos melhores do mundo. Inclusive, a gente viu essa discussão no Senado, no Congresso, para se liberar uma verba de emergência, para que não houvesse ali atraso nesse combate. Então, ele é um combate feito de uma maneira bem eficiente, a gente pode dizer assim, mas não é um descarte na natureza, é uma incineração. E é, de fato, feito uma rastreabilidade. Inclusive, foram também verificados e a todos os lugares que receberam ovos incubatórios e as aves que possivelmente podiam ter ali o restringimento de 10 quilômetros, 60 quilômetros, foram também verificadas, foram examinadas, essa é a palavra melhor para colocar. Então, inclusive, também não há o risco de consumo humano, né? A gente teve um caso onde um funcionário teve a suspeita e foi confirmado que o funcionário não estava contaminado com a gripe aviária. O que se espera é que o Brasil seja um fato notório de resolver o problema com muita velocidade. E o mais importante é a transparência que tem se dado nesses casos. O Brasil, não só as empresas privadas, mas junto com os órgãos governamentais, estão fazendo um trabalho muito transparente e muito veloz. Você tem a mídia notificando o tempo todo quando você tem uma nova suspeita ou quando você tem o descarte de uma suspeita, e o mercado internacional está acompanhando isso com um olhar muito atento, como a gente viu que um dos principais compradores do Brasil, o Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, não fizeram um bloqueio total, fizeram um bloqueio parcial no momento em que foi evidenciado já a gripe, ali em 15 de maio, eles não fizeram um bloqueio total e logo de imediato, porque eles sabem que no Brasil é muito confiável esse controle sanitário, Antônio. Tá, eu queria aproveitar isso que você falou, exatamente mostrar aqui um outro infográfico que mostra como é que foi essa reação no primeiro momento, né? A gente teve a China com bloqueio temporário total, Uruguai e Argentina com esse veto total até nova avaliação sanitária, União Europeia focada no Rio Grande do Sul, a proibição, e México, Chile e Japão, como você acabou de citar, a suspensão por regiões. Como é que isso funciona aí no decorrer? China já está falando em voltar, passar por um bloqueio regional, Uruguai e Argentina estão vendo nova avaliação sanitária. Como é que fica esse processo em termos de comércio internacional? Você voltar a ter o país hábil realmente para um comércio total? Bom, a Europa e a China, eles têm leis próprias, onde eles dizem que eles não podem comprar de um país que existe um foco de gripe aviária, não importa em qual região, mas isso é uma decisão que eles podem arbitrar. Só que, claro, o Brasil tem que ser o responsável pelo primeiro passo para mostrar para a China, para a Europa, olha, isso aqui está regional. E foi muito importante a ação desses outros países, Japão, Emirados Árabes, Arábia Saudita, para mostrar para eles, olha, eles confiaram na gente que esse problema aqui está regional, mas é importante a gente entender que não é uma lei brasileira. A gente teve, por exemplo, logo na sequência, a OMS declarando, o problema do Brasil é só regional, não é um problema nacional. Mesmo a OMS dando esse aval, é cada país que decide. Não existe um órgão regulador universal, planetário. É cada país que vai tomar a sua decisão. E mesmo que cada país tenha a sua política interna, é importante a gente entender que isso leva tempo, não é imediato. Então, as negociações, elas são morosas, elas vão levar mais de 2 semanas para que a resposta seja sim ou seja não. Por isso que eu chamo bastante atenção para esse número do ministro Carlos Fávaro, porque ele também não é comum. Quando você tem um surto sanitário, o período normal, quando você vai falar de proibições, de declarar emergência, são no mínimo 60 dias, que é o prazo que você leva para averiguar, para investigar e também para iniciar o combate. Quando o ministro fala em 28 dias, o mercado não desacreditou, pelo contrário, está sendo tão transparente e está sendo tão combatido com uma maneira tão eficiente que o mercado acreditou nesses 28 dias. Só que dentro da sua pergunta, Antônia, a gente não consegue falar que ele é possível, que ele é impossível, porque a gente está falando de uma caça, um garimpo, né? Você está indo atrás, na verdade,
de focos que você não sabe se pode haver ou se não pode haver. Como eu disse, a gente teve, logo em seguida de Montenegro, nós tivemos um outro caso confirmado em Rio Grande do Sul, mas que não foi em granja comercial. No dia 27 de maio, nós tivemos um outro caso confirmado em Minas Gerais, que também não foi em granja comercial. A gripe aviária, ela não é exclusiva de frango, ela pode dar em outras aves, como a gente viu em próprio Rio Grande do Sul, ali a 60 quilômetros, em cisnes. Mas isso não atrapalha o comércio. Mas há o risco, ninguém sabe mitigar o tamanho desse risco, de haver um novo foco confirmado numa granja comercial. E caso haja um foco em granja comercial, vai por terra esses 28 dias, vai por terra qualquer negociação. Então ele continua sendo um tema delicado, continua sendo um tema sensível. Para te devolver, nós projetamos que o Brasil vai consumir, esse ano de 2025, 34,3 milhões de toneladas de milho para aves, só destinado a aves. Em 2024, o Brasil consumiu em torno de 32,5 milhões de toneladas só destinados a aves. Então, de 2024 para 2025, há a projeção de aumento, mesmo com a gripe aviária. Agora, isso caso a gente não tenha confirmação em outras granjas comerciais, Antônia. Eu queria levantar uma questão, que você está falando dessa agilidade do governo brasileiro, né, do sistema sanitário brasileiro. Os Estados Unidos, que são o maior produtor, né, mundial de carne de aves e de ovos, eles estão enfrentando um surto, que já não é mais um surto, porque está muito grande, desde 2023, né, e não conseguiram se livrar, já sacrificaram mais de 200 milhões de aves. O que garante, o que nos diferencia o nosso sistema produtivo e o nosso sistema de vigilância sanitária do sistema dos Estados Unidos, que o mercado confia no sistema brasileiro? Acho que podemos colocar o Brasil diferente do mundo inteiro. Tem várias auditorias e certificações, inclusive internacionais, mas também nacionais, que garantem processos de segurança. Não é um movimento de combate, inclusive, só naquele momento que houve o foco. O processo de segurança do Brasil, como, por exemplo, diferente dos Estados Unidos. O Brasil teve uma ação de destruição muito rápida e as empresas, as granjas, elas não ficam dependendo da ação de um governo, ela não fica dependendo da orientação do Ministério de Agricultura. Ela tem que colocar em atividade os protocolos de certificações que ela recebe. As indústrias americanas, as granjas americanas também têm esses protocolos, mas muito delas ficam ali na espera de uma ação do governo que pode ser um pouco mais morosa. No Brasil, a ação inicial de combate é muito rápida. Eu diria que o principal ponto seria esse, o nosso combate inicial. No momento em que se houve, como a gente estava conversando, no momento que se houve confirmado a contaminação, as aves foram destruídas, os ovos foram destruídos, incinerados, enterrados de uma maneira muito rápida. Se você demorasse uma semana, por exemplo, para... peraí, será que está confirmado? Será que a gente pode pegar só um foco, uma área, um setor? Não. Todas as aves vão ser destruídas. Então, isso diferencia a gente. E o fato de colocar na balança. A granja, ela poderia pensar, mas eu vou ter um prejuízo aqui com essas aves. Olha, se você demorar a resolver esse caso, o seu prejuízo vai ser muito maior. Então, a velocidade da ação do Brasil é que torna a gente bem diferente do resto do mundo, Antônia. Para a gente ter uma ideia, para o nosso telespectador ter uma ideia, nós montamos um outro infográfico que é exatamente sobre esse status aí de produção, né? Os Estados Unidos são o maior produtor, com mais de 21 milhões de toneladas e exportam 3,3. A China, o segundo maior produtor, 15 milhões de toneladas, exporta 680 mil toneladas. O Brasil produz 14, quase 15 milhões de toneladas e exporta praticamente um terço do que produz. União Europeia, mais de 11 milhões de toneladas, exportando menos de 2 milhões, né, de 2 milhões de toneladas. Eu queria conversar um pouquinho sobre esse gráfico. Por que a nossa população ela é quase do tamanho dos Estados Unidos? Eles produzem muito mais do que nós e exportam... Muito mais não, eles produzem um terço, né, a mais da nossa produção. E exportam muito menos do que nós. Os americanos comem mais carne de frango do que nós, é isso? E como é que se organiza esse mercado agora que os Estados Unidos estão com uma baixa de produção?
Bom, a gente podia levar para o lado a geopolítica, a extensão de área, a diferença populacional, mas, de fato, o Brasil ele é um grande concorrente dos Estados Unidos em quase todos os setores de agronegócio, tanto na agropecuária com as carnes, quanto nos grãos. A qualidade brasileira é uma qualidade muito atestada. Colocando em grão, por exemplo, nós temos uma competição de qualidade com a Argentina, que está aqui próximo da gente, mas nós estamos muito acima da qualidade do grão americano. Então, já entra esses fatores que o mercado conhece a qualidade brasileira. E é comum, quando você tem os preços internacionais, estão ali no mesmo nível de preço, o frango do Brasil, o milho do Brasil está no mesmo preço que o milho americano, considerando já a diferença de frete, a diferença de distância. Quando se tem o mesmo nível de preço, Brasil e Estados Unidos, o mercado internacional paga melhor ainda ou prefere levar o produto brasileiro porque a gente tem esse rigor de qualidade. Bom, isso é fruto, Antônia, de um processo interno. A gente destaca, por exemplo, a Embrapa, que é mundialmente conhecida pelo seu avanço em pesquisas de tecnologias para o agronegócio brasileiro, mas também o Brasil sempre foi muito cobrado. E diferente de outros países, quando se é cobrado na qualidade, às vezes ele prefere fechar a porta para aquele cliente, o Brasil não. O Brasil foi atendendo os padrões de qualidade do mundo inteiro, para países do Oriente Médio, para países da Ásia, para países da Europa, inclusive também para países americanos. A gente tem agora recentemente a grande polêmica da UDR, que é a lei europeia, que quer ali fazer uma restrição de alguns produtos brasileiros e entende que os Estados Unidos teria melhor infraestrutura para segregar alguns produtos importos. Mesmo que a infraestrutura americana seja melhor no sentido de logística, eles não ganham do Brasil no sentido de qualidade. Então, cada vez mais, o Brasil ele tem se tornado melhor na sua infraestrutura, melhor na sua tecnologia de produção, e cada vez mais a gente está falando do setor de carnes, mas a gente vai ver isso em vários outros produtos dentro do agronegócio, o Brasil começar a se equiparar e a superar os Estados Unidos nas exportações. Sobretudo, a gente já viu isso acontecer com a soja. Em 2012, nós passamos os Estados Unidos. Então, o setor de carne sofre também isso. Tá. E para o nosso consumidor, para a gente fechar a conversa, para o nosso consumidor interno, como é que fica o consumidor brasileiro? Ele pode ficar seguro de que não vai ter problemas com o consumo de carne ou de ovos inadequados? Bom, primeiro é que até agora a gente não tem nenhum indício que há risco para a saúde humana, Antônia. Então, a gente teve um funcionário da Granja de Montenegro que teve uma suspeita, os exames foram realizados e foi confirmado que ele não estava contaminado com a gripe aviária. Segundo, em que todas as suspeitas não são a maior parte em granjas comerciais. A gente tem suspeitas em aves silvestres, em aves selvagens. Mas caso haja a confirmação de uma nova granja comercial, o protocolo de contingenciamento vai entrar em ação, que é destruição dos ovos, destruição das aves, e isso não vai chegar nas gôndolas, isso vai ser, assim, limitado ali, vai ser contingenciado. Então, pelo contrário, eu acredito que o brasileiro não teve esse receio de consumo de carne, de aves, porque há um risco até de bater no preço do boi, porque à medida que o preço do frango for caindo, é mais concorrido com o preço do boi e o consumidor, a dona de casa, pode preferir a carne de frango. Então, não há esse risco e não tem esse receio de que possa haver um problema para a saúde humana. Ronaldo, eu agradeço muito a sua presença aqui no Agenda Econômica e conto com você para me manter informada desse momento aí, desse passo a passo dos cuidados. Deixa com a gente, vamos ficar ligado aqui. Eu que agradeço, Antônia. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite e se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas.
E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026, 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. A presidência do Grupo BRICS é rotativa. Cada país ocupa essa função por um período de 1 ano. Em 2025, o presidente é o Brasil e por isso os líderes dessas nações se reúnem no Rio de Janeiro em julho. Representantes dos parlamentos dos países do BRICS têm antes, agora em junho, uma reunião em Brasília, aqui no Congresso Nacional. O 11º Fórum Parlamentar do BRICS inclui delegações de países parceiros, além dos membros efetivos. A importância da participação brasileira no BRICS não é apenas política e diplomática. Temos um intenso comércio com essas nações e o nosso produto mais exportado é a soja, seguida por petróleo, ferro e carne bovina. This is George Ball. Yes, George. We had a meeting this morning with Max Taylor, and we decided on the basis of the information that had come in this morning, go ahead and start a naval task force out, but with no commitment. In Puerto Rico, assemble shipment of 110 tons of ammunition, light equipment, and tear gas for mob control. U.S. Sink South Naval Task Force to consist of aircraft carrier, 4 destroyers, 2 destroyer escorts, and task force tankers. Initial destination is Santo. São Paulo and Minas Gerais governors have definitely reached accord. The trigger is a military uprising led by General Mourão Filho. Troops will march towards Rio de Janeiro. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A atividade física para mim hoje é uma forma não só pela saúde. Tento malhar todo dia, porque eu acho que é importante para minha saúde, tanto física quanto mental. Hoje em dia existe muito culto da beleza. Eu preciso ficar igual a fulaninha de tal. Venho 4 vezes. Eu faço aula de bike e faço personal, musculação. Eu venho sempre que me é conveniente. Tipo, eu tô livre, tô com vontade de treinar, eu venho treinar. Eu tomo assim, creatina, aminoácidos, proteínas, né? Uso regularmente. Todos os dias eu tomo creatina e whey também. Hoje em dia a gente tem muitos atletas amadores, os pacientes querem desenvolver melhor nas suas atividades físicas, então isso acaba englobando muito essa parte de suplementação. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeia na academia, me foi negado pela
Segundo a Anvisa, suplemento alimentar não é medicamento. Não serve para tratar, prevenir ou curar doenças. É voltado para pessoas saudáveis e como complemento à alimentação. Nós temos 2 suplementos hoje que são os mais estudados do mundo hoje, que é o Whey Protein, que é a proteína oriunda do leite. Então, quando a gente vai fabricar queijo, aquele soro que sobra em relação à parte líquida, quando a gente vai fazer o queijo, dali se retira a proteína do leite, e isso é estudado desde 1836, em relação aos benefícios de cognição, aumento e manutenção de massa muscular. No caso da creatina também, hoje já o produto mais estudado. Suplementos alimentares são os ingredientes de alimentos na forma de apresentações farmacêuticas. Isso é o que diz a nossa norma hoje, onde eles podem ser apresentados em forma de pó, cápsulas, tabletes, gel e barras. Os benefícios da creatina, inclusive, na parte de cognição para idosos em relação a isso. Então, os suplementos alimentares, quando estudados, com estudos meta-randomizados, eles são seguros, são eficazes e são eficientes. Suplemento, ele vem algo para ser facilidade, ele não vem para substituir. Então, por exemplo, eu tomo somente 2 suplementos, que é whey e creatina. Creatina eu uso todo dia, atualmente é o melhor suplemento que tem. E o whey eu uso como se fosse algo para substituir uma refeição quando eu não tenho tempo. Então, às vezes, eu tô com a agenda apertada, eu não consigo fazer uma refeição sólida, eu tomo meu whey após o treino, ou então eu substituo alguma refeição que eu não consigo preparar essa refeição. Mas não é algo regular. Todo dia eu tomo whey. A creatina, sim, todo dia eu tomo. São os únicos suplementos que eu tomo e que eu indico. Os outros eu acho que não tem necessidade. Palavra suplemento, o que é? Suprir algo que está faltando. Então, eu não consigo, vamos dizer, eu estou com você, é meu paciente, a gente já ajustou a dieta direitinho, você já está dormindo bem, já está fazendo prática de atividade física todos os dias 1 hora, você já está ali com tudo organizado, mas ainda está faltando algo para você chegar ao seu objetivo. A maioria das pessoas que frequentam o ambiente de academia, eles fazem uso da suplementação. Mas nem todos com orientação, né? Muitos fazem por conta própria. Pessoas doentes devem procurar um profissional de saúde habilitado para receber orientação de consumo. A gente fala em segurança, tem alguns aspectos a considerar. A própria dieta do indivíduo, a dose, o tempo de uso, a via de administração, a saúde do paciente e o uso concomitante de outras substâncias. Diferente de você suplementar um indivíduo adulto jovem saudável, fisicamente ativo, de um idoso hipertenso que é polimedicado. Muitos pacientes, eles acabam comprando aquilo que eles nem sabem mesmo. Então, por exemplo, às vezes o paciente compra um suplemento que está escrito ali, suplemento para emagrecer, né? E aí, às vezes, você vai ler, eles me trazem aquilo já. Eu vou ler a composição, não tem nada com nada ali, eles não escrevem muita coisa. E às vezes acaba que nem teve uma reportagem recente, acharam um laboratório clandestino e ali tinha um monte de medicamento de tarja preta. Topiramato, sibutramina, anfetamina, tudo misturado ali. E as pessoas de fato emagreciam. Só que a que custo? Qual a segurança do que estava sendo oferecido e ofertado para aquele paciente? Então, de fato, usar suplementações que os profissionais, tanto médicos como nutricionistas, prescrevam, que são pessoas aptas para identificar as melhores marcas, o suplemento de fato que já tem estudo científico mostrando melhoria para aquele paciente, caso contrário, não usar por conta própria. É perigoso porque você pode ter algum outro tipo de reação que pode te levar para o hospital. E tem muitas vezes que quando você suplementa qualquer outro tipo de suplementação, né? E às vezes você é alérgico àquela suplementação ou você está em excesso daquela suplementação, também pode te levar a passar mal, a ficar internado. A gente já viu vários casos de pessoas que chegam aí até o hospital passar muito mal, ficar internado, até em morte mesmo, dependendo da quantidade que é consumido de forma indiscriminada, né? A gente sempre recomenda ao aluno, né, procurar um profissional da área de saúde, mas de antemão a gente também fala para ele procurar uma suplementação onde tem uma marca já com qualidade no mercado, ele procurar sempre saber de informações daquele produto que ele está tomando, porque também tem os riscos, né, de você estar tomando uma suplementação que ela não é autorizada, às vezes vai te dar um problema nos rins, no fígado, no coração, e isso às vezes pode atrapalhar sua vida na academia e em casa também.
Esse algo a mais ele deve ser acompanhado com um acompanhamento ali médico, de um nutricionista, de um especialista na área, para saber até que ponto aquela pessoa realmente precisa ou não e a dosagem correta. Se há risco à saúde, sim, mas a maior parte dos riscos associados ao uso de suplementos alimentares está relacionada a produtos irregulares. As falsificações elas estão cada vez maiores e ela não só falsifica suplementos alimentares de marcas famosas, como há uma outra modalidade agora, que é a modalidade da remarcação de prazo. Indústrias que estão com seus produtos para vencer, vendem esses produtos para distribuidores que são criminosos inescrupulosos, que apagam as datas de validade e colocam nova data de 2 anos para venda ao mercado. Revendedores de suplementos alimentares que também vendem anabolizantes esteroides de laboratórios clandestinos no Brasil ligados a facções criminosas. A gente vê produtos, suplementos que vêm com medicamentos alopáticos convencionais, que vêm com esteroides, enfim, que não é só apenas os ativos, né? Os nutrientes, os compostos bioativos ali presentes. No Senado, uma audiência pública debateu regulação, produção, fiscalização e comercialização de suplementos alimentares no Brasil. Do que eu tenho ouvido sobre isso, existe como fosse uma área cinza entre os alimentos e os remédios, os medicamentos, né? Essa área ela precisa ser regulada com a regulação específica. Esse é um assunto que precisa ser tratado com muito cuidado. O Brasil tem o melhor guia de alimentação saudável do mundo. Nós temos hoje um conceito que diz que a gente deve comer e deve se alimentar com produtos ou com uma comida viva, como a gente chama. Nada muito processado, nada muito industrializado. Os alimentos costumam ter tudo aquilo que a gente precisa para atender às nossas necessidades nutricionais. Agregar determinados produtos, ou seja, concentrado de aminoácidos ou proteína, como queiram chamar, e outros suplementos, é preciso ter muito cuidado, porque isso pode sobrecarregar os rins, isso pode sobrecarregar órgãos importantes e trazer problemas futuros de saúde. Esses produtos, muitos deles não são fiscalizados. As redes sociais hoje, através dos influenciadores, têm um poder muito grande de convencimento. Então você tem hoje suplementos de emagrecimento, sexualidade, de ficar mais jovem, de uma série de promoções que muitas vezes não são reais e que pode causar, né, outros problemas. Então é muito importante consultar os médicos antes de tomar qualquer coisa, né, a não ser que tenha realmente uma autorização já da Anvisa, que seja um produto já fiscalizado. Fora disso, é um risco que você corre. Então a gente precisa melhorar a legislação, dar mais poder para a Anvisa. A Anvisa tem problema de pessoal, a gente precisa patrocinar para que haja mais concurso, porque de fato isso mexe com a saúde do ser humano e a gente tem que ter esse cuidado. A automedicação é sempre um risco muito grande, porque nenhum medicamento é inócuo. Muitas vezes não consegue melhorar a situação de saúde das pessoas, às vezes até melhoram, cumprem a sua função, mas todos eles podem ter algum tipo de efeito colateral, podem ter algum tipo de complicação na sua utilização, que pode ser de uma enorme gravidade. Além do mais, os medicamentos que são utilizados, seja para perda de peso, seja para ganho de massa corporal, todos eles têm contraindicações fortes, todos eles podem causar danos às pessoas. Então, a melhor maneira é procurar um médico, alguém que conheça especificamente daquela especialidade, que possa orientar o uso e o que deve ser usado para as pessoas, pelas pessoas, para alcançar esses objetivos. O conhecimento é extremamente importante também para a nossa sociedade, para proteger a sociedade. Não adianta a gente colocar as regras aqui, a Anvisa colocar toda a regulação. A gente precisa, além disso, da fiscalização, né, para ver se está realmente sendo cumprido aquilo, mas também precisa da conscientização. Isso envolve aí uma parte toda de divulgação afirmativa, positiva do que é correto, de fato, né, e não de ficar acreditando em coisas aí na internet como se isso fosse fato. Os influencers falando essas coisas todas.
Anvisa ela tem uma regulamentação, né? Até o ano passado eles tiveram umas modificações para você lançar produtos novos, né? Então eu acho que aí vai dar uma melhorada nessa questão aí. Qualquer boteco da esquina vai lançar qualquer tipo de produto. Então vai dar uma regulamentada melhor. Eu acho que desde 2018 a Anvisa ela vem regulamentando para exatamente não fazer muitas misturas, não ter produtos de má qualidade, né? Então para a gente ter ali pelo menos uma pureza melhor dos ingredientes que estão sendo colocados naqueles produtos, naqueles suplementos, né? Para ter uma venda mais clara, mais objetiva também. Suplementos alimentares são reconhecidos como um produto específico regulatório, então existe toda uma regulação específica sobre esse tipo de produto, que tem outra lógica. Foi autorizado, inclusive, um manejo mais flexível dos constituintes desses suplementos alimentares, então tem uma lista positiva dos tipos de constituintes que podem integrar esses suplementos, proteína, creatina, e outros que são bastante comuns aí no mercado nacional. Alguns deles ainda precisam de registro prévio, e se a indústria quiser cadastrar um novo constituinte que não consta das listas positivas da Anvisa, ele tem que seguir um trâmite próprio junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Assim como foi feito com medicamento no Brasil, e hoje a gente tem um patamar de nível internacional de medicamentos no Brasil, é isso que a gente entende que tem que haver com os suplementos, além do reforço à fiscalização. É necessário você ter uma fiscalização forte em cima disso, até porque são pessoas que estão tentando buscar um condicionamento físico melhor, uma condição de vida melhor, e elas, de repente, estão sendo enganadas por um produto que não que pode até fazer mal, ou mesmo um produto que engane a pessoa, né? A pessoa está achando que está se alimentando, que está ganhando proteína, que vai ganhar massa magra, e de repente ela não está ganhando nada. Ou então a creatina está funcionando como um placebo, né? Está começando alguma fiscalização em cima disso, mas ainda precisa melhorar. De fato, a gente ainda não tem um controle ideal do que a gente apresenta. Nós fizemos um trabalho em 2022. Esse trabalho em 2022, já após pandemia, em 124 amostras de proteínas whey aqui no Brasil, onde 50% dessas marcas apresentaram indícios de aminispike. Nós fizemos essa denúncia à Vigilância Sanitárias dos estados, dos municípios, à Anvisa no Brasil, fizemos ao PROCON, fizemos à Secretaria de Seguranças Públicas, e a única que deu atenção foi a Secretaria Pública do Estado de São Paulo, onde ele interpelou a Anvisa sobre esse processo, através da CVS de São Paulo, e a Anvisa respondeu simplesmente o seguinte, que ela não se opunha ao teste de aminograma, através do equipamento de cromatografia líquida para poder apurar esse tipo de adulteração, porém, os laboratórios oficiais da Anvisa não possuíam esse equipamento para fazer. Então, ora, isso é um mar azul para adulteradores e continuarem adulterando produtos. Tanto que é verdade que em 2023 nós fizemos testes nas creatinas dessa vez. De 87 produtos testados, 40% dos produtos estavam fora da variação. Fizemos também esses testes em 2024, nas creatinas de mercado, e 30% das creatinas fora de variação e metade dessas creatinas, pasmem os senhores, com 0% de creatina. Nós estamos atravessando um momento difícil com relação aos influenciadores, redes sociais. Estou acompanhando a CPI das Bet, o que está acontecendo lá. E no caso dos medicamentos, e outra coisa, a mesma coisa. Né? Toda hora você entra. Acabei de entrar aqui agora para ver um negócio aqui, já tinha uma propaganda de emagrecimento. Todo mundo nós queremos, né, emagrecer. E toda hora tem gente, né, personalidades e autoridades, né, artistas, dizendo que emagreceu assim, né, numa semana. E, lamentavelmente, grande parte acaba sendo influenciado por isso. Você não pode pegar um suplemento e, eu vou tomar porque está na moda.
às vezes você vai tomar ela e vai te fazer mal. Então a gente precisa avaliar direitinho se você tem necessidade ou não. Porque muitas vezes as pessoas consomem porque viram ali a blogueirinha fazendo, falando que faz bem. Para ela fez bem. E às vezes ela está só vendendo aquele produto também, né? Tem muitas pessoas que começam a consumir algum tipo de suplementação e não conseguem parar porque vira dependência psicológica daquele suplemento. Eu sempre tento mostrar que muitas vezes aquele influenciador que tem esse corpo é uma pessoa que vive daquilo, né? Então, às vezes, é uma pessoa que passa 3, 4 horas do dia fazendo atividade física, né? Então, tem uma dieta super restrita, é aquela pessoa que às vezes vai numa festinha e leva a marmita. Então, será que aquele meu paciente quer pagar esse preço? Eu sempre tento mostrar esse lado. Todo aluno a gente orienta, até antes de começar, né, a fazer uma atividade, seja na academia ou fora, no parque, com orientação médica, né, ver aqueles exames cardíacos, né, fazer aquele check-up para ver se consegue exercer, né, uma atividade de grande impacto. Eu uso a suplementação, é algo muito importante, né, para quem busca, assim, um diferencial na sua alimentação, porque ela vai te ajudar a repor ali as suas proteínas, né? Aquilo que você necessita no seu dia a dia. A minha nutricionista passou e eu tô fazendo aos pouquinhos, porque é novidade para mim, eu nunca necessitei de suplemento. Então agora eu tô indo devagarzinho e é extremamente necessário, porque tá me dando força para poder conseguir executar o que eu preciso. Eu já tô tomando já tem 1 mês, quase 2 meses, e eu percebo que eu tô bem mais forte. Eu sinto que eu me recupero mais rápido também. Com o whey eu me sinto mais saciada, eu tô comendo menos, tô conseguindo emagrecer. Mas é um processo, um dia de cada vez. Pesquisei muito, né, e fala que ajuda muito na recuperação muscular e a manter o ritmo de treino. Achei que ajudou muito a persistir nos treinos, a melhorar carga, né, na academia. Acho que ajudou muito. De fato, a suplementação hoje em dia é muito importante para o paciente que quer ganhar massa muscular, que quer perder gordura. Um paciente, por exemplo, que quer performance. Eu atendo vários pacientes que são triatletas, que são corredores, de meia maratona, maratonistas, de final de semana mesmo. E para esse paciente ter uma melhor performance no esporte dele, ele vai precisar de suplementação. Um idoso, muitas vezes ele não consegue mais absorver muitas vitaminas e minerais, então ele vai ter uma necessidade de suplementação. Pessoas acamadas, que podem ser ou não idosas, né? Porque também tem pessoas que fazem cirurgia, ou cirurgia plástica, ou cirurgia bariátrica, né? Também ela tem essa necessidade de alguma suplementação, mas sempre muito bem orientada pelo nutricionista ou pelo médico. As pessoas não compram os suplementos por produto. Elas não acordam de manhã e falam que vontade de tomar um suplemento alimentar. As pessoas compram devido aos seus benefícios, que são divididos em 4. Bem-estar, perda de peso, nutrição cosmética, que é a melhora da pele, unha e cabelo, e a área de nutrição esportiva, que é a parte de melhora da performance. O esporte, ele desde o início, né, da vida até o final da vida, é um dos melhores meios, né, de qualidade de vida, através do esporte, onde você consegue se desestressar, consegue levar uma vida social fora, consegue distrair a cabeça, consegue acabar com os problemas do dia a dia, que é a depressão, a diabetes, né? Então, o esporte, ele consegue também controlar toda essa parte que afeta, né, de forma negativa a saúde. Assim que eu iniciei a academia, eu não tinha muita noção de como que funcionava, né? E aí, quando você vai se apaixonando, você vai buscando informações, você vai buscando orientações. E eu sou muito curiosa, sempre fui buscando isso. Então, hoje eu tenho um acompanhamento de uma pessoa que ele me orienta e ele me fala como eu devo estar utilizando e quais os momentos. As substâncias melhorou a minha qualidade de vida, né, no corpo, cabelo, unha, energia, disposição. E o personal, ele eliminou muitas dores, que eu acho que eu fazia os exercícios errados e acabava prejudicando. E o personal, você faz os exercícios tentando diminuir as dores. A atividade física, ela nos traz bastantes benefícios, né? Inclusive a melhora do sono. Então, quando você tem um hábito de fazer atividade física regularmente, né, o seu próprio organismo ele também começa a ter vários benefícios
e o sono é um deles. Então, eu comecei a ter um sono mais contínuo, um sono melhor, com mais qualidade. E nos dias que eu não treino, eu tenho essa dificuldade. Quando eu olho para a minha vida sem a malhação e hoje eu consigo enxergar que hoje eu vivo bem melhor. Bem melhor. Tem muitos benefícios. O meu sono também melhora. A minha autoestima vai lá em cima também. Entendemos como é importante ter os suplementos, não é? Como já foi colocado, para todas as faixas etárias. Todas, especialmente a faixa etária de idosos, não é? E de pacientes que estão em tratamento crônico, como quimioterapia, por exemplo, pacientes oncológicos. Nós, parlamentares, especialmente aqui o Senado, a gente possa estar intervindo para que a Anvisa tenha esse aparelho de suma importância, que é o cromatógrafo líquido. Sem dúvida nenhuma, assim como outras agências, a Anvisa precisa de um reforço. Quando eu falo isso, o reforço em termos de pessoal, reforço em termos de financeiro também. Nós temos notado isso nas nossas agências reguladoras, essa necessidade. A demanda cresce, a agência não cresce no mesmo sentido, então é importante que nós tenhamos isso. A indústria, esse setor, ele precisa crescer, se desenvolver e aprender para que a gente também consiga disponibilizar produtos de qualidade para a saúde da população que compra esse tipo de produto e não sabe o que está comprando. Eu falo diferente de você comprar um Danone, que você vê, você experimenta, você sabe se você gosta ou não, e você tomar um suplemento alimentar ou um medicamento que seja. Hoje em dia eu não me vejo fora da atividade física, é aqui que eu me encontro, né? E assim, eu gosto de me superar a cada dia, gosto de me desafiar a cada dia. O treino para mim não é só vir para a academia e treinar, né? Eu quero dar o meu melhor, eu quero me desafiar, eu quero ser melhor do que ontem. Então hoje em dia eu não me vejo sem a atividade física, sem a academia. E nos dias de hoje, né? Onde o mundo tecnológico está cada vez avançando mais e as pessoas vão focando muito ali em mídia social, computação, e esquece de cuidar do corpo, de fazer aqui uma atividade física, uma prática esportiva, contato interpessoal. Então é importantíssimo. Dominique, qual o foco dos investimentos da Agência Francesa de Desenvolvimento no Brasil? O foco dos investimentos é ligado ao setor da energia, setor da água, que agora é o setor de concentração, e de mobilidade urbana. O Brasil hoje é a primeira destinação em fluxo e em estoque dos investimentos da AFD no mundo. Agenda Econômica, nesta terça, 20h, aqui na TV Senado. A fama do Caldeirão corre célere por todo o Nordeste. O clero e os grandes proprietários de terra viam com preocupação o avanço econômico e social do Caldeirão. O caso se torna mais grave quando os romeiros e juazeiros se estavam canalizando para o Caldeirão, onde as relações de produção e consumo tendiam francamente para o comunismo. Dizia-se naquele tempo que as propriedades vizinhas estavam sendo privadas de mão de obra porque todo mundo procurava ir trabalhar no Caldeirão, onde a sobrevivência era absolutamente garantida. Passou-se a explorar a seguinte possibilidade, de o Caldeirão vir um dia a se transformar numa nova Canudos. Lá se fabricava o facão, se fabricava a foice, se fabricava o machado, se fabricava a faca. Foi implantado o princípio para cada um de acordo com a sua necessidade. Agora é lei. A reforma tributária busca simplificar os impostos no Brasil. 5 tributos serão substituídos por 2, CBS e IBS. A transição será gradual e entre as mudanças está o imposto seletivo, que vai taxar produtos prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Já alimentos que compõem a cesta básica terão isenção dos impostos, assim como medicamentos, que serão isentos ou terão redução na alíquota.
O Senado votou, agora é lei. Este encontro de hoje vai além da troca de experiências. Ele é um espaço para construir pontes sólidas entre os parlamentos dos países membros, com o objetivo de acelerar políticas públicas que respondam aos desafios concretos enfrentados por todas as mulheres em todo o planeta. Nossa missão é garantir que a revolução das IAs sejam inclusivas e não excludentes. Nossas vozes devem garantir que o desenvolvimento de IA esteja ancorado na ética, na transparência e na dignidade humana. É preciso que, nesse momento, trazemos a pauta tanto para o Congresso Nacional, mas também na agenda global, que hoje pensar a defesa ambiental não pode ser pensada somente como uma pauta progressista. Tem que ser urgentemente tratada como uma pauta humanitária. É futuricídio, mata o hoje e mata também o amanhã. As mulheres não são meramente vítimas das mudanças climáticas, são parceiras essenciais nos esforços de adaptação e mitigação. Elas possuem profundo conhecimento dos ambientes locais e de práticas sustentáveis. Os parlamentos são os pilares da democracia. Nessa capacidade, eles têm um papel primordial em garantir a igualdade e empoderar as pessoas, ao mesmo tempo que serve como modelos para assegurar respeito aos direitos humanos. O BRICS tem escola, tem legitimidade, tem responsabilidade histórica, também tem coragem coletiva para garantir a transição que se anuncia e para que seja profundamente inclusiva e justa. Essa percepção de que a ditadura militar, ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar, né? Tanto quanto o golpe não foi apenas militar, foi civil-militar, com apoio dos empresários. Foi mais do desejo do empresariado de defender os seus interesses, que estavam sendo arriscados se houvesse uma cubanização do Brasil, digamos. Eles viam um grande risco nos seus negócios nisso. Então eles resolveram agir, né? E alguns entraram firme na situação, como foi o caso do Boyce. O Boyce, ele não gostava do comunismo mesmo. No fundo, isso foi importante politicamente para o regime, porque solidarizou setores empresariais com o regime. Vocês também estão com a mão aqui. Esse que foi o símbolo. Não é por causa do dinheiro em si. Dinheiro o governo tinha, porque foi o apoio político, que ficava, digamos, selado através do dinheiro. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Majoritariamente, esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelos nossos produtores, sejam agricultores, sejam aquicultores ou sejam pescadores. Seja bem-vindo, senador Jorge Seife. Muito obrigada pela presença. Obrigado, Renato, pela oportunidade. Senador, hoje a gente vai conversar sobre um projeto de lei que o senhor apresentou que visa mudar a alimentação escolar em todo o país ao introduzir peixe no cardápio das escolas. O projeto ele tem só um parágrafo e 3 linhas, mas apesar de parecer simples, ele tem um impacto potencial muito grande, né? O senhor pode explicar de forma mais detalhada qual é a sua proposta? Claro. Renata, recentes pesquisas mostram que 31% da população brasileira já está obesa e 68% com sobrepeso.
E os números mostram que isso vem escalando ano a ano. A população brasileira, infelizmente, come pouco peixe por ano, aproximadamente de 10 a 12 quilos ao ano. Se compararmos, por exemplo, com os países asiáticos, que são os mais longevos e que comem mais peixe em todo o mundo, eles comem de 50 a 60 quilos por ano. Logicamente que o Brasil tem uma variedade de produção de proteína maior do que esses países. Nós aqui produzimos muito frango, muito bovino, muito suíno. Isso, logicamente, diversifica mais a proteína que o brasileiro consome. No entanto, foi ficando para trás a questão do consumo de peixe, especialmente pelas crianças. E isso nos traz uma preocupação. Você vai nas escolas, é segunda-feira hambúrguer, terça-feira um peito de frango, quarta-feira almôndega e nunca tem o peixe. Além disso, além da questão nutricional, nós sabemos que a proteína do peixe ela é tão rica em proteínas quanto as demais, só que ela tem grandes vantagens em níveis de fósforo, em níveis de proteína e baixo teor de gordura. E quando tem gordura é a ômega, que realmente é um remédio a longo prazo para o coração. Então, vendo essa realidade em todo o Brasil, vendo que nós, o país que tem 8.500 quilômetros de costa, um país que tem os maiores rios do mundo, tem a maior ictiofauna do mundo, ou seja, nós temos a maior biodiversidade quando se fala em espécies de peixes e peixes comestíveis, que nós temos uma aquicultura forte, uma pesca litorânea forte. Por que não incentivar a nossa criançada em todo o Brasil, nas escolas, a comerem peixe pelo menos uma vez por semana? Isso ajudaria não só a questão nutricional, como ajuda pescadores, ajuda aquicultores, a agricultura familiar. E, lógico, pensando a longo prazo, existem pesquisas que ainda não são plenamente comprovadas e às vezes até discutidas, que quem come mais peixe se torna até pessoas mais inteligentes ao longo do tempo. É verdade, já li 2 pesquisas sobre isso fora do Brasil e eu acredito plenamente nisso. Então nós estamos falando de incentivo à agricultura familiar, de incentivo a uma alimentação saudável e incentivo à redução de obesidade no Brasil. São muitas boas vantagens no projeto que a gente propôs aqui no Senado. Senador, o projeto ele foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária com uma emenda que retira a obrigatoriedade. Ele fica como uma sugestão preferencial à pessoa que vai montar o cardápio escolar. Como o senhor vê essa alteração? Olha, a alteração foi proposta pelo senador Laércio e ele diz ali o seguinte: como existem regiões do país que realmente não têm pescados, às vezes são sertões, às vezes são locais que não tem rio, não tem mar, se nós colocássemos uma obrigatoriedade, nós podíamos trazer alguns prejuízos e até dificuldade de cumprimento da lei por parte de alguns colégios. Não todos, mas uma parte podia ser prejudicada. Então ele traz a preferência, né, de se ter pelo menos o pescado e ele, mais do que isso, além disso, ele pede para que as regionalidades sejam respeitadas. Você há pouco me falou que você é uma amazônida. Então existem pescados no Amazonas que não tem, por exemplo, na minha Santa Catarina. Então não adianta eu, por exemplo, querer colocar sardinha lá no Amazonas e querer colocar pirarucu lá em Santa Catarina. Então acho que a emenda mais importante, além da sensibilidade do senador Laércio, de realmente ter se preocupado em regiões que existe escassez de pescado, mas esse respeito à regionalidade, eu acho que ele abrilhantou ainda mais o projeto. Senador, no projeto, o senhor disse que o consumo médio de peixe no Brasil é de cerca de 9 quilos por habitante ao ano, enquanto a média mundial é de 20 quilos. O senhor foi secretário da Pesca do governo Bolsonaro e conhece bem o tema, né? Quais são os fatores que contribuem para essa baixa média de consumo de pescado no Brasil? Renata, a primeira questão é que o Brasil é produtor de outras grandes proteínas. Se você viajar todo o mundo, alguns países têm suas vocações. Tem país que é super produtor de pescado, tem outros países que são super produtor de aves, tem outros países que são super produtores de suínos. O Brasil, devido a esse tamanho continental, a nosso clima tropical predominantemente, o nosso agro, que é o nosso orgulho, então nós temos muito mais opções. E acaba que, por nós sempre termos deixado um pouco a pesca de lado, a pesca nunca foi uma prioridade, por exemplo, aqui no Congresso Nacional. Então nós deixamos de praticar boas políticas públicas e até incentivar esse setor.
acabou que as outras proteínas ganharam um protagonismo muito maior do que a do pescado. Produzimos peixe? Produzimos. Acho que a primeira secretaria, o Ministério da Pesca Nacional, foi criada ainda já no século XXI. É verdade, né? É verdade. Inclusive, a pesca era um tema que não tinha pasta, não tinha secretaria, não tinha ministério. Isso é muito recente. Então, nós precisamos fazer políticas públicas que incentivemos a criançada e, na verdade, toda a população a pelo menos uma vez por semana ter aquele comfort food, ou seja, ter aquele gosto pelo pescado, que hoje a criançada não tem, não conhece peixe, e também pensando em todos esses fatores que nós já abordamos anteriormente. O senhor disse que a emenda do senador Laércio enriqueceu o projeto, né? E a partir de agora ele fala sobre o respeito à diversidade cultural. Como a gente faz como gestor de escola que vai introduzir o pescado na alimentação escolar para lidar com famílias, porque tem muita gente no Brasil que come peixe uma vez por ano só na Semana Santa. É verdade. Né? É uma mudança cultural muito grande, né? O que é possível fazer nesse sentido para amenizar esse processo? Na verdade, o projeto visa corrigir essa anomalia. Se a criançada não come pelo menos uma vez por semana uma tilápia, uma sardinha, um pirarucu, um tambaqui, né? Uma trilha, enfim, um pargo, eles jamais no futuro serão consumidores de pescados, que nós temos um gosto alimentar muito produzido durante a nossa infância. Então, exatamente, introduzir o pescado agora, já na alimentação da nossa criançada, vai tornar o futuro da alimentação dessa criançada muito mais rico em proteínas, muito mais magro em se tratando de saúde pública, que hoje um dos grandes motivos de perda de vida de brasileiros é a questão do infarto do miocárdio, da hipertensão arterial, que são doenças principalmente ligados à obesidade. Então, o peixe, verdadeiramente, consumir peixe significa mais saúde para a nossa população, menos problemas cardíacos e menos custos com a saúde pública. É um jogo de ganha introduzir pescado na alimentação das nossas crianças. Senador, mas e quando a gente enfrenta resistência? Como que faz? Veja, o projeto, inclusive, por isso que eu digo que a emenda do senador Laércio, ela enriquece, que nós pedimos para que dê preferência, ou seja, se incluam pescado. As regiões que não puderem, ok, mas eu tenho certeza que com esses argumentos amplamente difundidos nós teremos êxito. E eu vou te dar 2 exemplos exitosos. O senador Confúcio Moura disse que uma lei estadual nesse mesmo sentido foi aprovado lá em Rondônia, sucesso absoluto. Da mesma forma, Mato Grosso, Paraná, já existem leis estaduais, outras leis, né? semelhantes e foram implementadas com sucesso. E também aqui no DF o senador Exalci Lucas também fez. E olha que nós estamos no Distrito Federal, né? Nós estamos aqui no meio do nosso centro-oeste, que às vezes tem dificuldade de pescados. Por exemplo, aqui em Brasília, onde se pesca peixe, senão no Lago Paranoá? Majoritariamente vem pescados do Goiás, que também majoritariamente da aquicultura, especialmente tilápia. Então, eu não vejo que tenhamos resistências, eu vejo que teremos grandes adesões, porque, na verdade, não é uma medida inovadora. Como os estados já têm implementado, têm dado certo, por que não nacionalmente? Especialmente o Nordeste e o Norte consomem pescados demais. Eu tenho certeza que os pais e os alunos vão aderir com sucesso, assim como foram em outros estados da federação. Senador, e como os gestores municipais e estaduais podem lidar com o desafio de abastecimento e custos, especialmente nessas regiões que são distantes do mar ou que não têm um rio importante próximo? Olha, a nossa produção da aquicultura, que é o pescado de cultivo, né, majoritariamente tilápia e tambaqui, tem sido diversificado em todo o Brasil. Por exemplo, em Santa Catarina nós temos até outras espécies como carpa,
isso também em toda a parte do Brasil. Temos truta, que são peixes mais de região fria, também é de cultivo. Então, hoje, uma vez que haja demanda, hajam editais pedindo compra de pescados, as escolas serão abastecidas, porque peixe nós temos basicamente em 100% do território nacional. Só que hoje, esses pescadores, essa agricultura familiar, esses aquicultores não são demandados, porque realmente nos editais não são solicitados pescados para as escolas. Então, para aumentar o consumo, vai ser necessário aumentar a produção de peixes também? Sem dúvida nenhuma. Então, mais uma vez, é um jogo de ganha, onde nossos produtores terão as escolas para abastecer. Quando se aumenta, quando se pretende aumentar o consumo de pescado, se tem que ter mais funcionários na aquicultura, mais pescadores na pesca, além de todas as outras vantagens que já discutimos aqui anteriormente. Desde 2009, a legislação estabelece que pelo menos 30% do orçamento anual da alimentação escolar seja investido na compra direta de alimentos de pequenos produtores, incluindo comunidades tradicionais. Qual o impacto que o senhor imagina que um projeto como esse pode ter para essa cadeia produtiva de pescado no Brasil? Mais de 80% da agricultura brasileira é a agricultura familiar. É o pai, é a mãe, é o irmão, é a irmã. Então, esses produtores muitas vezes têm policultivos. Ele cultiva uma mandioca, ele cultiva um peixinho, às vezes só para consumo próprio, e ele faz o pluricultivo. E eu tenho certeza que toda a agricultura familiar, que é vasta em todo o Brasil, vai ficar muito feliz e vai ter mais um produto para produzir até em maior escala, aumentando assim sua renda familiar. E, senador, o senhor prevê a necessidade de alguma medida para incrementar o abastecimento de peixes? Veja, eu entendo que o Brasil já é autossuficiente, né, na produção de pescados. E, mais uma vez, quando se respeita a regionalidade, quando se respeita os pescados nativos de cada região, seja de rio, seja de mar, seja de cultivo, nós não fazemos dificuldade na implementação dessa lei que eu tenho certeza que será aprovada. Ao contrário, fomentaremos o consumo do peixe, que no final, ao fim e ao cabo, é o nosso objetivo. Especialmente, saiu agora, há poucos dias, esses números sobre obesidade no Brasil. E a obesidade, nós somos o que nós consumimos, nós somos o que nós comemos. Quando nós comemos muita fritura, muita gordura animal, quando comemos carnes gordas, quando não temos esse cuidado, realmente o nosso futuro, o futuro da nossa saúde, dos nossos filhos, está comprometido. E o peixe, e eu sou testemunha viva, que eu como pelo menos de 2 a 3 vezes peixe por semana desde garoto. Minha família é muito ligada a isso, meus pais ainda trabalham com essa parte de pesca lá em Santa Catarina. Meu primeiro emprego aos 12 anos de idade foi na peixaria da nossa família, então eu conheço bem isso. Então, assim como eu tenho paixão, tenho desejo, eu acordo, que pode parecer estranho, Renato, mas às vezes eu acordo, poxa, que vontade de comer uma sardinha, poxa, que vontade de comer um robalo, que não é natural isso para os brasileiros. Talvez a maioria de nós brasileiros acorde e fala, eu quero comer hoje um frango assado, eu quero comer hoje, poxa, um contrafilé. Por quê? Justamente porque não tiveram a minha experiência de comer mais vezes pescados na semana. Comer uma corvina, comer um ensopado de peixe, comer como nós falávamos antes, uma moqueca, tudo isso, né, que o projeto não prevê o tipo de preparação, mas prevê que nutricionistas poderão sugerir cardápios justamente respeitando a regionalidade. Então eu tenho certeza, Renata, vai ser uma medida muito importante para a questão nutricional da nossa criançada. Senador, mas para fomentar essa produção, vai ser preciso alguma interferência na logística atual? Não acredito, porque todas as regiões... A logística atual de armazenagem, produção, ela é capaz de suprir a demanda de incluir pescado na alimentação escolar uma vez por semana? Eu não tenho dúvida. Inclusive, majoritariamente será peixe fresco, porque tanto pescadores artesanais quanto agricultores familiares, aquicultores, vão ter oportunidade de retirar o peixe do mar, retirar o peixe do tanque, retirar o peixe do giz, colocar uma camada de gelo, que já é uma matéria-prima para conservar o peixe em todo o Brasil, e vai entregar o peixe fresquinho para os nossos alunos.
porque nós temos a cultura do peixe fresco, até pelas dificuldades de refrigeração, de freezers, enfim, a cadeia de armazenagem. Eu creio sim que nós temos estrutura, apesar de já termos em algumas regiões do país essa questão de refrigeração, de logística, de freezers, de pescados congelados, majoritariamente esses colégios serão abastecidos por pescados frescos produzidos pelos nossos produtores, seja agricultores, seja agricultores ou sejam pescadores. E qual é a importância que o senhor acredita que tem envolver pequenos produtores, aquicultores, pequenos pescadores nesse processo? Imagina quantas escolas públicas nós temos no Brasil. Escolas municipais, escolas estaduais, escolas federais. Imagina que cada aluno, pelo menos uma vez por semana, não estou pedindo nem 2 vezes, uma vez por semana possa consumir pescado. O consumo de pescado no Brasil vai ser exponenciado. Além da melhoria da saúde, da renda familiar, o consumo naturalmente ele vai aumentar. De uma forma que não dá para nós mensurarmos, teríamos que fazer muitas contas. Mas, com certeza, isso vai gerar mais emprego, seja no mar, seja no rio, seja nos tanques, vai demandar mais pescados de todas as pessoas envolvidas na produção de pescados, de captura de pescados, e naturalmente, né, vai trazer uma cultura de consumo de pescados pela nossa garotada no futuro também. Senador, e qual que o senhor acha que é o maior desafio para implementar essa nova política pública no país? Olha, eu entendo que nosso maior desafio hoje é ser aprovado aqui no Senado, né? Depois esse projeto, uma vez que o MEC abrace, né? Uma vez que os diretores de escola entendam, e estão muito cientes, porque são educadores, entendam da necessidade das nossas crianças comerem melhor, comerem menos gordura, comer proteínas leves que nutram, mas não engordem, ou não entupam as veias do coração, de forma grotescamente falando, né? Eu tenho certeza que será implementado com sucesso. Apesar de, logicamente, todo o início, toda a implementação de uma nova política pública demanda esforços coletivos, não só do Congresso Nacional, como também do MEC, dos diretores de escola, dos pais. E eu tenho certeza que, como nós já temos exemplos de sucesso em outras partes do Brasil, não será difícil de nós implementarmos. E, lógico, o agricultor familiar vai agradecer, o pescador vai agradecer, o aquicultor vai agradecer, porque a demanda de pescados vai crescer realmente exponencialmente. O senhor não sentiu falta no projeto de ter uma abordagem também do ponto de vista da educação dos... Alimentar? Tanto da educação alimentar quanto da educação dos merendeiros, uma mudança realmente, porque o senhor está propondo uma mudança cultural muito séria na alimentação do país. Renata, na verdade... Pelo menos para algumas regiões. Na verdade, nós não podemos treinar merendeiros ou falar com toda essa cadeia de pessoas sem ter uma lei aprovada. As coisas têm ordem. Primeiro a gente aprova a lei. Depois, com a ajuda dos nutricionistas, que está inclusive no projeto, isso vai ser algo natural, orgânico. Isso vai ocorrer de forma natural. Porque uma vez que é nutricionista, então ele tem experiência com todo tipo de proteína. Simplesmente vai adequar a regionalidade, né? Lá no Amazonas de uma forma, no Rio Grande do Sul de outra, no Rio de Janeiro de outra, respeitando a regionalidade. Mas creio sim que vai ser as merendeiras, as pessoas que colocam a mão na massa, que fazem o arroz, o feijão, o purê de batata, também vão ser preparadas e orientadas por esses nutricionistas que já fazem trabalho nas escolas em todo o Brasil, também de implementar o pescado. O senhor imagina a necessidade de um período de transição depois de o projeto aprovado e a lei sancionada? Como nós não temos a princípio, o meu projeto previa obrigatoriedade. Depois o senador Laércio, com sabedoria, flexibilizou que se tenha prioridade. Então, quando não é obrigatório, realmente já naturalmente teremos aí uma flexibilidade para a adaptação das escolas, buscar fornecedores, entender como funciona, buscar receitas. Então, eu creio que com essa não obrigatoriedade, mas sim sugestão,
nós teremos esse tempo de adaptação das escolas e dos alunos. E qual a estimativa do senhor em relação à tramitação do projeto? Olha, eu estou muito otimista, inclusive eu falei com o líder do governo, Jacques Wagner, pedindo o apoio dele, que quando foi aprovado na CRA, né, foi já com as emendas e mudanças que o próprio líder do governo nos sugeriu, e nós adotamos 100% dos pedidos. Eu até não entendi o porquê do pedido de audiência pública lá na Comissão de Educação, mas acredito que, como é um projeto benéfico, já com ótimos exemplos em todo o Brasil, não teremos dificuldade em tramitá-lo aqui no Senado. Senador, muito obrigada pela entrevista. Obrigado, Renata. É um prazer imenso estar com vocês aqui. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro-Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026 e 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Não há nenhuma divergência e nenhuma incongruência quando nós falamos de alimentar o mundo através do agronegócio e proteger as terras indígenas. O Brasil tem dimensões continentais. Se a gente recuperar as terras improdutivas do Cerrado e da própria Amazônia, que estão socadas, cheias de cupins, estão assim, a água não consegue penetrar mais no solo, não é? Justamente essas áreas degradadas podem ser usadas para a agricultura. Não precisa mais desmatar. O Brasil tem 40 milhões de hectares. Nós identificamos no Código Florestal que estão subutilizadas ou abandonadas. A China já está mudando muito a agricultura da China. Muito. A Índia também. Pouco menos, mas também. Então, o agronegócio brasileiro precisa acordar que as mudanças climáticas são uma realidade que nós estamos causando e um dos setores mais afetados pelas mudanças climáticas é o setor da agricultura. A declaração conjunta que tivemos a satisfação de adotar consensualmente é o coroamento de nossos esforços e de nossas deliberações. Este documento é fruto do intenso diálogo e da convergência de nossas perspectivas. Reflete naturalmente o espírito do BRICS. Respeito, entendimento mútuos, igualdade, solidariedade, abertura, inclusão, fraternidade, diálogo e consenso. Outro tema de grande relevância para o futuro da nossa cooperação interparlamentar é a ideia de um parlamento próprio para o BRICS, que vislumbra o surgimento de uma estrutura parlamentar institucionalizada para o nosso bloco. Desejamos viver num mundo pacífico, em que as disputas sejam resolvidas pelas vias diplomáticas. Desejamos viver num mundo em que todas as vozes sejam respeitadas nos fóruns de decisões globais. Aguardamos ansiosamente para recebê-los a todos na Índia na próxima edição. Ao visitarem a Mãe da Democracia, irão, sem dúvida, ser inspirados por nossa diversidade,
tradições inclusivas e rica herança cultural. Vai votar? Passou no concurso público? Vai tirar o passaporte? Então você precisa ter o título de eleitor. Ainda não tem o seu? Calma, vem comigo no passo a passo. Você vai acessar o site do TSE. Depois vai clicar na aba Autoatendimento Eleitoral. Na sequência, em Título Eleitoral. E no final, tire seu título eleitoral. Nessa próxima etapa, muita atenção. Você vai preencher com seus dados, enviar os documentos pedidos, escolher o local de votação e informar endereço e telefone para contato. Prontinho. Depois, você recebe o número de protocolo para acompanhar a solicitação. E para isso, é só acessar o site, ir em Autoatendimento Eleitoral e depois clicar na aba Acompanhe uma solicitação. Importante, antes de receber a primeira via do título, você tem 30 dias para ir ao cartório eleitoral cadastrar a biometria. Consulte o TRE do seu estado para ver como funciona o agendamento. Lembrando que dá para tirar o título de eleitor com 15 anos, desde que você complete 16 antes das eleições. E militares em serviço obrigatório não podem emitir o documento. Então já sabe, né? Corre para tirar o título de eleitor. O Mato Grosso, por exemplo, nós conseguimos agora produzir mais do que a Argentina em soja. Qual o senhor acredita que é a conciliação possível? O fim da moratória, uma flexibilização da moratória? Vamos seguir as regras do nosso Código Florestal, ou seja, vamos respeitar a soberania nacional. Salão Nobre, nesta quarta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Em 1872, Padre Cícero chega ao pequeno povoado de Juazeiro. O jovem sacerdote se liga aos pobres. Em 1888, uma terrível seca flagela os sertões nordestinos. Multidões famintas invadem o Cariri. No ano seguinte, o povo consegue um milagre que iria mudar por completo a história de Juazeiro. Entregue pelas mãos de Padre Cícero, a hóstia consagrada transforma-se em sangue na boca da beata Maria de Araújo. A notícia de tal acontecimento varou os sertões como um incêndio. Juazeiro torna-se a terra prometida. O chamado milagre é condenado pela Igreja Romana como heresia e embuste. Na igreja de Nossa Senhora do Socorro, o túmulo do Padre Cícero está sempre coberto de objetos e de súplicas. Aqui também estava o túmulo da Beata Maria de Araújo. Foi destruído, por ordem do clero, para que dela não restasse vestígio. Boa noite. Hoje é segunda-feira, 16 de junho, e o Senado Notícias está no ar. Pouco mais de um ano após a tragédia das chuvas, o Rio Grande do Sul desenvolve uma tecnologia para reduzir os danos em caso de um novo evento extremo. Algumas dessas inovações foram apresentadas no plenário do Senado hoje. Além de fazer uma homenagem às vítimas, a sessão abordou temas como a mitigação de danos em casos de desastres naturais, o uso de tecnologias para evitar novas tragédias e a importância do apoio da ciência em pesquisas sobre as mudanças climáticas. O fato é que nós temos muitos desses eventos acontecendo com mais frequência e com mais intensidade. A gente viu no Rio Grande do Sul, provavelmente vai ver em outros lugares, problemas de enchente, deslizamento de terra. Secas também, incêndios por causa das secas, então a gente precisa tomar providências. Mas o alerta foi feito. Esses eventos vão continuar acontecendo. Como os oceanos estão mais quentes, ele está
obviamente influenciando, dito de outra forma, o aumento da temperatura dos oceanos está criando uma maior frequência de ocorrência do fenômeno do El Niño. Não sei se aparece, mas eu tenho uma série de 120 anos onde claramente se mostra que nos primeiros 60 anos nós tivemos muito menos casos de El Niño do que nos últimos 60. E, em particular, os casos de El Niño intensos, eles ocorreram quase exclusivamente nos últimos 50 anos. E o fenômeno do El Niño, ele foi grande responsável do evento do ano passado e tem uma importância muito grande nas chuvas da região sul. Para tentar evitar que novas tragédias se repitam, os esforços têm que vir de várias áreas. A agricultura de precisão é uma delas. O setor conta hoje com diversos equipamentos que podem levantar dados para ajudar na tomada de decisões com benefícios para o meio ambiente. Eu não sou agrônomo, sou engenheiro, mas se a gente for olhar, muitas das ferramentas que são utilizadas, são ferramentas de tecnologia de informação, comunicação, o uso de drones, o uso de câmeras hiperespectrais, o uso de sensores que permitem esse estudo, essa identificação, e aí com bases científicas poder se analisar e vendo com base no crescimento das plantas ter uma ideia de qual vai ser a produtividade, de como é que eu posso, qual o determinado componente que precisa ser colocado para conseguir ter então uma boa produtividade. No campo da engenharia foi apresentado um modelo de asfalto resiliente que poderia evitar os mais de 180 bloqueios que aconteceram nas estradas do Rio Grande do Sul e também os danos na pista do aeroporto de Porto Alegre. Eu trago aqui justamente um exemplo do que nós aplicamos naquele aeroporto, ou seja, esse é um material chamado de Raima, asfalto altamente modificado, que nós podemos justamente solicitar ele e ele retorna na sua condição original, certo? Como vocês verão aqui, solicitado diversas vezes, ele sempre vai retornar. Já essa outra barra é de um asfalto convencional, convencionalmente utilizado em várias ruas do nosso país. Se nós fizermos a mesma solicitação e puxarmos ele, vocês verão que ele não terá exatamente o retorno. Ele vai ficar deformado assim para sempre. O Instituto Nacional de Meteorologia anunciou que está dobrando e automatizando seus pontos de medição. O INMET, nessas próximas semanas e próximos meses, vai começar a instalação dessas novas estações meteorológicas e a tendência de que nós vamos duplicar essa rede de monitoramento atualmente existente no Rio Grande do Sul. Nós estamos, no momento, com cerca de 44 pontos de medição de temperatura, umidade, pressão, chuva e outras variáveis, e teremos também mais 48 novos pontos de medida. E 2 sensores em especial vão atender a parte bem sensível da agricultura para o nosso estado, que são os sensores de temperatura e umidade do solo. Ontem foi o Dia Mundial de Conscientização sobre a Violência contra a Pessoa Idosa. E hoje, a Comissão de Direitos Humanos fez uma audiência pública sobre como garantir os direitos das pessoas idosas. Esse fará parte de um ciclo de debates. O número de idosos no Brasil já passa de 35 milhões. A estimativa é de que pelo menos 10% deles sofrem algum tipo de violência. 66% dos casos acontecem no ambiente familiar. Dados do Ministério dos Direitos Humanos mostram que em 2024 foram 52 mil denúncias de violência contra idosos, a mais do que em 2023. Não é só a violência física que marca, A gente já ouvia tanto dos mais velhos, que às vezes falavam, olha, eu preferia ter levado um tapa a ter que ouvir isso. Então, a violência, ela é sempre na intensidade de quem a sente. A violência psicológica e emocional, muitas vezes com ameaças de abandono, chantagem para conseguir o que desejam da pessoa idosa, humilhações, A pessoa está dependendo dentro de casa, sendo exposta a essa questão da dependência e que ela é inútil, que não consegue ajudar em nada na família. Nós temos a questão da violência financeira e patrimonial, que é muito prevalente. Quantos idosos, sem ter problemas cognitivos, têm seus cartões de benefícios surrupiados, não têm direito ao próprio manejo das próprias finanças. O presidente da Associação Brasileira do Cidadão Sênior lembrou outro tipo de violência, que é o etarismo, principalmente
principalmente no ambiente de trabalho. Começam a descartar alguns currículos de pessoas com mais de 40 anos. Nós estamos tendo etarismo no ambiente de trabalho, quando a gente percebe que as NRs, que a gente percebe que o ambiente, a maneira de se chegar ao próprio trabalho, que seria a mobilidade urbana, capacidade da pessoa caminhar até a fábrica, se manter numa esteira, né, tudo isso tem que ser revisto. E nós temos ainda um pior ainda, etarismo, é quando as pessoas são simplesmente descartadas ou convidadas a se retirarem do ambiente de trabalho pela condição de idade. O secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa falou dos programas e ações desenvolvidos pela secretaria para garantir os direitos dessa população e conscientizar sobre a violência. O nosso legado é pensar o direito para que todas as pessoas envelheçam com dignidade e com seus direitos respeitados. Isso pode parecer meio óbvio, mas não é. Porque nós sabemos que, infelizmente, no nosso país, nós temos grupos sociais que não envelhecem, que não chegam bem aos 60 anos e alguns, infelizmente, morrem, de fato, aos 50, aos 45. E outros grupos chegam com uma morte social, vamos dizer assim, aos 60 anos, porque todo aquele planejamento que tinha de uma renda, de saúde, de participação, de aprendizagem, nem sempre isso é possível. A Central Judicial da Pessoa Idosa do Distrito Federal e Territórios trabalha em rede com outros órgãos no atendimento aos idosos vítimas de violência e aposta na mediação para resolver conflitos familiares que vão parar na central. Quando a gente fala de violência praticada no contexto familiar, normalmente a gente associa casais, né, cônjuges, companheiros, então mulher e marido num contexto de violência, mas a conjugalidade pode ser rompida. A perspectiva da Lei Maria da Penha é justamente essa, o rompimento de um relacionamento abusivo. Não é o que acontece com os pais. A parentalidade, ela não pode ser rompida. A mãe vítima de violência, ela não quer o afastamento do agressor, ela não quer a prisão do seu filho. Então, a mediação, ela pode ser utilizada como uma ferramenta muito importante de conscientização e de prevenção aos conflitos. Uma iniciativa da sociedade civil, o Instituto Maurício Gellen, em Paranavaí, no Paraná, atende mais de 1.100 idosos no centro de convivência. O modelo de atendimento deverá ser instalado pelo governo em outros pontos do estado. Lá nós não temos distinção de raça, cor, credo, religião, condição social, financeira. A pessoa que tiver acima de 60 anos vai lá, simplesmente faz o seu cadastro, passa pelo seu médico, doutor, para poder ter o atestado daquelas 16 atividades que a gente fornece a eles, e ele passando aquilo que ele pode fazer, a gente dá com muito orgulho. O Congresso vai se reunir amanhã, a partir do meio-dia, para analisar vetos presidenciais, projetos de lei e o requerimento para a criação da CPMI do INSS. Vamos saber os detalhes com o repórter Tiago Tibúrcio. A sessão do Congresso Nacional está marcada para esta terça-feira, ao meio-dia. São 60 vetos na pauta, 2 projetos de lei e 2 projetos de resolução do Congresso Nacional. Quanto aos vetos presidenciais, só há acordo para a derrubada de um deles, que é justamente o que trata sobre pensão para as vítimas do Zika vírus e também indenização por danos morais para elas. Quanto aos projetos de lei, o primeiro deles trata de alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025 para permitir que o governo federal apresente projetos de lei que reduzam o imposto de renda das pessoas físicas e que essa redução não fique limitada ao tempo de 5 anos, que é o que hoje a legislação estabelece para projetos de lei desse tipo. A intenção, então, é dar aí uma maior justiça tributária, para que o tributo seja também cobrado de maneira progressiva e de acordo com a capacidade econômica dos contribuintes. Já o outro projeto de lei do Congresso Nacional abre um crédito suplementar no valor de 816 milhões de reais para a área do transporte ferroviário. Quanto aos projetos de resolução, o primeiro deles cria a liderança de oposição no Senado e o segundo apresenta novos ritos para a apresentação
tramitação e indicação das emendas parlamentares aqui no Congresso Nacional. Lembrando que esse assunto está em ação no Supremo Tribunal Federal, que visa dar mais transparência e rastreabilidade a essas emendas. Então, um projeto importante também que deve ser aprovado, esse projeto de resolução, na sessão do Congresso Nacional. E também podemos falar sobre um outro assunto importantíssimo desta sessão, que é a leitura do requerimento de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que vai investigar as fraudes no INSS. O presidente do Senado e presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, disse que vai ler esse requerimento, que foi assinado por 223 deputados e 36 senadores, um número bem superior ao mínimo necessário, e foi protocolado no dia 12 de maio. Essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito será formada por 15 deputados titulares, 15 deputados suplentes, 15 senadores titulares e 15 senadores suplentes, e terá um prazo de 180 dias para investigar essas fraudes no Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. O aumento do número de deputados federais está na pauta do plenário do Senado amanhã. O Congresso Nacional tem até o dia 30 de junho para decidir qual será o novo número de parlamentares. O projeto aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, por causa do crescimento populacional de alguns estados. A necessidade de rever a distribuição das vagas veio por decisão do Supremo Tribunal Federal em agosto de 2023. O STF acatou uma ação do governo do Pará, que apontou omissão do Legislativo em atualizar o número de deputados de acordo com a mudança populacional, como determina a Constituição. O texto constitucional diz: o número total de deputados, bem como a representação por Estado e pelo Distrito Federal, será estabelecido por lei complementar, proporcionalmente à população. Estabelece ainda que nenhuma unidade da federação pode ter menos de 8 representantes e que o estado mais populoso, que hoje é São Paulo, deve ter no máximo 70 cadeiras. O STF deu prazo até 30 de junho para o Congresso aprovar a redistribuição de vagas de acordo com o censo de 2022, ou a mudança seria feita pelo Tribunal Superior Eleitoral. Essa atualização não acontecia desde 1994. Pelo texto, 9 estados terão entre 1 e 4 deputados a mais. Pará e Santa Catarina, mais 4 deputados. Mato Grosso, Rio Grande do Norte e Amazonas, 2 deputados. Ceará, Goiás, Minas Gerais e Paraná terão mais 1 deputado cada. Se aprovada também pelo Senado, a mudança começa a valer já nas eleições do ano que vem, ou seja, para a legislatura que se inicia em 2027. A decisão do STF previa a manutenção do número de 513 deputados federais. 14 vagas seriam redistribuídas com base na Lei Complementar de 1993 e 7 estados perderiam vagas. Mas a proposta aprovada pela Câmara aumentou o número de deputados e, com isso, não precisou alterar as bancadas dos estados que perderiam essas vagas. O texto determina que nenhuma unidade da federação terá a representação novamente modificada até a realização do próximo censo populacional. No Brasil, eles ocorrem a cada 10 anos. O aumento do número de deputados federais vai se refletir também no de deputados estaduais. Conforme determina a Constituição, a Assembleia Legislativa deve ter o triplo da representação do Estado na Câmara dos Deputados. É apenas cumprindo uma decisão que o Supremo, uma decisão judicial, e a Câmara achou o melhor caminho. E a nossa opinião no Senado é que nós temos que deliberar até o dia 30 de junho. Então, a minha vontade, e eu estou externando isso agora para todos vocês que estão aqui, e falo isso com os senadores, é nós deliberarmos o projeto que foi votado pela Câmara. Valorização dos profissionais da educação básica. O texto que define as medidas está entre os 10 projetos da pauta da Comissão de Assuntos Econômicos que devem ser analisados amanhã.
O autor do texto é o senador Marcelo Castro e tem voto favorável da relatora, senadora professora Dorinha Seabra. O projeto cria o Índice Nacional de Valorização Docente para melhorar a qualidade da educação básica. O PL define que o índice deve ser composto por indicadores capazes de medir as condições de trabalho e a valorização profissional dos professores. Entre eles, licenciatura na área específica, aperfeiçoamento profissional contínuo por pós-graduação, remuneração justa em relação ao mercado e cumprimento do piso nacional da categoria. O projeto é um dos 10 itens que estão na pauta da Comissão de Assuntos Econômicos e que devem ser analisados nesta terça. Especialistas debatem educação inclusiva e escola especial em audiência pública interativa na Comissão de Educação. Esta será a 7ª reunião do ciclo de debates sobre o Plano Nacional de Educação, que está em discussão no Congresso. A audiência pública começa amanhã às 10 horas da manhã. O novo Plano Nacional de Educação define metas para o ensino brasileiro até 2034. São objetivos e estratégias que a União, estados e municípios devem cumprir na educação básica, profissional e tecnológica e no ensino superior. O foco é na alfabetização, na educação integral, na diversidade e inclusão e na estrutura e funcionamento das escolas. Vai ser interessante porque nós vamos discutir a educação inclusiva e a escola especial. Vai estar na mesa posições antagônicas. Temos ou não que continuar com as escolas especiais no Brasil? Temos que ter só a escola inclusiva ou podemos ter também as escolas especiais? Divide opiniões, mas não podemos fugir desse debate porque a PNR está chegando aqui no Congresso e a gente precisa nos antecipar nas discussões e nas conclusões e indicações. Os especialistas já ouvidos em audiência pública na comissão consideram que a proposta ainda precisa de aperfeiçoamentos, como a garantia de financiamento da educação superior. O novo plano foi elaborado pelo Poder Executivo, com contribuições da sociedade, do Congresso Nacional, de estados, municípios e conselhos de educação. O texto também inclui sugestões da Conferência Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação tem uma vigência de 10 anos. O PNE atual venceria no ano passado, mas teve sua validade prorrogada até dezembro deste ano, prazo para que o Congresso Nacional delibere sobre o tema. A proposta já está sendo apreciada na Câmara dos Deputados e depois segue para votação aqui no Senado. Redução de custos, de riscos à segurança, organização e melhoria da paisagem urbana. É o que se busca com um projeto que pode ser votado pela Comissão de Infraestrutura amanhã, a partir das 9 da manhã. Ele prevê o direito de utilização e compartilhamento de postes, dutos, condutos ou servidão pelas concessionárias de energia elétrica, prestadoras de serviços de telecomunicações ou de outros serviços de interesse público. O projeto prevê normas para esse uso, como a prática de preços justos e ampla competição. Comunicação, a agência reguladora, que também atuará na resolução de conflitos entre os usuários daquele equipamento. Também está na pauta da reunião desta terça pedido de audiência para discutir os efeitos do mecanismo de consent off no setor elétrico, com foco nos impactos contratuais, nos encargos tarifários e nas consequências para o consumidor brasileiro. O termo em inglês refere-se à situação em que usinas de geração de energia eólica e solar têm a produção reduzida ou interrompida por decisões do Operador Nacional do Sistema Elétrico, mesmo que a usina esteja tecnicamente disponível para gerar. E isso ocorre por restrições no sistema de transmissão ou necessidade de reserva operacional. Os senadores devem apreciar também pedido de convocação da ministra do Meio Ambiente. Marina Silva deverá vir para debater as diretrizes do Ministério quanto ao processo de licenciamento ambiental do bloco exploratório de petróleo e gás na costa do Amapá e os localizados na margem equatorial. O Senado fez uma sessão especial na sexta-feira para celebrar o Dia da Ciência e do Pesquisador Científico, comemorado no dia 8 de julho.
convidados cobraram mais investimentos na área considerada estratégica para o país. Criado para valorizar a produção científica no Brasil e destacar o papel essencial de pesquisadores e instituições no desenvolvimento do país, o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador Científico é comemorado em 8 de julho. Os profissionais dessa área foram celebrados nesta sexta-feira por meio de uma sessão especial no Senado. Nós temos um caminho claro a seguir. A gente só precisa ter coragem para seguir nesse país e colocar realmente prioridade nas coisas que são prioritárias. E a ciência e a tecnologia são prioritários. Parabéns aos nossos pesquisadores, a todos aqueles que construíram a história e a estrutura da ciência e tecnologia no país, pessoas e instituições que lutaram para que a gente chegasse onde nós chegamos. Senadores destacaram propostas legislativas de incentivo à ciência, tecnologia e educação, com destaque para a chamada PEC da Ciência, que busca simplificar e fortalecer a pesquisa no Brasil. A proposta permite parcerias entre setor público e privado e dá mais liberdade para o uso de recursos no setor. Para aumentar os recursos investidos em pesquisa e desenvolvimento no país dos ridiculamente baixo, cerca de 1% do PIB, para aproximadamente 2,5% ou acima de 2,5% do PIB num prazo de 10 anos. O que nos levaria a ficar próximos da OCDE, dos países da média da OCDE de 2,73%. É ainda muito distante de alguns países como Japão, Coreia, Israel, que estão lá nos 5%. A PEC já dá mais consistência e dificilmente você muda de qualquer jeito. Então, a gente avançou muito, mas eu acho que o maior desafio que nós temos, vocês também, é realmente a popularização da ciência. As pessoas precisam entender a importância da ciência, a importância da inovação, da tecnologia. Falta de financiamento e a burocracia no acesso a recursos são alguns dos obstáculos enfrentados por quem faz ciência no Brasil. Pesquisadores alertam que sem o apoio contínuo, o país corre o risco de perder talentos e desacelerar o desenvolvimento tecnológico. Financiar a pesquisa básica, a ciência em prol da compreensão, é um investimento em soluções imprevistas. Não sabemos qual descoberta aparentemente de nicho resolverá a crise de amanhã. Cortar esse financiamento é como recusar a comprar um mapa, porque você não sabe exatamente qual estrada irá precisar. Nós enfrentamos desafios hoje, né, com a transição energética. Esse é um desafio fenomenal e que o Brasil hoje desponta como nação, né, soberana nesse campo, mas nós temos muito que avançar. Somente seguindo a nossa trajetória de investimentos robustos em pesquisa, em ciência, investindo na formação de novos quadros, nós ajudaremos o Brasil e o mundo a construir o seu futuro. No fim da sessão, a arqueóloga Niede Guidon, reconhecida por suas contribuições à ciência e à preservação do patrimônio histórico brasileiro, foi homenageada. Ao longo de sua carreira, enfrentou adversidades com coragem, rigor científico e paixão pelo conhecimento. Suas descobertas e hipóteses ousadas provocaram o debate acadêmico e ampliaram os horizontes sobre o povoamento das Américas. Sua contribuição permanece viva e essencial para as futuras gerações de cientistas. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. No próximo Assunto de Estado, vamos falar sobre a Rota Agro-Norte, educação em tempo integral, saúde, entre outros temas. E o nosso convidado é o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia. É necessário que esse dinheiro do Fundeb hoje, que aumentou bastante, está aumentando até 2026 e 2027, seja utilizado, que vai aumentar substancialmente os investimentos na educação integral. Assunto de Estado, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Essa percepção de que a ditadura militar, ela não é um fenômeno estritamente militar, aliás, é uma das coisas que a gente mais deve destacar.